O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Ele é um dos mais respeitados cientistas do clima do país e acaba de levar a ciência brasileira para um dos centros mais influentes do mundo. O climatologista Carlos Nobre foi convidado para integrar o conselho ligado ao Vaticano, onde vai contribuir com estudos sobre as mudanças climáticas. Em meio aos alertas da ONU sobre o avanço do aquecimento global, ele fala sobre os riscos, os desafios e o papel do Brasil nesse cenário. Senhor Carlos, muito obrigada aqui por participar do Cidadania. Paula, eu agradeço cidadania e ecologia, uma grande satisfação. Professor, conta pra gente como é que foi esse convite, receber esse convite do Vaticano e a importância de integrar um conselho para falar de ciência, de clima, dentro de uma representação de uma entidade importante para o mundo, como é o Vaticano. Eu fiquei muito satisfeito semana passada, quando o Vaticano, segunda-feira da semana passada, 30 de março, divulgou um documento mostrando que o Papa Leão XIV tinha criado esse Conselho de Desenvolvimento Humano Integral, com 11 nomes de vários países, 2 nomes da América do Sul, um do Brasil, um do Peru, um do México e outros países também. E desse grupo de 11 pessoas, eu sou um cientista da área climática, ambiental, Amazônia, e isso foi muito bom, porque mostra que, sem dúvida, esse conselho vai orientar o Papa da emergência climática que nós estamos vivendo, né? Como você já mencionou, a ONU deixou claro que nós nunca tínhamos atingido um aquecimento global no nível que nós atingimos agora nos últimos anos, principalmente 2023, 24, 25, continua nesses primeiros meses. É muito sério, é muito grave. Então é importante que esse Conselho de Desenvolvimento Humano Integral é muito importante levar para o desenvolvimento humano também a integralidade do risco que nós estamos colocando o planeta nessa emergência climática. E sendo o Brasil também protagonista por ter uma parte grande da floresta amazônica, como é representar o Brasil e a importância de ter o Brasil representado no Vaticano? Eu me senti muito honrado e certamente uma das razões que o Papa me selecionou foi: eu sou um cientista que há 43 anos trabalho com a Amazônia, fui o primeiro cientista em 1990, 91, publiquei 2 belos artigos científicos dizendo que se o desmatamento crescesse muito na Amazônia, a gente perderia a Amazônia. Isso foi 36 anos atrás. Agora a Amazônia está na beira do ponto de não retorno, nós corremos um enorme risco. Então eu achei interessante o Papa ter me convidado, porque, lógico, um dos assuntos que eu quero trazer muito nos debates é o risco que a Amazônia está passando. Não é só a Amazônia, é o planeta inteiro, mas particularmente o risco que a Amazônia está passando. E é até simbolicamente muito interessante, porque o antecessor, Papa Francisco, foi o primeiro, lá atrás, em 2019, outubro, que fez o Sínodo da Amazônia. E eu fui convidado, foi muito bom, foram 3 dias de excelentes discussões com o Papa Francisco, tinham vários líderes indígenas, vários cientistas também. Então, vamos dizer assim, eu estou achando muito importante, porque também, como eu falei, nós estamos vivendo a maior emergência climática que nós, a humanidade, já enfrentou. Então, é muito bom que o Papa queira esse conselho fornecer todas as informações, e ele tem um enorme prestígio global, não é só entre os religiosos católicos, ele tem um papel muito importante de discutir com inúmeros líderes mundiais o risco que o planeta está correndo.
Pois é, uma afirmação que o senhor já defende há muitos anos é sobre esse ponto de não retorno, que é no caso da floresta amazônica não conseguir mais se restaurar, ser restaurada. Em que ponto nós estamos hoje, próximos a esse ponto de não retorno, mas em que ponto a gente hoje pode se considerar muito perto? O que falta acontecer e se a gente tem a possibilidade ainda de recuperar e de frear para não chegar a esse ponto de não retorno? Olha, muitos estudos que eu participei e liderei, isso de muitas décadas, né? E nós já fazíamos projeções. Se o desmatamento na Amazônia passasse de 20%, na faixa aí 20% a 25%, e, junto com isso, o aquecimento global atingisse 2 graus de aquecimento, passaria do ponto de não retorno da Amazônia. Não daria mais para preservar, salvar a Amazônia. Por que nós estamos dizendo que nós estamos muito próximos? Porque o desmatamento já chegou a 17% e 18% em toda a Amazônia, 22% na Amazônia brasileira, e, infelizmente, como esse relatório da ONU também foi muito preciso, nós estamos já chegando a 1,5 graus de aquecimento, permanentemente chegaremos até 2030, e se nós não reduzirmos as emissões dos gases de efeito estufa, 75% das emissões vêm ainda da queima dos combustíveis fósseis, nós podemos atingir 2 graus de aquecimento lá por 2040, antes de 2045. Então, esse é o risco, né? Nós podemos passar do ponto de não retorno em 15 anos, ou no máximo 20 anos, e todo o sul da Amazônia, do Atlântico até a Amazônia boliviana, ali tem 2,3 milhões de quilômetros quadrados, ali a floresta já está se autodegradando, a mortalidade de árvores aumentou, e um lugar ali no sudeste da Amazônia, sul do Pará e norte de Mato Grosso, esse é o único local que a floresta amazônica, a floresta já virou fonte de gás carbônico. Ela já está degradando, perdendo. No mundo inteiro, os biomas removem uma enorme quantidade. Por exemplo, por muitas décadas, os biomas removem cerca de 1/3 de todo o gás carbônico que nós jogamos. Por exemplo, na década de 90, a Amazônia estava removendo mais de 1 bilhão de toneladas do gás carbônico. Chegou, em alguns anos, a remover 2 bilhões. Agora não. Já diminuiu muito essa capacidade da Amazônia e, como eu falei, ali o sudeste, alta mortalidade de árvores e toda a estação seca ali no sul da Amazônia, do Atlântico até a Bolívia, ela já está 4 a 5 semanas mais longa em 45 anos. Está ficando uma semana mais longa a estação seca a cada década. Então, se a gente continuar com o aquecimento global e com o desmatamento, a estação seca vai atingir em 2, 3 décadas no máximo 6 meses. 6 meses é o clima do Cerrado, biologicamente a savana tropical. Então, é isso, né? Nós estamos na beira do ponto de retorno da Amazônia, então nós temos enorme responsabilidade. É possível salvar a Amazônia? Sim. Nós temos esses 2 desafios. O primeiro é zerar o desmatamento, a degradação, o fogo completamente. Na COP30, a presidência da COP levou um daqueles mapas do caminho, zerar todos os desmatamentos no mundo inteiro até 2030 e aí passar a grande escala de regeneração dos biomas, das florestas e fazer uma grande restauração da área desmatada da Amazônia, replantar a floresta amazônica. Então, esse é obrigatório e lógico, como eu falei, a temperatura global atingindo 2 graus de aquecimento, também a Amazônia corre um enorme risco de passar do ponto de retorno. Então, além de salvar a Amazônia ali localmente, nós, os países amazônicos, nós temos que batalhar muito
para não deixar o aquecimento global atingir 2 graus. Agora, essa sinalização do Vaticano de convidá-lo é uma demonstração, na sua avaliação, é uma demonstração de que há uma preocupação cada vez maior, né, mundialmente, ou na sua avaliação ainda os países maiores poluidores ainda não estão tendo noção de que a gente está numa situação emergencial e que precisa tomar medidas mais drásticas? Olha, eu julgo que um dos razões que o Vaticano me convidou para esse conselho tem a ver muito com a Amazônia, né? É uma preocupação mundial perdermos a Amazônia e de todos os biomas de florestas tropicais aqui na América do Sul, na América Central, na África Equatorial, no Sudeste Asiático, a Amazônia é que mais perto está do ponto de não retorno. Então, eu tenho certeza que esse foi um dos objetivos de me convidar para esse conselho e, é claro, olhando mais a emergência climática global. Então, realmente, é muito importante agora começarmos a combater essa emergência climática. Idealmente, nós deveríamos zerar a emissão dos gases de efeito estufa, idealmente até 2040. E não mais que 2045. Então, eu acho que esse conselho vai levar para o Papa as informações todas importantíssimas para combater essa super emergência climática. Professor, a gente teve uma oscilação na questão do desmatamento, nos índices de desmatamento da floresta amazônica. Em 2019, 2020, um aumento do desmatamento. Nos anos de 2023, 2024 e 2025, uma diminuição. O que essa oscilação, na sua avaliação, representa em termos de prejuízo também para que a gente dê andamento às nossas NDCs, que são as nossas contribuições que a gente tem que fazer, que nós tivemos compromisso mundial para a gente diminuir as emissões e diminuir o desmatamento? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil levou na COP30 em Belém, primeira COP numa floresta tropical, as metas, né, as metas de redução das emissões, as metas voluntárias de cada país, em inglês é NDC. E o Brasil, já antes da COP, lá na COP29 também, lá em novembro de 2024, o Brasil já levou aquela meta de reduzir em aproximadamente 50% as emissões do Brasil até 2035, em relação às emissões de 2019. E, infelizmente, muitos países na COP30 não concordaram com isso e não foi aprovado assim, uma super rápida redução das emissões, nem o mapa do caminho de zerar logo o uso de combustíveis fósseis e o mapa do caminho de zerar os desmatamentos e fazer grande regeneração dos biomas. Mas essa foi a meta do Brasil e é muito importante, e o Brasil pode. Por quê? No Brasil, cerca de 70% das emissões não vem de combustíveis fósseis, 40% a 45% é desmatamento e 22% a 25% é agropecuária. E como você falou, felizmente, não só o Brasil, mas todos os países amazônicos começaram a reduzir muito o desmatamento a partir de 2023. E o Brasil e outros países, se a gente comparar 2025 com 2022, a gente já está chegando a 60% de redução dos desmatamentos em toda a Amazônia e também esse número muito próximo do que o Brasil está conseguindo. Então, nesse ponto, o Brasil e os outros países amazônicos estão indo muito na direção correta. É totalmente factível zerar os desmatamentos até 2030, que essas são as metas que governos têm. E então, esse é um ponto muito importante, mas é lógico, tem riscos, né? Por quê? Porque por mais que a gente reduziu o desmatamento 23, 24, 25,
teve uma explosão de incêndios em final de 2023 e 2024, foi o maior número de incêndios dentro da floresta. Não só o incêndio, que infelizmente ainda o fogo, agricultores, pecuaristas ainda usam fogo. Agricultura e pecuária moderna não usam fogo, mas ainda a maioria aqui no Brasil, os países amazônicos, usam fogo para fazer a regeneração da pastagem, da safra agrícola, mas 2023 e 2024 bateu o recorde do fogo na floresta, e os dados mostram 95% desses incêndios foram humanos, não foram descargas elétricas gerando fogo na floresta. Então, isso é muito grave. Aparentemente, grande parte dos incêndios foram criminosos e, felizmente, em 2025, no segundo semestre, já mais na estação seca, onde se coloca fogo, diminuiu uns 70% o número de incêndios. Então, isso é muito positivo também. Vamos torcer para zerar rapidamente o uso do fogo. Em relação aos países, os países que mais poluidores por combustíveis fósseis, a China tem investido pesadamente em carros elétricos. Na sua avaliação, essa é uma das estratégias? A China tem se preocupado mais com essa questão ou ainda são medidas tímidas? Olha, é uma questão importante. Eu visitei a China em setembro do ano passado, fiquei 8 dias lá, 5 dias na cidade de Xangai, 3 dias em Beijing. Fiquei muito bem impressionado, uma gigantesca quantidade de árvores dentro das cidades, parques muito grandes, todas as ruas, avenidas têm árvores nos dois lados, e também é um grande número de veículos elétricos, um grande número. E, por exemplo, na China é proibido ter motocicleta que não seja elétrica. Tem uns 140 milhões de motocicletas e todas são elétricas. E uma das razões que a China fez isso, já começou há mais de 20 anos, foi porque até a expectativa de vida de moradores, por exemplo, de Beijing, estava diminuindo, porque a poluição do ar que vem da queima dos combustíveis fósseis estava causando um enorme risco na saúde humana. Então, a China foi numa direção rápida de diminuir muito a queima de combustíveis fósseis. É o país que mais produz, tem mais de 850 mil ônibus elétricos, isso que eu falei, 140 milhões de motocicletas elétricas e também um grande número de carros elétricos. A China é o maior produtor de painéis solares, ela fez o preço cair muito nos últimos anos. Também energia do vento, eólica, é o maior exportador dessas formas renováveis, painéis solares e também a energia eólica. Então, nesse ponto, a China está indo, ainda que ela é o país que mais emite. Em 2024 e 2025, as emissões não aumentaram, equilibrou, mas ela precisa reduzir demais. E aí o que chamou muita atenção foi que, quando eu estive lá em setembro, eu dei várias palestras, dei 6 palestras, eu sempre falava a importância da China, na COP30 em Belém, assumir a liderança. Por quê? Por muitas décadas, a China é o país que mais emite. Historicamente, os Estados Unidos, de 1850 até o presente, 25% das emissões dos gases de efeito estufa foram os Estados Unidos. Mas já há várias décadas, a China é o principal. A China já emite cerca de 23% das emissões globais. Então, todos nós aguardávamos que a China viesse para a COP30 com uma grande liderança, porque os Estados Unidos não apareceram, saíram do Acordo de Paris. As emissões nos Estados Unidos, no ano passado, aumentaram 2,5%. Um presidente negacionista que defende o aumento do uso dos combustíveis fósseis. Então, nós esperávamos que a China fosse vir e fosse
aceitar aquele desafio que a presidência da COP colocou, todos os países reduzirem, por exemplo, 50% das emissões até 2035. Qual a decepção? A China falou que vai reduzir 10% suas emissões até 2035. Isso é muito grave. Então, nós temos que realmente pôr uma pressão muito grande em todos esses países e reduzir muito rapidamente aquilo que eu falei. Tem que zerar as emissões de gás de efeito estufa, idealmente até 2040 e não mais que 2045. E, lógico, China é o primeiro emissor, Índia é o segundo, Estados Unidos o terceiro. Então, esses países têm também que colaborar. Vamos torcer muito para que os Estados Unidos não continuem nessa linha. E paralelo, professor, a essas questões, a essa pressão que deve ser feita em cima dos países mais poluidores, o Brasil vem assistindo aí a uma série de catástrofes climáticas, né? A gente teve recentemente em Recife, Pernambuco, a gente teve no Rio Grande do Sul, tudo consequência da questão climática. Na sua avaliação, o que os governos, né, estaduais, municipais, precisam fazer, trabalhar nas cidades para que haja uma preocupação com relação a isso e diminua os impactos disso na vida das pessoas, né? Cidades sustentáveis, qual tipo de atividade preventiva e como eles deveriam trabalhar para poder evitar, já que a gente está diante aí de uma situação que globalmente precisa ser feita a várias mãos, né? Mas enquanto isso, enquanto a gente vive essa realidade e os países ainda brigam por quem vai emitir menos, como a gente deve trabalhar e se preparar para essas situações que estão acontecendo aí cada vez mais frequentes? Por mais de 30 anos, nós já estávamos alertando o planeta, infelizmente não levaram muito a sério o que a ciência dizia, que quando a gente chegasse a 1,5 graus de aquecimento, todos os eventos extremos, as ondas de calor, as chuvas excessivas, as secas, o incêndio florestal, os vendavais, as ressacas, tudo aumentaria demais. Exatamente o que está acontecendo agora nesses últimos anos, quando a temperatura chegou nesse nível. E aí a pergunta que nós fazemos: as populações estão adaptadas a esses eventos extremos? Não, não estão. Como você mencionou, esses vários eventos, chuvas excessivas levaram um grande número de mortes. O Brasil, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, já fez estudos, um de 2018, baseado na antiga, no IBGE de 2010. Ali o CEMADEM mostrou que o Brasil tem uns 8 milhões de pessoas, de 825 municípios, que tem 92 milhões de habitantes. 8 milhões vivem em áreas de risco de chuvas excessivas, em costas que podem deslizar, beira dos rios que inundam. E desses 8 milhões, 2 milhões de brasileiros moram em áreas que não podiam continuar a morar. Por exemplo, a gente viu naquele evento no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, dezenas de milhares de casas foram destruídas na beira dos rios, nas encostas. Então, é isso, nós não estamos adaptados, nós temos que adaptar muito toda a população brasileira a esses eventos. E, lógico, o que eu tenho chamado muita atenção é que a gente fala muito, até a imprensa cobre muito esses eventos de chuvas extremas. Mas o que mais leva à morte no mundo são as ondas de calor. A ciência está mostrando, nos últimos anos, está chegando a 500 mil mortes por ano, devido ao recorde de ondas de calor, e principalmente idosas e idosos. E esse número já está chegando, passando de 10 mil mortes por ano no Brasil. Então, aí, como você mencionou bem, cidades. O que acontece? A onda de calor ela vem pelo aquecimento global que está acontecendo no mundo. Mas aí, quando você está numa cidade, infelizmente, as cidades brasileiras
elas tiraram a maior parte da vegetação. Quando você vai num bairro de uma cidade brasileira, completamente sem vegetação, praticamente sem vegetação, e você compara com a temperatura de um bairro cheio de vegetação, a diferença de temperatura máxima no verão é de 5 a 11 graus. Pode ter 11 graus muito mais quente nesse lugar sem vegetação. Isso são as ondas de calor. Então, um desafio que nós temos aqui no Brasil é o que a gente até chama esponja verde urbana. Esponja no sentido que quando a gente restaura a vegetação em ampla escala, aí quando chove muito, a água cai, entra no solo ali com a árvore, ela fica ali, ela não sai correndo e vai para o riacho, para o rio, para o lago. Então diminui as inundações também. Quando você tem bastante vegetação, você baixa muito a temperatura máxima e cidades chinesas, e a cidade mais verde do mundo é Singapura, quase todas as residências e os prédios plantam plantas no telhado, nos prédios, até nas sacadas. Quando você faz isso, grande parte da energia que vem do sol é utilizado para transpirar a água da planta. Ela não aquece. Isso tem o nome telhado verde. No Brasil, não. Praticamente nós não temos quase nada disso. Então, esse vem o desafio. A gente deseja uma boa sorte e que esse espaço seja de reverberação dessa mensagem tão importante. Eu agradeço muito, professor, a sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade, Paula. Muitíssimo obrigado. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa já está disponível no senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente! Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento,
Não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Senado aprova a criação da Universidade Federal Indígena. Para ajudar a população a enfrentar a questão do endividamento, senadores aprovam na Comissão de Assuntos Econômicos projeto que inclui a educação financeira no currículo dos ensinos básico e superior. E foi promulgada a emenda constitucional que torna os tribunais de contas essenciais. E você vai ver também a agenda das comissões do Senado e a programação de votações para o plenário. Bom dia! Hoje é quarta-feira, 6 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a emenda constitucional que reconhece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. A chamada PEC da essencialidade reconhece os tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Estabelecer os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Os tribunais de contas são, sem sombra de dúvida, nossa principal linha de defesa no setor público, contra a ineficiência e o desperdício. Se, por um lado, a emenda promulgada impede a extinção dos tribunais de contas já existentes, por outro, proíbe a criação ou a instalação de novos tribunais de contas. Durante a sessão solene, os parlamentares destacaram o papel técnico e independente dos tribunais de contas e enfatizaram a missão em defesa da transparência e da boa governança. O Congresso Nacional reafirma que não há república sem controle, não há democracia sem fiscalização e não há boa governança sem transparência. É a afirmação de valores estruturantes e da boa governança, como transparência, responsabilidade e respeito ao dinheiro público. Hoje, senhoras e senhores, o Estado brasileiro reconhece pela força cogente da Constituição da República que os tribunais de contas são essenciais. Aprovado pelo plenário, segue para a sanção presidencial o projeto que cria a Universidade Federal Indígena. A UNIND, que terá unidades em diferentes estados, vai valorizar saberes tradicionais e incentivar a proteção dos territórios indígenas. Os senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira a criação da Universidade Federal Indígena, a UNIND. A instituição terá sede em Brasília e unidades em outras regiões do Brasil para atender às especificidades dos povos indígenas no país. Os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por indígenas. O ingresso nos cargos efetivos será por concurso público ou provas de títulos. A UNIND deve defender os povos indígenas e a sustentabilidade socioambiental dos territórios. A universidade deve iniciar as atividades em 2027 com a oferta imediata de 10 cursos de graduação nas áreas de formação de professores e gestão educacional, saúde coletiva e indígena e gestão territorial e ambiental, com atendimento de 2.800 alunos em até 4 anos. Esta universidade não é uma universidade simplesmente para ensinar novas práticas, mas é para aprofundar no conhecimento de uma cultura milenar, de um povo que estava aqui antes de nós sermos descobertos e que tem uma relação homem-natureza absolutamente diferenciada. Outro projeto aprovado nesta terça-feira no plenário prevê estímulo para o trabalho de artesãs. A proposta também segue para a sanção presidencial.
O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o apoio do governo a associações de mulheres artesãs. Esse estímulo pode incluir campanhas de valorização do trabalho, além do suporte à organização, ao fortalecimento e à manutenção das associações de mulheres artesãs. A União, estados e municípios devem ainda estimular a comercialização dos produtos artesanais, com a realização de feiras, exposições e outros espaços de divulgação. As medidas de estímulo à comercialização dos produtos artesanais, de apoio à organização associativa das artesãs e de assistência técnica às suas atividades têm potencial de impacto socioeconômico relevante, beneficiando diretamente as trabalhadoras e suas comunidades. E o plenário também aprovou o pedido de licença do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, até setembro. Nestes 4 meses, ele será substituído pelo empresário Hermes Klan, do mesmo partido. Jorge Seife decidiu se licenciar do cargo por 4 meses para se dedicar às eleições de outubro. Ao comunicar a decisão, o senador fez um balanço do mandato assumido em 2023. Subo essa tribuna hoje com a consciência de dever cumprido e com a serenidade de quem exerceu esse mandato com propósito, com coragem e com responsabilidade nesse primeiro período de atuação parlamentar. Ao longo desse tempo, senhor presidente, apresentei 74 proposições legislativas e tive a honra de relatar 56 projetos de lei. Atuei com firmeza, não só na produção legislativa, mas também na qualificação do debate e no exercício da fiscalização, que é uma das funções mais nobres dessa casa. Minha atuação nessa casa esteve ancorada em 3 pilares: defesa da ordem, a proteção das pessoas e o fortalecimento do Estado brasileiro. Natural de Brusque, Hermes Klan é empresário do ramo de transportes. Ele se destacou por divulgar Balneário Camboriú como um dos principais pontos turísticos do país. Venho a esta casa para representar todos os catarinenses e defender aquilo que Santa Catarina representa para o Brasil. Nosso Estado mostra todos os dias que quando há trabalho, organização, princípios e valores, as coisas dão certo. Santa Catarina é um exemplo para o Brasil. O novo senador diz que uma das prioridades será a defesa de uma autonomia maior para os estados. O Congresso Nacional precisa abraçar mudanças profundas. Uma delas é o verdadeiro federalismo. É preciso dar mais autonomia aos estados. Quem pode fazer melhor deve ter liberdade para fazer. Brasília não pode continuar se metendo em tudo e sufocando quem trabalha e produz. Durante a audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais, especialistas defenderam a importância do diagnóstico precoce de tumores ginecológicos e da ampliação do acesso à vacina contra o HPV. O câncer de colo de útero é considerado o 3º tumor maligno mais incidente em mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, entre os anos 2023 e 2025 foram registrados 17 mil casos no Brasil. Já o câncer de ovário, estimam-se aproximadamente 7 mil novos casos anuais no país. A Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública para debater os desafios relacionados aos cânceres ginecológicos no Brasil. E a gente poder avançar nas políticas públicas na área da saúde, mas especialmente na área oncológica. E já que a discussão aqui são tumores ginecológicos, na área de tumores ginecológicos que matam tantas mulheres no nosso Brasil. Entre os 10 principais tipos de câncer nas mulheres, 3 são cânceres ginecológicos. E eles têm atividades biológicas diferentes, têm abordagens diferentes. Durante a audiência, foi destacada a importância da prevenção, no caso do câncer de colo de útero, a vacina HPV, da incorporação de tecnologias na área da saúde e do diagnóstico precoce. Quando a gente fala de diagnóstico
diagnóstico precoce, a gente está falando de rastreamento. A meta da OMS é 70% com o teste de alto rendimento, que é do DNA do HPV. A nossa abrangência da citologia, ela está bem inferior. A mulher procura espontaneamente o Sistema Único de Saúde, o centro de saúde, mas você não tem uma organização. Intensificar a vacinação contra o HPV para as meninas de 9 a 15 anos e meninos também. Isso, ao longo dos anos, a gente vai conseguir eliminar ou quase eliminar o câncer de colo uterino. Um Brasil que tem duas medicinas bastante diferentes. Eu falo um fator prognóstico do sistema público de saúde. Ela pode dar sorte de ter, e tem vários centros, né, muito de altíssimo nível no Brasil de sistema público, mas não dá conta da demanda. A gente tem que ter mais centros em relação a isso, né? Então, a mulher tem que estar na prioridade, câncer tem que ser prioridade, a gente tem que lutar cada dia, porque as mulheres estão morrendo em algumas situações por questões evitáveis. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira um projeto que inclui a educação financeira no currículo dos ensinos básico e superior. A proposta prevê a inclusão dos conteúdos de educação empreendedora e financeira nos currículos da educação básica e no ensino superior, como forma de aproximar os estudantes da realidade econômica e do mercado de trabalho. O texto estabelece ações como formação de professores, realização de atividades práticas e parcerias com universidades e empresas. A União será responsável por coordenar a política com apoio técnico e financeiro a estados e municípios, condicionado à previsão de recursos no orçamento. Esse é um tema de suma importância para a formação cidadã, especialmente em um país onde mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Nosso projeto propõe justamente isso, um novo paradigma educacional, voltado para o desenvolvimento de competências práticas que prepara nossas crianças e jovens para lidar com os desafios do mercado de trabalho, de vida adulta e da gestão dos seus próprios projetos de vida. Se a gente observar todos os países envolvidos, sem exceção, todos eles, sem qualquer exceção, não é o que eles têm em comum, não é localização geográfica, não é religião, não é cultura, não é língua, não é nada disso. O que eles têm em comum são alguns fatores que eles alinharam e souberam trabalhar com consistência. E esses fatores são, primeiro, educação focada em resultado. Ciência, tecnologia e inovação focado também em resultados, significa transformar conhecimento em nota fiscal e emprego, basicamente, colocando de maneira bem simples, e um ambiente de negócio favorável. A proposta avança no momento em que o governo federal relançou o programa Desenrola Brasil, voltado à renegociação de dívidas. A avaliação dos parlamentares é que programas como esse ajudam a reorganizar a vida financeira no curto prazo. Já a educação financeira nas escolas pode atuar para evitar o endividamento e ajudar no planejamento de longo prazo. Se nós não tivermos uma educação financeira dentro das escolas, é muito difícil hoje para se montar qualquer empreendimento no nosso país. A senadora Tereza Cristina, que está à frente do projeto que autoriza a renegociação das dívidas agrícolas no Brasil, destacou a importância da educação financeira, mesmo para grandes empreendedores. Talvez tudo isso que a gente esteja discutindo aqui, se a gente tivesse uma educação financeira já há muito tempo, metade deles não estariam acontecendo hoje, né? Inclusive esse problema da dívida agrícola. Nenhuma atividade no mundo remunera essa taxa de juros Selic imposta hoje no Brasil. O projeto que inclui educação financeira no currículo escolar vai ser discutido agora na Comissão de Educação. E a CAI também aprovou a criação do Fundo de Crédito à Exportação, que vai fortalecer a competitividade internacional do Brasil. Uma sessão solene do Congresso celebrou nesta terça-feira os 70 anos da indústria de automóveis aqui no nosso país, o Brasil. O setor representa 5% do PIB nacional. Do primeiro carro de passeio fabricado no Brasil, o Romizeta, lançado em 5 de setembro de 1956, a uma indústria que está entre as 10 maiores do mundo.
Em 70 anos, a indústria automobilística brasileira cresceu, investiu em inovação e hoje representa cerca de 20% do PIB do setor industrial e 5% do PIB nacional. São cerca de 2,5 milhões de veículos produzidos por ano, gerando cerca de 2 milhões de empregos em toda a cadeia produtiva. Na sessão solene, em homenagem aos 70 anos da indústria automobilística brasileira, marcada pela criação da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, parlamentares e representantes do setor relembraram a história de crescimento dessa indústria e ressaltaram a importância dela na economia e na vida dos brasileiros. Nesses 70 anos de história da Anfávia, é bom a gente lembrar que ela começou em 1956, com o saudoso presidente Juscelino Kubitschek, que incentivou a indústria nacional. Nós passamos de uma frota registrada de 800 mil veículos para mais de 90 milhões de unidades atuais, sem contar as motocicletas. O Brasil tem hoje, e eu já estou finalizando, uma base sólida e tem tudo para liderar a nova fase do setor automotivo, onde a transição energética não é mais algo desejável, mas sim uma necessidade. Temos uma indústria estabelecida, conhecimento em biocombustíveis, matriz energética limpa e, sobretudo, temos a nossa gente que trabalha, gente que produz, gente que inova, gente que transforma. O nosso segmento industrial, ele movimenta a nossa economia e gera empregos de muita qualidade no nosso Brasil. Empregos com salários diferenciados que permitem capacitação dos colaboradores, coisas que outros setores fazem de uma forma muito menor e muito mais distante do que nós fazemos. Estamos falando de uma indústria que vai muito além da fabricação de veículos. Trata-se de um ecossistema complexo que integra tecnologia, engenharia, serviços e uma extensa cadeia produtiva. Parabéns à Anfávia pelos seus 70 anos de história. Que venham mais décadas de conquistas e para o desenvolvimento do nosso Brasil. Em audiência pública, a Comissão de Infraestrutura discutiu o fornecimento de energia elétrica no estado do Paraná. Consumidores alertam que as quedas e as oscilações de luz, especialmente na área rural, têm provocado prejuízos financeiros. 20 mil frangos morreram em apenas uma propriedade do Paraná por conta de uma queda de energia. Os frangos estavam acostumados à mesma temperatura e em 15 minutos sem luz, um grande prejuízo para o criador, como mostrou a reportagem. A sensação térmica foi de 40 graus, um calor que os frangos não suportaram e o prejuízo chega a R$150 mil. O Paraná é o maior produtor de frangos e de peixes do Brasil. O agronegócio movimenta a economia do estado. A Federação da Agricultura do Paraná apresentou a preocupação dos produtores. O problema é que, no Paraná, a energia elétrica passou a ser um fator de risco para a atividade rural constante. O produtor convive com quedas frequentes no fornecimento, oscilações constantes de tensão, demora excessiva no religamento, queima de seus equipamentos, prejuízos financeiros de grandes montas, todos a cargos dos produtores rurais, e morte de milhares de animais. Eu estou aqui há 4 anos no Senado e confesso que não ouvi reclamações, pelo menos não nessa intensidade e quantidade, sobre os serviços da Copel, no ano de 23, no ano mesmo de 24, mas a partir do ano passado e mesmo nesse ano, as reclamações cresceram significativamente. Inclusive, vejo que não é muito comum uma rede de televisão fazer matéria sobre um assunto como queda de energia e prejuízo de produtor rural, como aquele que nós passamos ali no início. A Federação da Indústria do Estado do Paraná também registrou as ocorrências e os prejuízos causados pelas interrupções e falhas no fornecimento de energia.
Linhas de produção contínuas perdem para a linha de produção, se perde matéria-prima, se tem problema de retrabalhos. Então você tem muito problema hoje no Paraná de oscilação de tensão. O fornecimento de energia no estado do Paraná é de responsabilidade da distribuidora Copel, a quarta maior do país, com mais de 5 milhões de consumidores. O diretor-geral apresentou os números dos investimentos nos últimos anos e as justificativas para os problemas na área rural. Nós concluímos em 2025 o maior programa de redes trifásicas da América Latina. Um programa que demorou 5 anos para ser concluído, um investimento próximo de 3,3 bilhões de reais. Renovamos 25% das redes rurais. A empresa afirmou ainda que criou uma área exclusiva para melhorias no atendimento ao setor do agronegócio e apresentou dados de aumento nos eventos climáticos que prejudicam o fornecimento de energia. Os senhores terem uma noção, nos 71 anos da Copel, em média, nós trocávamos uma torre de alta tensão por ano, que eram destruídas pelos ventos acima de 100 km por hora. Somente em 25 foram 21 estruturas e quase 3 mil postes destruídos, principalmente aí de setembro a dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, afirmou que tem planos para fiscalizar mais intensamente os serviços da distribuidora no Paraná. Temos observado um aumento expressivo nas reclamações vindas tanto dos clientes e consumidores rurais quanto da indústria. E isso ligou para a gente, ainda que ela não tenha, que a Copel não tenha hoje infringido nenhum dos indicadores regulatórios que acompanhamos, isso ligou um alerta para a agência e a Copel está, para as nossas ações do segundo semestre, incluída em algumas ações da fiscalização técnica. Já chegou ao Congresso Nacional a medida provisória do novo Desenrola Brasil. A MP, que ainda precisa ser votada por deputados e senadores, já está valendo. Senado e Câmara vão analisar a MP do novo Desenrola Brasil. O programa prevê possibilidade de descontos em dívidas de até R$15 mil com bancos ou instituições financeiras. O abatimento pode chegar a 90% e é possível usar o FGTS para quitação. Podem participar estudantes, agricultores, familiares, aposentados e pensionistas que estejam em famílias com renda de até 5 salários mínimos por mês. Quem aderir ao Desenrola 2.0 não pode apostar em bets por 1 ano. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal contratadas até janeiro de 2026 e que estejam com atraso entre 90 dias e 2 anos. A gente sabe do endividamento em massa da população, isso precisa de solução, né? Cadê a educação financeira? Você não vê isso se espalhar pelas escolas como algo sério em termos de encarar, de começar a despertar essa necessidade do planejamento. O perdão da dívida nessa negociação poderá chegar a 90% para os setores mais vulneráveis, né? Veja, e nesses limites de até 5 salário mínimo, pega efetivamente os mais pobres, até 5. O texto vai ser analisado por deputados e senadores, mas como é uma medida provisória, já está valendo. O interessado deve procurar o banco ou a instituição financeira. Agora a gente confere a programação de atividades para esta quarta-feira aqui no Senado. Vamos conferir aqui no nosso telão, às 10 horas desta quarta-feira, a Comissão de Esporte deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que destina recursos da arrecadação da Loteria de Apostas de cota fixa ao Subsistema Nacional do Esporte Militar. No mesmo horário, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem reunião prevista. Um dos itens da pauta é o projeto que regulamenta o uso da internet no Brasil para fixar regras quanto à divulgação de crimes cometidos com o uso de violência no ambiente escolar. Às 10h30, a Subcomissão Permanente dos Povos Indígenas Yanomami deve se reunir para instalação dos trabalhos com a eleição de presidente e vice e exame do plano de trabalho do colegiado.
Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. Um dos itens na pauta estabelece prioridade à mulher vítima de violência doméstica e familiar na realização de exames periciais. Às 14h, sessão para votações no plenário do Senado. Entre os itens da pauta está o projeto que beneficia entidades sem fins lucrativos com benefícios tributários. No mesmo horário, a Comissão de Agricultura tem audiência pública prevista para debater a moratória da soja e do boi, impactos e reflexos econômicos e institucionais. A moratória é um mecanismo firmado por grandes empresas compradoras para não adquirirem produtos que venham de áreas desmatadas da Amazônia a partir de 2008. Também às 14h, reunião para instalação da comissão mista da medida provisória sobre o reajuste do piso salarial para professores da educação básica. Pelo texto, os profissionais poderão ter um aumento de 5,4% em 2026. Às 14h30, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem reunião marcada, uma audiência pública para discutir a escala 6x1 e a jornada exaustiva como formas de violência estrutural e econômica contra a mulher. Também às 14h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1327 deve se reunir para examinar o relatório. A MP permite a renovação automática da carteira de habilitação para motoristas sem multas, com cadastro no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. A medida também isenta exames médicos psicológicos do Detran para esse grupo, além de propor CNH digital e unificação de preços e exames. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Quero parabenizar a TV Senado pelos seus 30 anos tão exitosos, onde nós temos aqui a oportunidade, através da TV Senado, de levar os nossos eleitores, os nossos estados, as nossas atividades parlamentares, que é que nós estamos discutindo aqui em termos de leis, o que nós aprovamos, o que nós rejeitamos. Então, a TV Senado faz um papel essencial para a democracia brasileira. Parabéns, TV Senado, pelos seus 30 anos. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho?
Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com o homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Tem um irmão mais novo. Assim, no colégio dele que eu estudei, no mesmo colégio que ele, né? É mais salgado mesmo, salgado frito, salgado de forno. Acho que tem assim um sanduíche natural, mas é mais salgado mesmo. A gente até tenta se alimentar com o que serve na nossa empresa, só que ainda preferimos pelos ultraprocessados. Comer saudável dá trabalho, né? Além de ser caro, dá trabalho. Dá trabalho, porque tem que ir atrás das coisas fresquinhas. Tudo no horário certo, dá trabalho. E comer errado é mais prático, mais rápido. Acaba que a gente vai pelo mais prático mesmo. Mas pro final de ano é mais guloseima, né? Daí. Aí durante o ano eu prefiro comer mais saudável. Não, pra ele sim, eu não, mas pra ele eu tento dar. Minha mãe até reclama, fala, só quer dar coisa saudável pra ele e você não. Eu falei, mãe, não é porque eu fiz errado que eu vou deixar ele fazer errado. Diploma na mão. Nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. $2 bilhões de adultos no mundo. No Brasil, 60% dos adultos estão acima do peso, condição que atinge 3 a cada 10 crianças no país. Falar de alimentação saudável é cultivar hábitos que privilegiam os alimentos in natura, ao contrário dos chamados alimentos processados ou ultraprocessados. Qual é a grande preocupação hoje do Unicef em relação à alimentação das nossas crianças? O Unicef tem um relatório global recente que mostra que, pela primeira vez no mundo, a obesidade superou a desnutrição entre crianças de idade escolar. E isso mostra o quanto que a obesidade tem crescido muito rapidamente, né? A gente vem lutando contra a desnutrição há anos, mas a obesidade dos anos 2000 para cá, ela triplicou na maioria dos países, inclusive no Brasil, entre crianças e adolescentes. Isso é uma preocupação muito grande, não só pelos efeitos da obesidade em si, né, que a gente sabe que está relacionado com doenças crônicas não transmissíveis, mas principalmente pelo que tem levado à obesidade, que a gente acredita que é o alto consumo de alimentos ultraprocessados. Os produtos processados e ultraprocessados são responsáveis pela obesidade infantil, adulto, e hoje já existem estudos dizendo que esse comprometimento do pâncreas, a gente está ouvindo muito
muito pancreatite, tem a ver com produtos processados e ultraprocessados. E que muitas vezes não são alimentos, como, por exemplo, os refrigerantes não são alimentos. O brasileiro, ele tinha tudo para se alimentar bem. Nós somos referência e temos o Guia Alimentar para a população brasileira, que é referência no mundo todo. Mas nós temos comido menos arroz e feijão e partindo mais para os ultraprocessados. Não sei se pela facilidade de alguns ou então pela falta de acesso de outros. No meu colégio, pelo menos, a salada de fruta era 8 conto. O salgado era 5, então querendo ou não, a gente comia mais o salgado, né? Às vezes você tá aí no horário de almoço, tem tempo para almoçar, ir em casa fazer comida, almoçar no caso, né? Aí aproveita o shopping e vai pro fast food mesmo. Uma situação em que o preço dos alimentos ultraprocessados ele é cada vez mais barato e os alimentos saudáveis são cada vez mais caros, além de que alimentos saudáveis a gente tem que preparar, então exige tempo. A praticidade dos ultraprocessados pesa muito nessa escolha. Então a gente vê que é o ambiente e aí a gente aponta para o Estado, né? Realmente o Estado precisa fazer algo para mudar essa situação. Quais são as políticas públicas que o governo tem para tratar da alimentação saudável? Bom, Fábio, o Ministério da Saúde, né, o governo federal, atua em várias frentes em relação ao enfrentamento da situação não só de obesidade, mas da malnutrição como um todo, né, entendendo que no Brasil ainda temos avançado no enfrentamento à fome, né, à desnutrição, mas a obesidade vem se mostrando crescente não só, né, como você menciona, no Brasil, mas no mundo. A gente pode destacar o programa Saúde na Escola, né, entendendo esse locus da escola como um locus privilegiado também para o enfrentamento da situação de malnutrição e como um locus propício para que a gente trabalhe a promoção da alimentação adequada e saudável em todos os ciclos da vida. A Nayara e a Ivana são nutricionistas do Programa de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal. E aí eu pergunto, por que cuidar das cantinas escolares é tão importante? Está dando certo? Mas quando você fala cantina escolar, se for em relação à alimentação escolar na escola pública, isso é tão importante porque a gente promove hábitos alimentares saudáveis também. Tem toda essa parte da educação alimentar e nutricional, de trazer hábitos e cultura relacionados a alimentos que são naturais, que podem prevenir doenças, que trazem realmente saúde e bem-estar para os alunos de uma forma geral. Quando a gente fala de ultraprocessados, a gente fala de alimentos que são mais ricos em sódio, em gordura, açúcar e que podem trazer vários prejuízos à saúde. Quando a gente traz alimentos mais naturais para a oferta no programa de alimentação escolar, a gente promove saúde e também a gente ensina um hábito alimentar mais saudável. Dá para se replicar no Brasil? Ou é uma coisa difícil? Porque nós estamos um país enorme, então tem hábitos alimentares, culturas diferentes regionais. É possível, inclusive pela política que nós temos, essa política pública, né, do Programa de Alimentação Escolar, ele se baseia em hábitos diversos, né? Então a gente sabe da diversidade, então a gente procura valorizar, inclusive, isso. Então são alimentos saudáveis que podem ser encontrados em qualquer localidade, cada um com a sua especificidade. O que é essa alimentação saudável? A alimentação saudável é uma alimentação mais baseada em alimentos naturais ou minimamente processados. O que é isso? Que não passaram por transformações. É um feijão que ainda é feijão, é uma alface que ainda é alface, é uma carne. Então, são alimentos de verdade. Então, quando a gente fala dessa alimentação natural, a gente está falando de comida de verdade, que traz cultura, que traz saúde, que traz um bem-estar para a população de uma forma geral. E é isso que a gente traz também para o programa de alimentação escolar. Quando não tem jeito, assim, você tem que se alimentar na rua, a gente não tem muita opção. Mas, de modo geral, eu busco me alimentar de maneira mais saudável, alimentar meus filhos também de maneira mais saudável, porque a gente sabe que os alimentos ultraprocessados são cancerígenos e podem trazer doenças futuras, né? Então, o ideal é cuidar agora, enquanto a gente não tem nada. A substituição cada vez maior dos alimentos in natura, alimentos naturais, alimentos saudáveis, alimentos com nutrientes, por alimentos ultraprocessados, que são o quê? Um combinado de substâncias que não necessariamente tem um alimento ou tem um nutriente de verdade ali. Então, essa mudança alimentar,
ela também está relacionada a diversas doenças, ao mal-estar, a questões de saúde mental. E quando a criança ela é exposta a esse tipo de alimento cada vez mais cedo, a gente ainda nem tem estudo suficiente que mostra o tamanho do impacto na vida dessa criança ao longo da vida. A gente está falando de impactos cognitivos, a gente está falando de impacto no aprendizado, a gente está falando de alterações hormonais, de microbiota, né? Então são impactos mais densos do que a gente consegue talvez mensurar. A União, por ano, gasta 10,4 bilhões de reais para tratar a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, 10,4 bilhões. Aí, o que acontece? Se nós começarmos a introduzir, se nós proibirmos os ultraprocessados no dia a dia dos nossos brasileiros e brasileiras, consequentemente irá diminuir diabetes, irá diminuir doenças cardiovasculares, câncer e tudo mais. E isso diminui o impacto financeiro na União. E só para você ter uma ideia, atualmente, cerca de 6 pessoas morrem por hora por usar alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles são ricos em edulcorantes e componentes que a gente chama de componentes críticos, né? Eles são hiperpalatáveis, eles estão atrelados ao marketing digital voltado para crianças. Então, há uma problemática no consumo, né, que não só diz respeito à saúde em si, no sentido de estar ligados a doenças crônicas não transmissíveis, mas também há uma mudança de padrão que pode diminuir a própria produção de alimentos in natura, como o arroz e o feijão, mas a mudança cultural de como se prepara os alimentos, de como se come esses alimentos, com quem se faz essa alimentação. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele defende, né, aqui enquanto documento científico, que todos esses processos, eles fazem parte de uma boa alimentação, eles fazem parte de uma alimentação adequada e saudável. Não só o consumo dos alimentos in natura, mas como se consome, quem produz esse alimento e como a gente consegue o acesso a ele. No Senado tem projeto de lei que trata do comércio, publicidade e preparação de alimentos nas cantinas escolares, proibindo os ultraprocessados. Se for ultraprocessado à venda, advertência de potencial cancerígeno no rótulo. E tem projeto de alimentação adequada e saudável, sem ultraprocessados, nos hospitais. A senadora doutora Eudócia é médica e tem projetos, e relatou projetos também, que tratam de alimentos ultraprocessados. Da proibição dos alimentos ultraprocessados nas escolas públicas e privadas, para que a gente possa evitar a obesidade infantil e também os alimentos ultraprocessados em hospitais, que eu coloco de uma forma bem clara, a proibição de alimentos ultraprocessados no hospital. E também sobre, que eu sou autora, um projeto de lei, que eu sou autora, o senador Dr. Irã é o relator, sobre a rotulagem de produtos ultraprocessados. Todos esses 3 projetos visando uma só coisa: proibir alimentos ultraprocessados na nossa sociedade, especialmente nos nossos jovens, que são os que mais usam esse alimento, por eles causarem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade, tumores. Sim, alimentos ultraprocessados estão associados ao risco de câncer, principalmente câncer intestinal. Então, a resposta desses alimentos no nosso organismo é diferente de um alimento in natura ou minimamente processado. E isso pode acarretar em alteração ali na sua microbiota ou então a uma inflamação decorrente do excesso de calorias também. Então, ao todo, morrem 57 mil pessoas por ano, como consequência da alimentação por ultraprocessado de uma forma excessiva. E a gente quer mudar essa realidade.
vários estudos têm sido apresentados sobre o custo da má alimentação e das doenças crônicas não transmissíveis para o SUS, né? Então, a gente entende que o enfrentamento a essa problemática da alimentação e a promoção da alimentação adequada e saudável por meio da educação alimentar e de outras ações, ela vem tentando mitigar esse custo, porque elas estão ligadas às doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, a hipertensão, a própria obesidade, e essas doenças elas são responsáveis hoje por mais de 70% das causas de morbimortalidade no Brasil. Os ultraprocessados, ele tem muito pouco de alimento. Ele é uma combinação de diversas substâncias em que a gente tem realçador de sabor, então é um alimento sabor manga que não tem manga. É um alimento sabor uva que não tem uva, né? Então tem realçadores, tem vários químicos, aditivos, para fazer aquele alimento um composto que ele não é. E aí a gente tira desse alimento a parte principal, que são os nutrientes que a gente tem no alimento in natura, né? E isso faz com que crianças e adolescentes que estão substituindo os alimentos in natura por esses alimentos também faltem de nutrientes necessários para crescer, né, e se desenvolver da melhor forma possível. Então a gente tem também não só um sobrepeso e obesidade, como também anemia, né? E com impactos da anemia no aprendizado, a gente tem deficiência do crescimento. Então, crianças que não estão crescendo como deveriam, devido à sua dieta, à sua alimentação. Então, a obesidade, o sobrepeso se torna o principal problema de saúde pública, mas que ainda está aliado a exemplos de desnutrição. Todos sabem que para você viver mais, além de se vacinar, tomar água tratada, você precisa ter uma boa alimentação e praticar atividade física. Então, essa luta, vamos tributar fortemente os produtos processados e ultraprocessados para pelo menos ficar com recursos para a saúde e tratar dessas pessoas futuramente. Essa questão dos alimentos ultraprocessados já devia há muito tempo ter sido combatida, principalmente na merenda escolar, onde a criança inocentemente consome de forma tranquila isso. Todos nós sabemos do mal que isso causa à saúde de qualquer pessoa e principalmente de uma criança, que os seus anticorpos com certeza não foram desenvolvidos ainda o suficiente para fazer um enfrentamento orgânico disso tudo. A proibição é fundamental para que se possa evitar. A gente já tem problema demais, problema de saúde demais, né? E isso tudo precisa ser contido. É melhor prevenir do que depois ter que remediar, como é a situação do momento atual. Por último, é fundamental que a informação seja completa e verdadeira. O rótulo precisa demonstrar isso. E a Anvisa precisa fiscalizar sempre esse tipo de procedimento, porque de repente um produto aparentemente bonito, aparentemente saudável, né, apresenta um rótulo tranquilo, mas o conteúdo pode estar dizendo outra coisa. Nós acabamos de fazer um debate nesse sentido da Comissão de Fiscalização, Controle, Transparência e Defesa do Consumidor, quando foi apresentado lá um projeto de autoria do senador Jacques Wagner e relatoria da nossa senadora Mara Gabrilli, nesse sentido, de proibir ultraprocessados nas escolas brasileiras. E esse projeto foi aprovado lá e ele vai para a CAIS, onde ele será debatido e, se Deus quiser, nós vamos aprovar, porque isso protege a saúde das nossas crianças. Em relação à rotulagem, nós já temos alguns avisos e advertências em rotulagens, como presença de algumas substâncias que fazem mal à saúde, como os edulcorantes, como algumas pessoas que têm algumas doenças, algumas faltas de algumas enzimas, que elas não podem se alimentar com alimentos que contêm glúten, por exemplo. É fundamental que nós possamos fazer informação e dar segurança às pessoas para que elas possam
se proteger de eventuais efeitos adversos à sua saúde por presença de produtos cancerígenos na sua ingesta. É uma matéria que precisa de muita audiência pública, pessoas entendidas, né? Pessoas que possam realmente dar o parecer correto, que é uma questão técnica, né? Quando você conversa com as empresas, eles alegam que não prejudica nada, e quando você conversa com alguns consumidores, eles disseram que pode prejudicar a saúde. Então é um tema que a gente precisa discutir, e depois de uma grande discussão, a gente avalia a votação, se vão votar a favor ou contra qualquer coisa. Acho que sim, tem que incentivar, sim. Mas os pais em casa também, porque não adianta, né? A escola é só um complementar de casa. Se em casa você não der, a escola não vai querer também. Tem que se unir os dois, mas é difícil, eu acho. Vai ser muito positivo na vida dele. Em questão de diabetes, pressão alta, gordura no sangue, todas essas coisas vai ajudar ele muito. Coisa que eu não tive, eu sei que ele vai ter. Eu espero, né, que ele tenha, né? A gente previne doenças como diabetes, hipertensão e a obesidade, né, que é um problema hoje universal. Então, a busca é por uma vida mais saudável e um paladar também mais saudável para uma opção de alimentação quando ele crescer, que seja melhor para ele e ele leve isso adiante para os filhos e, enfim. A Maysara é professora atualmente de língua portuguesa, mas ela já foi merendeira por 6 anos. Maysara, o que mudou daquela época para hoje em dia? Acho que principalmente a oferta dos alimentos mais in natura, né? A gente tinha, naquela época, sucos concentrados para a gente diluir, tinha muita bolonhesa, por exemplo, para a gente apenas abrir a lata e servir, sardinha enlatada, alimentos pré-cozidos, né? Então, assim, a gente tem agora uma oferta maior de alimentos in natura, de frutas e verduras, de sucos feitos da própria fruta. E isso foi muito interessante porque os estudantes aprovaram bastante essas mudanças, né? Eles têm consumido mais, eles têm lanchado mais. A gente está falando de saúde, a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de aprendizado, a gente está falando de saúde ao longo da vida, né? Então, colocando a criança em primeiro lugar, a alimentação é muito importante para a saúde dela, para o desenvolvimento dela. Então, a gente precisa colocar esse ponto como um norteador das políticas públicas que estão vindo. Quem come alimentos saudáveis aprende melhor? Ah, com toda certeza, né? A gente sabe que, por exemplo, o dia que é dia de prova, a gente costuma deixar no cardápio aquela alimentação bem reforçada, né? Que tenha o arroz, que tenha a proteína, que tenha uma verdura, que tenha um suco, porque a gente sabe que os alunos rendem melhor. E a gente percebe que alguns alunos, inclusive, rendem melhor depois do lanche, né? Porque a gente recebe na escola estudantes de todas as regiões administrativas de Brasília, aqui, por exemplo, né? Estudantes que vêm de locais distantes, nem todos tomam café, nem todos têm acesso à alimentação em casa. E muitas vezes a gente sabe que a alimentação mais reforçada que aquele estudante tem no café da manhã é na escola. E existe uma relação entre o intestino e o cérebro. Então, quando a gente se alimenta de uma forma saudável, com os alimentos mais naturais, né, in natura, minimamente processados, a gente sabe do benefício que tem aí dessa relação cérebro-intestino. E a alimentação ofertada no programa de alimentação escolar, os cardápios eles são calculados, então eles atendem também à legislação com nutrientes mínimos, né, que precisam estar adequados, e a gente sabe de muitos deles que tem um aspecto positivo nessa questão da cognição. Então, eles aprendem, sim, muito mais, né, se concentram melhores quando eles têm uma alimentação mais saudável. Quando é ofertado um alimento na escola e o merendeiro fala: olha que comida saborosa que eu preparei com carinho. Quando o professor incentiva esse hábito dentro da escola e perpassa o currículo escolar, quando você falou do projeto político-pedagógico, a gente tem esse objetivo de que, transversalmente ao currículo, inserido naquele contexto escolar, o professor ensine também sobre alimentação saudável. Vai fazer uma conta de matemática, eu não vou somar chocolates, né? Eu vou fazer uma divisão, por que não fazer com uma mexerica, de repente, que é ofertada no programa? Exemplos de produtos que devem fazer parte do dia a dia da pessoa.
pães, tubérculos, batatas, né? Arroz, feijão, que tem muito no prato do brasileiro e é uma excelente combinação. Frutas e vegetais, essa deve ser a base da nossa alimentação. Conseguir identificar esses alimentos, né? O que é um minimamente processado, um alimento in natura e um ultraprocessado. E aí, como exemplo de alimento in natura, a gente tem o milho, por exemplo, certo? E o milho é um alimento in natura. Agora, o minimamente processado vai ser o cuscuz. Ele está em outra forma, mas só tem milho ali, né? É o floco de milho. Então, é um alimento minimamente processado que entra aí também na nossa base alimentar. Agora, quando a gente fala de ultraprocessado, a gente tem um alimento que está adicionado gordura, está adicionado muito sal e é um alimento com pouca fibra, que é o caso desses salgadinhos. Em casa, a gente só dá alimentos naturais, ainda não dá açúcar. Pelo menos até os 2 anos a gente tenta segurar as pessoas, mas mexe e vira, alguém vem, um chocolate é Páscoa, um pirulito, não, açúcar não, salgadinho, essas coisas a gente busca não dar. Então, sempre levar uma frutinha, alguma coisa dentro da bolsa, a gente não dá trabalho nenhum e é melhor para ele, né? Porque daí a gente está construindo um paladar mais saudável. Arroz, feijão, bife, às vezes ovo frito, saladinha, tomate e alface, né? E é isso. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O teste de cosméticos, itens de higiene e perfumes em animais domésticos e selvagens está proibido. A vedação vale para produtos com fins estéticos e de limpeza corporal. A medida torna necessária a busca por alternativas aos testes em animais. A lei estabelece um prazo de 2 anos para adequação às normas de testagem. Já os testes de medicamentos em animais continuam permitidos. O Senado votou, agora é lei. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender
para pagar uma dívida dele e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer de mama ainda é a maior causa de morte por câncer em mulheres. Nós vamos conversar agora sobre os avanços nos tratamentos e na prevenção, na luta contra o câncer, com o mastologista Luiz Ayrton Santos Júnior, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. Olá, doutor Luiz Ayrton, seja muito bem-vindo. Obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. O prazer é todo nosso, até pelo título do programa, que quer dizer muito do que fazemos nessa instituição. A FEMAMA é a principal federação de ONGs, que reúne ONGs do mundo inteiro. Ela está no nosso país, ela representa quase 80 instituições de pacientes, de pessoas engajadas na causa, imbuída desse espírito de cidadania, em querer construir um mundo que pudesse garantir leis que possam permitir que as mulheres, através disso, tenham um acesso adequado, tenham um tratamento adequado e assim a gente impactar nos números de cura. Em razão de uma doença tão crescente, tão presente na mulher brasileira, ela também é muito curável. Depende muito mais do que estamos fazendo. Então, a FEMAMA tem esse papel de através dessa cidadania, promover a sensibilização de gestores, sensibilização na construção de leis, né, que possam dar exatamente um retorno em cima de números, em cima do maior número de mulheres curadas. O câncer de mama, a incidência dele é mais ou menos semelhante no mundo todo, né? Mas, infelizmente, apesar da gente saber e dizer, né, que quando detectado precocemente, em certas condições, ele é um dos tipos de câncer mais curáveis, mas as condições não são iguais para todas, né? O que acontece? O câncer, de certo modo, é uma doença desafiadora, porque ele é inerente ao nosso organismo, né? Nós temos câncer, mas nosso organismo consegue debelar esse câncer que provavelmente nasce no nosso corpo. Ele também é uma doença do trabalho, nós temos casos de adoecimento por câncer. Vou dar um exemplo, testículo, câncer de testículo é muito comum em pessoas trabalhadoras de chaminés, por exemplo. Ele também é uma doença de cunho venéreo. Nós temos o HPV como um vírus capaz de produzir o câncer numa mulher. O próprio câncer de colo de útero, e por ter relação com um vírus, é uma doença que vai acabar.
porque as meninas brasileiras elas estão sendo exatamente utilizando as vacinas contra o câncer de colo de útero, e essa é uma doença que nós não vamos ter notícia desse tipo de câncer no futuro. E o câncer de próstata, por exemplo, é um câncer que a gente diz inexorável. É tipo, não tem como não ter. Então, a gente tem que aprender a lidar de como amenizar o câncer de próstata, como produzir elementos na vida de um indivíduo que possa garantir que esse câncer seja mais insidioso, mais lento e que não leve à morte em paciente tão jovem. Mas quando o senhor fala não tem como não ter, quer dizer que é esperado, todo mundo vai ter? Praticamente todo homem tem câncer de próstata desde os 40 anos. Ele não é identificado, ele só vai se manifestar por volta dos 70. Então, eu estou falando isso como uma forma da gente procurar entender o que é o câncer. Então, o câncer tem essas características, daí ele ser desafiador no tratamento. Já o câncer de mama, nós não sabemos a causa, o que releva um câncer de mama. Mas ele é crescente no mundo todo, cada vez mais e mais mulheres. Se a gente acompanha os números que o INCA nos fornece a cada ano o número de câncer de mama aumenta no Brasil e no mundo todo. Nós temos uma pequena diferença na mortalidade. Então, os países desenvolvidos, eles têm uma queda no número de pessoas que morrem. No nosso país, não. A quantidade de mulheres que morrem de câncer de mama continua crescendo também, que era onde está a nossa maior dificuldade. Talvez seja o acesso que não está perfeito, ou aquela mulher não conseguiu o tratamento correto como a gente deseja, drogas novas são introduzidas. Então, tudo isso é uma dinâmica da evolução da doença que é colocada como uma barreira para todos nós. Então, a gente tem que entender esses fenômenos e procurar amenizá-los. Uma das causas, precisamos ter o diagnóstico precoce. Se a mulher, e ela hoje está muito mais sensível a isso, né? Os gestores também estão muito mais sensíveis, né? O próprio movimento Outubro Rosa, que sensibiliza a sociedade como um todo, é um movimento vitorioso. Veja que o ano todo está pintado. Nós temos agora o janeiro branco, setembro amarelo, né? Novembro azul, exatamente porque o movimento Outubro Rosa ele chegou a nossas casas, né? E isso impactou. No mês de outubro nós temos o maior número de mamografia no país e começamos a entender que mesmo a doença crescente, nós temos muito mais mulheres curadas hoje do que no passado. Que bom, né? Agora, quando a gente vê esses números que estão aumentando, que não param de aumentar, isso é realmente assim, um maior número de casos ou é justamente o diagnóstico que está melhorando e está pegando mais casos precocemente? Estão sendo identificados? Acho que as duas coisas impactam, né? Nós vivemos hoje num meio ambiente contaminado, nós temos vários produtos que nos expõem a risco. É preciso a gente compreender alguns outros fenômenos curiosos, por exemplo, um aumento do número eu costumo dizer usantes, né? Os corantes, os acidulantes, todos eles estão relacionados ao aumento do número de câncer. Fumaça é um problema também que está relacionado, seja que fumaça for. É triste imaginar que o cigarro já era bem reconhecido como um grande causador de câncer e nos é apresentado um cigarro eletrônico, que depois a gente percebe que ele desenvolve um tipo de doença muito mais grave do que um câncer. Então, o que se tem em mente é fugir da fumaça, seja da poluição, seja da queimada, de tudo que se produz fumaça, estabelece um risco também. O plástico ainda é um vilão. Nós precisamos ter uma reflexão melhor sobre o uso do plástico. Eu desafio a qualquer brasileiro que esteja numa estrada, aquela estrada limpa, andando, pare seu carro. Quando você parar o carro, você vai ficar diante, na periferia daquela estrada, de uma série de produtos que não estão bem acondicionados. É garrafa plástico, é tampa de garrafa, é canudo. Para que canudo? Nós não deveríamos estar usando canudo de plástico nunca. Nós temos a opção de um canudo de papelão que pode ser bem adequado. E então a gente usa alguns produtos que não são bons. Eu teria que incluir aí também alguns agrotóxicos,
Nós conhecemos agrotóxicos que causam leucemias em crianças. Então, esses produtos do meio ambiente impactam numa prevenção primária, né? É preciso educar, é preciso manter uma vigilância sobre o uso desses produtos. Não vejo necessariamente a necessidade de abolir o plástico. O plástico ele é útil à nossa vida, mas nós podemos usá-lo de modo adequado, né? De modo racional, evitando uma exposição desnecessária. Conduzir ele bem também. Se você joga um plástico na rua, um animal come esse plástico e depois você come esse animal. Então, nós não sabemos até que ponto isso está impactando na nossa saúde e adoecimento, não sabemos. Mas, por outro lado, as medidas de controle, o aumento de uma medicina mais individualizada, né? Você dá àquela mulher entender o tipo de tumor que ela tem por uma série de exames que são possíveis hoje e identificar o tipo de câncer e tratar usando exatamente as drogas que vão impactar naquele caso. Então, isso é real no nosso tempo. Então, nós temos que apresentar isso e sentir exatamente que esse caminho permitiu um maior número de curas. Temos muito mais gente curada hoje do que no passado. E aí, mas sempre começa essa detecção, como o senhor até citou, né, em Outubro Rosa, o número de mamografias que aumenta, começa com a mamografia, esse é o principal exame de detecção. Todos os mastologistas brasileiros, todas as pessoas que têm o engajamento na causa do câncer de mama, sabem que a mamografia é essencial para um bom diagnóstico. Mas é preciso entender uma diferença entre o rastreamento e aquele exame que a mulher faz todo ano, que ela vai por si só procurar um médico. No rastreamento propriamente dito, há uma necessidade de um cadastro. Então, essa mulher é submetida àquele exame anualmente e ali vai se acompanhando a evolução da sua estrutura mamária para ver se há um risco maior e assim detectar um tumor no começo. Como uma mulher que se submete a um controle anual, que já é um bem seguro, ela vai ser submetida à avaliação do seu profissional, que vai julgar se essa é uma mama de mais risco, baseado na qualidade da mama, baseado na história familiar, em algumas histórias de câncer na própria família. Então, vai juntando esses fatores para classificar essa mulher de maior risco ou não. Então, essa é a otimização do que a gente pode aplicar hoje. A mamografia, existe a lei que necessariamente exige que os gestores tenham uma cobertura mamográfica de 60% nas mulheres acima de 50 anos. Essa lei nem sempre é cumprida, mas nós melhoramos na cobertura nos últimos anos. A gente vê claramente que a cobertura mamográfica no país melhorou. Mas aí está um outro problema. Muitos estados ou muitos municípios começaram a jogar as mulheres em caminhões de mamografia que fazem o exame, muitas vezes não entregam o exame para a paciente, dão apenas o laudo, e às vezes entregam o laudo, o exame, e ela fica com aquele exame sem saber o que fazer. Não há também uma vigilância de qualidade no exame. Isso também nos preocupa, porque você tem a sensação de que a cobertura mamográfica está adequada, mas o resultado final não está correspondendo. Então, cada situação a gente tem que analisar cada caso. O ideal era realmente fazer um exame de boa qualidade e permitir avançar no segmento de controle com essas pacientes. E como seria então esse segmento, assim, depois da mamografia, né, assim, e numa circunstância ideal, depois vem o quê? De fato, o ideal não é começar por uma mamografia. Você tem mulheres que têm uma baixa possibilidade de ter um câncer de mama e elas podem também ser não necessariamente submetidas à mamografia todos os anos. Podem ser dispensadas dessa... Quem fará isso? O especialista, um mastologista. Ele reconhece na mama o nível de risco que aquela mama tem, ele pode definir esse segmento individualmente. Isso mesmo dentro daquela faixa etária ali em que é recomendável fazer regularmente. Veja que as sociedades médicas que a FEMAMA tem comemorado esse ano, o governo se tornou sensível quando ele baixa para 40 anos o período da mulher fazer mamografia. Quando não havia isso, nós estávamos excluindo 25% dos casos de câncer de mama, porque as mulheres elas entendem, não estou na idade, eu só vou fazer com 50, e ali a gente perdeu com certeza algum diagnóstico precoce. E nós avançamos nos últimos meses com a
possibilidade de fazer a partir dos 40 anos. Então, essa talvez uma faixa de segurança a partir dos 40 anos, fazer exatamente esse diagnóstico utilizando os recursos de mamografia, ultrassom e o olhar do médico, né? O médico vai olhar a qualidade da pele, as drenagens linfáticas, a consistência de abaulamentos, vários sinais indiretos que são importantes para definir um controle. Então, quando você tem isso numa situação ótima, você está adequadamente envolvida na possibilidade de um diagnóstico precoce, portanto, escapar de uma doença como essa. Agora, e essas novas descobertas, novas técnicas que são faladas, né? O mapeamento genético para identificar uma chance de aparecer um câncer, né? Muito antes de aparecerem esses sintomas. O exame de genética ele era muito bem focado naquelas mulheres que tinham risco familiar. Então, era um exame caro, estava restrito a um grupo muito pequeno. A grande cirurgia da Angelina Jolie impactou, hoje a gente chama até cirurgia da Angelina Jolie, tal qual a mídia abordou essa situação. Então, essas mulheres, elas se beneficiam realmente quando elas têm um exame de genética positivo, que é preciso entender que o gene é um gene supressor. Quando no início eu lhe falo, o câncer ele é inerente a nós e nós conseguimos matar se ele por acaso aparecer, o que de fato acontece é que a gente herda do pai ou da mãe a incapacidade de matar esse câncer quando ele aparece. E daí o exame de genética identifica que se nós temos essa incapacidade, a partir daí medidas têm que ser tomadas. Uma opção seria cirúrgica, outra opção terapêutica, existe droga que lhe expõe a uma segurança. Então, esse exame de genética é uma das bandeiras de luta atual da FEMAMA. Nós estamos já há quase 6 anos para que o exame de genética possa ser introduzido no tratamento, no diagnóstico e no prognóstico das mulheres. Ele é muito útil. O preço dele melhorou, ele é mais barato, mas o impacto dele é enorme. Esse projeto já passou na Câmara, está ainda agora já no Senado, ainda sem relatoria. Estamos atentos para que a gente possa avançar, porque um detalhe importante, a mulher brasileira que tem dinheiro ou que ela tem plano de saúde, ela consegue fazer o exame de genética hoje já muito fácil. Mas aquela que usa o sistema de SUS, o tão querido SUS, ela ainda está à margem disso, porque nós não avançamos para incluir esse exame dentro do SUS. Então, eu estou falando de 75 milhões de pessoas que estão sem condições de ter esse diagnóstico. E então, a nossa luta é que isso avance e que a gente possa convencer o governo o quão é importante que ele seja incluído no rol de exames para o combate ao câncer. Ele vai ser muito útil e eu acho que nós vamos ser felizes, com fé em Deus. E com certeza, assim, sendo incluído no SUS, como o senhor explicou, né? Vai depender do médico responsável ali, que vai avaliar todas as variáveis, se é o caso de fazer esse exame, que nem sempre né? Ele que vai fazer. Alguns estados brasileiros já avançaram. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Piauí, Goiás, para citar algum deles, eles já têm leis estaduais, mas isso tem que ser uma luta nacional. A disponibilidade desse exame vai permitir quebrar, digamos assim, uma exclusão que acontece entre as mulheres, né? O câncer de mama ele é interessante porque ele faz a gente compreender como ele é discriminatório, porque ele atinge a todos, mas nem todas as mulheres estão tendo a mesma chance de diagnóstico. E a individualização do tratamento, né? Essas novas drogas que você fala, elas vão exatamente permitir otimizar o tratamento, alcançando cura mais fácil. Nós nunca, nesse país, tivemos tantas pessoas de 90 a 100 anos de idade. É a primeira vez que a medicina está aprendendo o que é viver dos 90 aos 100. Então, nós estamos avançando no número, na expectativa de vida, e essas pessoas que chegaram ali, elas passaram por momentos que foram suficientes para transpor essas barreiras, né? Então, uma mulher que está à margem da possibilidade de fazer exames como esse, ela não vai chegar a essa idade. E então, qual é a nossa dívida?
que temos para com essas mulheres é enorme. Então, temos que garantir que esse exame esteja presente no nosso dia a dia. Agora, com relação ao câncer, assim, essas idosas, essas pessoas de mais de 90 anos, posso estar enganada, mas pelo que eu entendi, assim, o risco de câncer delas já está menor, ou não? Elas ainda estão... Vamos entender o contrário. Elas deveriam ter um risco menor de ter câncer, mas qualquer lesão na mama de uma mulher idosa, ela tem uma alta probabilidade de ser um câncer. Por outro lado, curiosamente, a gente vê que estão sendo muito mais fáceis de curar. A maioria delas respondem a tratamentos medicamentosos, então você vê claramente que a lesão aparece, com um comprimido ela vai embora, e aí você não submeteu a uma cirurgia, você não levou a amputação, você não submeteu a tratamentos tão, digamos assim, relativamente puxados, como são a quimioterapia e outros. Então tem esses segredinhos que ainda estamos aprendendo com essa idade, né? Mas que a gente nos sentimos mais seguros em tratar uma mulher mais idosa, exatamente porque ela responde melhor a esses tratamentos. E as ferramentas e medicamentos disponíveis atualmente, técnicas, elas realmente conseguem curar os casos de câncer que aparecem? Nós avançamos, isso você está me falando uma coisa que me fez lembrar a luta que a FEMAMA teve para a introdução de uma droga, trastuzumab, por exemplo, onde 25% das mulheres que tinham câncer de mama precisavam tomar esse medicamento. E eu me lembro até que eu sofri essa angústia como médico, vários outros médicos sofreram. A gente tinha aquele diagnóstico naquele caso daquela paciente e a gente sabia o que fazer, porque aquela senhora, ela precisa usar esse remédio não era incluído no rol de tratamentos. E uma vez vencemos essa barreira, ele passou a ser incluído, a gente começou a ver as mulheres curadas, principalmente aquelas que são triplo negativo, a gente começou a ver curas. Então, aquela mulher do passado, que eu tinha um certo medo como médico, até em como conduzir, né? A angústia era tanta que a gente não sabia, nem se dizia para ela que ela precisava dessa droga, ali era extremamente cara. E hoje não, a gente sabe que todas têm acesso e isso representa vitória. Então, quantas mulheres estão salvas exatamente porque essa droga foi introduzida? É claro, a cada ano novas descobertas, novas drogas, cruzamento entre drogas, permitindo que a gente avance na cura, e isso tem custos. Então, existe a Conitec, que faz um trabalho sério dentro do Ministério, a gente tem toda a consideração com ela sobre isso, e a gente percebe que é necessário o país manter essa vigilância. E ele tem feito essa vigilância para que a gente não possa, aliás, a gente só possa garantir realmente medicações que sejam eficazes para o tratamento. Doutor Luiz Ayrton, se o senhor quiser deixar um recado de despedida para quem nos assiste, a perspectiva é boa, o futuro é de esperança? Eu acho que sim. A gente tem encontrado, digamos assim, com muita alegria, mulheres que estão no poder hoje, talvez elas sintam mais essa causa de perto, parlamentares, sejam deputadas, sejam senadoras, mais sensíveis ao que nós estamos falando. E a gente acredita que por elas vai passar a possibilidade da gente avançar em todas essas últimas lutas que a FEMAMA vem instituindo no nosso país, com certeza sabendo que estamos ganhando com isso. Tem custo? Tem, mas nós podemos realmente adaptar esse custo a alguns outros valores. O SUS é o nosso maior cartão de visita. Todo brasileiro deve orgulhar de ter um SUS. E a gente sabe que precisa ter mais financiamento, precisa ter mais dinheiro, precisa, com isso, avançar literalmente e permitir que exatamente qualquer brasileira ou qualquer brasileiro que utilize do SUS possa utilizar com segurança de estar sendo bem tratado. Eu sou muito esperançoso. Eu vejo que nós estamos avançando. E aqui eu aproveito para parabenizar todas as ONGs Brasil afora que estão entendendo a nossa causa, que estão acolhendo esse trabalho para que a gente possa avançar. Eu tenho certeza que estamos no rumo certo.
Que ótimo. E qual que é o papel do Senado e do Congresso nesse momento? Eu acho que a questão que mais tem impactado é exatamente esse projeto de leis que envolve o teste genético. Se a gente conseguir ainda esse ano, a gente se sente muito satisfeito, porque assim a gente vai poder participar e vai garantir isso tudo que eu estou falando. Mas é claro, a cada ano novas ideias são colocadas na pauta, novos desafios são colocados. Estamos atentos exatamente para isso, porque como a gente faz um olhar nos 20 anos da nossa instituição, como mudou tudo, né? Há 20 anos atrás a gente tinha menos câncer, mas a gente tinha muito mais morte. E o olhar também ele tem que ser regionalizado. Existem realidades no Nordeste, realidade no Norte, realidade no Sul do Brasil, em relação ao tempo de chegar ao tratamento, né? Tempo ou a qualidade desses exames. Então, esses ajustes são sempre necessários, né? E a vigilância que fazemos também. Outros projetos, como o projeto de navegação, é um outro que é também uma cerejinha do bolo nosso. A gente acha que com a navegação, e para explicar melhor isso, é exatamente alguém que tem experiência em conduzir uma pessoa com um diagnóstico, ela vai facilitar ganhar tempo em relação ao tratamento. Porque muitas pessoas, elas têm o diagnóstico e ficam, não sei o que fazer, o que passo eu devo dar. Então, um navegador, alguém que vai remar com essa pessoa, a gente otimiza no tempo e rapidamente ela consegue usar o tempo a favor do tratamento e da cura. Então, são esses parâmetros por aí. Dr. Luiz Ayrton, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. Ok, um prazer é todo nosso. Espero que a gente tenha despertado uma consciência sobre essa problemática que é real a todos nós. Muitíssimo obrigado. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível na nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. O que nós queríamos era mostrar para o mundo que no Brasil não estava todo mundo arriado, não. Que aqui existia gente reagindo e nós resolvemos nos engajar nisso aí e fomos para um treinamento. Senadoc, neste sábado, 9 da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 8 da noite, aqui na TV Senado.
Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Calendário Eleitoral 2026. 6 de maio é o último dia para solicitar serviços como alistamento eleitoral, transferência de domicílio ou revisão de dados do título eleitoral. Os pedidos podem ser feitos nas unidades da Justiça Eleitoral ou pelo autoatendimento no site tse.jus.br, para quem já possui cadastro biométrico. Em 1824, um movimento denominado Confederação do Equador marcou profundamente a história do nosso país. Algumas províncias do então chamado Norte Brasileiro, lideradas por Pernambuco, queriam instalar no Brasil o federalismo, um sistema político inspirado no modelo adotado pelos Estados Unidos, no qual cada estado ou província tinha autonomia para escolher seus próprios governantes. E, claro, pagar menos impostos para o império. A iluminação pública do Rio de Janeiro, por exemplo, era paga por Pernambuco, enquanto a cidade de Recife vivia às escuras. A Confederação era também uma revolta contra o absolutismo de Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Constituinte e impôs uma nova Constituição bastante centralizadora. A reação do imperador ao movimento foi enérgica. Espalhou na imprensa carioca que as províncias queriam se separar do Brasil e mandou tropas para massacrar os rebeldes. No Ceará, os principais líderes foram o Padre Mororó e Tristão Gonçalves de Alencar, que acabaram mortos. Já a resistência em Pernambuco foi liderada por Frei Caneca, o grande pensador do movimento, que publicava suas ideias em defesa da democracia em seu próprio jornal, o Tifes Pernambucano. Cercado pelos soldados imperiais, fugiu para o interior do Ceará ao lado de rebeldes paraibanos, mas acabou preso e fuzilado em praça pública. 65 anos depois, a história lhe faria justiça e o Brasil adotaria o sistema defendido pelo Frei, a República. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha.
como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Há um ano atrás foi instaurado um inquérito policial e um IPM para apurar a causa da morte do seu marido. Em que situação estão esses processos? Olha, esse processo está encaminhado pela Justiça Militar, mas a gente está percebendo que não está muito bem encaminhado. Os operários, eu como esposa e meus filhos e toda a família está assim, ansioso para que isso tenha uma justiça, apesar que ele não possa voltar mais, porque depois que eles assassinaram meu marido, a situação mudou muito, tá? Até agora, o que aconteceu em termos legais? Olha, foi ouvido os PMs e os assassinos, né, o assassino, e foi ouvido também os trabalhadores, os operários que estavam nesse dia. Mas conclusão não se chegou nenhuma? Ainda não tive nenhuma conclusão, mas a gente espera que tenha justiça e esse assassino tem que ter uma punição. TV Senado é, digamos, uma ponte, é um grande canal entre todo o nosso trabalho, tudo que realizamos aqui dentro dessa casa, todos os debates, todas as audiências. Ela mostra um pouco desse mundo que é vivo, que está o tempo todo mudando, é muito ativo, é dinâmico. E se não fosse a presença da TV Senado aqui dentro para mostrar esse dia a dia nosso, entre comissões, entre audiências públicas e as sessões do plenário, certamente nesse ambiente aqui fechado, a gente estaria muito desconectado com o Brasil de fato, com o Brasil real. Então, parabenizar a TV Senado, agradecer pela parceria, porque vocês, né, é que fazem valer o nosso mandato em termos assim de mostrar para cada cidadã e cidadão o quanto que isso aqui é dinâmico e os debates são às vezes muito acalorados, mas acima de tudo, sempre querendo, né, acertar, sempre querendo trazer a transparência devida e, acima de tudo, fazer o nosso papel ao qual toda a população deu para cada um dos mandatários que estão aqui dentro dessa casa. O que nós queríamos era mostrar para o mundo que no Brasil não estava todo mundo arriado, não. Que aqui existia gente reagindo e nós resolvemos nos engajar nisso aí e fomos para um treinamento. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O fim da jornada 6x1 voltou ao centro dos debates aqui no Congresso Nacional. Além das PECs em tramitação na Câmara e no Senado, o governo enviou também um projeto de lei e espera aprovar essa proposta até o fim deste ano. Aqui conosco no estúdio está o senador Rogério Carvalho, que é o relator de uma dessas PECs, de autoria do senador Paulo Paim, e que está em tramitação aqui no Senado. Senador, obrigada pela sua presença. Senador, na Câmara já houve um avanço, né? O presidente da Câmara já colocou lá, já foi aprovada a admissibilidade das PECs, o governo enviou a proposta, está lá na Câmara também. Queria saber na sua avaliação, qual dessas propostas tem um apoio político maior e que deve reunir e que deve conseguir avançar? Olha, são duas PECs. Tem uma PEC aqui no Senado que eu fui relator e que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Já poderia ter ido para o plenário do Senado. Tem uma outra que está na Câmara, que foi aprovado a admissibilidade e que agora vai para o plenário da Câmara. As duas
tem o tempo de vir para cá e voltar para lá. E todas elas precisam de 2/3 da votação de todos os parlamentares. Isso pode gerar uma dificuldade, por exemplo, não ser aprovado com o texto que vem da Câmara, porque eles estão querendo obstruir e colocando que o setor empresarial deve ser compensado. Não é uma questão de ser compensado. O trabalhador é que está ganhando pouco e que precisa de mais tempo para se cuidar e cuidar de si e cuidar do seu futuro, porque nos tempos atuais as pessoas não vão exercer uma única profissão ao longo da existência e as profissões elas estão entrando em extinção muito rapidamente. Então, é até uma forma da gente ajudar ao setor empresarial na requalificação dessa força de trabalho que vai migrar de uma profissão para outra em função da incorporação de novas tecnologias, inteligência artificial no processo produtivo como um todo. Portanto, eu acredito que isso vai obstruir e vai dificultar a aprovação lá na Câmara e quando chegar aqui a gente pode derrubar e voltar para lá, ter que voltar para lá e ela vai ficar parada no meio. Nenhuma nem outra vai conseguir os votos e a aprovação. Então, o que é que nós vamos apostar? Nós vamos apostar no projeto de lei em regime de urgência, porque esse requer somente metade mais um dos membros da Casa. Na verdade, é uma votação, é um projeto de lei, eu acho que é de lei ordinária, não é lei complementar, e, portanto, maioria simples dos membros presentes na votação que já tem a quórum. Então, e tem 45 dias de tramitação na Câmara, 45 dias de tramitação aqui no Senado. O que for aprovado na Câmara, se for modificado aqui no Senado, volta para a Câmara. Se não, já é aprovado aqui. Se aqui a gente fizer só ajuste redacional, já vai direto para a sanção e a gente consegue dar aos brasileiros e às brasileiras, principalmente as mulheres trabalhadoras, esta conquista de redução da jornada de trabalho. Acredito que vai ficar em 40 horas, com 2 dias de folga. Aí as pessoas questionam, não vai trabalhar mais sábado, domingo. Não, não é isso. A empresa se organiza para liberar 2 dias dos seus trabalhadores e monta uma escala que libere todos os seus trabalhadores pelo menos 2 vezes por semana. Isso vai gerar mais emprego e, de alguma forma, mais recursos circulando na economia, porque mais pessoas terão recursos para consumir e gerar novas demandas e mais emprego. É um ciclo virtuoso. É errado dizer hoje em dia que redução de jornada de trabalho é redução também de produtividade? Isso é um mito que está sendo derrubado? Poderia ser derrubado? Produtividade não tem a ver com jornada de trabalho. Quando se fala em aumento de produtividade, se fala em incorporação de tecnologias, de automação do processo produtivo, e tudo isso reduz a demanda por força de trabalho. Então, reduzir a jornada de trabalho é uma necessidade inicial para a gente, olhando para o futuro, ter solução para todos os brasileiros e brasileiras e para toda a humanidade. Nós precisamos, na sequência do próximo governo, começar a plantar sementes de como vai se dar o financiamento da renda básica do povo brasileiro. A gente tem uma semente, que é o Bolsa Família, e os vários programas sociais, mas no futuro isso precisa virar uma política de garantia das condições básicas de sobrevivência dos cidadãos e das cidadãs brasileiras. Sabe por quê? Porque no futuro a gente pode ter muito menos trabalho e muito menos gente ocupada com o trabalho, e sim com outras formas de trabalho, como, por exemplo, recuperação ambiental, como, por exemplo, cuidados com idosos. Novas áreas vão ter que ser incorporadas para essas pessoas se ocuparem e conseguirem tocar as suas vidas. E hoje a gente precisa estar mais preocupado com essas mudanças do que com essa mesquinhez de 4 horas semanais a menos. Ou seja, brigar contra a redução de 4 horas de trabalho semanais, que significa, para quem deixa de dar essas 4 horas, um dia de folga a mais. Porque imagina, tem que sair de casa
para para ir trabalhar, dá 4 horas e gasta 3 e 3. 3 para ir, 3 para voltar. Ou seja, perdeu o dia para ir trabalhar 4 horas. Ou seja, no final das contas, mais de 35 milhões de brasileiros têm um único dia de folga, porque o outro ele perde no deslocamento, dando 4 horas de trabalho. Senador, apesar do setor empresarial ser o que se coloca mais contra essa proposta, né, comércio, serviços, há várias empresas que já adotaram, antes mesmo da lei chegar, a escala de 5x2. O que esse cenário revela para o senhor? Revela que esses empresários têm uma visão mais moderna e mais clara do tempo que a gente vive e do tempo que nós vamos viver. Eles conseguem entender que pessoas exaustas, pessoas com burnout, né, não conseguem produzir. E tem mais. Hoje as pessoas trabalham o tempo todo. Você sai daqui e leva o celular, que é o escritório, que é o seu trabalho para casa. Eu saio daqui e fico até 10 horas da noite respondendo mensagem. As pessoas saem do trabalho e levam o escritório consigo. Há 30 anos atrás, as pessoas saíam do trabalho, chegavam em casa, eles não traziam o trabalho para casa, deixavam o trabalho no trabalho e tinha uma jornada. Era maior a jornada, sim, mas ninguém levava trabalho para casa, quando estava em casa, estava em casa. Então o mundo mudou tanto e vai mudar tanto mais ainda que a gente precisa se modernizar. E não é com mesquinhez que a gente olha para o futuro. E tem uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém está preocupado com o trabalhador, nem com as condições do trabalhador. Ninguém coloca na conta que a gente ama, que a gente tem filho, que a gente tem mãe, tem pai, que a gente precisa de um tempo para se cuidar da saúde, cuidar dos nossos filhos, cuidar da vida além do trabalho. Isso não tem importância? Ou só tem importância o ganho de um empresário ou de um setor empresarial? É muita mesquinhez. Não vai quebrar ninguém, muito pelo contrário. O negócio das pessoas que têm grandes empresas vai aumentar, porque vai aumentar a demanda. Quando aumenta a demanda, aumenta e cresce a empresa. Não precisa dessa mesquinhez e dessa perversidade contra os trabalhadores e as trabalhadoras mais pobres do Brasil. Senador, o governo tem urgência com essa pauta. É um ano eleitoral. Isso favorece porque é um apelo, de certa forma, um apelo popular ou dificulta exatamente pela dificuldade de quórum, né, de votação? Olha, se for projeto de lei, o quórum vai ter. Para votar contra ou a favor. Mas o quórum vai ter. Quem não vier votar, vai passar o recibo de que é contra a redução da jornada de trabalho e vai ter que se ver com 120 milhões de brasileiros e brasileiras que não serão beneficiados. Eu diria que essa é a medida mais importante para os trabalhadores brasileiros depois da Constituição de 88 e da introdução do 13º salário e da fixação de uma jornada de trabalho com a CLT na década de 40. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. Eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro
em realidade virtual. Então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Calendário Eleitoral 2026. 6 de maio é o último dia para solicitar serviços como alistamento eleitoral, transferência de domicílio ou revisão de dados do título eleitoral. Os pedidos podem ser feitos nas unidades da Justiça Eleitoral ou pelo autoatendimento no site tse.jus.br, para quem já possui cadastro biométrico. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Há um ano atrás foi instaurado um inquérito policial e um IPM para apurar a causa da morte do seu marido. Em que situação estão esses processos?
Olha, esse processo está encaminhado pela Justiça Militar, mas a gente está percebendo que não está muito bem encaminhado. Os operários, eu como esposa e meus filhos e toda a família está assim, ansioso para que isso tenha uma justiça, apesar que ele não possa voltar mais, porque depois que eles assassinaram meu marido, a situação mudou muito, sabe? Até agora, o que aconteceu em termos legais? Olha, foi ouvido os PMs e os assassinos, né, o assassino, e foi ouvido também os trabalhadores, os operários que estavam nesse dia. Mas conclusão não se chegou nenhuma? Ainda não tive nenhuma conclusão, mas a gente espera que tenha justiça. Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Senado. Agora são 10 horas e 23 minutos e nós passamos a transmitir agora a Comissão de Ciência e Tecnologia, que vai debater, entre outros assuntos, crimes violentos nas escolas. Acompanhe. Serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presidência comunica o arquivamento dos comunicados de alteração de controle societário número 8188 de 2025 e 01 a 03 de 2026 das empresas jornalísticas de radiodifusão sonora de sons e imagens, lidos na 7ª reunião da comissão, realizada no último dia 15 de abril, sem que tenha havido manifestação de senador membro da CCT para análise das matérias por este colegiado, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa número 12 de 2019. Informo que a presente reunião se destina à apreciação de matérias. Os itens 1 a 4 terminativos serão votados nominalmente em bloco com a abertura do painel eletrônico. E os itens 5 a 33 serão votados pelo processo simbólico. A pedido do senador Dr. Irã, vamos fazer uma inversão de pauta, começando pelo item 9, que é o PL 805 de 2024, que altera a lei número 8078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, para coibir a chamada obsolescência programada e regular o direito ao reparo. A autoria do senador Ciro Nogueira, o relator é o senador Dr. Irã. O relatório é pela aprovação do projeto com 4 emendas que apresenta. Observações. A matéria será encaminhada à apreciação terminativa da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Dr. Irã para a leitura do seu relatório. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, minha querida senadora Damares, que hoje instala a subcomissão Yanomami, a senhora tem uma responsabilidade do tamanho daquela nação indígena, né, que tem 9.600.000 hectares, que nós conhecemos muito bem, eu e o general Girão, nosso presidente, senador, Mourão, desculpa, e eu espero que nós possamos lá colaborar com a sua subcomissão, porque nós precisamos mostrar ao Brasil a realidade do que é aquela reserva, suas riquezas, sua biodiversidade, o compromisso que nós temos que construir um modelo mais adequado de atenção, que é extremamente caro e ineficiente. Ali é uma fábrica, uma fábrica de desperdício. Então eu espero que a senhora, eu tenho certeza que a senhora fará um excelente trabalho conhecendo a sua competência. Que Deus lhe abençoe. E, meu querido senador Mourão, muito obrigado pela deferência. Eu pedi essa inversão de pauta porque eu teria que estar às 10 horas no Conselho Federal de Medicina, porque eu tenho que fazer uma fala lá sobre segurança no trânsito. Vou direto à análise. Conforme os incisos 1º e 8º do artigo 104C do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa comissão, CCT, opinar sobre matérias que versem sobre desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, e sua regulamentação e controle, bem como sobre questões éticas referentes à pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, inovação tecnológica e informática. Consequentemente, a apreciação dessa proposição atende às competências regimentais da CCT.
A obsolescência programada é uma prática mercadológica que consiste em reduzir a vida útil de produtos de maneira premeditada. Como os consumidores são compelidos a substituir seus produtos, seja em razão do funcionamento inadequado ou por aparentarem estar, entre aspas, desatualizados, garante-se uma demanda contínua pelos bens e serviços comercializados nos mercados. Essa estratégia mostra-se presente porque, em uma sociedade em que a inovação tecnológica ocorre em velocidade cada vez maior, o potencial mercado consumidor de um produto é, em primeiro momento, elemento essencial na avaliação de sua viabilidade de comercialização. Assim, a obsolescência programada garante que o ciclo de consumo seja mantido. Entretanto, é preciso destacar que a obsolescência programada, por estimular fortemente o consumo, tem como consequências preocupantes no aumento de resíduos e no desenfreado uso de matérias-primas finitas. Produtos que, em um outro cenário, poderiam ser reparados ou utilizados por um período maior, são rapidamente substituídos e, com frequência, sem que haja o descarte adequado. É preciso destacar ainda que a obrigatoriedade de substituição do produto imposta pela obsolescência programada coloca o consumidor em uma posição desfavorável, principalmente quando aliada à excessiva dificuldade de conseguir reparar o produto. Os consumidores, por não terem alternativa, acabam por despender recursos na substituição do bem, perpetuando esse círculo vicioso. Nesse sentido, a vedação à obsolescência programada e a garantia do direito de reparo aos consumidores são iniciativas desejáveis para a promoção de um desenvolvimento econômico sustentável. Além disso, mostram-se consoantes os princípios constitucionais da atividade econômica, notadamente a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente, inscritos no artigo 170 da nossa Constituição Federal. Aproveitamos, de todo modo, o ensejo da matéria para empreender novos correlatos, aprimoramentos na legislação consumerista, o que fazemos por meio da apresentação de emendas. A razão de que, nos últimos anos, alguns fabricantes de aparelhos eletrônicos, especialmente os telefones celulares e tablets, desenvolveram estratégias que buscam dificultar o reparo de aparelhos com a utilização de peças não originais, ainda que compatíveis. Quando reparados com peças do chamado mercado secundário, os aparelhos têm seu desempenho e operação limitados, mediante envio sistemático de alerta de erro e redução de funcionalidades como o reconhecimento facial e a sensibilidade do toque. Trata-se na prática denominada de parts pairing, ou pareamento de partes, política industrial que restringe de modo irrazoável a liberdade do consumidor, na medida em que se mantém vinculado ao acervo de peças aos serviços oferecidos pelo fabricante. Realmente, o objetivo de restringir o reparo apenas à rede de oficinas autorizadas ou credenciadas dos dispositivos não retornam ao pleno funcionamento com o serviço que é executado por terceiros, mesmo com a utilização de peças originais, o que indica que as oficinas credenciadas recebem dos fabricantes informações privilegiadas acerca de como realizar a substituição de componentes. Essas práticas amplamente combatidas no âmbito da União Europeia revelam-se economicamente danosas, sobretudo quando consideramos a renda média per capita do brasileiro e o respectivo custo dos aparelhos eletrônicos em território nacional. Com efeito, esses dispositivos, proporcionalmente mais caros para nós do que para os europeus ou norte-americanos, são utilizados de formas sucessivas e por tempo bastante superior, sendo muitas vezes revendidos a um segundo, terceiro ou mais adquirentes. Além disso, é preciso recordar que a maioria das cidades
que a maioria das cidades do país não possui rede autorizada para o conserto de aparelhos dos principais marcas presentes no mercado. Ao mesmo tempo em que o consumidor de menor poder aquisitivo não possui meios para se deslocar em busca de reparo em uma oficina credenciada ou autorizada. Finalmente, devemos ter em conta que os aparelhos que não podem ser reparados de modo eficaz por terceiros ou mediante utilização de peças no mercado secundário, tendo em vista as mencionadas dificuldades impostas pelos fabricantes, acabam se transformando em lixo eletrônico, em inegável prejuízo ao meio ambiente, porquanto, apesar da legislação vigente, a logística reversa ainda de baixa implementação entre nós. Voto. Em razão do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 805/2024, com as emendas. Lido o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Lido o relatório para o senador Dr. Irã. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria será encaminhada à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor em decisão terminativa. Obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Esse projeto é um projeto muito importante, presidente, para que nós possamos fazer com que o consumidor brasileiro ele tenha acesso a peças de reposição que às vezes não são peças em revendas autorizadas, mas que às vezes as pessoas não conseguem ter acesso a essas revendas ou então não têm condição financeira para repor as peças originais, o que não pode punir aqueles eventuais consumidores que eventualmente não têm esses recursos de ir ao mercado paralelo para conseguir uma peça similar para fazer com que esse produto funcione e dar o direito a ele que depois, quando ele tenha recurso para comprar uma peça original, ele vá ao representante autorizado e faz a referida troca. E tem muitas questões aqui, querido senador Ami. Eu tenho esse telefone aqui, que é um telefone mais antigo. Só o fato de ter mudado essa conexãozinha para carregar, às vezes o consumidor ele é estimulado de maneira mercadológica a comprar um aparelho mais moderno, mas que faz basicamente a mesma coisa apenas porque essa conexãozinha mudou. Então, eu acho que é algo que esse projeto é um projeto que vai ajudar o consumidor brasileiro a ter acesso à tecnologia, mas com mais racionalidade, dando sustentabilidade, principalmente na questão do descarte desses aparelhos eletrônicos no país. Muito obrigado, senador, meu querido presidente, pela deferência de ter invertido a nossa pauta e agradeço a todos os senadores e senadoras que apoiaram o projeto. Cumprimento o senador Dr. Irã pelo relatório, assim como o autor, senador Signo Nogueira. É muito clara a importância desse projeto para o acesso dos consumidores brasileiros dos produtos que eles possuem e que possam fazer a manutenção dos mesmos. Prosseguindo a nossa inversão de pauta, anuncio o item 11 da pauta, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação de Radiodifusão Comunitária da cidade de Mariana para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Mariana, estado de Minas Gerais. A autoria é a Câmara dos Deputados. A relatora é a nossa querida senadora Damares Alves. O relatório é pela apresentação do requerimento de informações dirigido ao ministro do Estado das Comunicações. A observação: a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura do seu relatório. Presidente, eu vou direto ao mérito. A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destina a aprovar o ato do Poder Executivo sobre exame. Atende aos requisitos constitucionais, formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade.
Na análise da documentação que acompanha a matéria, não foi possível localizar informação que confirme a regularidade da entidade quanto ao disposto no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 11 da Lei 9612 de 98. O primeiro exige que os dirigentes da outorgada residam na localidade a ser atendida, enquanto o segundo veda que as prestadoras do serviço de radiodifusão comunitária mantenham vínculos de subordinação de natureza política partidária, familiar, religiosa, comercial ou financeira, em relação a outras entidades. Dessa forma, com o objetivo de dotar essa comissão de todos os elementos necessários à deliberação da matéria, propomos a apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministério das Comunicações para o devido esclarecimento das questões. O voto, presidente, nos termos do artigo 133, inciso 1, a linha B, do Regimento Interno do Senado, o voto é pela apresentação do seguinte requerimento de informação ao ministro das Comunicações, conforme requerimento publicado. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica. Em votação, senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item 12 da pauta, PDL 521 de 2021, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Civil Filantrópica Asilo Vila do Sol para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. Autoria da Câmara dos Deputados. A relatora é a senadora Damares Alves. O relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao ministro de Estado das Comunicações. Observação: a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Conceda a palavra à senadora Damares para a leitura do seu relatório. Presidente, eu vou direto ao mérito, dizendo que na análise da documentação que acompanha a matéria, não foi possível localizar o seguinte documento que costuma instruir os pedidos de renovação de outorga da radiodifusão: o Estatuto Social atualizado e a data da eleição da diretoria, comprovante de nacionalidade e maioridade dos dirigentes, relatório do Conselho Comunitário e declaração assinada pelo representante legal da interessada, atestando que a emissora se encontra com suas instalações e equipamentos em conformidade com a última autorização. Desta forma, com o objetivo de dotar essa comissão de todos os elementos necessários à deliberação da proposição, propomos a apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministério das Comunicações para a devida complementação da instrução da matéria. O voto, diante do exposto, nos termos do artigo 133, inciso 5, a linha B do Regimento Interno, o voto é pela apresentação de requerimento de informações ao Ministro de Estado, conforme requerimento devidamente publicado. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Votação será simbólica. Em votação, senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item 10 da pauta, PL 3543 de 2025, não terminativo, altera as leis número 8069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 10741 de 1º de outubro de 2013, Estatuto da Pessoa Idosa, 13.146 de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e 13.812 de 16 de março de 2019, para estabelecer a obrigatoriedade de alerta imediato em caso de desaparecimento de criança, de adolescente, de pessoa idosa e de pessoa com deficiência, denominado Alerta PRI. A autoria é da Câmara dos Deputados. O relator é o senador Isalci Lucas, a relatora ad hoc é a senadora Damares Alves, o relatório é pela aprovação do projeto. Observação: a matéria será encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Presidente, eu vou direto à análise, mas antes quero registrar, eita Deus maravilhoso, ó a matéria que caiu na minha mão.
Obrigada, Isalci, por não ter vindo hoje, porque olha a matéria. O mérito da proposição está em transformar em lei aquilo que hoje depende de convênios de cooperação técnicas voluntária. O Amber Alerta, o Alerta Amber, implantado no Brasil em agosto de 2023, por meio de acordo de cooperação técnica entre o MJ e a empresa Meta. É uma iniciativa relevante, bem-vinda, que já contribuiu para a localização de crianças e adolescentes em diferentes estados do país. Contudo, o alcance do sistema é insuficiente, restrito a uma única plataforma, não abrange quem não utiliza redes sociais, não alcança idosos nem pessoas com deficiência e não impõe às operadoras de telefonia qualquer dever de agir. Mais do que isso, trata-se de um acordo que pode ser revisto a qualquer momento pelo Poder Executivo, sem qualquer obrigação legal que vincule os demais agentes do setor. O PL 3543 de 25, do querido deputado delegado Francisquini, muda essa lógica ao estabelecer a obrigatoriedade do alerta nas operadoras de telefonia e ao abrir o caminho para convênios mandatários com provedores de ampliações de internet, conferindo ao sistema a estabilidade e a abrangência que hoje lhe falta. Outro acerto do projeto é a ampliação do universo de beneficiários para além das crianças e adolescentes por meio da inclusão de pessoas idosas e pessoas com deficiência, grupo igualmente marcado por particular vulnerabilidade nos casos de desaparecimento. Dessa forma, a proposição harmoniza o ordenamento jurídico e corrige uma inconsistência que era injustificável. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispunha de um alerta emergencial, ainda que precário. O Estatuto da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, a isonomia do tratamento protetivo, passa a refletir agora com clareza normativo o mandamento constitucional de proteção integral a esses segmentos. O nome, Alerta PRI, olha que lindo, presidente, não é apenas uma denominação, mas uma homenagem a Priscila Belfort, desaparecida desde 2004, cuja história mobilizou famílias, ativistas e autoridades por mais de 2 décadas e inspirou o sistema hormônico criado no estado do Rio de Janeiro em 22. A trajetória do caso ilustra a urgência da matéria, o sofrimento de famílias que buscam respostas ao Estado não pode depender de acordos voluntários ou de terceirização, da boa vontade de plataformas digitais ou da iniciativa isolada de governos estaduais. Cabe à lei federal estabelecer o dever e é isso que esse projeto faz. O voto, em razão do exposto, e aqui mandando um abraço para a mãe da Priscila, que me ajudou tanto no Ministério com essa matéria de busca de pessoas desaparecidas. Em razão do exposto, votamos pela aprovação do projeto 3543 de 2025. Lido o relatório, vamos colocar em discussão a matéria importante. Eu, como bom idoso, estarei votando em causa própria, obviamente. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão, a votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria será encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Anuncio o item 11... Qual é o próximo? Agora 18. 11 é o melhor número, mas não precisa repetir. Não, é que o negócio hoje aqui está salteado. 18, senador, deixa eu auxiliar o senhor aqui. Anuncio o item número 18 da pauta, que é o PDL 458 de 2023, terminativo, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Amigos de Santiago do Norte para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Paranatinga, estado de Mato Grosso. Autoria, Câmara de Deputados, o relator, senador Isalci Lucas, a relatora DOC é a senadora Damares Alves. O relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao ministro de Estado das Comunicações. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação dessa comissão. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura do seu relatório. Presidente, vou direto à análise. O exame da documentação que acompanha o PDL 458 de 2023 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas em lei.
Mas cabe assinalar que a Advocacia Geral da União, por meio do parecer 01109 de 2018, recomendou a realização de pesquisa atualizada no sistema da Agência Nacional de Telecomunicações, acerca da inexistência de registro de fiscalização por operação clandestina, em que conste razão social, nome e fantasia, endereço, coordenadas geográficas, nome, CPF, RG dos dirigentes ou CNPJ da entidade. Considerando que na documentação que instrui a matéria não há indicação de que a mencionada pesquisa tenha sido realizada, propomos o encaminhamento de requerimento de informação com o objetivo de sanear os autos e dotar essa comissão de elementos necessários à deliberação do ato de outorga em exame. O voto, nos termos do artigo 133, inciso 5, a linha B do regimento interno, o voto é pela apresentação do seguinte requerimento de informações ao ministro de Estado das Comunicações. Requerimento devidamente publicado, e eu peço apoio aos pares para o voto. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Pois não, senador Amin? Quero me solidarizar com a senadora Damares e dizer que ela está sendo explorada. Né? E se ela precisar de um advogado trabalhista para impugnar essa exploração feita pelo seu colega de bancada do Distrito Federal, nosso amigo Exalci, eu estarei à sua disposição. OAB 1909, Santa Catarina. Sem custos. Sempre lembrando que 1909 não é o ano de nascimento do senador Amin. Nem de batismo. Mas o número parece de turma do nosso presidente Naamã. Não, peraí. Sim, devolve-se com a mesma moeda. Sim, tá certo. Se eu bem entendi, o requerimento é para uma cautela cautelosa. Ou seja, é para verificar se existe um serviço homônimo, quer dizer que A CGU identificou que essa pesquisa não foi feita para constatar... Tá certo. Quer dizer, há um indício concreto. Parecido da CGU, tá? Tá perfeito. Nesse caso, eu acho que é cabível, porque se há um indício que pode estar havendo, digamos, uma atuação clandestina, de mesmo autor ou de outro autor, tem que ser investigado, concordo. Era só para sanar essa dúvida. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item 19 da pauta, que é o PDL 473 de 2024, terminativo. Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Som da Terra Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Poxoréu, estado de Mato Grosso. Autoria, Câmara dos Deputados, relator o senador Exalci Lucas, relatora DOC, a senadora Damares Alves. O relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao ministro de Estado das Comunicações. Observações. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Com a palavra, a senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Também vou análise informando que no exame da documentação que acompanha a matéria, não foi possível localizar as seguintes declarações exigidas em lei. E preste bem atenção quantos documentos estão faltando. Declaração firmada pelo representante legal da entidade de que a pessoa jurídica possui os recursos financeiros para executar o serviço de radiodifusão por novo período. Declaração firmada pelo representante legal da entidade de que nenhum dos sócios ou dirigentes participa de quadro societário ou diretivo de outras pessoas jurídicas executantes do mesmo serviço. Declaração firmada pelo presidente legal da entidade de que nenhum dos dirigentes está em exercício de mandato
eletivo, declaração firmada pelo representante legal da entidade de que a pessoa jurídica não está impedida de transacionar com a administração pública, declaração firmada pelo representante legal da entidade de que a pessoa jurídica atende o disposto do artigo 7º, declaração firmada pelo representante legal da entidade de que a pessoa jurídica não executa serviço de radiodifusão sem outorga, declaração firmada pelo representante da entidade de que nenhum dos sócios dirigentes da pessoa foi condenado em decisão transitada em julgado. Pela falta de todos esses documentos, presidente, o voto é nos termos do artigo 133, inciso 6, a linha B do regimento interno, o voto é pela apresentação do requerimento de informações ao ministro das Comunicações, conforme requerimento publicado. Lido o relatório, coloca em discussão a matéria. Pois não, senador Amin. Mas passou na Câmara dos Deputados. Passou. É da Câmara, né? Ou seja, passou da Câmara. Passou, nesse caso, parodiando a fábula, não é o rei, é o processo que está nu. Mais ou menos por aí. Segundo informes, não há uma filtragem eficiente e eficaz nos nossos vizinhos. Eu queria, inclusive, aproveitar esse ensejo, presidente. O nosso projeto 6106, que atualiza essa legislação que é de 1968. Só queria dizer, naquela época era proibido, pelo texto que está em vigor ainda, é proibida a formação de cadeia. É o tempo da Rádio AM, pô. Olha, presta atenção, hoje é tudo em cadeia. Não com esse nome, mas formam-se e deixam de existir várias redes por dia. Isso faz parte do momento tecnológico que nós estamos vivendo. Aprovamos o projeto, já foi aprovado na comissão competente da Câmara e está na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou tentando um contato, porque nós estamos aprovando os que estão bem instruídos, eles atuam em rede. É impossível hoje uma emissora de rádio operar isolada do contexto. Boa parte delas tem, inclusive, programação local, o que já é uma coisa boa, e fazem parte de uma associação, seja rede, seja uma associação de outro gênero, por uma questão de economia, de escala, respeitadas as peculiaridades locais. Então, eu queria manifestar a minha solidariedade ao relatório, tanto ao senador Isalci quanto à senadora Damares, e dizer que nós vamos ter que tomar uma providência de atualização da tramitação desses processos que são repetitivos, mas que envolvem a nossa responsabilidade. Então, voto a favor da diligência, vamos chamar assim. É uma diligência que está sendo feita. Nesse caso, uma diligência quase que integral. Muito bem observado, senador Amin, legislação de 68, né? Com o tempo da Rádio AM ainda, né? Então, hoje até a radiodifusora de Bagé transmite em rede. Presidente, se o senhor me permite, no tempo do Cristal. No tempo do Cristal, exatamente. Lembra? Que no Rio Grande do Sul, o Cristal da Rádio Gaúcha, não foi? Gaúcha e a Guaíba, as duas grandes rádios. A Guaíba e da rádio, integrando a cadeia da legalidade, e os cristais foram levados para o Palácio Piratini. Exatamente. Não é assim? Exatamente. E ali funcionou a cadeia lá, uma legítima cadeia pela liberdade. Pela liberdade, exatamente. Cadeia pela legalidade, no caso, liderada pelo meu saudoso amigo Leonel de Moura Brizola. Esse aí. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item 20 da pauta, PDL 499 de 2024, terminativo,
aprova o ato que renova a permissão outorgada à LAP e Companhia Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Água Boa, estado de Mato Grosso. Autoria da Câmara dos Deputados, o relator é o senador Exalci Lucas, a relatora ad hoc é a senadora Damares Alves. O relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao ministro do Estado das Comunicações. Observações. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação nesta comissão. Concedo a palavra à senadora Damares para a leitura do seu relatório. Presidente, houve uma análise informando que a matéria atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa. Quanto à técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com a Lei Complementar 95 de 98. No entanto, a análise da documentação que instrui a matéria revela que Edgar Iap, sócio com 49.400 cotas, faleceu durante o procedimento de renovação da outorga. Apesar da solicitação datada de 14 de junho de 22, disjuntada nos autos no termo de inventariante ou do termo formal de partilha relativo ao espólio do mencionado sócio, não foi localizado esse documento no exame do processo. Portanto, aqui me solidarizando com a família do senhor Edgar, verifica essa necessidade de informações adicionais. Então, o voto, nos termos do artigo 133, inciso 5, a linha B do Regimento Interno, é pela apresentação de requerimento de informação ao ministro das Comunicações. Lido o relatório, coloca em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, a votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item número 21 da pauta, PDL 183 de 2025, terminativo, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Comunitária Taperoaense para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Taperoá, estado da Paraíba. Autoria, Câmara dos Deputados, relator é o senador Exalci Lucas, a relatora é a senadora Damares Alves, o relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao ministro de Estado das Comunicações. Observação, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Presidente, eu vou à análise, informando que a matéria atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União. Observa-se também que na técnica legislativa a matéria não tem nenhum problema. No entanto, no exame da documentação, que acompanha o PDL 183 de 25, revela-se que a presidente da entidade, cuja autorização se pretende renovar, a senhora Rosinalda Gouveia, foi eleita vereadora no município de Taperoá, estado da Paraíba, no ano de 24. Desta forma, há possível vinculação da entidade que poderia inviabilizar a aprovação do projeto. Desta forma, presidente, a instrução da matéria faz-se necessário obter informações atualizadas sobre a composição da diretoria da entidade. O voto é pelo encaminhamento do requerimento ao senhor ministro das Comunicações. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão, a votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Anuncio o item 31 da pauta. É um requerimento que requer a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo de discutir o uso compassivo de terapias em saúde. Autoria do senador Flávio Arnes, a senadora Damares Alves irá subscrever o requerimento. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do relatório, do requerimento. Presidente, é a realização de uma audiência pública em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo de discutir o uso compassivo de terapias de saúde. Olha que bacana, Eudócia. E ele propõe vários órgãos sendo representados, e eu destaco aqui, entre outras especialistas que ele apresenta, o nome da doutora Tatiana Sampaio, professora e pesquisadora do Instituto de Ciências
Biomédica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras autoridades da área. Esse é o requerimento, presidente. Consulto se há quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, coloque em votação. A votação será simbólica. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Anuncio o item 32 da pauta, também um requerimento de autoria dos senadores Flávio Arnes e Tereza Leitão, que será subscrito aqui pela senadora Damares, a quem conceda a palavra para a leitura do requerimento. Presidente, é a realização de uma audiência pública, é isso que o requerimento propõe, em conjunto com a Comissão do Meio Ambiente, com o objetivo de debater o papel do bioinsumos na matriz produtiva agrícola nacional, redução de dependência externa de fertilizantes químicos, redução de custo de produção e aumento da eficácia tecnológica desses produtos, potencial brasileiro como produtor e exportador de bioinsumos. E essa audiência, ele apresenta alguns nomes, mas eu vou destacar, com muita alegria, ele convida a doutora Mariângela Hungria, Prêmio Nobel da Agricultura, é brasileira, é da Embrapa e vai estar conosco nessa mesa. Esse é o requerimento e eu peço apoio aos pares. Consulto se há quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Pois não, senador Amin. Eu conheço e faço minhas as palavras da senadora Damares, homenageando a convidada, mas eu acho que seria cabível que a Comissão de Agricultura participasse. Tá só meio ambiente, podia fazer também a agricultura. Eu acho que, veja bem, esse é um problema, nós já analisamos o Plano Nacional para reduzir essa nossa dependência, tem como horizonte o ano 2050. Nós dependemos disso, sim. Agora o Hormuz está aí, alguns preferem chamar de Estreito de Trump, mas ainda o oficial é Estreito de Hormuz, está aí para nos mostrar o que significa a importação de insumos básicos para a atividade agrícola. Então, eu acho que a minha sugestão é que se associe neste requerimento a Comissão de Agricultura. Inclusive, o nosso presidente Mourão é membro da comissão, ele já podia pegar esse requerimento, assessoria. Essas assessorias aqui são incríveis, já se combinaram aqui, tá? Então, apresentar lá, eu acho que seria bem interessante e oportuna a sua observação. Eu entendo aqui as ponderações apresentadas pelo senador Amin e pela senadora Damares, mas eu considero que seria mais ético a gente consultar o autor do requerimento, que é o senador Flávio Arnes, e pedir a ele para que a CRA seja incluída, de que eu incluí aqui de ofício, né, o que eu, na minha visão... Concordo também. Seja... Aí na próxima reunião a gente coloca isso, né? Eu converso com o senador. Tá bem? Consulto se há quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, coloque em votação. Votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente. Pois não, senadora. Eu tenho que sair correndo para abrir a outra comissão, mas eu não posso sair daqui sem fazer um registro. Hoje é o último dia aqui na comissão do Leomar, o nosso secretário da comissão. Ele se aposenta hoje, gente, com 42 anos de Senado Federal. Esse menino... E queremos te desejar, Leomar. Temos que perguntar qual é a tinta do cabelo dele, Leomar. Que Deus te abençoe nessa nova fase de sua vida. E não é por interesse próprio, né? Eu subscrevo seu requerimento, estendendo também a indagação, se Vossa Excelência pretende trocar... É P42, de acordo com ele. Que Deus te abençoe, secretário. Parabéns. Obrigada por tudo que você fez pelo parlamento nesses anos de dedicação. Que essa nova fase seja uma fase de muita alegria e volte de vez em quando para nos ajudar. Deus te abençoe, tá? Parabéns, Leomar, hein? Parabéns. Senhor presidente,
Anuncio o item 22 da pauta. Senhor presidente. Pois não, senador Eudócia. Antes de começar o próximo item, eu solicito à presidência, ao senhor presidente Mourão, que o senhor possa colocar extra pauta o projeto de resolução 43 de 2025, de minha autoria e o senhor como relator, que cria comenda de mérito científico no Senado Federal, para colocar extra pauta de acordo com a aprovação aqui dos nobres senadores e senadoras. Obrigada. Senadora Eudócia, já está na pauta. É o item 33. Idade de Cristo. Muito obrigada. Tá bem? Senhor presidente, pela ordem. Pois não, senador Marcos Pontes. É só uma solicitação que eu estou entre reuniões aqui, se puder fazer a leitura dos meus relatórios. Positivo. Assim que terminar o do senador Amin, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Item 22 da pauta é o ofício 39 de 2015, que encaminha nos termos do artigo 222, parágrafo 5º da Constituição Federal, o comunicado de alteração de controle societário da Empresa Jornalística de Radiodifusão, CAC número 10/2015, de que trata o PDC número 2529 de 2002, referente à transferência indireta para outro grupo de cotistas de concessionária de serviço de radiodifusão em ondas médias da Rádio Clube de São Domingos Limitada, no município de São Domingos, Santa Catarina. Autoria à Câmara dos Deputados, o relator é o senador Esperidião Amin, o relatório é pelo arquivamento do ofício e a observação. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação da comissão. Concedo a palavra ao senador Esperidião Amin para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, eu posso abreviar o relatório dizendo que o que cabe neste caso é tomar conhecimento da informação. O objetivo primordial da comunicação a que se refere a matéria é a comunicação da alteração, das modificações na composição societária da emissora, que, no caso, respeitam os limites de pelo menos 70% de capital total e do capital votante pertencentes direto ou indiretamente a brasileiros. Isso está cumprido há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Além disso, as referidas informações permitem avaliar eventuais violações dos limites legais de concentração de outorgas. A análise da documentação juntada, em resposta ao requerimento de informações número 132 de 2018, demonstra inicialmente terem sido prestadas todas as informações requeridas. Além disso, verifica-se que estão atendidas todas as exigências legais e regulamentares relacionadas à matéria. Assim, temos por efetivada a devida comunicação ao Congresso Nacional nos termos do parágrafo 5º do artigo 222 da Constituição Federal. E, em vista do exposto, opinamos pelo que é cabível o arquivamento do ofício que comunica a tal transferência, dando por fim, portanto, a diligência e suprida a exigência legal. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, a votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item número 29 da pauta. Requerimento de autoria do senador Esperidião Amin, a quem conceda a palavra para a leitura do seu requerimento. Presidente, neste requerimento, eu peço o aditamento, a inclusão de um convidado para o que requer
o requerimento número 6, que tem como objetivo instruir o PL 3018-2024, que dispõe sobre a regulamentação dos data centers de inteligência artificial. Então, eu peço que seja incluído no rol dos convidados o representante da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, a Telcomp, ou seja, apenas um aditamento ao que já está deferido. Lido o requerimento, consulte-se a quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, coloque em votação. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Anuncio o item 5 da pauta, o PLP 131 de 2020, não terminativo, altera a Lei número 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para estabelecer regime diferenciado da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, incidente sobre a receita bruta oferida pelas pessoas jurídicas com elevada receita que utilizam plataformas digitais. A autora é a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. A relatora é o senador Esperidião Amin. Relatório pela prejudicialidade do projeto. Observação: a matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Esperidião Amin para a leitura do seu relatório. Presidente, eu vou abreviar em homenagem à minha querida amiga senadora Zenaide Maia. O propósito é altamente meritório. Acontece que nós aprovamos a reforma tributária. E com o advento da reforma tributária, dando, portanto, um novo desenho constitucional e legal do sistema tributário brasileiro, a instituição de regime diferenciado de COFINS, nos termos propostos, teria vigência necessariamente limitada ao período de transição que antecede a plena implantação da CBS, cuja entrada em vigor ocorrerá progressivamente até a extinção definitiva do COFINS, da COFINS. Essa circunstância compromete a efetividade normativa da proposição, reduzindo significativamente a utilidade da alteração legislativa pretendida. Portanto, não se trata de menosprezar o mérito, eu repito, mas em função dessa precariedade temporal, conclui-se que a matéria perdeu grande parte de seu objeto, parte substancial, e não se mostra juridicamente adequada ao atual contexto normativo e institucional do sistema, no caso tributário brasileiro. Por haver perdido a oportunidade, optamos pela prejudicialidade da matéria, repetindo, nada contra o mérito e o propósito da nobre amiga senadora Zenaide Maia, mas nós colocamos uma carona, uma locomotiva, aliás, colocamos um vagão numa locomotiva que está em fim de percurso, é muito esforço para pouco resultado. É o voto. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão, a votação será simbólica. Quero ainda acrescentar, pois não, senador Amin. Informei a senadora Zenaide e ela concordou que com o arquivamento. Tomar esse rumo. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Econômicos. Anuncio o item número 17 da pauta, que é o PDL 366 de 2021, terminativo. Aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Social e Beneficente de Alagoinhas para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Alagoinhas, Estado da Bahia. Autoria da Câmara de Deputados, relator o senador Efraim Filho.
O relator ad hoc é o senador Esperidião Amin. O relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao ministro de Estado das Comunicações. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Esperidião Amin para a leitura do relatório. Eu só gostaria de, pela ordem, ratificar, explicitar o pedido que lhe fiz para a inclusão do requerimento 18, extra pauta, para a deliberação. Faço, então, esse pedido, antecipando, e a respeito da minha obrigação ad hoc, eu indo diretamente à análise, voto, copiando um pouco do expediente adotado pela senadora Damares, que seja endereçado ao Ministério do Estado das Comunicações, um requerimento que faz parte do voto do relatório do senador Efraim Filho, que eu vou aqui resumir, solicitando cópia do relatório do Conselho Comunitário que contém a descrição da programação veiculada pela entidade. Comprovação ou declaração de que os dirigentes da entidade residem na área da comunidade a ser atendida. Confirmação da regularidade da entidade quanto ao disposto no artigo 11 da Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 98, ao tempo da edição da portaria número 1833, de 9 de maio de 2016. Essas são as diligências que devem constar do requerimento proposto. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Votação será simbólica. Em votação, senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Item extra pauta, requerimento do senador Jorge Seif, que será subscrito pelo senador Esperidião Amin, a quem concedo a palavra. O requerimento, presidente, creio que é da maior importância. O senador Seif, como todos sabemos, ontem entrou em licença, sendo substituído durante a sua ausência pelo senador Hermes, a quem eu saudei ontem em sessão remota, Hermes Clã. Mas ele ainda solicitou, e eu subscrevo, que seja realizada uma audiência pública para debater o projeto que já mereceu a sua relatoria, senador Mourão, do marco legal da cibersegurança, criando o Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital e alterando a Lei 13.756, de 12 de dezembro de 2018. Ele propõe, e eu subscrevo, que na audiência tenhamos a presença dos seguintes convidados: representante do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações da Agência Brasileira de Inteligência, representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e um representante do Ministério da Defesa. Isso é fundamental, porque é claro que serão necessárias, pelo menos incursões, se não proposições, relacionadas à organização dos órgãos que já existam ou que venham a ser criados para gerir o programa da maior relevância para o país, haja vista o que se tem observado de crescimento de crimes cibernéticos e exigindo, portanto, que o marco legal proposto, e que Vossa Excelência já relatou na primeira comissão, seja um instrumento eficaz e que tenha a participação efetiva do Executivo
no seu dimensionamento e operação. Acho, portanto, o requerimento prioritário e, junto com isso, já endereço o meu pedido para que o mais rapidamente possível seja agendada tal reunião. Muito obrigado. Lido o requerimento, consulto se há quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar a palavra, coloque em votação. Votação será simbólica. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado, a Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Anuncio o item 7 da pauta. É o PL 613 de 2021, não terminativo. Altera o Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, para tipificar como crime condutas indevidas praticadas contra sistemas e dados informáticos. A autoria do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O relator é o senador astronauta Marcos Pontes. O relatório é pela aprovação do projeto e a matéria será encaminhada à apreciação terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Se me permite, eu vou direto à análise aqui. Positivo. O projeto em análise tem o objetivo de atualizar e aperfeiçoar a legislação brasileira sobre crimes cibernéticos. Nesse esforço, desdobra as condutas hoje descritas no artigo 154-A do Código Penal, que trata do crime de invasão de dispositivos informáticos, dando-lhes maior detalhamento e especificidade, e introduz novos tipos penais. Além disso, promove o escalonamento de penas com aumento daqueles aplicáveis às condutas mais graves. Trata-se, portanto, de contribuição positiva para o aprimoramento da legislação referente ao tema, especialmente diante de um quadro em que as ameaças cibernéticas apresentam incremento não apenas quantitativo, mas também qualitativo. De acordo com o levantamento divulgado pela empresa FortiGuard de Labs, houve 103,16 bilhões, com B de bola, de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil em 2022. Esse número representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, em que foram registrados 88,5 bilhões de casos. Na América Latina, foram identificados ao todo 360 bilhões de tentativas em 2022. O Brasil ficou em segundo lugar entre os países da região em número de casos, atrás apenas do México, que registrou 187 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Ainda de acordo com o mesmo relatório, 73,9% dos crimes cibernéticos em todo o mundo são motivados pela busca de ganhos financeiros. O segundo motivo com maior representatividade é de espionagem, presente em 13% dos casos. Entre os crimes com motivação financeira, destaca-se o emprego de ransomware, modalidade em que o invasor usa criptografia para impedir que a vítima tenha acesso aos seus dados ou sistemas e exige um resgate para que o acesso seja restabelecido. O relatório destaca ainda o uso repetido de códigos ou infraestruturas já empregados em ataques anteriores, continuamente aperfeiçoados, como forma de otimizar os recursos despendidos em sua aquisição ou desenvolvimento. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de utilização de novas tecnologias para a criação de subterfúgios ainda mais sofisticados. Com efeito, a disponibilização de ferramentas de inteligência artificial pode não apenas facilitar o desenvolvimento de mecanismos mais elaborados pela invasão de sistemas, como também permitir que um número maior de criminosos potenciais possa ter acesso a essas possibilidades. Diante desse contexto, é necessário dotar os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e investigação e pela persecução penal dos instrumentos com os instrumentos jurídicos adequados para lidar com esse tipo de crime. Nesse sentido, a proposição em exame promove pertinente e necessária atualização da legislação penal no sentido de dar uma descrição mais precisa às condutas e de prever penas mais adequadas para enfrentar o vertiginoso crescimento de estatísticas relativas aos crimes cibernéticos. Por essa razão, propõe-se que a comissão se manifeste de forma favorável à aprovação do projeto. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 613 de 2021. Esse é o relatório, senhor presidente. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa. Anuncio o item 8 da pauta, PL 2716 de 2025, não terminativo, que altera a lei número 8032 de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre isenção ou redução de impostos de importação, a lei número 8010 de 29 de março de 1990, que dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, para dispor sobre a isenção do imposto de importação incidente sobre a comercialização de insumos, produtos, dispositivos e equipamentos necessários à pesquisa clínica básica, experimental e translacional em oncologia clínica. A autoria é da querida senadora doutora Eudócia, era do PL de Alagoas, agora mudou de partido. O relator é o senador astronauta Marcos Pontes. O relatório é pela aprovação do projeto na forma da emenda substitutiva que apresenta. Observação: a matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Sociais após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Eu quero começar parabenizando a senadora doutora Eudócia pela iniciativa. Isso é, sem dúvida nenhuma, um problema seríssimo que nós temos, não só no sentido da pesquisa relacionada à área médica, mas em todas as áreas. É uma dificuldade que eu, lá no Ministério, eu sentia, e é como se o próprio governo estivesse atrapalhando o próprio governo no seu desenvolvimento do país. Então, muito louvável a iniciativa. Parabéns. Indo direto à análise, o câncer configura-se como uma das principais causas básicas da mortalidade em escala global. No Brasil, estimativas do Instituto Nacional do Câncer indicam a ocorrência de aproximadamente 704 mil novos casos anuais. Embora o óbito decorra, em regra, pelas complicações clínicas diretas, tais como falência orgânica, sepse, eventos tromboembólicos ou hemorragias, o neoplasma maligno constitui o fator etiológico primário que desencadeia uma série de eventos patológicos conducentes ao desfecho letal. Nesse contexto, o enfrentamento da doença exige contínuo avanço científico e especialmente por meio da realização de pesquisas clínicas destinadas à validação de novos fármacos, terapias inovadoras e tecnologias em saúde. Tais estudos são indispensáveis para assegurar padrões adequados de eficiência, segurança e custo-efetividade, além de viabilizar a incorporação nacional e racional dessas inovações nos sistemas de saúde. A expansão e o fortalecimento de pesquisa clínica, portanto, não apenas ampliam o arsenal terapêutico disponível, mas também contribuem diretamente para a redução da mortalidade e para a melhoria dos desfechos científicos, clínicos e da qualidade de vida dos pacientes. Portanto, a redução de custos para importação de insumos, reagentes laboratoriais e equipamentos científicos pode contribuir para ampliar a realização de estudos clínicos no país. Atualmente, embora o Brasil esteja entre os maiores mercados farmacêuticos do mundo, sua participação na pesquisa clínica global ainda é relativamente reduzida. Sob o ponto de vista jurídico-constitucional, a proposição mostra-se adequada. O imposto de importação é tributo de competência privativa da União, nos termos do artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal. A concessão de isenção por meio de lei específica encontra-se fundamento no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Ademais, não há reservas de iniciativa legislativa nessa matéria. No plano de juridicidade material, não se identifica incompatibilidade com o marco regulatório da pesquisa clínica. A Lei 14.874 de 2024 já disciplina a pesquisa com seres humanos e estabelece regras para a importação de produtos utilizados em ensaios clínicos, sob supervisão das autoridades sanitárias competentes. Ainda que o Poder Executivo adote medidas para desoneração tarifária para determinados medicamentos e equipamentos utilizados em tratamento do câncer, por meio de resoluções do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior,
A previsão legal do benefício pode conferir maior estabilidade normativa às instituições de pesquisa e reduzir incertezas regulatórias. Quanto às normas de responsabilidade fiscal, observa-se que a concessão do benefício tributário exige observância do artigo 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias e dos artigos 14 e 14A da Lei de Responsabilidade Fiscal. A estimativa de impacto orçamentário financeiro deverá ser examinada com maior profundidade pela Comissão de Assuntos Econômicos, órgão competente para avaliar a adequação financeira da matéria. Por outro lado, é recomendável promover ajustes ao texto do projeto para adequá-lo às diretrizes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse sentido, o artigo 149 da da LDO de 2026 determina que benefícios tributários instituídos por lei contenham prazo de vigência limitado a 5 anos, sejam acompanhados por metas e objetivos e indiquem órgão responsável pelo acompanhamento e avaliação dos resultados. De igual modo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, introduzido pelo Lei Complementar 224 de 2025, passou a exigir que benefícios tributários concedidos a pessoas jurídicas estejam associados a metas de desempenho e mecanismos de monitoramento e avaliação. Diante dessas exigências normativas, entende-se conveniente promover ajustes pontuais na proposição com o objetivo de prever que o Poder Executivo estabeleça por meio de regulamento a estrutura de governança associada à política pública decorrente do benefício tributário ora instituído. Tal medida permitirá que os órgãos competentes da administração pública definam, com base nas informações técnicas adequadas, os parâmetros necessários à implementação da política pública, incluindo objetivos, metas, indicadores de desempenho, mecanismos de transparência, monitoramento e avaliação de resultados, em conformidade com o disposto nas duas leis citadas. Para assegurar a efetividade desses mecanismos e evitar a concessão de benefício fiscal dissociado da adequada estrutura de governança, propõe-se que a eficácia do benefício tributário fique condicionada à edição do referido regulamento pelo Poder Executivo. Desta forma, garante-se que a implementação do incentivo seja vinculada à definição prévia dos instrumentos institucionais necessários para acompanhamento, monitoramento e avaliação periódica da política pública, reforçando a conformidade da medida com o regime contemporâneo de responsabilidade fiscal. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2.716 de 2025, na forma do substitutivo a seguir. Então, nós temos o texto do substitutivo aqui. Não sei se quer que eu leia o substitutivo inteiro, que é um pouco longo. Não é necessário, mas, senador. É bom ressaltarmos que esse substitutivo ele foi colocado, obviamente não pelo mérito, né, mas pela necessidade de adequação. Atender ao que prevê a LDO de 2026. Né? Exatamente. Parabéns novamente à senadora doutora Eudócia pela iniciativa. Esse é o relatório, presidente. Lido o relatório, eu coloco em discussão da matéria. Eu concedo a palavra à senadora doutora Eudócia, mas antes disso gostaria de dar boas-vindas a esta comissão, ao nosso novo senador de Santa Catarina, o senador Hermes Klan. Senador Hermes, seja bem-vindo a esta comissão, o senhor como nosso vizinho de norte, de nós gaúchos, já que os nossos vizinhos de sul são a antiga província da Cisplatina, né? Então que o senhor seja bem-vindo aqui a essa comissão. Presidente, pois não, senador Amin? Só para deixar claro com a presença, o senador Hermes adentrou o plenário exatamente no momento que nós aprovávamos o requerimento do senador Seif. A quem ele está substituindo. Eu acho que, por direito, ele deveria ser convidado a subscrevê-lo também, já que o requerimento foi subscrito por mim em substituição à assinatura do senador Seif. Mas o titular da assinatura é ele agora. Afirmativo. Então, informo a todos que o requerimento lido pelo senador, subscrito pelo senador Esperidião Amin, o senador Hermes assume essa paternidade, vamos dizer assim, como substituto legal do nosso querido senador Jorge Seif, que agora se dedica a outra atividade. Como diz Deus grego, ele venha sempre rápido com boas notícias. Exato. Pois não, senador Hermes. Só agradecer aí a recepção e
estarei, com certeza, participando de tudo o que for possível com a maior retidão. Muito obrigado a todos. Nada, senador. Senador Eudócia, a senhora com a palavra. Bom dia a todos aqui presentes, senhor presidente Mourão. Eu quero dizer a Vossa Excelência, nosso querido senador astronauta Marcos Pontes, que esse relatório não poderia cair em melhores mãos. Não desmerecendo os nobres senadores e senadoras, mas foi realmente um relatório belíssimo que você fez. Parabéns pelo seu relatório. E para mim é motivo de muita honra ter sido autora desse projeto de lei 2716 de 2025, uma vez que, como você colocou no seu relatório, senador, as nossas pesquisas ainda estão muito aquém do que nós precisamos para avançarmos. Como você falou também, não só na área da saúde, mas em várias áreas, demais áreas. Mas, voltando para a questão em curso, esse projeto de lei ele vai ajudar, vai otimizar os estudos e as pesquisas, senhor presidente, na área da saúde, especialmente na área de oncologia, da pesquisa contra o câncer. Porque, atualmente, a doença que mais mata são as doenças cardiovasculares. Mas até 2030, os estudos científicos mostram que a doença que irá mais matar, não só os brasileiros, mas todo o mundo, será o câncer. E nós temos que estar com um passo à frente para que isso não venha a acontecer. E quero só reforçar a questão desse imposto, dessa isenção, porque nós pagamos quase 20% de imposto para importar tantos produtos de laboratórios, também como equipamentos, como biotecnologia, para softwares de computadores e algo a mais. Tudo que está relacionado com as pesquisas. E nós precisamos, sim, avançar, porque país que não tem pesquisa fica para trás. Então, nós temos apenas 2,7% de pesquisas comparado com o mundo. E isso é inadmissível, vamos avançar. Então, eu quero lhe parabenizar mais uma vez, senador Marcos Pontes, e dizer que estamos aqui juntos para que a gente possa avançar nessa guerra contra o câncer e que a gente possa ter dias melhores para toda a nossa população, né, nosso povo brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprimento aí a autora do projeto, senadora doutora Eudócia, pela importância e pelo brilhante relato feito pelo senador Marcos Pontes. A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos Sociais. Anuncio o item número 25 da pauta, PDL 321 de 2021, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Cultural Comunitária de Pedreira para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Pedreira, estado de São Paulo. A autoria é a Câmara dos Deputados, o relator é o senador astronauta Marcos Pontes e o relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao ministro de Estado das Comunicações. Observação, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Na análise, o artigo 11 da Lei 9.612 de 1998 veda a entidade que detém autorização o estabelecimento de vínculo com o que subordine a gerência, a administração, ao domínio, ao comando ou a orientação de qualquer outra entidade mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais. Detalhando o dispositivo, o inciso 2º do artigo 384 da Portaria do Ministério das Comunicações, número 1 de 2023, determina que a renovação será indeferida quando for constatado o estabelecimento ou a manutenção de vínculo. Como não foi localizada nos autos do processo a comprovação inequívoca da referida exigência normativa, entendemos ser necessário o encaminhamento de requerimento de informações ao Ministro de Estado das Comunicações no
na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal para o deslinde da matéria. Voto. Diante do exposto, nos termos do artigo 133, inciso 5º, a linha B do Regimento Interno do Senado Federal, o voto é pela apresentação do seguinte requerimento de informações ao Ministro de Estado das Comunicações. Requerimento. Nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado no artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que seja solicitado ao Ministro de Estado das Comunicações a seguinte informação referente à renovação e autorização outorgada à Associação Cultural Comunitária de Pedreira para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Pedreira, Estado de São Paulo, de que trata o projeto de decreto legislativo número 321 de 2021. Confirmação da regularidade da entidade quanto ao disposto no artigo 11 da Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, ao tempo da edição da Portaria 3.627, de 19 de agosto de 2015. Esse é o relatório, senhor presidente. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, senadores e senadoras que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item número 26 da pauta. É o PDL 460 de 2021, terminativo, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Educativa de Radiodifusão Santa Cruz para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo. Autoria Câmara de Deputados, relator ao senador astronauta Marcos Pontes, relatório pela apresentação de requerimento de informações, dirigido ao Ministro de Estado das Comunicações. Observação, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Exatamente na análise, da mesma forma que o relatório anterior, para atendimento do previsto tanto na lei quanto na portaria do Ministério das Comunicações, o voto nos termos do artigo 133, inciso 5º, a linha B do Regimento Interno do Senado Federal, o voto é pela apresentação do seguinte requerimento de informações ao Ministro de Estado das Comunicações. Nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja solicitado ao Ministro do Estado das Comunicações a seguinte informação referente à renovação da autorização outorgada à Associação Educativa de Radiodifusão Santa Cruz para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Santa Cruz das Palmeiras, Estado de São Paulo, no que trata o projeto de decreto legislativo 460 de 2021. O termo confirmação de regularidade da entidade quanto ao disposto no artigo 11 da Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, ao tempo da edição da Portaria 786, de 9 de maio de 2016. Esse é o relatório, presidente. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item número 27 da pauta. PDL 537/2024, terminativo, aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e TV Difusora do Maranhão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de São Luís, Estado do Maranhão. Autoria, Câmara dos Deputados, relator é o senador astronauta Marcos Pontes, o relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministro de Estado das Comunicações. Observação, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. No caso em análise, somente se poderia cogitar a renovação para o período de 2016 a 2026, que é o objeto do PDL 537 de 2024, se tivesse ocorrido a renovação para os períodos anteriores, o que não ocorreu. Nesse sentido, a aprovação do PDL 537 de 2024 pode configurar a aprovação tácita da renovação para os períodos de 1996 a 2006 e de 2006 a 2016,
sem que se tenha sequer concluído o exame dos respectivos pedidos na esfera administrativa e a revelia do Poder Legislativo, em contrariedade frontal aos dispositivos legais e constitucionais referidos à matéria. Nesse sentido, uma vez que a renovação referente aos períodos antecedentes é pressuposto lógico da análise do objeto PDL 537 de 2024, é constatada a ausência dessa condição. Então, verifica-se a impossibilidade de aprovação no ato em tela. Paralelamente à renovação e análise no âmbito do PDL 537, cumpre registrar que não foi possível localizar na documentação que acompanha a matéria as declarações de que trata o inciso 11º, artigo 113 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as alterações decorrentes do Decreto 10.775, de agosto de 2021. Por essa razão, propõe-se a apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministério das Comunicações para o devido esclarecimento das questões. Diante do exposto, nos termos 133 do inciso 5º, a linha B do Regimento Interno do Senado Federal, o voto é pela apresentação do seguinte requerimento de informações ao Ministro do Estado das Comunicações. Nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requer-se sejam solicitadas ao Ministro do Estado das Comunicações as seguintes informações referentes à renovação da permissão outorgada à Rádio e TV Difusora do Maranhão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de São Luís, Estado do Maranhão, de que trata o projeto do Decreto Legislativo 537 de 2024. Informações: atualização do andamento dos pedidos de renovação da permissão outorgada à Rádio TV Difusora do Maranhão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de São Luís, Estado do Maranhão, referentes aos períodos de 1996 a 2006 e 2006 a 2016. Também é solicitado cópia das declarações de que trata o inciso 11º do artigo 113 do Regulamento de Serviço de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as alterações decorrentes do Decreto 10.775, de agosto de 2021, subscritas pelo representante legal da entidade. Esse é o relatório. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item número 3 da pauta, é o PL 1153 de 2025, que cria o programa Transformação Digital para Ribeirinhos, Quilombolas e Comunidades Indígenas e dá outras providências. Autoria, senador Jader Barbalho, do MDB do Pará. O relator é o senador astronauta Marcos Pontes. O relatório é pela aprovação do projeto com 3 emendas que apresenta. O projeto recebeu parecer favorável na CDH. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra ao senador Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Na análise, o PL número 1153 de 2025, apresentado pelo ilustre senador Jader Barbalho e já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, é uma iniciativa de inegável relevância social, cultural e econômica. Ao propor a criação do Programa Transformação Digital para Ribeirinhos, Quilombolas e Comunidades Indígenas, o autor dirige o olhar do Estado brasileiro para populações que, historicamente, foram mantidas à margem das políticas públicas de infraestrutura e educação, sofrendo de forma desproporcional os efeitos da exclusão digital. O autor identificou que a alfabetização digital não é um luxo, mas uma necessidade de sobrevivência em um mundo onde o mercado de trabalho exige competências tecnológicas avançadas. Trata-se de proposição que dialoga diretamente com os desafios contemporâneos da inclusão digital, especialmente no que concerne aos povos e comunidades tradicionais. Além disso, a proposta é consistente ao reconhecer que a exclusão digital constitui fator relevante de marginalização social e econômica
e ao propor a criação de um programa voltado à capacitação tecnológica, a ampliação do acesso à internet e a valorização cultural dessas populações, o projeto de lei atende a essas necessidades. Não obstante, são necessárias apenas 3 emendas para aprimorar a redação da proposta original nos termos a seguir descritos. No artigo 2º, inciso 1, retira-se a proposição de, entre aspas, após a palavra criar. No artigo 2º, inciso 3º, insere-se a palavra para após a expressão bem como, na segunda parte do inciso. No artigo 2º, inciso 4º, retira-se a vírgula e insere-se ed após a palavra alimentícios, na segunda parte do inciso. Portanto, conclamo os meus pares nessa comissão a se unirem em torno desta causa, aprovando o projeto de lei 1153 de 2025, como expressão de compromisso desse Senado Federal com um Brasil mais justo, mais conectado e mais verdadeiramente democrático. O voto, pelas razões dispostas, o voto é pela aprovação com as emendas já citadas. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal. Com a abertura do painel eletrônico, a votação, eu lembro que será em bloco dos itens 1 a 4. Anuncio o item 4, é o PRS 18 de 2025, terminativo, que institui a Frente Parlamentar Mista das Startups e do Empreendedorismo Inovador. A autoria é do nosso senador Chico Rodrigues, grande representante do estado de Roraima, e o relator é o senador astronauta Marcos Pontes. O relatório é pela aprovação do projeto e a matéria será encaminhada à Secretaria da Mesa após a deliberação dessa comissão. Concedo a palavra ao senador Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Inicialmente, antes da leitura, gostaria de parabenizar o autor, o senador Chico Rodrigues, pela iniciativa. Sem dúvida nenhuma, esse é o caminho que nós temos para o desenvolvimento, né, do país em termos de tecnologia e as possibilidades de uma melhor aplicação do conhecimento no desenvolvimento econômico e social através de startups e outras empresas de menor porte que podem se beneficiar de legislação de tal tipo. Então, dentro da análise, as dificuldades socioeconômicas que marcam nossa sociedade desde sua concepção ajudaram a moldar não apenas um caráter solidário, mas um espírito de luta, sobrevivência e conquista da nossa gente, características fundamentais para o sucesso do empreendedorismo inovador, verdadeira fonte de riqueza e desenvolvimento de todas as nações que conseguiram progredir. O Brasil precisa repensar o seu contrato social. Por um lado, cabe ao Estado manter políticas de assistência social que assegurem o mínimo de dignidade às pessoas que não tiveram oportunidade de desenvolver e explorar seu potencial criativo no tempo certo, e hoje precisam sobreviver da oferta de trabalhos manuais mal remunerados. Por outro lado, essa inegável missão estatal, que consome grande parte dos recursos disponíveis em nossa sociedade e compromete as futuras gerações, não pode continuar refreando a iniciativa individual, reduzindo as chances de um brasileiro empreender com sucesso deferido ao peso imposto pela carga tributária e pela instabilidade e complexidade das regras do jogo. Os ecossistemas de inovação mais bem-sucedidos do mundo resultam da coexistência e sinergia entre o espírito empreendedor, disponibilidade de capital que busca maior rentabilidade e custo para empreender. Temos abundância no primeiro fator, alguma carência no segundo e muita escassez no último elemento que determina o sucesso das startups. O empreendedor brasileiro inicia suas atividades apenas com os recursos próprios, muitas vezes colocando todo o seu patrimônio em risco para viabilizar uma boa ideia e um produto relativamente promissor, mas fracassa em razão do custo do capital para crescer e do peso imposto, do peso do imposto pelo Estado para contratar pessoas, pagar tributos e para adaptar incessantes flutuações econômicas. Esse diagnóstico é conhecido, mas tratá-lo com efetividade requer mudanças estruturais que só podem ser alcançadas com muita vontade e articulação política,
algo que frentes parlamentares amplas e suprapartidárias, conduzidas por lideranças dispostas a oferecer soluções concretas ao país, podem oferecer. Nesse sentido, julgo meritória a proposta formulada pelo PRS número 18 de 2025. O voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de resolução do Senado número 18 de 2025. E eu complemento, senhor presidente, com a experiência que nós tivemos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? É importante ressaltar esse termo, e todo o recurso que foi colocado através da FINEP, que tem essa função, assim como a BDI, assim como outras instituições de fomento, ele tem um retorno extremamente alto para o país, no sentido de se desenvolver ou dar as condições para essas startups e essas ideias se desenvolverem no país. Quando um brasileiro olha para fora e vê, por exemplo, uma Apple hoje em dia, vê uma Microsoft hoje em dia, vê uma Google hoje em dia, vê essas grandes empresas, e assim como outras empresas como Tesla, empresas que fabricam sistemas de tecnologia como Tesla, SpaceX, etc., muita gente não imagina o trabalho que se tem na criação dessas empresas e depois na manutenção dessas empresas, né? Elas sobreviverem àquele que a gente chama de do Vale da Morte ali. Então, é essencial que nós tenhamos uma frente que possa ajudar a conscientizar, primeiro, esse congresso da importância de se apoiar iniciativas como essa, de se incentivar o executivo a criar mecanismos que possam oferecer realmente as condições para o desenvolvimento dessas empresas, né, condições que vão desde a educação empreendedora até a redução de impostos relativos a isso, mas também e principalmente conscientizar a nossa população de que existe uma maneira, sim, uma maneira digna, uma maneira muito eficaz de se sair da dependência do governo, de bolsas e etc., para que se tenha o seu desenvolvimento pessoal e econômico de uma forma muito efetiva. Então, aí é uma possibilidade que nós temos. Parabéns ao senador Chico Rodrigues pela iniciativa e eu faço questão de participar também nessa frente. Obrigado. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Pela senhor presidente. Pois não, senador Chico Rodrigues. Como autor dessa proposição, eu quero agradecer à Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação Informática pela aprovação desse PRS 18 de 2025, de minha autoria, e ao senador Marcos Pontes, que conhece com uma precisão cirúrgica a importância desta iniciativa, por seu brilhante relatório também. Esse projeto propõe a criação dessa frente mista. Ele trata-se de uma iniciativa simples em sua forma, mas profundamente estratégica em seus efeitos, para o presente e, sobretudo, para o futuro do Brasil. As startups já são hoje protagonistas de uma dinâmica econômica. Elas geram empregos, atraem investimentos, estimulam concorrência e, acima de tudo, promovem inovação em escala. Não estamos falando apenas de empresas nascentes, mas de verdadeiros laboratórios de soluções para desafios históricos do nosso país, na educação, na saúde, na sustentabilidade e inclusão financeira. Portanto, nós esperamos, senhor presidente, que os colegas parlamentares, senadores e senadoras, possam entender a dimensão da criação dessa frente parlamentar, porque ela vai, nessa era de modernidade, ela vai, na verdade, envolver os parlamentares e a dedicação quase que direta dos parlamentares na defesa dessa frente e, acima de tudo, a sua participação efetiva. Não é apenas necessário se inscreverem como membros, mas, sinceramente, a maior importância é a participação efetiva. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Essa votação será nominal em bloco. Os projetos de 1 a 4 serão votados juntos e, após a votação, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Eu anuncio o item 13 da pauta, o PDL 973 de 2021, terminativo, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Comunitária Artística e Ecológica de Planalto para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Planalto, Estado da Bahia, autoria da Câmara dos Deputados. O relator é a nossa querida senadora doutora Eudócia. O relatório pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministro de Estado das Comunicações. Observação: a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra à relatora, a senadora doutora Eudócia, para a leitura do seu relatório. Senhor presidente, peço permissão para ir direto à análise. Afirmativo.
e conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do seu artigo 104-G do inciso 6, e considerando o disposto no ato da presidência número 22 de 2025, cumpre a CCT opinar acerca de proposições que versem sobre outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora, edições e imagens. O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora, edições e imagens, no termo do artigo 223 da Constituição Federal. Orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução número 3 de 2009 do Senado Federal. E na análise da documentação que acompanha a matéria, não foi possível localizar informação que confirme a regularidade da entidade quanto ao disposto no artigo 11 da Lei nº 9.612, de 1998, em relação a todos os seus dirigentes. Tal dispositivo veda que as prestadoras do serviço de radiodifusão comunitária mantenham vínculos de subordinação de natureza político, partidária, familiar, religiosa, comercial ou financeira em relação a outras entidades. E dessa forma, com o objetivo de dotar esta comissão de todos os elementos necessários à deliberação da matéria, propomos a apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministério das Comunicações para o devido esclarecimento da questão. Pelo voto, diante do exposto, nos termos do artigo 113 do inciso 5 do Regimento Interno do Senado Federal, o voto é pela apresentação do seguinte requerimento de informações ao Ministro do Estado das Comunicações. Requerimento de 2026. Nos termos do artigo 50 da Constituição, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requer-se seja solicitada ao Ministro de Estado das Comunicações a seguinte informação referente à renovação da autorização outorgada à Associação Comunitária Artística e Ecológica de Planalto para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Planalto, Estado da Bahia, que se trata o projeto de decreto legislativo número 973 de 2021. Confirmação da regularidade da entidade quanto ao disposto no artigo 11 da Lei número 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, em relação a todos os seus dirigentes, ao tempo da edição da portaria número 6.156, de 1º de dezembro de 2015. Esse é o voto, senhor presidente. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item 14 da pauta. PDL 590 de 2024, terminativo, aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Princesa do Oeste Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Xanxerê, estado de Santa Catarina. Autoria, Câmara dos Deputados. A relatora é a senadora doutora Eudócia. O relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministro de Estado das Comunicações. E observação, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação da comissão. Concedo a palavra à senadora doutora Eudócia para a leitura do relatório. A senhora pode ir direto ao voto, doutora Eudócia. Pois não. Diante do exposto, nos termos do artigo 133, inciso 5,
do Regimento Interno do Senado Federal, o voto é pela apresentação do seguinte requerimento de informações ao Ministro de Estado das Comunicações. Nos termos do artigo 50 da Constituição, combinado com o artigo 2016 do Regimento Interno do Senado Federal, requer-se seja solicitada ao Ministro de Estado das Comunicações a seguinte informação referente à renovação da permissão outorgada à Rádio Princesa do Oeste Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no município de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, de que trata o projeto do Decreto Legislativo número 590 de 2024. Cópia das declarações de que trata o inciso 11 do artigo 113 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto número 52.795, de 31 de outubro de 1963, com as alterações decorrentes do Decreto número 10.775, de 23 de agosto de 2021, subscritas pelo representante legal da entidade. Esse é o voto, senhor presidente. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação. Senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Anuncio o item 15 da pauta, que é o PDL 415 de 2022, terminativo, que aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação 15 de agosto, dia do meu aniversário, para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de São Gonçalo do Rio Preto, estado de Minas Gerais. Autoria, Câmara dos Deputados. O relator é o senador doutor Irã, a relatora DALC, senadora doutora Eudócia. O relatório é pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministro do Estado das Comunicações. Observação: a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra à senadora doutora Eudócia para a leitura do seu relatório, a senhora podendo ir direto ao voto. Ao voto. Em vista do exposto, voto pelo encaminhamento ao Ministro de Estado das Comunicações do requerimento de informações a seguir nos termos do artigo do artigo 216 do RISF. O requerimento, a relatoria do requerimento nos termos do artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministro de Estado das Comunicações as seguintes informações referentes à renovação da autorização outorgada à Associação 15 de agosto para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de São Gonçalo do Rio Preto, estado de Minas Gerais, de que trata o projeto de Decreto Legislativo número 415 de 2022. Confirmação da inexistência de vínculo que subordinasse a entidade interessada à gerência, administração, ao domínio, ao comando ou à orientação de qualquer outra entidade, mediante compromissos ou relações financeiras, religiosas, familiares, político-partidárias ou comerciais, ao tempo da edição da portaria número 1260, de 14 de março de 2018. Manifestação conclusiva da Secretaria de Radiodifusão, considerando a ausência de análise quanto ao quadro de dirigentes da entidade, identificada de forma divergente na nota técnica número 3477 de 2018. Ainda tem mais, me perdoe. Parecer da consultoria jurídica, considerando a ausência de parecer da Advocacia Geral da União no processo de renovação da outorga. Esse é o voto, senhor presidente. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada
A Secretaria-Geral da Mesa anuncia o item 16 da pauta. PDL 163 de 2025, terminativo, aprova o ato que renova a autorização outorgada à Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Luisiana, estado do Paraná. Autoria Câmara dos Deputados, relator senador Dr. Irã, relatora ad hoc senadora doutora Eudócia, relatório pela apresentação de requerimento de informações ao ministro de Estado das Comunicações. Observação: a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação desta comissão. Concedo a palavra à senadora doutora Eudócia para a leitura do relatório, a senhora também podendo ir direto ao voto. Ao voto. Diante do exposto, nos termos do artigo 133, inciso 5º, do Regimento Interno do Senado Federal, o voto é pela apresentação do seguinte requerimento de informações ao Ministro de Estado das Comunicações sobre o requerimento, nos termos do artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 216 do RISF, requeiro sejam solicitadas ao Ministro de Estado das Comunicações as seguintes informações, referentes à renovação da autorização outorgada à Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico para executar serviço de radiodifusão comunitária no município de Luisiânia, estado do Paraná, de que trata o projeto do Decreto Legislativo número 163 de 2025. Cópia do Estatuto Social da entidade ao tempo da edição da portaria número 11.021, de 10 de novembro de 2023. Prova da maioridade de nacionalidade e o comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas de todos os dirigentes da entidade ao tempo da edição da portaria número 11.021, de 10 de novembro de 2023. Relatório de seu Conselho Comunitário ao tempo da edição da portaria número 11.021, de 10 de novembro de 2023, e relatório de apuração de infrações ao tempo de edição da portaria número 11.021, de 10 de novembro de 2023. Esse é o voto, senhor presidente. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Informo que o item 30 da pauta, que tinha como relator o senador Efraim Filho, a pedido dele foi retirado da pauta. Para que eu possa fazer a leitura dos meus relatórios, peço à senadora doutora Eudócia que assuma a presidência da comissão. Quero mais uma vez cumprimentar todos os senadores e senadoras aqui presentes, nosso presidente, senador Hamilton Mourão. Vamos agora para o item 1, que é o projeto de lei 2644 de 2019. Ele é terminativo. A autoria é do senador... A relatoria é do senador Hamilton Mourão e agora eu concedo a palavra para a leitura do relatório ao nobre senador Hamilton Mourão. Obrigado, senadora doutora Eudócia. O autor desse projeto é o senador Ciro Nogueira e ele altera a Lei 8078, de 11 de setembro de 1990, para disciplinar a oferta de produtos e serviços por telefone. Peço permissão a Vossa Excelência para ir direto à análise. Pois não. De acordo com o regimento interno do Senado Federal, nos termos do seu artigo 104G, inciso 7, cabe a esta comissão opinar acerca de proposições que versam sobre assuntos correlatos a comunicações. Em relação à constitucionalidade, verifica-se que a União é competente para legislar sobre o direito do consumidor, conforme disposto no artigo 24, inciso 5, parágrafo 1º da Constituição Federal. No que tange à juridicidade, a matéria tem generalidade e abstração suficientes para justificar sua transformação em norma jurídica. É dotada de coercitividade, além de inovar o ordenamento jurídico, preenchendo uma lacuna na legislação em vigor.
Em relação à regimentalidade, a tramitação tem seguido os ditames do artigo 90 do Regimento Interno deste Senado. Ele apresenta técnica legislativa adequada, estando de acordo com a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. E, finalmente, cabe destacar que a proposta é dotada de elevado mérito. Observando a importância das atividades de publicidade e marketing para a economia, é essencial garantir que os direitos dos consumidores sejam preservados. É necessário um arcabouço legal apropriado para proteger os interesses dos consumidores sem impor exigências desproporcionais aos fornecedores. Para que esse equilíbrio entre fornecedores e consumidores seja alcançado, verificamos que é necessário dar mais clareza ao tipo de telemarketing que se deseja evitar. A proposta de proibir ações de venda remota por intermédio de robôs e gravações possui a finalidade de proteger os consumidores, evitando que eles comprem produtos ou adiram a serviços sem ter acesso a todas as informações essenciais. Essa medida também busca prevenir contratações ou adesões acidentais. Contudo, a forma como o projeto foi originalmente apresentado pode apresentar um obstáculo ao uso de novas tecnologias destinadas à proteção e ao benefício dos próprios consumidores. Dessa forma, acolhemos os ajustes propostos pela emenda número 1 da extinta CCDD, que delimita a forma específica de telemarketing nocivo, concentrando-se na proibição de abordagens ativas sem intervenção humana, permitindo o uso dessa modalidade para assegurar a transparência em contratações de produtos ou serviços efetuados por outros meios, especialmente os canais eletrônicos. Inclui, assim, ligações para confirmar contratações feitas por consumidores via internet ou aplicativos, técnica conhecida como dupla checagem. É importante destacar que essa é uma ferramenta pensada e desenvolvida para adicionar mais uma camada de segurança em benefício do próprio consumidor. O aperfeiçoamento proposto preserva o objetivo original do projeto e mantém a linha adotada por atuais determinações da Anatel, tomadas com o intuito de evitar o incômodo a milhares de consumidores com chamadas indesejadas, robocalls ou ligações de robôs, efetuadas por discadores automáticos e que geram sobrecarga nas redes de telecomunicações. Ao mesmo tempo, garantem a proteção dos consumidores. Isso posto, para que haja a produção de efeitos desejados para a efetiva proteção do consumidor, reforça-se a importância desses ajustes com melhor esclarecimento do texto e direcionamento do foco para a proibição de ações ativas de telemarketing sem intervenção humana. Ante o exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e, quanto ao mérito, pela aprovação do projeto de lei número 2644 de 2019, com a emenda número 1 da CCDD. É o relatório, senhora presidente. Lido o relatório, coloca em discussão a matéria. Presidente, só para deixar claro, né, hoje, volta e meia, a gente recebe uma sequência de ligações, né, que normalmente nós terminamos que bloquear, que são efetivamente ligações feitas por robôs. E esse projeto vem exatamente para impedir que essas coisas continuem a acontecer. Né? Quero lhe parabenizar, senador Hamilton Mourão, pelo seu brilhante relatório. Realmente vai fazer toda a diferença no dia a dia dos nossos cidadãos e cidadãs esse projeto de lei. E agora coloco, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Agora vamos para a votação nominal. A votação será realizada com a abertura do painel eletrônico. Agora vamos para o item 2. O projeto de lei 2733 de 2021, que é terminativo, também da relatoria do senador Hamilton Mourão, e agora concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Hamilton Mourão, para a leitura do seu relatório. Obrigado. Peço permissão à senhora para ir direto à análise. Esse projeto altera a Lei número 9472, de 16 de julho de 97, a Lei Geral de Telecomunicações, para dispor sobre os compromissos de abrangência associados à exploração do serviço móvel pessoal. A autoria era da então senadora Nilda Gondim, do MDB da
Conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do seu artigo 104-G, cabe a esta comissão opinar, entre outros temas, sobre proposições relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico das comunicações. A proposição atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União. Quanto à juridicidade, em sentido estrito, o projeto atende aos pressupostos de novidade, abstração, generalidade, imperatividade e coercibilidade, sendo compatível com o ordenamento legal vigente. De igual forma, respeita os ditames fixados no regimento interno do Senado Federal. Do ponto de vista do mérito, a iniciativa em tela pretende trazer ao arcabouço legal que rege o setor de telecomunicações, condição já aplicada administrativamente pela Anatel, qual seja a previsão de compromissos de abrangência nas licitações das faixas de frequência necessárias para a prestação do SMP, pelos quais as operadoras vencedoras dos certames assumem obrigações de cobertura relacionadas, entre outros, ao número de municípios atendidos de acordo com sua população, conforme cronograma pré-estabelecido. O projeto incorpora a essa previsão a determinação expressa de que esses compromissos de abrangência incluam necessariamente a cobertura de áreas rurais desassistidas como forma de estimular a conectividade no campo. Também sugere que os leilões de radiofrequência realizados pela agência não tenham um caráter meramente arrecadatório, de forma a privilegiar investimentos diretos na infraestrutura e na prestação do serviço de telecomunicações. Entendemos que a iniciativa é altamente meritória, no entanto, merece ajustes. Como mencionado, os compromissos de abrangência referem-se a obrigações assumidas pelas operadoras dos serviços de comunicações móveis nas licitações das faixas de frequência como contrapartida da sua exploração comercial. Em geral, visam a garantir a expansão e cobertura desses serviços em regiões de difícil acesso ou menos atraentes economicamente, como áreas rurais ou periferias urbanas. Estes compromissos são fundamentais para a ampliação da conectividade do país, pois proporcionam, além da comunicação e da informação, o acesso à educação, saúde, entretenimento, trabalho remoto, consumo, serviços públicos inteligentes, entre outros. Assim, é importante que se garanta em lei o caráter não arrecadatório das licitações de direito de uso de radiofrequência realizado pela Anatel. A maior parte do valor pago pelo direito de exploração dessas faixas deve ser revertida em obrigações de investimento nos serviços móveis, de maneira a manter no próprio setor de telecomunicações os recursos a serem empregados pelas operadoras. Licitações com foco apenas na arrecadação tendem a ter seus recursos aplicados no abatimento de outros compromissos financeiros do governo, não se revertendo em infraestrutura e em serviço. Por isso, propomos que os compromissos de investimento associados à utilização das faixas de frequência do serviço de comunicações móveis representem no mínimo 90% do valor total a ser pago pelas empresas vencedoras das licitações. Da mesma forma, entendemos que a lei não deve delimitar uma destinação específica para os recursos oriundos dos leilões de radiofrequência, como no caso o atendimento de áreas rurais. Isso porque a tecnologia é dinâmica e o objetivo de cobertura do campo pode ser alcançado sem uma amarra legal que pode engessar a aplicação dos investimentos. Outro ajuste necessário de técnica legislativa é alterar o dispositivo que se pretende introduzir na Lei Geral das Telecomunicações. Nesse sentido, em vez de acrescentar no referido instrumento legal um novo artigo 135-A, que integraria seu capítulo 2 do título 2 da autorização de serviço de telecomunicações, sugerimos que seja introduzido o artigo 165-A a constar do capítulo 2 do título 5 da autorização de uso de radiofrequência. Feita essas considerações, votamos pela aprovação do projeto em exame com os ajustes mencionados que julgamos capazes de aperfeiçoar seu alcance e eficácia. Em vista do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 2733 de 2021, nos termos do seguinte substitutivo, que se segue com as pequenas alterações que foram mencionadas no texto da análise, e recordando, senadora Eudócia, senadora Amin, a importância desse projeto para a questão da transmissão nas áreas rurais. Nós que viajamos pelo interior dos nossos estados, sabemos que frequentemente não conseguimos nos comunicar, né? A não ser que a gente carregue alguma antena dessas novas transmissoras. Eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui, né? Né? Então, essa é uma realidade que se impõe no nosso país.
Eu vou divergir. Com a palavra, o senador Espiridão Amin. Eu vou divergir. Já está na discussão, viu? Pois é, eu vou divergir da constatação do querido amigo senador Mourão, porque nós não enfrentamos essa dificuldade no interior. As rodovias federais, ou seja, teoricamente, as de maior movimento, não te dão nenhuma confiabilidade. Então é uma pobreza injustificável. Um amigo meu me telefonou semana passada dizendo que percorreu o Marrocos inteiro sem uma interrupção. Então, a tecnologia não é muito diferente. Então, nós estamos cometendo erros dramáticos nisso aí. Obrigado. Agora, continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. E iremos agora para a votação nominal. A votação será realizada com a abertura do painel eletrônico. E agora anuncio o item 6, que é o projeto de lei 2264 de 2023. Ele é não terminativo. A relatoria é do senador Hamilton Mourão e agora concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Hamilton Mourão, para a leitura do relatório. Doutora Eudócia, nossa presidente, esse projeto, ele altera a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. E a Lei número 12965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, para dispor sobre a divulgação de crimes cometidos com o uso de violência no ambiente escolar. Seu autor é o nosso senador Marcos Duval. Indo à análise, o regimento interno do Senado Federal, nos termos do seu artigo 104G, diz que cumpre essa comissão a analisar projetos dessa natureza. Conforme salientado pelo autor do projeto, a ocorrência de massacres e de outros atos de violência extrema nas escolas brasileiras tem aumentado de forma assustadora nos últimos anos. Essa dura realidade foi registrada pelo relatório Ataques de Violência Extrema em Escolas do Brasil, Causas e Caminhos, elaborado pela Associação Dados para um Debate Democrático na Educação. Segundo o levantamento, foram identificados 42 episódios entre 2001 e 2024, dos quais 27 ocorreram entre março de 22 e dezembro de 24. Em termos proporcionais, significa que 64,28% de todos os casos registrados em mais de 2 décadas concentrados nos últimos anos. É certo que a violência nas escolas é um fenômeno complexo que demanda a deflagração de uma série de medidas a serem conduzidas pelo Poder Executivo na área de segurança pública, em coordenação com as políticas voltadas para a educação e assistência social. Nesse sentido, deve ser louvada a iniciativa do senador Marcos Duval, que visa contribuir para a prevenção da ocorrência de ataques estimulados pelo denominado efeito contágio. Nada obstante, considerando que as medidas propostas tangenciam direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, tais como a liberdade de expressão e o direito à informação, esta comissão realizou em 21 de outubro do ano passado audiência pública que contou com a valorosa contribuição de diversas instituições especializadas no tema. Dos debates realizados na audiência pública mencionada, surgiu a necessidade de aperfeiçoar o texto deste projeto de lei, de modo a alinhá-lo com as disposições constitucionais que garantem a plena liberdade de informação jornalística. Nesse contexto, deve prevalecer o entendimento segundo o qual os veículos de imprensa têm o dever de adotar protocolo com medidas prudenciais na cobertura e divulgação de ataques, visando evitar a notoriedade dos autores e diminuir a probabilidade de que novos crimes ocorram. Todavia, o citado protocolo deve ser estabelecido mediante mecanismos de autorregulação, que pondere a liberdade de informação jornalística, os direitos das crianças e adolescentes e a necessidade de evitar que a matéria jornalística venha a incentivar a prática de crimes semelhantes. Assim, apresenta emenda para aprimorar a redação do artigo 2º do presente PL. Na mesma linha, apresenta emenda para alterar a redação proposta para o artigo 21A do Marco Civil da Internet, com o objetivo de tornar o texto mais
mais preciso e estabelecer uma responsabilização mais razoável dos provedores de aplicação de internet, tendo presente que a divulgação de conteúdos que incentivem a prática de crimes é realizada por terceiros. Dessa forma, para assegurar segurança jurídica e evitar reflexos indesejados à liberdade de expressão, necessário se faz estabelecer a responsabilização do provedor apenas em caso de descumprimento de ordem judicial, para restringir a disseminação de conteúdos sobre crimes cometidos em ambiente escolar. Por fim, julgo pertinente inserir dispositivo para obrigar as plataformas a atuarem de forma proativa na moderação de conteúdo, devendo, para tanto, vedar, em seus termos de serviço, a publicação de conteúdos que incentivem a prática de crimes com uso de violência em ambiente escolar. Diante do exposto, voto pela aprovação do PL número 2264 de 2023 com as seguintes emendas. Emenda, desse a seguinte redação ao artigo 2º PL 2264 de 2023. Artigo 80A. A divulgação em qualquer meio de comunicação de cobertura jornalística de crime cometido com uso de violência em ambiente escolar obedecerá a protocolo destinado a evitar o incentivo à prática de atos semelhantes. Parágrafo único. O protocolo a que se refere o caput deste artigo será elaborado pelos veículos de comunicação individualmente ou por meio de associações e deverá equilibrar a liberdade da informação jornalística, os direitos das crianças e adolescentes e a necessidade de evitar que a cobertura jornalística incentive a prática de crimes semelhantes. Artigo 254, parágrafo único. Na mesma pena incorre a pessoa que divulga crime com uso de violência cometido em ambiente escolar sem observância do disposto do artigo 80A desta lei. Outra emenda muda o artigo 3º do presente projeto. Altera o artigo 21A, o provedor de aplicações de internet, e aqui segue-se todas as alterações. Esse é o relatório, senadora doutora Eudócia. Lido o relatório, coloca agora a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e a votação é simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à Comissão da Educação e Cultura em decisão terminativa. Agora vamos para o item 23. Item 23. O item 23, OFS, ofício. Aqui abreviaram bem, viu? Bem abreviado, senadora. Bem abreviado. Item 23, ofício número 2 de 2023. A relatoria do senador Hamilton Mourão e dessa forma concedo a palavra para a leitura do relatório. Esse ofício encaminha a atenção aos artigos 3º e 4º da Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, a composição do capital social da editora Bacê Limitada. Veio da própria editora e coube a mim relatá-lo. Indo direto ao voto, senhora presidente, apenas algumas coisas aqui da análise. De acordo com o regimento interno do Senado, é competência da nossa comissão analisar documentos dessa natureza. O artigo 4º da Lei 10.610 de 2002 determina que as empresas de urbanísticas devem apresentar até o último dia útil de cada ano declaração de seu capital social aos órgãos de registro comercial ou de registro civil das pessoas jurídicas. Já no artigo 3º da mesma lei, estabelece que as comunicações sobre as alterações de controle societário devem ser encaminhadas ao Congresso Nacional. E é de notar, entretanto, que a declaração em exame não menciona nenhuma alteração de controle societário, atendo-se exclusivamente à declaração do capital social da empresa. Nesse sentido, seu encaminhamento para conhecimento do Congresso Nacional era prescindível, não se revestindo de obrigação legal. Para fins desse relatório, resta apenas registrar que a editora Bacê Limitada aparentemente procurou cumprir de boa fé o que entendia ser a sua obrigação perante o Congresso Nacional. E assim o voto é pelo arquivamento do presente ofício. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação é simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. E a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Agora, vamos para o item 24,
que é o PDS 476 de 2012. Relatoria do senador Hamilton Mourão. Dessa forma, passo a palavra a Vossa Excelência, senador. Presidente, esse PDS aprova o ato que outorga permissão à empresa de radiodifusão Ursa Maior Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Arroio dos Ratos, estado do Rio Grande do Sul. Arroio dos Ratos é a terra da melancia, para quem não sabe, né? Muito bem, eu vou direto ao voto aqui com a sua permissão, presidente. Em vista do exposto, voto pelo encaminhamento ao Ministro de Estado das Comunicações do requerimento de informações a seguir. Nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da nossa Constituição, combinado com o artigo 216 do Regimento Interno deste Senado, requeiro sejam solicitadas ao Ministro de Estado das Comunicações informações atualizadas sobre as investigações da Polícia Federal que apuram as denúncias de irregularidade formuladas contra a empresa de radiodifusão Ursa Maior Limitada e as respectivas providências da pasta. É o relatório, senhora presidente. Lido o relatório, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. E a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. Vamos agora para o item 33. Item 33. PRS 43 de 2025, a relatoria do senador Hamilton Mourão, e dessa forma concedo a palavra para a leitura do seu relatório, senador Hamilton Mourão. Senhora presidente, o presente projeto de resolução do Senado institui a comenda de mérito científico a ser conferida pelo Senado Federal a pesquisadores, cientistas e instituições que se destacarem na produção científica e no desenvolvimento da pesquisa no Brasil. É mais uma iniciativa mais do que meritória de Vossa Excelência, que desde que chegou a esse Senado Federal tem se destacado por as ações nesse campo, né? E a senhora tem sido uma colega de extrema valia para todos nós aqui, senadora Eudócia. Peço permissão para ir direto à análise. Nos termos do artigo 104 do Regimento Interno do Senado, é competência da nossa comissão analisar projetos dessa natureza. O projeto não porta óbices constitucionais e ajusta-se igualmente ao padrão estabelecido para a instituição de premiações aqui nesta Casa da República. No que concerne à técnica legislativa, a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional, tendo em vista que o texto do projeto se encontra de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98. Quanto ao mérito, a matéria é louvável. A instituição da comenda do mérito científico no âmbito do Senado Federal traduz o reconhecimento institucional da relevância estratégica da ciência, tecnologia e inovação para o Estado brasileiro. Sob o prisma das políticas públicas, a valorização de pesquisadores, cientistas e instituições atua como vetor de fomento indireto ao ecossistema de pesquisa nacional. A iniciativa demonstra que o Poder Legislativo exerce seu papel de incentivo ao prestigiar os agentes transformadores responsáveis por avanços significativos na saúde pública, na medicina complexa e na biotecnologia. Esta chancela estatal é fundamental para fortalecer o ambiente de inovação, estimular novas descobertas e reter talentos no país, contribuindo para a soberania tecnológica e o desenvolvimento social. O projeto é, portanto, meritório, doutora Eudócia. Trata-se de uma política de reconhecimento de baixo impacto financeiro para a Casa, mas de altíssimo impacto social e, principalmente, o impacto simbólico para a comunidade científica e para a consolidação da ciência como motor do progresso nacional. Por tais razões, louvamos a iniciativa e consideramos justa e merecida a homenagem proposta. Assim, nosso voto não podia ser outro. Ele é pela aprovação do projeto de resolução no Senado número 43 de 2025. É o relatório, senhora presidente. Senhor presidente, parabéns pela sua relatoria e muito grata pelas suas considerações. Agora, lido o relatório, coloque em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão.
na verdade, eu quero fazer algumas considerações, então, portanto, eu não vou encerrar a discussão, porque eu queria só colocar, senador Hamilton Mourão, a importância dessa comenda de mérito científico, uma vez que os nossos pesquisadores, eu coloquei aqui especificamente na área da saúde, mas em todas as áreas. A importância dos nossos pesquisadores, dos nossos estudiosos, não é? E de todas as instituições que se debruçam em avançar na questão da pesquisa clínica no nosso país. Então, nada mais justo, como Vossa Excelência também mencionou, muito meritório essa comenda para os nossos colegas pesquisadores cientistas e também todas as instituições que ajudam a fortalecer a pesquisa no nosso país. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A votação será simbólica em votação. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. E a matéria será encaminhada à comissão diretora. Agora vamos para o item 28, requerimento número 1 de 2025, apresentado na Comissão de Comunicação e Direito Digital. A relatoria do senador Carlos Portinho, mas subscrito pelo senador Hamilton Mourão, e dessa forma concedo a palavra para Vossa Excelência, senador. Presidente, o presente requerimento, atentando aos artigos 58 da Constituição Federal e 93 do Regimento Interno do Senado Federal, pede a inclusão do seguinte convidado em audiência pública, que era do requerimento 106 de 2024, então é o doutor João José da Fonseca, advogado, mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal. Assinado em 18 de março decorrente do ano passado, pelos senadores Carlos Portinho e Wilder Moraes. É o requerimento, senhora senadora. E agora, lido o requerimento, consulto se há quem queira usar da palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar da palavra, coloco em votação. A votação será simbólica e em votação. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. E a Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. E antes de passar a presidência para o senador Hamilton Mourão, quero também lhe parabenizar, secretário Leomar, pelos 42 anos que você passou aqui no Senado Federal, ajudando o nosso país com a sua dedicação e desempenho aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia e outras comissões que você já deve ter participado. E quero fazer uma consideração, apesar de 42 anos que você está aqui no Senado, você é muito jovem. Eu achava que a Damares tinha errado aqui na contabilidade aqui dos anos, mas são 42 anos mesmo. Mas parabéns, secretário Leomar. Desde 1984 que o Leomar frequenta esta casa. Muito bom. E agora eu passo a palavra ao nosso querido senador, passo a presidência ao querido senador Hamilton Mourão. Obrigado, senadora doutora Eudócia. Eu agradeço a Vossa Excelência para o auxílio na condução dos trabalhos na manhã de hoje e peço à mesa que abra o painel para a votação nominal dos itens 1 a 4, nos termos dos relatórios que foram apresentados. Os senadores ou senadoras já podem votar. A senhora pode votar lá no... A senhora pode votar lá na... a senhora vota e está liberada. Quando chega no 9, a gente pede que só uns 2, 3 minutos, porque às vezes tem algum senador votando, fica chato não aparecer, né?
o seu voto. Entrou o voto do senador Espírito a mim.
Ele está no Conselho Federal de Medicina. A votação será encerrada. Votação encerrada. O resultado da votação será apresentado no painel eletrônico. Esse aqui é a fala do almoço. A comissão aprova por 8 votos os projetos constantes dos itens 1 a 4 nos termos dos relatórios apresentados. O substitutivo aprovado será submetido a turno suplementar nos termos do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal e as matérias serão encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa. Antes de encerrar, queria me somar a todos aqueles que cumprimentaram o Liomar pelos 42 anos aqui dentro do Senado Federal. Perdeu para mim, que passei 46 no Exército, até faltou, tinha que ficar mais 4 aqui, Liomar, para poder empatar comigo, pô, né? Desejar muito sucesso, felicidade nessa nova fase da sua vida, né? No Exército a gente diz que há vida útil além do portão das armas. Aqui eu te digo que há vida útil fora dos recintos do Senado Federal. Que você aproveite a família, né, para conhecer o que você ainda não conheceu. Você tem netos já, Neumar? Então, curta os netos, tá? Seja muito feliz. Fraterno abraço aí para ti. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Você acompanhou a atividade legislativa na manhã de hoje. E agora nós vamos fazer um giro rápido pelas notícias da manhã e pela agenda da tarde. E olha só que bacana, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, participou hoje, durante a manhã, na Câmara dos Deputados, da sessão que marcou a primeira sessão conjunta da Assembleia Geral Legislativa, os 200 anos dessa primeira sessão. E essa primeira sessão, há 200 anos, marcou o início do funcionamento do Senado e da Câmara. Nesses 2 séculos, as deputadas e os deputados trabalharam incansavelmente por um país mais próspero, mais igualitário e mais justo. Desde os primeiros movimentos em defesa da liberdade até a promulgação da nossa Constituição Cidadã em 88. Cada avanço social, cada conquista democrática, cada passo em direção à modernidade teve absolutamente neste plenário o seu ponto de partida. Senado e Câmara são historicamente e constitucionalmente casas irmãs. Quando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalham lado a lado, o grande beneficiado é o povo brasileiro. Já chegou ao Congresso a medida provisória do novo Desenrola Brasil. A MP, que ainda precisa ser votada por deputados e senadores, já está valendo. Senado e Câmara vão analisar a MP do novo Desenrola Brasil. O programa prevê possibilidade de descontos em dívidas de até R$15 mil com bancos ou instituições financeiras. O abatimento pode chegar a 90% e é possível usar o FGTS para quitação. Podem participar estudantes, agricultores, familiares, aposentados e pensionistas que estejam em famílias com renda de até 5 salários mínimos por mês. Quem aderir ao Desenrola 2.0 não pode apostar em bets por 1 ano. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal contratadas até janeiro de 2026 e que estejam com atraso entre 90 dias e 2 anos. A gente sabe do endividamento em massa da população, isso precisa de solução, né? Cadê a educação financeira? Você não vê isso se espalhar pelas escolas como algo sério em termos de encarar, de começar a despertar essa necessidade do planejamento. O perdão da dívida nessa negociação poderá chegar a 90% para os setores mais vulneráveis, né? Veja, e nesses limites de até 5 salário mínimo,
pega efetivamente os mais pobres, até 5. O texto vai ser analisado por deputados e senadores, mas como é uma medida provisória, já está valendo. O interessado deve procurar o banco ou a instituição financeira. E agora a gente confere a agenda da tarde aqui para o Senado. Daqui a pouquinho, às 14h, tem sessão para votações no plenário do Senado. Entre os itens da pauta está o projeto que beneficia entidades sem fins lucrativos com benefícios tributários. No mesmo horário, a Comissão de Agricultura tem audiência pública prevista para debater a moratória da soja e do boi, impactos e reflexos econômicos e institucionais. A moratória é um mecanismo firmado por grandes empresas compradoras para não adquirirem produtos que venham de áreas desmatadas da Amazônia a partir de 2008. Também, às 14h, reunião para instalação da Comissão Mista da Medida Provisória sobre o reajuste do piso salarial para professores da educação básica. Pelo texto, os professores poderão ter um aumento de 5,4% em 2026. Às 14h30, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem reunião marcada. Uma audiência pública para discutir a escala 6x1 e a jornada exaustiva como formas de violência estrutural e econômica contra a mulher. Também às 12h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1327 deve se reunir para examinar o relatório. A MP permite a renovação automática da carteira de habilitação para motoristas sem multas com cadastro no Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. A medida também isenta exames médicos psicológicos do Detran para esse grupo, além de propor CNH digital e unificação de preços de exames. E esse foi o nosso boletim. Daqui a pouquinho, às 13h30, a gente tem o Senado Notícias ao vivo com as principais notícias. Não perde não, até lá. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Calendário Eleitoral 2026. 6 de maio é o último dia para solicitar serviços como alistamento eleitoral, transferência de domicílio ou revisão de dados do título eleitoral. Os pedidos podem ser feitos nas unidades da Justiça Eleitoral ou pelo autoatendimento no site tse.jus.br, para quem já possui cadastro biométrico. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada. Isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade.
Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No último mês de março, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal discutiu tratamento, possíveis maus-tratos e destinação de gado apreendido em operações do IBAMA, especialmente no estado do Pará. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre o resultado dessa audiência, além de segurança pública, logística, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, o Senado Federal aprovou o projeto 3780 de 2023, que pretende aumentar as penas para os crimes de furto e roubo, especialmente de aparelhos celulares. E o estado que o senhor representa, o Pará, apresenta números preocupantes a respeito. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Vamos à tela. Então, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, Belém é a segunda cidade do país em número de roubos de aparelhos celulares. 1.452 crimes por 100 mil habitantes. 20 cidades concentram 40% dos casos. E um destaque negativo, para Ananindeua e Marituba no ranking. Qual que é o impacto desse projeto? Em que medida ele pode contribuir para a redução desses números? Eu acho que isso traz ao criminoso um pouco mais de preocupação, porque se aumenta as penas, né? Aquilo que nós fizemos no passado, num projeto, parece que 1425, né? Eu aumentei a pena para quem comete crime contra a mulher, contra a criança, adolescente, esse negócio todo. Aqui é semelhante nesse aspecto, né? Entende-se, pelo menos inicialmente, né, para trazer um impacto e alguém preocupar-se mais, né, antes de cometer qualquer tipo de crime, saber que a pena é maior, que o rigor da lei é maior, né? Isso soluciona o problema em si? Não, mas isso impacta positivamente na hora de que o cara decide cometer um crime, porque ele que de repente estava acostumado a se virar de outras formas, né, burlar e tal, hoje ele pega e é enquadrado de forma que é preocupante, mais tempo preso, mais tempo condenado e assim sucessivamente. Agora, uma solução mais definitiva, a longo prazo, médio, longo prazo, seria a gente repensar nosso modelo de sociedade, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que precisa a sociedade brasileira fazer uma reflexão ou uma autorreflexão com relação ao seu comportamento, a partir da educação, na escola, a partir da participação como cristão na igreja, a partir de costumes, né, de valores, de princípios. Isso leva um tempo significativo, né, no mínimo aí 20 anos para começar a trazer um resultado mais positivo e mais consistente, não é, do que o mero aumento de penas, né, para ameaçar o marginal de que, se ele cometer, vai passar mais tempo preso, vai ter mais problema na vida, não é? Mas o que resolve isso é fazer essa reflexão, e todo mundo, né? O Brasil é tido como o país mais católico, não é, das Américas aqui. Hoje já não é mais isso, não é? Os cristãos católicos e os cristãos evangélicos diminuem no seu percentual para entrar outras filosofias, outras visões de mundo, e isso termina afastando o homem, o ser humano, de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, cai na situação que está. A família se desestrutura, né? Uma criança que não tem referência de pai e mãe, né? Uma criança que não teve a disciplina, a orientação, a educação dentro de uma família, com certeza ela vai ter problema ali na frente, ali na rua, né? Outra coisa, a forma de se educar, rapidamente sobre isso. A educação, quando ela recomenda ou ela declara que a família é uma instância opressora dessa criança, e essa criança
enfrenta pai, enfrenta mãe e tal, está completamente equivocada. Esse tipo de assunto, isso vem no começo da humanidade, né, de tempos bíblicos, de orientação segura, né, com relação a isso. É o que tem sustentado a sociedade mundo afora. Né? Se você quebra esses princípios, esses valores, você dá onde chegamos nesse momento, que é uma geração um tanto desajustada. Não respeita a autoridade, não respeita pai e mãe, não respeita professor, não respeita ninguém e vai para a rua, vai ter que enfrentar a polícia, né, que procura colocar em ordem a coisa pública. Eu gostei que o senhor partiu para um caminho de uma solução mais efetiva para a criminalidade. É longa, dá trabalho, requer uma autocrítica, uma autorreflexão. Por que nós estamos nessa situação? Porque isso não se resolve apenas com um apertado, não é, do botão. Não. Isso é um negócio difícil de se resolver. E o caminho, segundo o senhor mencionou aqui, no seu ponto de vista, seria a educação, na base dessas crianças, desses jovens. Que tipo de política pública o senhor vislumbra para que esse jovem esteja fora do meio da criminalidade? Política pública, ela termina deixando de fora algumas coisas que têm a ver com família, com fé. O Estado não pode invadir, né, esses espaços familiares dentro do lar, né? Ele precisa se manter aqui, né? À distância. Agora, a reflexão sobre o comportamento humano que todo mundo faz, que a Igreja Católica faz, a Igreja Evangélica faz, outras igrejas fazem também, né? Elas precisam ser evidenciadas. E essa questão educacional, né, ela fica muito mais restrita à família do que o próprio Estado através da escola, né? E a gente vê hoje isso de forma muito nítida, né? O pessoal não aceita muito, né, que você entre na casa para fazer essa educação lá dentro. Isso não é conveniente, né? O Estado tem que dar a instrução. Educação mesmo, para valer, com temor de Deus, com valores, com princípios, não é, com aquilo que se faz um cidadão de verdade. Por exemplo, no meu estado, a violência contra a mulher tem crescido violentamente, né? O aumento aqui é de 76% quando você avalia 2024, 2025. 76%. Aí vamos lá, desdobrando isso na questão, por exemplo, do aumento desse crime com relação à ameaça, aí crimes de ordem sexual. O estupro cresceu 167% no Pará, né? Pegando garotas até 17 anos. Mais de 60% das vítimas, né, dessa violência sexual são meninas com até 17 anos. Como é que um rapaz bem criado, educado, em casa, né, que tem valores, que tem princípio, vai fazer isso? Nunca vai fazer. A pessoa que aprende a respeitar o outro, aprende a respeitar a mulher, aprende a respeitar o pai, a mãe, a irmã, não é? O cara que faz isso na rua, com certeza em casa ele não é tratado, não trata ninguém bem, né? Capaz de violentar criança, capaz de violentar meninas. Onde foi que já se viu uma sociedade educada, temente a Deus, que tem princípio, que tem valores, cometer esse tipo de crime? Acontece, mas não nas proporções que nós encontramos hoje. Em outras palavras, a educação nas escolas públicas carece de um investimento maior no Pará. Precisa disso. Eu acho que o professor precisa se preocupar não só com matemática, português, história, geografia, ciência. Não, formar um cidadão, né? E aí me lembro de um certo pensador lá no meu estado que ele dizia que a gente está muito preocupado em preparar um mundo melhor para as pessoas, mas às vezes se esquece de preparar pessoas melhores para o mundo, né? Então isso é um negócio que a gente tem que saber discutir. Então esse mestre, esse professor precisa dizer como é que se comporta um bom rapaz, como é que se comporta uma boa moça, como é que se comporta um cidadão, né? A escola está mexendo com isso? Talvez não. A minha obrigação aqui é matéria tal e acabou, né? Então a educação tem que ser um pouco mais completa,
né? Se a família fizer o papel dela e a escola fizer o papel dela, nós vamos ter uma pessoa melhor para esse mundo. Porque, por enquanto, a discussão é como se prepara um mundo melhor para as pessoas. E a gente se esquece que quem é o ator principal desse negócio é ou são as pessoas. Senador, recentemente a chamada Operação 8 Segundos do IBAMA, no município de Uruará, no Pará, resultou na apreensão de 337 animais. Os produtores rurais alegaram maus tratos desses animais enquanto estavam sob custódia. Esse tema foi objeto de audiência pública aqui no Senado recentemente. Eu gostaria que o senhor comentasse com quem está nos assistindo agora o resultado dessa reunião. Na verdade, bora ampliar mais essa questão mais amazônica. Claro que no Pará a incidência tem sido maior, mas na Amazônia toda deve ter sido preso até hoje cerca de 10 mil cabeças de gado, não é? Há uns 5, 6 meses atrás eram 8 mil e tantos, assim, contado. Como isso acontece com frequência, com certeza já passou. Vamos pegar o exemplo apenas de um produtor rural do município de Uruará, teve 337 cabeças de gado presas. Foi para a justiça, né? Apenas um foi para a justiça, o resto não foi. E a justiça mandou devolver o gado, né? Voltaram 180, mas 180, sendo que 36 eram bezerrinhos que nasceram após a prisão desse gado. Então não foram só 180 devolvidas das 337. Você pega 180 menos 36, vai te sobrar 140. Tá bom. Mas qual é o problema? Não é? O problema, primeiro, a Constituição diz que nenhum cidadão será privado dos seus bens, a não ser por ordem judicial. E o IBAMA faz isso no grito. No grito. Tem ordem nenhuma. Inventa uma portaria aqui, qualquer coisa, chega lá, sequestra. E não é o caso de Uruará, é qualquer lugar, né? Isso tem acontecido com frequência. Mas o que nos prendeu e nos fez chamar uma audiência pública para fazer até mesmo uma cariação entre o IBAMA e a ADEPARÁ, que é a Agência de Defesa Sanitária Animal do Pará, foi o fato da gente não saber o paradeiro desse gado preso. Quando você pega o gado dessa fazenda, desses 337, vai faltar aí mais de 200 cabeças, né? E que aonde ficaram, a quem foi entregue. A ADEPARÁ, uma hora diz que recebeu alguma coisa. Não desses 337, isso aqui é um caso, estou falando das milhares. Ah, eu recebi, depois não recebi, não é? Eu quero que haja transparência. Se eu sou o Estado e venho aqui, apreendo algum bem teu, e você tem condição de reaver esse bem, você vai ter que, eu tenho a obrigação de lhe prestar conta. Correto? E isso no Pará ainda é uma caixa preta. Há conversa de tudo quanto é coisa e jeito que você possa imaginar lá sobre o paradeiro desse gado, sobre o comportamento do servidor do IBAMA, sobre o comportamento do servidor da ADEPARÁ, que é um caso a ser apurado, não é? Mas que é sombrio, não é? Imoral, indecente, correto? O cara passa a vida toda construindo um pequeno patrimônio e um dia o Estado vem, confisca, sequestra e depois, que encaminhamento? Ah, é para dar para a merenda escolar? Para quem deu? Qual foi a prefeitura que recebeu? Ah, foi para dar para outro programa? Quem foi que recebeu? Você não consegue saber disso. Tentamos aqui na audiência pública, né? Tentamos, mas até hoje não tivemos nenhum relatório. O IBAMA diz uma coisa, a ADEPARÁ diz outra, e assim está um impasse. Nós queremos que a caixa preta seja aberta, porque não é por aí, não é cometendo um crime que eu corrijo o outro. Ah, mas aqui está numa área que não podia criar gado, porque hoje isso aqui é uma reserva ambiental. Só que quando o cara chegou lá não era reserva, não é? Quando o governo colocou essa pessoa lá não era reserva, era lugar para trabalhar. Né, para produzir, para desmatar pelo menos metade daquela área. Era assim que era no passado, correto? Aí hoje você vem e prende o gado alheio, sequestra esse gado, o dono fica chorando, destrói tuas instalações, teu curral, bota fogo na tua casa, você sai com a mulher e os meninos sem saber para onde vai, o patrimônio foi todo, né? A terra ficou embargada,
e ainda você sabe de uma conversa tão nojenta como essa, a gente precisa que isso seja passado a limpo, não vamos parar de trabalhar nesse sentido, até porque não se pode dar cobertura a procedimentos ilegais e imorais como esse. Senador Zequinha, depois de pressões de grupos indígenas na Amazônia, o governo federal revogou o decreto que previa a concessão das hidrovias dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins. Qual que é o impacto dessa decisão para o desenvolvimento regional do Pará? De repente a gente não sabe porque às vezes é pobre ou não é competitivo, não é? O meu estado hoje aparece como o 25º estado em competitividade. E a logística é um desses problemas, não é? Eu vejo isso de forma negativa, porque qual é o investidor que recebe do governo uma concessão ou uma autorização, como é o caso de hoje, e que vê esse governo renunciando porque as ONGs financiaram e mobilizaram indígenas, porque não se sabe o que vai acontecer no leito do rio. Ao longo dos anos, isso sempre aconteceu, não é? Quem navega em rio sabe que a areia se desloca de um lugar para outro, que o canal do rio às vezes é afetado, não é? Então, o procedimento para fazer a drenagem dessa areia é um procedimento comum, normal, que precisa acontecer de tempos em tempos para que se mantenha a navegabilidade do rio. Tem crime ambiental? Não, não tem. Por quê? Porque quem é que atrapalha a vida de um rio? Quem é que mata um rio? É exatamente o volume de areia que vai para dentro dele, não é? Quando eu desobstruo esse canal, o leito do rio, para dar condição à navegabilidade, eu estou contribuindo com a vitalidade do rio, não é? Fortalecendo isso. Bom, deixa a parte ambiental, vamos para a parte dos negócios. Logística é fundamental. País nenhum do mundo desenvolveu sem desenvolver seus modais de transporte. O hidroviário, o ferroviário, o rodoviário e assim por diante, né? Afeta alguma terra indígena? Não. Não tem nenhuma terra indígena, por exemplo, lá no Pará, nessa região. Assim como não tem nos outros, não é verdade? Agora, há uma mobilização calada, escondida na retaguarda, feita pelas ONGs, financiadas por capital externo, não é? Para não deixar o país avançar. Se você quiser construir qualquer obra de infraestrutura, seja o que for, rodovia, ferrovia, outra rodovia, outra hidrovia, você vai ver a movimentação. E o índio, coitado, ele é massa de manobra em cima desses movimentos. Se você falar assim, eu te dou tanto para tu fazer isso, já está contratado. Já vai. A narrativa é muito forte. Grande parte não vai, porque tem um pouco de consciência, mas tem uma parte que vai e faz o barulho, igual foi feito lá em Santarém. Você se recorda muito bem, ocupar as instalações de uma empresa privada, devidamente instalada, dentro da maior normalidade possível, para a partir dali usar como trincheira de luta contra. E o governo recuou. Não negociou, não conversou, não explicou, não convenceu, recuou. Isso é péssimo para o cenário quando você avalia a partir do ponto de vista do investidor. O investidor quer um cenário seguro, correto? Quer trabalhar, quer botar dinheiro, mas tem que ter segurança jurídica para poder fazer negócio. Então, isso foi um passo atrás que o governo deu e aí abriu precedente. Nós temos mais duas aí que estariam né? Mas o decreto foi revogado. Eu espero que se reestude isso e se possa se posicionar, porque assim o governo não tem condições de fazer isso. O dinheiro é pouco para tudo, né? A demanda é enorme. Se o setor privado quer fazer e você pode normatizar isso, por que não fazer? Por que não ajudar o Brasil? E falando ainda em burocracia, na questão logística, um assunto que o senhor já até debateu aqui no programa, em outras ocasiões, é a Ferrogrão, o projeto da ferrovia que pretende ligar Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará. O Tribunal de Contas da União suspendeu a análise do projeto e alegou riscos jurídicos e financeiros. Qual que é a opinião do senhor a respeito? Completamente contrário. Primeiro, você não precisa de botar dinheiro público ali. Se você fizer num regime de autorização, não vai um centavo, não é? O risco é por conta
do investidor, correto? Então, eu não sei por que foi para dentro do TCU, né? O ministro Cedrais, que até já se aposentou, foi o primeiro. Tá interessante, mas fazer o que está... O TCU virou um lugar complicadíssimo ali dentro, porque não é só essa questão... por exemplo, você vê o PSOL naquele tempo entrou com uma ação. Quem foi que apoiou o PSOL? Apoiado por ONGs e tal. Aí, quer dizer, o TCU virou um curral de debate do negócio que eu tenho minhas dúvidas. Não era para estar lá dentro. No modelo de autorização, não tem um centavo. Se não tem dinheiro público, não tem TCU por perto, né? Você precisa mandar... Converse com o Ministério dos Transportes sobre isso. Para o Ministério do Transporte, isso é uma questão completamente superada, não é? O técnico lá, o auditor, coitado, que eu não sei nem como é que ele sabe a capacidade de avaliar como é que a sociedade paga o salário dele, de onde é que vem o dinheiro. Será que vem do... Igual o pessoal que não conhece o agro, acha que a caixinha de leite é fabricada no supermercado. A carne também é o supermercado que arruma. Não, aquela carne vem lá de longe, né? Aquele leite também vem lá do pequeno, do grande produtor. Mesma coisa, o servidor público aqui precisa saber quem é que paga o seu salário. Senão ele, em vez de estar ajudando o seu país que paga o salário, ele está atrapalhando o país que paga o salário para ele, não é? Recomendou voltar às audiências públicas. O processo, parece que ele nem estudou o processo. O processo só chegou aonde chegou porque passou por todas as audiências públicas possíveis e imagináveis. Por exemplo, nós temos 10 para 11 anos discutindo a Ferrogrão, né? Faz, não faz. E assim é porque a Ferrogrão não passa em reserva indígena, mas aí a ONG usa o índio. Porque ela queria que passasse dentro de uma reserva, para poder pegar um dinheiro. Mas não passa, aí fica tentando impedir de outras formas. Enquanto a gente está discutindo a Ferrogrão, o mundo já fez 34 mil quilômetros de ferrovia. Onde é que nós vamos, né? Mas nós temos um acordo internacional com a OIT e tal. Aí pronto. Particularmente, tudo que atrapalha o crescimento do Brasil, se eu fosse presidente da República, no dia seguinte fazia igual o Trump. Trump, só de uma vez, só deu uma canetada, tirou 66 acordos desses. Acordos burros, acordos que atrapalham, acordos que você não precisa, né, ouvir ninguém, porque, meu Deus do céu, é difícil isso. Então está lá a Ferrogrão, a maior obra, a mais importante obra de infraestrutura do Brasil, hoje voltando à estaca zero, quer dizer, tem que fazer todas as audiências públicas de novo. Ouvir quem, se você já ouviu tudo? Não é verdade? Acordou... A análise é jurídica, deixa eu lhe falar, a análise jurídica não é feita pelo TCU, né? O TCU faz análise contábil da coisa, entendido? Então, está errado. É só ONG? É só partido político? Não, eu acho que tem dedo também de gente muito poderosa que concorre no mesmo setor, né? E que gostaria de evitar uma ferrovia naquela região, porque corta uma volta violenta, barateia o custo, né, desse transporte para chegar no mercado lá fora, né, porque querem carregar não por lá, mas por cá, né, trazendo do Mato Grosso para Santos, para Paranaguá, etc, etc. É de se lamentar o que esse país passa por falta de compreensão da realidade e de sentimento de, digamos assim, de urgência, não é? O único lugar que tem emprego nesse país assim para valer é no IBGE. Aqui na rua é diferente. É um mar de desempregados, né? É um mar de desempregados. Vá lá no meu estado, vá na região norte, vá. Exceções tem, por exemplo, Santa Catarina, Florianópolis. Se você lá, tem metade dos trabalhadores de lá são lá do Pará, estão lá dentro. Se você vai no Paraná, também você encontra multidão de paraenses. Se você for em Mato Grosso, tem uma multidão de paraenses. Por que esse povo está indo para lá? Por causa do emprego que tem nessas regiões que mais se desenvolvem. Agora o Pará está lá parado, né? Sem gerar as oportunidades. E para gerar oportunidade, a gente tem que soltar, destravar tudo isso. E uma das formas de se gerar mais emprego vai ao encontro da pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa. Vamos à tela.
Olá, senador. Eu me chamo Rafael Guimarães, sou apresentador aqui da Rádio e TV Alepa, falo diretamente de Belém do Pará. A Lei 15.144 de 2025, da qual o senhor é relator, criou a Rota Histórica Belém-Bragança, que envolve diversos municípios ao longo desse trajeto. Na sua avaliação, de que forma iniciativas como essa podem impactar de forma positiva não só o patrimônio histórico e o turismo, mas também o desenvolvimento econômico e social dessa região? Muito bom. Gratidão por isso, até lembrei dessa relatoria. Nós temos uma região mais antiga do Pará, não é? Que no passado tínhamos um trem que fazia Belém-Bragança, né? E ele ia, voltava, era quem trazia a produção, vendia, comercializava, voltava. Isso virou uma questão histórica importante, né? E o turismo vive em cima disso. É um turismo mais cultural, digamos assim. Então, quando aqui o projeto foi colocado para a nossa relatoria, a gente pôde valorizar esse aspecto histórico, trazendo a questão turística para dentro, que traz com ele o emprego, não é? A oportunidade, o empreendedorismo e assim sucessivamente. Que eu espero, né? O Brasil reconhece isso de maneira muito positiva, né? E que o governo do Pará um dia olhe para isso com bons olhos. No nosso tempo lá, eu fui vice-governador, com o Simão Jadem, etc. Asfaltamos e conduzimos toda essa velha rota da ferrovia, né, Belém-Bragança, ficou tudo asfaltado, tudo organizadinho. O governo que entrou não olhou, esqueceu disso, mas eu espero que no futuro isso se restabeleça e o governo possa valorizar, incentivar, apoiar, enfim, para a gente resgatar. É a nossa história, que também vira turismo, que também vira emprego e renda. Muito obrigado, senador Zequinha Marinho, pela participação aqui no Assunto do Estado. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre ao dispor. E obrigado a você também, que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Um dos grandes momentos da democracia acontece quando as pessoas escolhem livremente seus representantes por meio do voto. E para ser realmente livre, essa escolha tem que se basear em informações verdadeiras. Por isso é tão importante que todo mundo conheça as diferenças entre os fatos e as fake news. Mas isso não é tão simples. 5 fatores tornam mais difícil separar o que é fato do que é fake. Os 5 Vs da desinformação são os seguintes: volume de informação, variedade de temas, velocidade de propagação, viralidade dos conteúdos e verossimilhança. Ou seja, o quanto determinada informação parece ser verdadeira. Nos próximos vídeos, vamos falar de cada um desses Vs. Fiquem ligados e não se esqueçam, a letra mais importante para a democracia é o V de verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça.
E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. O museu é um espaço para todos, crianças, jovens, adultos e idosos. Acessível, educativo e divertido. Um lugar acolhedor e cheio de descobertas. Cada visitante faz parte da história que continua sendo contada. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Boa tarde. Comissão de Ciência e Tecnologia aprova definição de crime cibernético. Comissão de Esporte vai proibir exposição midiática de lesões de atletas. E Senado instala subcomissão que vai fiscalizar políticas públicas voltadas ao povo Yanomami. E veja também a agenda das atividades da tarde aqui no Senado. Agora são 13h31 e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Esportes aprovou nesta manhã 3 projetos de lei. Um deles quer evitar a exposição midiática de lesões de atletas. A proposta, apresentada pelo senador Jorge Cajuru, determina a inclusão de normas nos regulamentos das competições que resguardem a imagem e a dignidade dos atletas em caso de lesões. Para o relator do projeto, o objetivo é evitar a exposição indevida, a espetacularização midiática ou qualquer outro tipo de exploração sensacionalista. A exibição reiterada de cenas de sofrimento, dor ou fragilidade física pode ocasionar danos que ultrapassam o instante do evento esportivo, com repercussões morais e psicológicas para o atleta. A comissão aprovou ainda 2 outros projetos. Um deles destina recursos arrecadados com as bets para o esporte militar. Esse projeto será agora examinado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A outra proposta permite a votação online nas eleições de organizações esportivas, com a adoção de mecanismos de segurança adequados. Essa matéria será votada em plenário. O projeto estimula maior engajamento dos associados na vida institucional das agremiações, fortalecendo a governança e promovendo decisões mais representativas. A proposição guarda ainda coerência com o cenário atual, na qual a utilização de ferramentas digitais já se encontra amplamente disseminada em vários setores. A maior prova somos nós aqui, que estamos em regime semipresencial, né, senador Chico Rodrigues? Então, assim, hoje é uma realidade que todos devem se adequar. E a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que define os crimes cibernéticos. De acordo com a proposta, passa a ser crime acessar de qualquer forma, sem autorização legal ou do titular, sistema informático com ou sem violação de mecanismo de segurança. A pena prevista é de detenção de 1 a 3 anos e multa. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto altera o Código Penal para atualizar a legislação sobre crimes cibernéticos, ampliar a descrição das condutas punidas e criar novos tipos penais relacionados a ataques contra dados e sistemas informáticos. De acordo com o levantamento divulgado pela empresa FortiGuard de Labs, houve 103,16 bilhões com Bravo, com B de bola, de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil em 2022. Esse número representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, em que foram registrados 88,5 bilhões de casos. Na América Latina, foram identificados ao todo 360 bilhões de tentativas em 2022. O Brasil ficou em segundo lugar entre os países da região
região em número de casos, atrás apenas do México, que registrou 187 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Nesse sentido, a proposição em exame promove pertinente e necessária atualização da legislação penal no sentido de dar uma descrição mais precisa às condutas e de prever penas mais adequadas para enfrentar o vertiginoso crescimento de estatísticas relativas aos crimes cibernéticos. Outro projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia regula o direito do consumidor ao reparo de produtos que são lançados para se tornarem sem uso após um certo tempo de maneira proposital pelo fabricante. Obsolescência programada é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em pouco tempo, de forma proposital. Ou seja, quando empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas como forma de estimular o consumidor a comprá-las novamente. O projeto do senador Ciro Nogueira altera o Código de Defesa do Consumidor para incluir, entre os direitos básicos, a proteção contra esse tipo de ação das empresas. O texto, que vai ser analisado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, determina aos fabricantes o fornecimento de peças para reparo por um prazo mínimo de 5 anos e também prevê medidas para garantir ao consumidor a liberdade para escolher o local de reparo dos produtos. Finalmente, devemos ter em conta que os aparelhos que não podem ser reparados de modo eficaz por terceiros ou mediante utilização de peças no mercado secundário, tendo em vista as mencionadas dificuldades impostas pelos fabricantes, acabam se transformando em lixo eletrônico, em inegável prejuízo ao meio ambiente, porquanto, apesar da legislação vigente, a logística reversa ainda de baixa implementação entre nós. E hoje de manhã foi instalada a subcomissão permanente que vai acompanhar, fiscalizar e aprimorar as políticas públicas voltadas aos povos indígenas que habitam a terra indígena Yanomami. A senadora Damares Alves foi eleita presidente dessa subcomissão, que é ligada à Comissão de Direitos Humanos. Nada mais justo do que essa aclamação acontecer por sua trajetória de vida a favor, né, de criança, de adolescente, dos povos indígenas e particularmente na situação dos Yanomamis. É uma alegria e é um dia histórico. Desde o início da minha presidência na Comissão de Direitos Humanos, nós temos manifestado uma preocupação muito grande com o povo Yanomami. E eu até propus um plano de trabalho que eu já divulguei. Sendo eleita, eu ia insistir para que esse plano de trabalho fosse cumprido. Ele está publicado, eu não vou ler o plano, que já está devidamente publicado, mas informo que nós teremos diligência na área Yanomami. E nós teremos, além de diligência de senadores, visita técnicas dos técnicos da comissão. E na sessão para comemorar os 200 anos da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, destacou o papel dos deputados na consolidação de conquistas para a população. A sessão para comemorar os 200 anos de história da Câmara dos Deputados reuniu representantes dos 3 poderes. A cerimônia relembrou o dia 6 de maio de 1826, quando foi realizada a primeira sessão entre os deputados. Ao longo dessa travessia, a Câmara esteve presente nos momentos decisivos da história nacional. Viveu crises, enfrentou rupturas, participou de reconstruções e ajudou a consolidar a democracia. Viveu tudo isso sem perder sua função de representar o Brasil em sua diversidade e em sua complexidade. O presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou o papel da Câmara na consolidação de conquistas para a população. Nesses 2 séculos, as deputadas e os deputados trabalharam incansavelmente por um país mais próspero, mais igualitário e mais justo. Desde os primeiros movimentos em defesa da liberdade
até a promulgação da nossa Constituição Cidadã em 88. Cada avanço social, cada conquista democrática, cada passo em direção à modernidade teve absolutamente neste plenário o seu ponto de partida. Senado e Câmara são historicamente e constitucionalmente casas irmãs. Quando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalham lado a lado, o grande beneficiado é o povo brasileiro. O judiciário foi representado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Também estiveram presentes os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Fachin defendeu a harmonia entre os poderes. Parlamento e judiciário não se enfrentam, não se substituem, sustentam-se mutuamente como independentes para serem legítimos e como harmônicos para serem eficazes. O Supremo, portanto, vem aqui para associar-se a esta celebração com respeito institucional, reafirmando o seu dever de guardar a Constituição, de assegurar o espaço democrático em que o Parlamento exerce com liberdade a representação do povo. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República falou pelo Poder Executivo. Destacou a ação conjunta das instituições. Não tem Poder Executivo que dê certo sem diálogo com o Parlamento, sem construção coletiva entre os três poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. São 200 anos de uma casa plural de debate e que sempre estará a serviço da democracia. Viva a Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhoras e senhores. E agora a gente confere a programação de atividades para esta tarde aqui no Senado. Às 14h, sessão para votações no plenário do Senado. Entre os itens da pauta está o projeto que beneficia entidades sem fins lucrativos com benefícios tributários. No mesmo horário, a Comissão de Agricultura tem audiência pública prevista para debater a moratória da soja e do boi. Também às 14h, reunião para instalação da Comissão Mista da Medida Provisória sobre o reajuste do piso salarial para professores da educação básica. Pelo texto, os profissionais poderão ter um aumento de 5,4% em 2026. E às 12h30, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher tem reunião marcada para discutir a escala 6x1 e a jornada exaustiva como formas de violência estrutural e econômica contra a mulher. E também às 12h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1327 deve se reunir para examinar o relatório. A MP permite a renovação automática da carteira de habilitação para motoristas sem multas com cadastro no Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. A medida também isenta exames médicos, psicológicos do Detran para esse grupo, além de propor CNH digital e unificação de preços de exames. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a emenda constitucional que reconhece os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. A chamada PEC da essencialidade reconhece os tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Estabelecer os tribunais de contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Os tribunais de contas são, sem sombra de dúvida, nossa principal linha de defesa no setor público, contra a ineficiência e o desperdício. Se, por um lado, a emenda promulgada impede a extinção dos tribunais de contas já existentes, por outro, proíbe a criação ou a instalação de novos tribunais de contas. Durante a sessão solene, os parlamentares destacaram o papel técnico e independente dos tribunais de contas e enfatizaram a missão em defesa da transparência e da boa governança. O Congresso Nacional reafirma que não há república sem controle
Não há democracia sem fiscalização e não há boa governança sem transparência. É a afirmação de valores estruturantes e da boa governança, como transparência, responsabilidade e respeito ao dinheiro público. Hoje, senhoras e senhores, o Estado brasileiro reconhece pela força cogente da Constituição da República que os tribunais de contas são essenciais. E aprovado pelo plenário, segue para a sanção presidencial o projeto que cria a Universidade Federal Indígena. A Uninde terá unidades em diferentes estados, vai valorizar saberes tradicionais e incentivar a proteção dos territórios indígenas. Os senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira a criação da Universidade Federal Indígena, a Uninde. A instituição terá sede em Brasília e unidades em outras regiões do Brasil para atender às especificidades dos povos indígenas no país. Os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por indígenas. O ingresso nos cargos efetivos será por concurso público ou provas de títulos. A Uninde deve defender os povos indígenas e a sustentabilidade socioambiental dos territórios. A universidade deve iniciar as atividades em 2027 com a oferta imediata de 10 cursos de graduação nas áreas de formação de professores e gestão educacional, saúde coletiva e indígena e gestão territorial e ambiental, com atendimento de 2.800 alunos em até 4 anos. Esta universidade não é uma universidade simplesmente para ensinar novas práticas, mas é para aprofundar no conhecimento de uma cultura milenar, de um povo que estava aqui antes de nós sermos descobertos e que tem uma relação homem-natureza absolutamente diferenciada. E outro projeto aprovado nessa terça prevê estímulo para o trabalho de artesãs. A proposta também segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o apoio do governo a associações de mulheres artesãs. Esse estímulo pode incluir campanhas de valorização do trabalho, além do suporte à organização, ao fortalecimento e à manutenção das associações de mulheres artesãs. A União, estados e municípios devem ainda estimular a comercialização dos produtos artesanais, com a realização de feiras, exposições e outros espaços de divulgação. As medidas de estímulo à comercialização dos produtos artesanais, de apoio à organização associativa das artesãs e de assistência técnica às suas atividades têm potencial de impacto socioeconômico relevante, beneficiando diretamente as trabalhadoras e suas comunidades. E o plenário aprovou o pedido de licença do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, até setembro. Nesses 4 meses, ele será substituído pelo empresário Hermes Klan, do mesmo partido. Jorge Seife decidiu se licenciar do cargo por 4 meses para se dedicar às eleições de outubro. Ao comunicar a decisão, o senador fez um balanço do mandato assumido em 2023. Subo essa tribuna hoje com a consciência de dever cumprido e com a serenidade de quem exerceu esse mandato com propósito, com coragem e com responsabilidade nesse primeiro período de atuação parlamentar. Ao longo desse tempo, senhor presidente, apresentei 74 proposições legislativas e tive a honra de relatar 56 projetos de lei. Atuei com firmeza, não só na produção legislativa, mas também na qualificação do debate e no exercício da fiscalização, que é uma das funções mais nobres dessa casa. Minha atuação nessa casa esteve ancorada em 3 pilares: defesa da ordem, a proteção das pessoas e o fortalecimento do Estado brasileiro. Natural de Brusque, Hermes Klan é empresário do ramo de transportes. Ele se destacou por divulgar Balneário Camboriú como um dos principais pontos turísticos do país. Venho a esta casa para representar todos os catarinenses e defender aquilo que Santa Catarina representa para o Brasil. Nosso Estado mostra todos os dias que, quando há trabalho,
organização, princípios e valores, as coisas dão certo. Santa Catarina é um exemplo para o Brasil. O novo senador diz que uma das prioridades será a defesa de uma autonomia maior para os estados. O Congresso Nacional precisa abraçar mudanças profundas. Uma delas é o verdadeiro federalismo. É preciso dar mais autonomia aos estados. Quem pode fazer melhor deve ter liberdade para fazer. Brasília não pode continuar se metendo em tudo e sufocando quem trabalha e produz. Ampliação dos direitos no tratamento de pessoas com deficiência e mais segurança para mulheres vítimas de violência. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nessa manhã projetos que garantem mais qualidade de vida a essas vítimas. O projeto cria o programa Mulher Alerta, que prevê a distribuição de um aparelho sinalizador de emergência para mulheres em situação de violência doméstica. O dispositivo será conectado às autoridades de segurança pública, permitindo o rastreamento da vítima e o envio imediato de agentes. A compra dos equipamentos e o sistema de monitoramento serão feitos por meio de convênios entre a União, estados e municípios. Ao permitir acionamento imediato, inclusive em situação de coação ou impossibilidade de contato telefônico, o programa complementa as medidas protetivas existentes, amplia sua efetividade prática e pode exercer relevante efeito dissuasório sobre o agressor. O projeto foi aprovado na mesma semana em que foi divulgado o Mapa Nacional da Violência contra a Mulher, realizado pelo Data Senado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Segundo o mapa, cerca de 3.700.000 mulheres foram vítimas de violência doméstica em 2025. Os dados apontam ainda que quase metade das mulheres que pediram medidas protetivas relata o descumprimento dessas decisões. Para reforçar a proteção às mulheres, também foi aprovado o projeto que dá prioridade a elas em situação de violência doméstica na realização de exames periciais. A proposta altera a Lei Maria da Penha para garantir atendimento mais rápido e evitar a perda de provas, o que, segundo a relatora, a senadora Mara Gabrilli, pode ser decisivo para responsabilizar os agressores. A demora na realização da perícia implica risco concreto de perda irreversível de evidências, comprometendo o êxito da persecução penal e favorecendo a impunidade. Os senadores da Comissão de Direitos Humanos aprovaram ainda 2 projetos que garantem maior acesso à saúde para pessoas com deficiência. O primeiro prevê o uso de telereabilitação, com atendimento remoto para ampliar o acesso de pacientes. O outro garante o direito a acompanhante ou atendente pessoal durante consultas, exames e procedimentos médicos, ampliando uma prerrogativa que hoje é restrita a casos de internação. Os 2 projetos foram relatados pela senadora Mara Gabrilli. A ampliação do direito a acompanhante ou atendente pessoal para atendimentos, procedimentos e exames médicos aperfeiçoa a proteção já conferida pela Lei Brasileira de Inclusão, hoje expressamente voltada às hipóteses de internação ou observação. E a medida reforça a acessibilidade no cuidado e saúde e contribui para reduzir barreiras práticas de comunicação, informação e apoio durante o atendimento. E a comissão também aprovou a isenção de imposto para insumos de pesquisa contra o câncer. O texto vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. O projeto da senadora Eudócia zera o imposto de importação para medicamentos, insumos e equipamentos necessários à pesquisa do câncer. O texto inclui na lei de isenção do imposto de importação a comercialização de materiais essenciais à pesquisa básica, experimental e clínica em oncologia, como reativos químicos, materiais de laboratório, produtos de terapia celular, recursos biológicos, dispositivos e equipamentos de laboratório e ferramentas de análise de dados. Também determina que essas importações não estarão sujeitas ao limite global anual sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica.
O relator acrescentou regras para adequar o benefício tributário às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. O projeto será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais. Porque nós pagamos quase 20% de imposto para importar tantos produtos de laboratórios, também como equipamentos, como biotecnologia. País que não tem pesquisa fica para trás. E nesta data, há 200 anos, foi realizada a instalação da primeira sessão do que veio a ser o Congresso Nacional. No dia 6 de maio de 1826, na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, foi realizada no Palácio do Conde dos Arcos a abertura da Assembleia Geral Legislativa, o equivalente a uma sessão conjunta do Congresso Nacional de instalação de sessão legislativa. A Constituição de 1824 já havia criado as câmaras dos senadores e dos deputados, mas Dom Pedro I esperou 2 anos até instalar o poder legislativo em uma sessão imperial da Assembleia Geral. Com a presença do imperador, era lida a chamada Fala do Trono, que era equivalente à mensagem presidencial que hoje se apresenta no início de todos os anos na sessão conjunta do Congresso Nacional de instalação das sessões legislativas. O primeiro Senado brasileiro era composto por 50 representantes das províncias. As exigências para o cargo eram ser brasileiro nato, ter rendimento anual de pelo menos R$800 mil e idade mínima de 40 anos. Os senadores foram nomeados pelo imperador a partir de listas tríplices de cada província e o mandato era vitalício. Os senadores apresentaram o que se chamava de Carta Imperial, que era o que declarava que eles eram efetivamente credenciados para se tornarem senadores. Antes mesmo da sessão inaugural, foram realizadas sessões preparatórias para organizar a casa. Todas elas registradas e disponíveis para consulta. Eram registrados em livros manuscritos que atualmente estão no arquivo do Senado, estão inclusive em formato digital, podem ser consultados pela internet e depois transpostas para a página impressa e publicados no Diário do Senado. Tanto a sessão de 6 de maio, que foi a sessão imperial de instalação da Assembleia Geral, quanto à sessão de 8 de maio, que foi a primeira sessão em que efetivamente se reuniu aquele que se chamava a Câmara dos Senadores do Império do Brasil, todas as duas tiveram os seus registros em ata manuscrita, que logo em seguida foram publicadas no jornal chamado Diário da Câmara dos Senadores do Império do Brasil. Bacana, né? E o Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Depois de décadas de lutas, sacrifícios e articulações dos abolicionistas modernos e 107 anos depois da assinatura da Lei Áurea, o Estado brasileiro finalmente reconhece a existência de trabalho escravo no Brasil. E a partir desse momento o Brasil se compromete a enfrentar essa situação, né, de forma a buscar a efetiva erradicação. E uma das providências foi a organização do Grupo Móvel. Entre 1995 e 2017, o Grupo Móvel libertou mais de 52 mil trabalhadores e trabalhadoras escravizados, incluindo meninos e meninas. O total das verbas trabalhistas e rescisórias pagas pelos escravagistas às vítimas foi de aproximadamente 100 milhões de reais. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam... Olá, estamos de volta. E passamos a transmitir agora a sessão do plenário do Senado. Acompanhe. A número regimental, eu declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por intermédio dos totens disponibilizados na casa ou por solicitação da mesa à mesa durante a sessão. Os senadores e as senadoras presentes e remotamente e inscritos para uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária semipresencial é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2026, do senador Flávio Arnes. Projeto de Lei 636 de 2023, do deputado André Figueiredo. Projeto de Lei 1799 de 2023, do deputada Nelly Aquino. Projeto de Lei 2480 de 2021, do deputado Felipe Carreiras. Passamos aos oradores inscritos, que terão prazo de 10 minutos para uso da palavra. Primeiro inscrito e presente é o senador Paulo Paim. Senador presidente Confúcio Moura, se Vossa Excelência permitir, eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário sobre uma publicação que Vossa Excelência fez com a sua equipe em relação ao salário mínimo. Eu botei em todas as minhas redes, carinho da população muito grande, inclusive do seu estado, e eu digo aqui da tribuna, ninguém faz nada sozinho. Vossa Excelência nos ajudou muito. Se hoje existe uma política nacional de salário mínimo, foi graças a homens, e me permitem, mulheres como nós, que nós sempre trabalhamos juntos, e por isso Vossa Excelência, quando faz aquela referência, está fazendo a mim, mas homenageando a todos aqueles que trabalharam naquele período todo, né? Para que a gente tivesse um dia uma política de salário mínimo que garantisse a inflação mais PIB, porque antes daquele trabalho que Vossa Excelência ajudou, nós tínhamos nesse país todo ano um debate sobre o salário mínimo. Agora não tem mais debate.
Mas é bom isso. É inflação mais PIB e ponto, né? E eu não tenho como não lhe agradecer pela gentileza, porque nem sempre o trabalho que os parlamentares fazem é reconhecido. Mas quando vem de um colega que acompanhou toda essa luta e sugeriu e ajudou, para mim é gratificante e por isso eu botei em toda uma rede com muito orgulho, viu? Obrigado, presidente Confúcio Moura. Presidente Confúcio Moura, quero, nesse momento, convidar a todos e todas, né, para um momento que considero de grande significado. A instalação amanhã, quinta-feira, às 10 horas, lá na Comissão de Direitos Humanos, aqui do Senado, da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. O projeto de resolução aprovado instituiu essa frente, é de autoria do senador Flávio Arnes, que não se encontra em Brasília por motivo de saúde, e eu tive a honra de ser o relator daquela matéria. Mas vejo que hoje há um projeto dele, inclusive no número 1 da pauta, né? Essa iniciativa, que eu me refiro aqui, partiu por sugestão do advogado Ulisses Riedel, cuja trajetória é marcada pelo compromisso com o diálogo e pela cultura da paz. Faço questão de dar a fonte que originou essa proposta. Ele vem brigando com isso há anos e anos e anos e anos. E nos procurou aqui no Senado, a mim e o Flávio. Ele falou com outro senador, já falou com Vossa Excelência também, com o senador Girão, enfim, porque a proposta dele é limpa e transparente. E eu tive a alegria de ser o relator. A resolução foi devidamente promulgada pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, consolidando esse importante avanço institucional. Todos os senadores e senadoras são convidados, dentro do possível. Eu sei que quinta-feira é um dia que inúmeros senadores têm que viajar para seus estados, inclusive não há sessão aqui no plenário prevista. Eu só informo que estarão presentes reitores, ex-reitores de universidades, professores, estudantes, entidades de defesa dos direitos humanos. Eu achei interessante que uma universidade aqui de Brasília fez questão de pedir aos estudantes para que viessem nessa atividade, porque essa frente parlamentar que vai tratar da paz, do amor, da liberdade, da justiça, enfim, consideraram eles também importante. Teremos também movimentos sociais comprometidos com a paz e representantes de ordens público. Será, sem dúvida, um encontro plural, qualificado e profundamente necessário. A Frente Parlamentar pela Paz Mundial tem como objetivo articulações legislativas, promover estudos e incentivar políticas públicas voltadas à construção de uma cultura de paz. Busca também fortalecer a atuação do Congresso Nacional nesse campo, mais precisamente o Senado, né? Apoiando assim iniciativas parlamentares que promovam a convivência harmônica entre os povos, o respeito às diferenças e a solução pacífica de conflitos. Importante destacar que, além dos senadores e senadoras em exercício, a Frente poderá contar com a participação de ex-senadores e ex-senadoras como membros honorários, como é o caso do Ulisses Riedel, que ele foi, por um período aqui na Constituinte, deputado federal constituinte junto comigo. Assim, define o regimento desta frente. As reuniões acontecerão preferencialmente nas dependências do Senado Federal, mas poderão também ser realizadas em outros espaços, conforme a conveniência e a necessidade dos trabalhos. Este será, com certeza, um espaço
institucional capaz de qualificar o debate legislativo sobre a paz. Eu, no meu pronunciamento que farei amanhã, porque vou presidir a sessão, não é por mérito, mas por idade, como eu sou o mais antigo entre os senadores que se inscreveram, eu devo abrir os trabalhos amanhã na comissão. Eu repito, nesse trabalho eu falo muito na palavra amor, liberdade, justiça, respeito às diferenças, porque eu entendo que é assim que a gente há de conquistar um mundo para nós todos, onde prevaleça a paz e não a guerra, como infelizmente é hoje. Será um espaço capaz de qualificar o debate legislativo sobre a paz. Ao aproximar o Senado de especialistas, de universidades, de organismos internacionais e representantes da sociedade civil, entendemos nós que vai tratar-se ali de um verdadeiro ecossistema de conhecimento e cooperação que poderá contribuir para a formulação de proposições mais consistentes em áreas como prevenção da violência. E quando nós falamos em paz, nós temos que olhar, inclusive, para o Brasil e pelo interior do nosso país. Quando eu digo interior, não pense que eu estou olhando só para o interior, que muitas vezes no interior não está o grande problema. É nas capitais, as milícias que acabam tomando conta dos bairros mais pobres, é esse interior que eu estou me referindo, onde a violência, a morte, a exploração indevida em todo sentido, sexual, econômica, né, acaba acontecendo em cima sempre dos mais frágeis. Nós não queremos que aconteça em ninguém. Por isso, quando a gente fala em paz, em amor, em liberdade, em justiça, igualdade é respeito a todos e todas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Esta comissão, com certeza, ela vai ser uma comissão que vai falar muito sobre a importância de direitos humanos. Eu falo sempre que as políticas humanitárias são fundamentais, o acolhimento, a educação para a paz, e vai contribuir, dentro do possível, dos seus limites geográficos, inclusive, para buscar o entendimento e o acordo onde estão havendo conflitos, né? Que todos os países do mundo deveriam caminhar nesse sentido. E nós aqui, conversando com um grupo de senadores, entre eles estava já o senador Girão, Flávio Arnes, se não me engano, a Leila também, que poderíamos ter um núcleo em cada estado do nosso país. Também permitirá o acompanhamento mais efetivo dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro numa visão internacional. Por fim, faço um apelo respeitoso aos senadores e senadoras que ainda não aderiram à frente, assim puderem, e estiverem aqui em Brasília amanhã, são todos convidados. Acho que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos colaborar com essa frente. A construção da paz é uma tarefa coletiva, permanente e inadiável. Muito obrigado, presidente. Obrigado e parabéns, senador Paim. Esse tema, cultura da paz. Estamos precisando muito de realmente disseminar essa cultura da paz no mundo. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, presidente. Bem, na sequência, senador Eduardo Girão, Esperidião Amin, inscritos, Márcio Bittar, Zequinha Marinho, Chico Rodrigues, Fernando Dueire, Isalci Lucas, senador Jorge Cajuru, senadora Damares Alves, Ivete Silveira. Como não estão presentes, eu vou, aqui mesmo sentado, eu vou fazer um discurso sobre o endividamento das famílias brasileiras. Ontem o presidente Lula lançou praticamente
o plano dele é chamado Desenrola 2, para negociação de dívidas das famílias endividadas, e são muitas famílias no Brasil. Nós estamos aí com 1/3 da população brasileira endividada bastante, muitas dívidas, né? Complicado. Então, eu vou falar, levantar esse tema, que o Brasil está endividado internamente, as famílias, o povo brasileiro. Em março de 2026, atingimos um dado que precisa ser dito com clareza. 80,4%, olha bem, gente, a quantidade de gente aqui, ó. 80,4% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida. 80,4%, olha, é exagerado, viu? O maior nível da série histórica já registrada na Confederação Nacional do Comércio. E quase 1/3 dessas famílias já não consegue pagar o que deve. É muita dívida. 80% da população brasileira está endividada, das famílias. Mas o mais importante não é o número, é quem está dentro desse percentual. Estamos falando, em grande parte, de brasileiros que vivem com até um salário mínimo. Gente que não está consumindo por excesso, está tentando simplesmente sobreviver. Famílias que usam o crédito para comprar comida, pagar as contas básicas, atravessar o mês. E aqui está o ponto central dessa discussão. O crédito deixou de ser uma ferramenta eventual e passou a funcionar em muitos lares como complemento de renda. E quando isso acontece, nós deixamos de ter um problema individual e passamos a enfrentar um problema estrutural. E esse cenário tem consequências claras. Hoje, cerca de 30% da renda das famílias já está comprometida com dívidas. Antes mesmo de começar o mês, e a inadimplência permanece elevada, próxima de 30% de inadimplência, revelando a dificuldade real para sair do ciclo do endividamento. E há um dado social que precisa ser reconhecido e reverenciado. São, em grande parte, as mulheres que sustentam essa travessia. São elas que fazem do pouco o suficiente, que organizam o orçamento, que segura a casa quando tudo aperta. Sobre os ombros dessas mulheres recai mais esse peso, e ainda assim elas seguem firmes, com dignidade, mantendo em pé as suas famílias. São verdadeiras guardiãs do equilíbrio e da esperança dentro de milhões de lares brasileiros. O Brasil avança e isso é inegável. Hoje o sistema financeiro está na palma da mão. O celular virou banco. Muita gente tem muitos anos que não vai numa agência bancária, só faz as suas transações pelo celular. O Pix acelerou a vida, encurtou distância, facilitou o dia a dia de milhões de brasileiros. É um avanço que precisa ser reconhecido, mas, ao mesmo tempo, nós criamos um desequilíbrio silencioso. Levamos o cidadão para dentro do sistema, sem prepará-lo para caminhar nele. O Brasil bancarizou, mas não educou. E essa essência cobra um preço alto. O crédito chegou fácil e rápido, quase sem barreira. Mas o seu custo elevado, muitas vezes invisível, especialmente o cartão de crédito, não é plenamente compreendido. E é aí que o problema se instala. Aquilo que deve ser um apoio momentâneo vai, pouco a pouco, se transformando em um compromisso permanente. A dívida deixa de ser exceção e passa a fazer parte da vida das pessoas. E o resultado disso é claro e preocupante. O crédito cresceu mais rápido do que a renda. Aquilo que deveria ser um apoio pontual foi pouco a pouco se transformando em um compromisso permanente na vida das famílias. E aqui é preciso ter honestidade nesse debate.
Os programas de renegociação são importantes, como esse lançado ontem. Medidas de alívio têm seu valor, mas é preciso reconhecer, estamos tratando o sintoma, enquanto a causa permanece intacta. Sem educação financeira, o problema não desaparece. Ele apenas retorna, e retorna muitas vezes mais pesado. E esse não é um problema isolado. Ele se espalha, ele atinge o comércio, desacelera a economia, aprofunda desigualdades e compromete o futuro de milhares de famílias. Em Rondônia, essa realidade tem endereço, tem rosto, tem história. Está nas pequenas cidades, no comércio que vende menos, no trabalhador que se reforça todos os dias e ainda assim se esforça, não consegue sair do aperto. Não são números frios, são vidas reais enfrentando uma luta silenciosa todos os meses. O Brasil precisa dar um passo além. Não basta incluir o cidadão no sistema financeiro. É preciso prepará-lo para permanecer nele com autonomia. A educação financeira não pode ser detalhe, não pode ser complemento. Ela precisa ser base, precisa estar na escola, nas políticas públicas, na orientação permanente ao cidadão. Porque ninguém deveria aprender o peso dos juros quando já perdeu o controle da sua própria renda. Toda a sociedade tem um limite de endividamento. E nós estamos nos aproximando desse limite no Brasil. Quando o trabalho deixa de ser caminho da dignidade e passa a ser um esforço contínuo para pagar dívidas, até algo está profundamente errado. E isso não pode ser naturalizado. Precisa ser enfrentado com seriedade, com responsabilidade, com coragem. O Brasil já avançou ao incluir milhões de pessoas no sistema financeiro, mas agora precisa dar um passo mais importante, transformar esse acesso em cidadania financeira, de verdade, com conhecimento, com consciência, com liberdade real, porque sem compreensão e acesso perde o valor. E o que deveria ser instrumento de progresso pode se transformar em um mecanismo silencioso de aprisionamento. O crédito deve existir para abrir caminhos, para realizar projetos de vida, para gerar oportunidade, nunca para financiar a sobrevivência. Então, aqui meus telespectadores e funcionários do Senado, esse tema é um tema muito angustiante, que é o endividamento das famílias brasileiras, principalmente o crédito consignado, e chega ao ponto de ir para o agiota, e o agiota é cruel. E a senadora Zenaide aqui tem falado muito da agiotagem do cartão de crédito. Essa é pior do que o agiota da rua, do agiota de qualquer bairro. Esse é um juro consentido, altíssimo e impagável. Quem entra nessa roda viva do cartão de crédito ou da agiotagem, esse é difícil sair. Então, aqui, dando sequência a nossos oradores, eu passo a palavra para o senador Eduardo Girão. Paz e bem, meu querido presidente, senador Confúcio Moura. Quero saudar aqui dois irmãos que estão ali com o nosso outro irmão, senador Espiridião Amin. Está ali o deputado Gilson Marques e deputado também Luiz Eduardo Lima, o chamado Luiz Lima, que é do Partido Novo, dois grandes, aguerridos, combativos deputados, um do Rio de Janeiro, o Luiz Lima, e o outro de Santa Catarina, e está ali bem alinhado com o senador, meu querido irmão Espiridião Amin, que é o Gilson Marques. Sejam muito bem-vindos aqui à Casa Revisora da República. Senhor presidente, todo mundo ouviu falar
da repercussão que aconteceu numa fala do presidente do TST, que teria separado entre vermelhos e azuis, eu procurei me informar com muita cautela sobre isso, antes de subir essa tribuna. Liguei para o presidente do TST, que a gente teve a possibilidade de votar aqui, de antes sabatinar e tudo. Eu tive uma conversa por telefone ontem e quero aqui iniciar esse meu pronunciamento com um importante pensamento do estadista e escritor François Pierre Guizot, que dizia o seguinte: quando a política penetra pela porta dos fundos dos tribunais, a justiça se retira pela porta da frente, sem fazer qualquer julgamento de valor. Repercutiu muito fortemente aquela declaração feita pelo presidente do TST, Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, durante o 22º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Depois da escandalosa repercussão de um trecho de sua fala se referindo à divisão dos magistrados entre os azuis e os vermelhos, tudo entre aspas, o próprio presidente já fez vários esclarecimentos sobre o contexto da fala. Segundo ele, foi tirado de contexto e eu não quero aqui fazer o julgamento, não estava lá e acredito na palavra do presidente. Agora, existe uma afirmação que não foi corrigida. E isso é muito sério. Abro aspas. Há aqueles que têm causa e aqueles que têm interesses. Fecho aspas. Essa afirmação abala brasileira e brasileiro que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Um dos principais pilares do Estado de Direito. Tribunais devem ter a aparência e a prática da imparcialidade, da ética, da probidade. Justiça não pode ter lado. Tem que cumprir o dever de aplicar a lei segundo a Constituição, sem que prevaleçam condições ideológicas. Por exemplo, não compete a um juiz do trabalho defender ou não, deputado Gilson Marques, a polêmica proposta da escala 6x1, em debate aqui no Parlamento, especialmente na Câmara dos Deputados, porque é o lugar certo. Isso não compete ao presidente do TST. E tem declarações nesse sentido. Pouquíssimos países possuem uma estrutura igual ao Tribunal Superior do Trabalho. Eu quero mostrar aqui para vocês, povo brasileiro, para entender. Olha o tamanho. Senador Espiridião Amin, olha o tamanho aqui da estrutura do TST. Um prédio suntuoso que fica aqui pertinho do Congresso Nacional. Quero deixar claro que isso é uma jabuticaba brasileira, isso não é comum ter essa estrutura em outros países. Meu presidente querido Confúcio Moura. Eu defendo que seja revisto esse modelo e até substituído por um mais simples. O Brasil precisa urgentemente discutir alternativas que garantam acesso à justiça, mas muito menos onerosas. Nos Estados Unidos da América, não existe sequer justiça trabalhista nos moldes brasileiros. Lá, esses processos são julgados pela justiça comum, no âmbito estadual e federal ou por agências administrativas. Não tem essa estrutura da justiça do trabalho no Brasil que muitas vezes emperra a geração de emprego e inibe empreendedores. Lá, o volume de reclamações trabalhistas nos Estados Unidos é muito menor que o Brasil em virtude do uso eficaz da conciliação, da mediação. Aqui são cerca de 3 milhões de novos processos a cada ano, um dos maiores volumes do mundo. No Reino Unido, também, deputado Luiz Lima, não existe justiça do trabalho.
Não existe TST. Quando um processo requer o julgamento por uma terceira instância, segue para um tribunal superior, que possui uma Câmara específica para esse fim, a um custo muito menor para a sociedade. Olha o tamanho aqui da estrutura do TST, é bom que as pessoas vejam, percebam. Um prédio suntuoso, escandalosamente absurdo. Quanto custa lá? Você tem noção? Quantos? Você sabe aqui o valor? Eu vou mostrar para vocês quanto a Justiça do Trabalho explode em gastos. Sabe quanto é que supera? 50 B de bola, I de índio, 50 bilhões de reais em 2025, no ano passado, presidente. Foi o volume recorde de pagamentos, né, e mostra os gastos da Justiça do Trabalho no Brasil. O Superior Tribunal do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, conta com 27 ministros e 27 gabinetes, além de uma estrutura robusta composta por turmas, seções especializadas e um amplo aparato administrativo, o que demonstra o tamanho e o custo gigantesco dessa engrenagem. Está aqui, ó, para as pessoas entenderem como é que é, não dá para ver, mas mostra aqui as despesas, os recursos humanos, a despesa total de 1.438, só o fixo desses magistrados, dessa estrutura que nós pagamos com os impostos cada vez mais altos. Então, senhor presidente, a Justiça Trabalhista brasileira custou 30 bilhões de reais em 2025. Só o TST, com seus 27 ministros, custou 1,6 bilhões de reais. Estudos da OCDE e do Banco Mundial mostram que em ambientes com incerteza jurídica, altos custos e elevada judicialização tendem a reduzir investimentos e geração de empregos formais. Agora, vamos para uma etapa delicada. O jornal O Estado de São Paulo publicou matéria mostrando que no mês de dezembro do ano passado, 26 dos 27 ministros do TST receberam mais de 250 mil reais de salário cada um. Extrateto, penduricário. A média foi de 357 mil reais em virtude exatamente dos abonos, auxílios, pagamentos retroativos e outros benefícios, que são exatamente esses penduricalhos. Dezembro poderia ser um mês atípico, mas segundo o mesmo Estadão, entre janeiro e março desse ano, todos, sem exceção, todos os ministros vêm recebendo acima do teto lá no TST, sendo que a maioria supera os 100 mil reais. Não podemos esquecer que no Brasil existe o teto salarial de 46 mil reais. Um valor bastante generoso, quando comparado com o salário mínimo de R$ 1.621. Esses penduricários, senhor presidente, precisam acabar, não apenas no poder judiciário, mas também no legislativo. É uma imoralidade num país onde milhões de trabalhadores recebem um salário mínimo e sustentam com uma das maiores cargas tributárias do planeta. E não é só isso. Recentemente, o TST chamou a atenção quando gastou 10 milhões de reais apenas para substituir os luxuosos automóveis a serviços dos ministros. Cada veículo custou, sabe quanto, deputado Gilson Marques? 300 mil reais. Como eu iniciei com críticas ao desempenho desse modelo e de como iniciou, infelizmente, essa gestão recente do TST, mas eu já venho criticando isso há muito tempo, eu tenho que me referir a outras decisões corretas, como, por exemplo, o cancelamento de um contrato vergonhoso de uma locação de sala VIP aqui no aeroporto de Brasília para o conforto dos ministros.
também correta a decisão de descontar do salário dos ministros suas faltas às sessões de julgamento sem a devida justificativa. Teve até uma denúncia em relação ao ministro que estaria dando palestras durante esse tempo. Tem que descontar mesmo. Aliás, não era para ter, esse negócio de palestra não dá certo com o ministro. Isso dá conflito de interesse. Isso precisa de transparência, precisa acabar com isso, com palestras remuneradas. Eu encerro, senhor presidente, agradecendo a sua tolerância, com um pensamento de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, grande humanista pacifista baiano. Abro aspas. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusas, porque ninguém poderá ser feliz erguendo sua alegria sobre o infortúnio do próximo. Olha que pensamento profundo. Divaldo Pereira Franco, que o bom senso prevaleça no nosso TST. Eu sempre, presidente, se o senhor me der mais 30 segundos, eu lhe agradeço. Já saudando aqui os alunos que vieram de São Paulo, não é isso? Vieram lá do curso de Escola Ale Pérez. Sejam muito bem-vindos aqui. Estavam lá na CDH há pouco tempo atrás, tivemos a oportunidade de cumprimentá-los. E, presidente, eu sempre defendi acabar com o TST. Isso é uma jabuticaba brasileira. E a gente está vendo o que está acontecendo, né? Infelizmente, a gente percebe questões ideológicas permeando ali dentro, né? E eu acho que isso não é papel, custa caro para o contribuinte, tem outra forma de se fazer isso, como outros países fazem, né? Através da justiça comum, isso dará mais agilidade, isso dará exatamente menos custo para o brasileiro que já não aguenta mais pagar imposto. Fica a lição. Muito obrigado, que Deus abençoe o nosso dia. Muito bem. Obrigado. Bem, vamos em frente. Tem mais o Esperidião? O senador Esperidião estava aqui há pouquinho, ele está ali pelo cafezinho, o senador Esperidião a mim. Não tendo mais nenhum dos oradores inscritos, vamos encerrar a sessão. Suspender a sessão, aliás, suspender a sessão. Não havendo mais oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Agora em Brasília, 2h36, está suspensa Minutos em Brasília. Você estava acompanhando a sessão plenária do Senado Federal, que foi suspensa e retornará em breve para as votações do dia. Você fica agora com a audiência da Comissão de Agricultura sobre os impactos econômicos e institucionais das discussões do Supremo Tribunal Federal sobre a moratória da soja e do boi. Acompanhe. Amazônia, queda da degradação, vejam 2024 e 2025, naquele ano totalmente atípico, né? E a queda significativa já em 2025 e 2026, e a queda agora nos últimos 4 meses de mais 28% dos desmatamentos na Amazônia. Eu fiz questão de trazer todos esses elementos, senhores senadores e senadoras, para mostrar que a lógica política de desenvolver, né, o Brasil, a agricultura, a atividade produtiva sustentável, a soja, nesse período da moratória, cresceu substancialmente a exportação, a produção, a produtividade, enquanto caíram significativamente os desmatamentos na Amazônia e nos demais biomas. Né? E eu termino dizendo o seguinte, a moratória é uma ação, como colocou aqui o meu colega aqui, Silvio, do Ministério da Agricultura, é uma ação estritamente privada, um acordo entre empresas,
né, traders, organizações da sociedade civil, estabeleceram um pacto de não aquisição de soja oriunda de desmatamento. Isso é um pacto privado, o governo apenas faz aquilo que a lei determina e toda essa política está toda ela lastreada em legislação, recursos, planejamento orçamentário, um plano aprovado em lei, faz parte da Lei de Política Nacional de Mudança Climática. E termino dizendo só um outro ponto que eu acho muito importante nesse debate. Quando se diz que a moratória da soja descumpre a lei, está se fazendo uma leitura equivocada do Código Florestal. E por que eu digo isso? Eu tive a oportunidade de participar, inclusive aqui no Senado, na época era o senador Rodrigo Hollenberg, senador Jorge Viana, relatores do Código Florestal aqui, e o Código Florestal, ele diz o seguinte no artigo 12, para quem ainda acha que a moratória é ilegal. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura vegetal nativa a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação de normas sobre APPs, observados os seguintes percentuais mínimos. Percentuais mínimos em relação à área do imóvel. Aí fala de 80% na Amazônia, 30% no Cerrado, 35% no Cerrado da Amazônia, 20%, ou seja, a lei estabelece um percentual mínimo. Princípio constitucional da reserva legal, que é o seguinte: o privado pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Se um comprador não quiser comprar de quem desmata 10%, 20%, 30%, ele pode fazê-lo, porque o Código Florestal estabelece um limite mínimo. Se tivesse dito aqui no Código Florestal, o limite máximo da reserva legal é 80%. Quem estabelecer alguma vedação de comprar porque a reserva legal é 100 e 90, estaria descumprindo a lei. Então, só para dizer que do ponto de vista legal, não há embasamento para definir a moratória como uma iniciativa ilegal. Agora, é uma iniciativa privada que colabora com toda essa estratégia, que é uma estratégia que vem sendo implementada no Brasil desde 2002. Muito grato, senador. Obrigado, André. Fico à disposição. Passo imediatamente ao Rodrigo Gomes Bressani, que é o gestor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Isalci. Cumprimento todos também na pessoa da senadora Rosane e a Rosane e as mulheres todas aqui presentes. Muito me honra estar aqui hoje para debater um tema tão caro para o nosso estado, para o estado do Mato Grosso, que é a moratória da soja. E muito me orgulho estar aqui representando a FAMATO, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do meu estado, legítima representante de todos os produtores rurais. E, inicialmente, dizer com relação a alguns números e dados em relação ao impacto da moratória da soja, especificamente, nós temos no bioma da Amazônia, na Amazônia Legal do nosso estado, 437 mil hectares diretamente afetados pela moratória. 82 municípios, obviamente que todos da região norte. Mais de 1,5 milhão de toneladas de sojas que são impactadas de áreas produzidas na moratória. E com relação ao impacto direto na economia, nós estamos falando de 3,7 bilhões de valor bruto da produção de alimentos afetados pela moratória, mais de 10 mil empregos, porque o agro sim também emprega e gera renda e valor, e mais de 60 milhões em arrecadação de FETAB. Então é importante que se diga que a moratória da soja, assim como o mapa colocou anteriormente, que ele não fez parte das tratativas desses pactos e também da moratória da carne, da mesma forma o produtor rural não foi convidado. O produtor rural, que é o diretamente afetado por esses pactos privados, né, não foi convidado à mesa. E se eu fosse, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Então é importante que se diga isso, porque a classe que é diretamente afetada e impactada, ela não foi ouvida. E quem sabe, assim, se eu fosse, né, a gente não estaria aqui hoje. E com relação à moratória, é bom que se diga que nós já temos dentro do Brasil um regimento que é o Código Florestal, que é quem dita as regras basilares do que pode e do que não pode ser feito. E quando as duas moratórias, da carne e da soja, elas foram criadas, não havia naquele momento um regramento próprio, único, que é o Código Florestal, que é superveniente a esses dois instrumentos. Então entendemos dessa forma, que é quase que lógico, subsequente ao fato de que as duas moratórias já perderam o seu objeto, porque hoje há regras claras com relação ao que pode e o que não pode ser feito. O Código Florestal trouxe essa segurança jurídica e essa previsibilidade. E isso é muito ruim, porque
como já colocado aqui, há algumas formas de a gente combater o desmatamento, porque para quem não sabe, a moratória da soja especificamente, ela não combate a commodity soja. Ela foi iniciada e criada para combater o avanço do desmatamento na Amazônia. Mas a gente viu aqui como exemplo que existem inúmeros outros instrumentos, mecanismos, formas de você combater o avanço do desmatamento que não através de um pacto privado. E que por essas razões entendemos que ela é sim ilegal, inconstitucional e que causam prejuízo não só ao produtor rural, mas também à segurança alimentar. É bom que se diga isso, porque que é o produtor rural é quem coloca o alimento na mesa. Então o produtor rural, quando ele está na moratória, seja da soja ou da carne, ele primeiro, ele perde acesso ao mercado. Segundo, ele não tem acesso a crédito, que é tão necessário para fomentar e desenvolver a sua atividade, porque hoje mais de 70% do produtor rural pega parte ou totalidade para poder financiar a sua atividade. Ele sofre um bloqueio comercial com relação à venda da sua commodity e é excluído automaticamente da cadeia produtiva. Ora, o que a gente precisa realmente é de projetos de inclusão que venha fomentar a legalidade e trazer aquele produtor que eventualmente não está dentro da regularidade ambiental, da conformidade, que venha se regularizar. Em contrapartida, a moratória faz o movimento contrário. Ela exclui e fomenta mais ainda a formalidade. Por quê? Porque um produtor que produz uma soja, uma carne, ele, ao cair na moratória da soja, senador, uma coisa eu garanto para você, essa soja vai chegar no seu destino final do mesmo jeito. O produtor rural, ela não vai jogar fora a sua produção. Essa commodity será comercializada. Então, é entender que realmente a moratória, ela fomenta a informalidade e a ilegalidade, o que é muito ruim para todo o sistema da cadeia produtiva, né? Então, tanto uma quanto outra, elas trazem dimensões, ainda que quem diga que não são o mesmo sistema, mas sim trazem reflexos, impactos negativos aos produtores rurais, não só do meu estado de Mato Grosso, mas também das regiões afetadas por esses pactos. Importante diga que eu fico muito receoso e com relação a uma equiparação que essas moratórias trazem, que ela fragiliza o sistema do Código Florestal, que foi um dos códigos mais debatidos dentro aqui dessas casas, da Casa de Leis aqui, e que infelizmente ela vem sendo minada ao longo do tempo, que é o quê? A supressão, ela é regulamentada dentro do Código Florestal. Para quem não sabe, sim, o desmatamento ou a supressão, ela é regulamentada pelo Código Florestal. É possível, respeitando os limites, os critérios, os percentuais da sua área de reserva legal, de EPP. E essa moratória da soja e da carne, ela vem trazer para fragilizar esse sistema, que trazendo uma equiparação, senador, entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. E há que se diga, para quem não conhece, que hoje nós possuímos, ao bem da verdade, 3 tipos de desmatamento. O desmatamento ilegal, esse sim deve e tem que ser veementemente combatido, porque isso é crime, e a federação assim também pune essas pessoas que agem da forma avessa à lei. Mas existe o desmatamento legal, que possui respaldo legal dentro do Código Florestal, com autorização para que isso seja realizado, e existe o desmatamento irregular, que é aquele desmatamento que é passível de ser realizado dentro de áreas possíveis de aberturas, mas que não foi feito com autorização do órgão. Então a gente precisa, de uma certa forma, e a todo momento a gente vê essa comunicação na mídia de o próprio governo federal às vezes fomentar uma discussão de desmatamento zero 2030. Que tipo de desmatamento zero? É preciso ser bem claro, a gente precisa fomentar o desmatamento zero ilegal. Porque o ilegal é o que não pode ser fomentado. Agora, o desmatamento que é plenamente passível de ser realizado, nós não podemos condenar essa atividade, porque é uma atividade, uma prática legal, com previsão legal. Agora, se quer combater o desmatamento e proibir a abertura de novas áreas, que traga a discussão de novo para o Congresso Nacional. Agora, não se pode fazer isso através de pactos privados, sem a participação do produtor rural, que venha fomentar o quê? A exclusão daquele que está produzindo dentro do bioma da Amazônia. E isso traz uma fragilidade muito grande ao sistema, não só ao produtor, mas à nossa própria legislação. E a moratória, com a devida vênia quem pensa o contrário e fala,
mas ela viola sim a soberania nacional, porque não podemos fragilizar os nossos sistemas através de pactos privados e de organismos internacionais. Quem dita as regras e as normas dentro do Brasil é o Brasil. E, consequentemente, fere também o devido processo legal, a livre iniciativa, que é, sim, garantido e respaldo pela Constituição Federal, no artigo 170. Fere também a função social da propriedade, porque uma das finalidades da função social da propriedade, qual que é? É produzir alimento. É atividade da agricultura e da pecuária. E, de uma certa forma, essas moratórias acabam inviabilizando a atividade que o produtor tanto precisa, a duras penas, exercer no seu dia a dia. E também entendemos que esses pactos privados, eles não têm uma normativa, uma regra específica. Eles tentam, de uma certa forma, trazer um mecanismo paralelo para combater o desmatamento. E que a gente viu aqui que existe tantas outras formas de mecanismo de defesa para combater o avanço do desmatamento, por exemplo, a fiscalização, que não é um pacto privado. Então, a gente precisa, acho que, separar o joio do trigo, que há muita desinformação, senador, com relação a essas discussões, e a gente precisa, sim, botar isso na mesa. Então, finalizando, senador, e qual que é a posição da federação, da FAMATO, aqui hoje, e que já vem de longa data, participando de tantos fóruns como esse aqui? Primeiro, precisamos, sim, combater o desmatamento ilegal, e esse deve ser veemente combatido e penalizado, o respeito à legislação brasileira, por conta de uma soberania nacional, a segurança jurídica do produtor poder produzir realmente com a segurança e a previsibilidade necessária, fim do mecanismo paralelos, que esses dois instrumentos, pensamos dessa forma, que são mecanismos de paralelos à nossa legislação brasileira, e, por fim, tão importante que eu acho, que é, sim, a justa, devida e necessária indenização ao produtor rural, que a duras penas, desde o início desse pacto, vem sofrendo, mais ainda após a promulgação do Código Florestal em 2012, com relação a um pacto privado que ele não fez parte, e ele é cerceado do seu direito de produzir, de financiar e de escoar aquilo que duras penas ele produziu. E fecho aqui, senador. Quais são as propostas que entendemos necessário para avançar, para continuar aqui dentro dessa casa? O reconhecimento do Código Florestal como uma norma central para ditar as regras da produção de commodities, da soja e da carne, o cancelamento das moratórias privadas de forma imediata, isso já está tramitando perante o CAD e o STF, a garantia da participação do produtor nas eventuais e futuras qualquer tipo de discussões com relação à produção de grãos e de carne no bioma da Amazônia Legal, a vedação de qualquer equiparação legal e ilegal entre os dois tipos de matamento e, por fim, a criação de critérios e programas, eventualmente de sustentabilidade, mas em conjunto, sempre da coletividade, toda a sociedade e especialmente os produtores sendo ouvidos, senador. Com essas palavras finalizo, agradeço a disponibilidade aqui essa casa e, mais uma vez, fico aqui permaneço à disposição. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Passo imediatamente ao Tiago Rocha, que é assessor jurídico da APROSojas de Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Pará. Boa tarde a todos, senador presidente Exalci, senador Exalci, senador Zequinha, senadora Rosane. Em nome de senhores, né, da senhora, cumprimento todos os presentes, todas as autoridades e também os produtores rurais que nos acompanham aí nos estados em que eu tenho a honra aqui de estar representando. Logo mais também tem a participação do presidente da ProSoja Mato Grosso e a gente fecha os 6 estados efetivamente afetados aí por esse acordo privado. Eu trouxe aqui alguns dispositivos legais porque foi bastante oportuno ter sido listado ali ou citado, né, anteriormente a mim, a questão de que aos privados aquilo que não é proibido pela lei é permitido, né? E eu diria que essa visão da moratória da soja, da legalidade, da constitucionalidade da moratória da soja, ela só para de pé se você fizer uma leitura de alguns dispositivos constitucionais e desprezar outros. Como se você fizesse, olha, aqui nessa sala, né, eu até comentei isso, acho que com o senador Exalci anteriormente, se a gente tirar toda a temperatura, pressão, força da gravidade, estamos todos flutuando, né? Então, a mesma coisa, se você olhar a Constituição apenas por um princípio, você vai encontrar. E eu acredito que a gente precisaria, dentro de uma casa de leis, olhar realmente sempre para o texto legal e constitucional. É aqui que deve pautar nossas discussões. Primeiro, a nossa Carta Magna, né? A Constituição, lá no artigo 1º. Lá no artigo 1º ele fala da República Federativa do Brasil, ou seja, essa união de estados e municípios indissolúvel, né? Ela tem um fundamento, ela tem alguns fundamentos, né? Então, muitos têm uma visão muito mais
voltada à questão conservacionista, o que é um fato, é uma obrigação, é um direito de todos, a gente vai ver mais à frente, mas fazem uma leitura estrábica do texto constitucional, porque ali nós temos como fundamentos da República Federativa do Brasil, que constitui o Estado Democrático de Direito, né, que muita gente gosta de falar, mas não sabe nem o que significa. Está lá, a soberania, a dignidade da pessoa humana. Aonde que afronta, a moratória da soja afronta a dignidade da pessoa humana? Eu estou no município de Bioma Amazônia. Eu consegui fazer a abertura legal da minha área só agora. Eu tenho só 20% para conseguir sustentar a minha família. E aí vem grupos internacionais e dizem, não, você não pode produzir aquilo que você sabe, aquilo que tem mercado, aquilo que tem insumos na sua região, você vai plantar batata. Mas não tem fornecedor de matéria-prima, não tem fornecedor de insumo, não tem comprador de batata na minha região. Problema seu, colocamos o seu nome numa lista aqui. Isso é uma invasão completa a essa garantia constitucional indisponível. Tá? Então quem defende a moratória da soja, me desculpem, mas afronta o Estado Democrático de Direito, essa é a minha opinião, tá? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? A livre iniciativa das empresas, ela acaba quando ela afronta a livre iniciativa do cidadão, do indivíduo, do produtor rural, que nesse papel é um fornecedor de matéria-prima. Ele pode fazer, ele pode dispor, ele pode plantar, ele pode fazer aquilo que ele quiser com a sua propriedade que não tiver vedado pela lei, tá? Vamos mais para frente. Então, no artigo 3º, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, de novo, e aqui a gente fala sobre as leis estaduais. Nós temos lei aprovada no Mato Grosso, em Rondônia, no Tocantins, no Maranhão, tem uma lei que está em tramitação no Pará, senador Zequinha. E até eu digo isso, eu acho que as empresas já devem ter entendido isso, né? Os produtores vieram até aqui questionando a questão da legalidade, então, assim, não se enganem, porque nós não vamos parar por aqui, né? É melhor desembarcar, é melhor a gente criar um outro ambiente, porque nós vamos continuar buscando os ambientes, né? Os caminhos legais, os caminhos dentro dos legislativos, até que o respeito, né, aos direitos dos cidadãos brasileiros seja realmente ali preservados. E esse artigo 3º, ele diz o seguinte, que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vamos lá, eu tenho um produtor numa mesma situação, lá no município de Cujubim, em Rondônia, e outro em Goiás. Então, um está num bioma de Cerrado, outro está no bioma Amazônia. Abriram área dentro dos limites legais, com autorização, vão plantar a mesma coisa. E aí empresas multinacionais se organizam e dizem, mas eu compro desse produtor de Goiás e não compro desse de Rondônia. Isso aí vai, por acaso, responder à redução de desigualdade regional ou vai acentuar? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Vai acentuar ou vai reduzir? É óbvio, por óbvio que vai acentuar as desigualdades sociais na Amazônia. Se tivesse resolvendo, nós não teríamos um cenário, né, de um campo tão profícuo aí para o crescimento da marginalização desses municípios, né? E aí vem o artigo 225 da Constituição, que, na minha opinião, tem uma redação excepcional, e o único problema que nós temos é uma dificuldade de entender a semântica das palavras, de todos que, assim, conservacionista devemos ser todos nós, né? Mas estudar o português também, todos que moram no Brasil deveriam, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos têm direito ao meio ambiente. Ali está falando, por acaso, o senador Exalci, que é para preservar 100% da propriedade? Ou está dizendo que é para explorar 100%? Não, está dizendo ecologicamente equilibrado. Então vamos lá, viu? O que é ecologia? Ciência capaz de compreender a relação do organismo com o meio ambiente, certo? É um ramo da biologia que estuda as relações entre organismos vivos e os seus ambientes. O que nós somos? O que nós fazemos parte da ecologia? Por óbvio, nós fazemos parte da ecologia. E o que é equilíbrio? Porque alguns devem ter esquecido o que é equilíbrio. Equilíbrio é o estado de um corpo que é influenciado por duas ou mais forças que se anulam entre si. Olha só, proporção harmoniosa, igualdade de quantidade, sem exceder para mais ou para menos. O texto constitucional fala de equilíbrio. Não fala de preservação total, não fala de exploração total. E quem que define o que é equilíbrio?
Não é, eu faço parte de um grupo político que fui vencido na discussão do Código Florestal, fui para o Supremo Tribunal Federal, porque o Código Florestal passou por um escrutínio dispositivo a dispositivo. O que nós temos hoje é constitucional, é referência. 60 segundos. Né? Então nós temos tudo isso daqui, e aí, não, mas como eu perdi lá atrás, e agora eu tenho o direito da caneta, eu posso fazer uma portaria, posso fazer uma resolução, eu vou simplesmente ignorar, porque eu tenho o poder agora de dar um drible naquilo que foi definido democraticamente. E o artigo 170, que é o objeto, né, dos dois lados, a argumentação dos dois lados no CAD, de quem defende a moratória e de quem é contrário à moratória. E aí eu queria mostrar para vocês o que está escrito no artigo 170, porque fica no campo das ideias, né? Vamos olhar o que está lá no artigo 170. A ordem econômica, gente, ela é fundada, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Olha a livre iniciativa novamente, né? Vamos lá, soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade. O que é função social da propriedade? O objetivo do país não é que as pessoas tenham terra para fazer especulação imobiliária. Elas são obrigadas a produzir. Né? Temos o Estatuto da Terra, temos a Lei de Reforma Agrária, que dão até parâmetros. 80% da área que você pode abrir de acordo com o Código Florestal, você é obrigado a abrir de acordo com o Código Florestal, de acordo com o Estatuto da Terra e a Lei de Reforma Agrária, porque senão você não está cumprindo com a função social da propriedade. Então, o que nós estamos fazendo é, ao endossar a moratória da soja, a formação de favelas rurais, porque no mesmo tempo em que se diz, olha, não, mas a área de soja no Brasil, a produção cresceu, mas cresceria quanto sem a moratória? Né? Ah, mas não cresceu em áreas de desmatamento ilegal. Cadê os dados? Não existem dados que comprovam isso. O desmatamento reduziu a partir de 2006 na Amazônia e em todos os biomas. Aí a gente despreza o decreto de crimes ambientais, o decreto de infrações ambientais 6514/2008, aí nós desprezamos tudo aquilo que o secretário André Lima falou. Então, assim, não foi papel do IBAMA, não foi a adoção de tecnologia de imagem de satélite, não foi punições mais severas, foi um acordo privado. Precisamos, né, de ter trades multinacionais vindo aqui nos ensinar como faz para preservar. E hoje nós somos elogiados, então, pela Europa? Óbvio que não. E as empresas deixaram a moratória da soja em janeiro e aumentou o desmatamento? O secretário mostrou que não, que diminuiu o desmatamento. E o que nós estamos fazendo? Está liberado? Pode fazer tudo? Óbvio que não, continuamos submetidos aos rigores da lei. As empresas estão pedindo autorização de desmate, não tem autorização de desmate? Cadê o seu processo de regularização ambiental? Está aqui, então eu compro. A vida está funcionando sem a moratória da soja. Então é um absoluto engodo e uma tentativa de camuflar algo que foi ilegal, né? Numa roupagem verde. Aí fica muito fácil, porque eu posso fazer qualquer tipo de abuso contra qualquer indivíduo, eu crio uma narrativa que ele é ambiental, que ele é bonito e é cheirosinho, e aí podemos perpetuar daqui para sempre, né? E está lá novamente, redução das desigualdades sociais e regionais. Então, na minha opinião, é papel do CAD, sim, avaliar se tem impacto sobre a função social da propriedade, se tem impacto sobre a propriedade privada, se tem impacto sobre a acentuação de desigualdades sociais e regionais, porque está lá no artigo 170, que é o que pauta toda a atuação do órgão. E ali, a lei que regulamenta, né? Quando a gente até... peço desculpas aí, porque eu não concordo com a opinião de quem diz que nesse caso de cartel de compra não se aplica, né, uma visão per si, que é assim, comprovado o nexo de causalidade, né, o cumprimento dos requisitos ali da lei, não se pode dizer que é cartel, você precisa provar. Aí não daria para provar contra nenhum monopólio ou oligopólio, porque eles detêm a informação. Como que você prova, né? Mas vamos lá, o artigo 36. Aquilo ali é a moratória da soja, tá, gente? Constitui infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sobre qualquer forma manifestados que tenham por objeto ou possam produzir, ainda que não sejam alcançados, prejudicar a livre iniciativa. Prejudica a livre iniciativa do produtor? O produtor quer produzir soja, sabe produzir soja no Rio Grande do Sul, foi para produzir soja em Rondônia, no Pará, no Maranhão. Não pode produzir soja, não porque a lei não manda, não, mas é porque grupos econômicos internacionais acham que isso
é mais bonito para falar lá para fora. Mas isso não tem nada de ambiental e de sustentabilidade. Porque se tivesse, a hora que caiu os incentivos fiscais nesses estados que aprovaram a lei, eles teriam mantido a moratória da soja. Então ali foi a mais clara evidência de que não tem nada a ver com o meio ambiente. Não tem absolutamente nada a ver com o meio ambiente. As leis estaduais, gente, não proíbem a moratória, não teriam como proibir. Ela só diz o seguinte: quem for signatário à moratória da soja, como o estado de Mato Grosso tem 2 biomas maiores, né? Ele diz, ó, você está dizendo que você vai comprar de produtores dessa região e dessa região não. Pera aí, você vai me atrapalhar, me dificultar. Se eu deixar você continuar fazendo isso, como que eu vou erradicar a pobreza e regularizar aqui o crescimento? Se eu fizer isso, se eu te incentivar, o único instrumento de política fiscal que eu tenho, que é o incentivo fiscal, eu vou ter perdido. Ele só retirou o incentivo fiscal e as empresas decidiram sair, porque é econômico, não é ambiental. E, gente, vamos lá. O que é incentivo fiscal, senador? Incentivo fiscal é renúncia de dinheiro de impostos. Como diria ali Margaret Thatcher, né? Não existe dinheiro público, dinheiro de impostos. Nós estamos dizendo que o Estado deixa de arrecadar imposto para incentivar uma empresa que está tratando com diferenciação seus cidadãos. Então, é direito do Estado. E o Supremo Tribunal Federal acertou ao fazer isso. Eu vou caminhar rapidinho aqui para o final. De novo, ali só mantém o caput para vocês verem. A seguinte conduta, né, além das medidas que configuram a hipótese prevista no caput desse artigo e seus incisos, caracterizam a infração econômica lá, a produção ou a comercialização de uma quantidade ou restrita ou limitada de bens. Porque, gente, o cartel ele não acontece só na manipulação de preço, que é aquele antigo cartel que a gente conheceu muito de postos de combustível, que tinha um grupo, eles conversavam, combinavam preço. Quando a gente fala de commodities agrícolas, nós estamos falando o seguinte: de um ano para o outro, nós não temos um aumento da demanda extremo. Nós não vamos ter aqui desse ano para o ano que vem uma demanda de 20 milhões de toneladas de soja, 50 milhões de toneladas de soja. Não acontece. Esse crescimento, eles chamam de crescimento orgânico. Então, a população vai se alimentando, vai aumentando o consumo de carnes, né? A carne usa mais rações e assim vai aumentando. Então, quando você olha num gráfico, ele vai subindo assim, ó. Ele não sobe assim, ele sobe assim. Perfeito? Aí o preço é dado em bolsa. O preço é dado em bolsa, o preço não é dado aqui. E é dado pelo quê? Oferta e demanda. Então, se eu consigo fazer com que haja um hiato cada vez mais achatado entre a oferta e demanda, eu controlo sim o preço. Mas quem? Eu preciso ter um controle de mercado. No mercado interno e no mercado internacional. Quem controla o mercado interno de originação, distribuição, logística da soja? As empresas signatárias da moratória da soja. Quem que controla a distribuição na Europa? As mesmas. Na China, as mesmas. Nos Estados Unidos, as mesmas empresas. Por isso, é papel do CAD olhar não só a manipulação de preço, mas a manipulação da oferta, ela gera esse efeito e aí eles podem perpetuar. Quer um exemplo? Os países produtores de petróleo, na pandemia, senador, quando o preço caiu muito e ficou inviável para eles, o que eles fizeram? Fecharam a torneirinha. E eles anunciam, porque eles são soberanos para isso. Então, é no controle da oferta que eles acabam manipulando o preço. Indo para o final dele, olha lá, ó, criar dificuldades ao funcionamento de fornecedor. O produtor é o quê? Fornecedor de matéria-prima. Então, a lei está estabelecendo acordos para limitar a produção de bens. Então, a decisão aqui que nós estamos diante dela é só o seguinte: está na lei, está na Constituição, temos ali vários conflitos entre princípios constitucionais que precisam ser equalizados, é a própria lei que equaliza, que resolve esses conflitos, não são ideias de privados, não são ideias de quem tem poderes transitórios no governo que vão resolver isso. Quem diz isso é o poder constitucionalmente estabelecido nesse país. Então, ali, ó, está escrito exatamente, que, na minha opinião, que a moratória da soja ela é ilegal e o que nós precisamos decidir como país é: a lei se aplica a todos ou, a depender do tamanho da corporação, do grupo econômico, da narrativa que eles criam, nós vamos flexibilizar, né? E a última coisa aqui que eu queria citar é a questão de o que não é proibido é permitido no privado. Mas no público, o que não é permitido em lei, o que é proibido em lei, é proibido ou é permitido em lei. E está lá, gente, ó, Declaração da Liberdade Econômica, artigo 4º. Para quem não leu,
é importante. É dever da administração pública evitar o abuso regulatório, criar reserva de mercado ao favorecer na regulação grupo econômico, introduzir limites à livre formação de atividades econômicas. Isso daqui, abuso de poder regulamentar. Abuso de poder regulamentar, senador. Isso é abuso de poder regulamentar. Então, o Ministério do Meio Ambiente respondeu a um requerimento da Câmara dizendo que não faz parte, não fez parte, não tinha ingerência em relação à moratória da soja. Mas ele fomentou, através de ofícios, a defesa da moratória da soja no CAD e agora no Supremo Tribunal Federal. E aos produtores rurais que estão lá nos mais distantes rincões do país, eles estão tentando defender o seu interesse não mais contra as maiores corporações do mundo, mas contra uma advocacia geral da União que vem tentando defender os interesses dessas corporações. Então é com isso aí que eu deixo para vocês. Na minha opinião, esse é um ponto que precisa ser muito avaliado. Os produtores, sim, estão fazendo um trabalho junto, senador. Eles se uniram, eles estão criando um instituto, eles estão em todos esses estados, tem um estatuto, tem uma marca já em registro no INPI, e o trabalho que está sendo feito é para construir algo que possa ser conservacionista e respeitar os direitos das pessoas que lá vivem, porque eles não são subcidadãos, eles têm os mesmos direitos. Aquelas garantias constitucionais lá alcançam todos os cidadãos brasileiros. Quem mora na Amazônia não tem uma constituição paralela, não, é a mesma, tá? Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Eu convido vocês a ocuparem a mesa para a gente chamar a segunda mesa. Quero convidar aqui o Alexandre Barreto de Souza, que é o superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, a Amanda Flávio de Oliveira, assessora jurídica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e está virtualmente o Lucas Luiz Costa, vice-presidente da AproSoja Brasil e presidente da AproSoja Mato Grosso, e também Zoom, pela virtual, a deputada Coronel Fernanda, e também o Armando Biancardini Cândia, diretor jurídico da Associação dos Criadores de Mato Grosso, Agrimate. Todos aí? Sim. O Lucas. Tá bom. Eu vou passar primeiramente agora para as pessoas que estão virtualmente, e na sequência a gente vê aqui quem está à presença. Eu vou passar para o Lucas Luiz Costa para fazer suas considerações. Lucas, obrigado pela participação. Boa tarde a todos. Cumprimento os senadores Alci, senadora Rosana, também senador Zequinha. Quero agradecer a oportunidade em nome dos produtores de Mato Grosso e também do Brasil que são afetados pela moratória da soja, que é injusta e também fere a nossa soberania, a nossa livre iniciativa. E mais do que isso, nós temos que lembrar também o desenvolvimento social e regional de municípios mais novos do bioma amazônico que têm potencial para a produção de soja e que querem usufruir também da oportunidade de municípios como, por exemplo, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde e outros grandes municípios produtores do Brasil, que lá se instalou a soja, né, antes mesmo da moratória da soja, e foi expandida a produção nesses municípios e que hoje tem os maiores índices de desenvolvimento humano do país, gerando empregos, como aqui no caso do estado do Mato Grosso, que é o estado que mais cresceu a economia e o PIB nos últimos 20 anos, percentualmente, o estado que percentualmente mais se industrializou também, né? E é o estado que tem atraído, um dos maiores estados que tem atraído trabalhadores de outros estados buscando condições de vida melhores para desfrutar de uma qualidade de vida mais digna e que a produção de soja atrelada à produção do milho, porque não se pode falar das duas culturas separadas, já que elas se beneficiam tanto economicamente como também sustentavelmente, já que permite fazer o plantio direto, que nos torna modelos para o mundo na agricultura tropical, sequestrando carbono conciliado à produção de soja e de milho. Então, nós temos que considerar que
né, essas empresas que impõem a moratória da soja, esse acordo privado acima da nossa legislação, constituem aproximadamente 90% do mercado comprador, não dando espaço para esses produtores produzirem, né, e poderem comercializar a sua produção de soja, já que esses estados aqui, principalmente, né, a região tropical brasileira, tem uma grande vocação para a produção de soja, fazendo com que seja uma das sojas mais procuradas do mundo por conta do seu alto teor de proteína e a sua qualidade, né? E a moratória da soja tem atacado a função social da terra. Mais de 30 milhões de brasileiros hoje vivem na Amazônia e nós não temos um projeto de desenvolvimento econômico que melhore a vida dessas pessoas, e é a agricultura que tem tornado mais digna a vida delas e tem também proporcionado que o Brasil e essa região amazônica possa se desenvolver. Nós temos que ver que, quando nós falamos de 90% do mercado comprador, nós temos casos aqui, mesmo em municípios em que o produtor produz, que às vezes só há uma trading compradora, e sendo essa trading signatária da moratória da soja, esse produtor não tem a quem vender, né? E hoje nós temos cálculos que são bilionários, os prejuízos que ao longo dos anos a moratória causou à vida dessas pessoas, direta ou indiretamente, porque nós sabemos que há produtores que não plantam por conta da moratória e alguns insistem em plantar, em produzir, mas no momento da comercialização não encontram uma empresa compradora e muitas vezes tem que vender para o famoso mala preta, que muitas vezes não honra um contrato ou não paga, né, aquela compra, ou também comete evasão fiscal, não fazendo o recolhimento devido de fundos e tributos dessa comercialização, e lá na frente o produtor podendo sofrer prejuízos, sendo cobrado novamente dele, isso sem contar a desvalorização monetária que sofre, né, a sua produção, já que esses compradores sabem que ele tem dificuldade, e nós nunca vimos jogarem fora essa soja, né? Nós não sabemos de que forma ela é aproveitada ou se até mesmo não é reesquentada novamente, mas nós sabemos sim que a moratória é um obstáculo econômico para os produtores e dificulta essa comercialização e o aumento da área de soja dentro do país de forma sustentável, lembrando que eu falei do plantio direto e respeitando o Código Florestal mais restritivo do mundo, que é o Código Florestal brasileiro, né? E que nós temos que ter regras que respeitem o devido processo legal, diferente da moratória, porque tradings acusam, julgam e condenam esses produtores a serem separados do mercado normal e de poderem comercializar. Nós temos relatos aí também de que essas tradings compradoras têm vantagem comercial, né? Em um podcast, o podcast do Patrone, Blairo Magic, presidente da Biov, alega que essas empresas atendem a moratória da soja também para conseguir crédito no mercado europeu a juros muito mais baratos que o mercado brasileiro, e nós sabemos que essas empresas depois repassam a juro brasileiro. Então, elas têm vantagem econômica em estarem atendendo a moratória da soja, atendendo esse acordo que nós sabemos que é imposto pela Europa, mas só restringindo o mercado da soja, já que eles não têm a mesma eficiência e não conseguem produzir com a mesma sustentabilidade do produtor brasileiro. E sabendo que, para atender a moratória da soja, nós temos produção no sul do país. Por que que eles não optam, já que o mercado comprador de soja brasileiro, a Europa corresponde em toda a cadeia entre 8% a 14%, ou seja, uma pequena fatia, né, de mercado, mas imposta por 90% das trades compradoras aqui, que podiam direcionar a soja do sul através de uma logística paralela, atendendo sim eles a moratória sem prejudicar os produtores aqui do norte e também as regiões do norte
que poderiam se desenvolver mais, né? Criando essa logística paralela ou até mesmo uma 60 rastreabilidade segundos. sem ferir esses produtores. Então, eu quero deixar claro aqui que a ProSoja Mato Grosso ela está atuando na defesa do produtor. Os produtores precisam ter esse direito reparado. A entidade também, desde 2018, vem tentando acordo com essas empresas e elas, desde então, têm corrido. Mesmo agora que está, né, no núcleo de soluções do STF, essas empresas não procuraram os produtores para fazer acordo e estão falando por aí que não puderam participar dessa audiência porque já tem um acordo avançado com os produtores, o que não é verdade, né? Isso não tem ocorrido. E isso nos preocupa muito, porque nós precisamos de uma reparação desses danos e também da imagem do produtor brasileiro no mercado internacional, porque eles vendem a moratória como a solução de um caos, como que o produtor que está dentro da legalidade estivesse cometendo uma ilegalidade e a moratória corrige isso, que não é verdade e vai custar muitos anos para nós recuperar essa imagem novamente. E nós estamos dispostos, sim, né, a um novo acordo, mas que seja dentro da legislação brasileira, respeitando a nossa Constituição e o nosso Código Ambiental, para que, sim, quem é ilegal e mal intencionado seja punido, mas aquele produtor que está na legalidade, ou até mesmo aquele que tem um passivo, mas está atendendo às normas do CAR, do PRA, ou que tem algum tipo de TAC, né, que possa, sim, ser considerado como legal e tratado de forma digna como esse produtor merece. E nós também queremos deixar aqui claro que nós queremos que a investigação no CAD, que não é uma atribuição judicial, mas sim de ordem econômica, que trata do direito concorrencial, siga essa investigação para apurar de fato se há essa formação de cartel, porque o CAD já indicou que há fortes indícios dessa formação e de que se isso realmente prejudicou economicamente os produtores ou não. E também temos uma ação indenizatória em primeira instância que nós também queremos poder sentar e fazer um acordo com essas empresas que nós pensávamos que elas estariam hoje aqui nessa audiência, mas, mais uma vez, elas correm de sentar, de discutir o futuro com os produtores e discutir também a reparação dos danos que eles causaram no passado. Obrigado. Obrigado, Lucas. Vou passar agora para a nossa deputada Coronel Fernanda, está virtualmente. Coronel Fernanda. Que alegria do... Coronel Fernanda, aí, áudio e vídeo. Boa tarde a todos, senador Exalci, todas as pessoas que nos acompanham aí. Estou feliz novamente e grata por vocês estarem fazendo essa defesa do agronegócio contra a moratória da soja. Estou aqui no município de Conquista do Oeste, no estado de Mato Grosso. E nosso trabalho contra a moratória, ela já se estende aí há quase 3 anos. Estamos com as denúncias no CAD, no Tribunal de Contas da União. Temos agora que vencer essa fase do STF, né, que vai estar julgando esse tema. E me coloco à disposição para estar respondendo aos questionamentos e poder falar o que vocês precisarem sobre o tema. Obrigado, deputado Coronel Fernanda. Passo agora também para o Armando Bencardini, que é do diretor jurídico da Associação dos Criadores do Mato Grosso, Acrimate. Armando. Boa tarde, senhor senador Exalci. Cumprimento as demais autoridades, deputada Fernanda, senador Wellington Fagundes, senador Zequinha Barbosa, a Associação de Criadores de Mato Grosso, Acrimate, a entidade que eu represento aqui, formada pelos pecuaristas do estado de Mato Grosso, os pecuaristas produtores da proteína, da carne, dos pecuaristas que levam essa carne e produzem a carne que sustenta boa parte do nosso país, que está o nosso mundo.
senhoras autoridades, cidadãos aqui presentes, estamos hoje diante de um debate que realmente transcende a questão ambiental. Discutimos aqui a própria sobrevivência do Estado de Direito dentro do campo, senador Exalci. A denominada moratória da carne, embora transvestida de iniciativa sustentável, tornou-se, sim, uma barreira comercial injusta e uma legislação paralela que atropela o que foi decidido soberanamente por esse país. Por que eu digo que foi decidido de forma soberana? Foi citado por muitos dos oradores que me antecederam a legislação forte, estável e formada dentro de inúmeras audiências públicas desse país. Nós temos a legislação mais restritiva, que pode ser considerada a melhor legislação de proteção ambiental desse país. Mas, mesmo assim, acordos comerciais, interesses particulares se sobrepõem a essas questões, senadores. A supremacia do Código Florestal versus a esses acordos precisa ser, sim, mantida, preservada. O Brasil, como eu disse, possui uma legislação ambiental rigorosa. A lei de 2012, ela é fruto de anos de debate democrático no Congresso Nacional. Ela abastece marcos claros, como a reserva legal de 80% da Amazônia e a possibilidade do sustentável de 20% da propriedade. Eu não quero fazer crer que nós não podemos nem utilizar mais esses 20% da propriedade. Até onde iremos chegar? Como poderemos produzir esses alimentos? Porém, no entanto, a moratória da carne, fruto de termo de ajustamento de conduta, firmado entre o frigorífico, ONG e o Ministério Público Federal, que diz que de passagem, sem a participação dos produtores, ignora essa lei. Ao estabelecer ainda no longínquo ano de 2008, ou seja, antes do Código Florestal, como marco impeditivo absoluto, ele pune o pecuarista que realizou a supressão de legislação de forma legal, licenciada e autorizada pelos órgãos ambientais. Não podemos aceitar que um acordo privado revogue direitos garantidos por lei federal, senhores e senhoras. Como que podemos aceitar que algo particular se sobreponha a isso? Eu me lembro, há uns meses atrás, numa mesma audiência pública presidida pela nossa valorosa deputada Coronel Fernanda, como aceitar que acordos feitos, não se sabe a que preço, ou atendendo a qual interesse, possam estar sobrepostos à lei promulgada por esse Congresso Nacional, a lei promulgada pelos brasileiros. O impacto social, econômico e a exclusão é injusta. Não estamos falando de hipótese, senhores e senhoras, estamos falando de cerca de, pelo menos, 38 mil produtores rurais, apenas no estado de Mato Grosso, que enfrentam ou podem enfrentar o bloqueio comercial. São famílias que investiram, que regularizaram por diversas vezes o seu CAR, que cumprem o licenciamento, mas que são arremessadas para a invisibilidade econômica por um entendimento unilateral. Isso gera desemprego, queda na arrecadação e insegurança jurídica. E é um contrassenso. Pune-se quem cumpre a lei estatal para satisfazer critérios de acordos particulares. Para que isso não continuasse, o próprio Estado de Mato Grosso, capitaneado pelas entidades que ali cuidam dos interesses dos produtores rurais, dos agropecuaristas, da população como um todo, se uniram. E o próprio Estado, com uma reação através da Lei 12.709 de 2004, que é um marco de muita coragem e justiça, estabeleceu uma premissa clara: o fomento público e os incentivos fiscais devem prestigiar quem respeita a produção legal. Se a produção é legal, ela tem que ser respeitada. Se a supressão de pastagem, se a supressão de vegetação foi feita a partir de 2008, antes de 2012, ela é legal. Não há outra classificação para isso. Não podemos aceitar isso. Fomos incentivados a abrir esse Estado, senador Exalci. Fomos incentivados, abrimos, colonizamos o Estado, abrimos fronteiras. E hoje Mato Grosso é recorde em produção, é recordista em produção nacional e mundial. Temos o maior rebanho bovino de pecuária de corte do Brasil, senadores. E não podemos ficar à mercê.
a gente utiliza na associação uma frase muito boa: boi não morre de velho. O boi precisa ir ao abate. O boi vai ser levado ao abate. E foi como me antecederam e disseram aqui. De que forma que ele acaba sendo levado ao abate? Se é proibido ao que está de forma legal levá-lo ao abate, por uma interpretação de um acordo privado. Que incentivo e que respostas eu poderei dar a essa população, a esse pecuarista? Afinal de contas, devemos sim prestigiar aquele que sofre, aquele que produz, aquele que tem com a sua produção e sustenta a sua família. Né? Empresas que participam de acordo restritivo à expansão agropecuária em áreas permitidas pela lei não podem e não serão beneficiadas com o dinheiro do contribuinte. Dinheiro do contribuinte. Ou seja, ela quer punir o contribuinte e se beneficiar do dinheiro do contribuinte. Seria correto isso? Eu acredito que não. O Estado exercendo seu poder de defesa contra o crescimento econômico de seus produtores. É isso que vem ocorrendo. E é isso que nós apoiamos como produtores, como pecuaristas e como todos que me antecederam aqui estão cientes. 60 segundos. A lei estadual está aí para isso. Caminhando à minha conclusão, eu deixo uma reflexão, senhores senadores. A sustentabilidade não se faz com exclusão, mas com legalidade. O pecuarista brasileiro, o pecuarista mato-grossense, é o maior interessado na preservação. 62% do nosso território é preservado. Isso foi feito graças ao homem do campo que está ali preservando. Mas ele precisa de regras claras, o respeito do seu direito de produção. Exigimos, sim, que a moratória da carne seja harmonizada com o Código Florestal. Respeita-se o código, siga-se o código. A legislação está aí, que a lei do país volta a ser o único critério para definir quem pode ou não comercializar sua produção, pela legalidade, pela segurança jurídica e pelo respeito a quem produz o alimento no mundo. Eu agradeço mais uma vez, em nome da Associação de Criadores de Mato Grosso, em nome do nosso presidente Luiz Fernando Amado Conte, a oportunidade que esse Senado Federal nos deu de bem falar aqui em nome dos pecuaristas do Estado de Mato Grosso. Eu agradeço e desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado. Obrigado, Armando. Passo imediatamente aqui a Amanda Flávio de Oliveira, que é assessora jurídica da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Boa tarde, senador. Muito obrigada pela oportunidade de falar, os demais senadores. A gente tem casa cheia aqui. Muito obrigada pela oportunidade de vir falar sobre um tema de altíssima relevância, né? E todos nós sabemos disso, por isso nosso interesse comum é o cumprimento também do superintendente-geral do CAD, que está aqui, Alexandre Barreto, entre outros que também me antecederam. E, bom, eu tinha feito aqui, eu estou com 6 afirmações a fazer, senador, mas eu preciso fazer um registro antes da altíssima relevância deste encontro. Esse encontro aqui é um marco importantíssimo que precisa ficar registrado. E eu digo por quê. E eu própria já participei de uma dezena de audiências ou, enfim, atividades oficiais sobre a moratória da soja. Mas, nesse dia de hoje, senador, nós ouvimos aqui 2 representantes do governo, um do MAPA, outro do MMA, dizendo textualmente, e eu anotei e coloquei entre aspas, é um acordo privado, nós não participamos dele, é uma ação estritamente privada. Isso tem que ser registrado, isso é relevantíssimo. E sabe por quê, senador? Porque por aí, inclusive no CAD, inclusive no Supremo, inclusive em sustentação oral no Supremo, as empresas têm desmentido isso e têm dito que, na verdade, é uma política pública. Então, é de altíssima relevância esse registro, nós precisamos fazer esse registro. 2 representantes do governo disseram, e um deles disse, abre aspas, e eu especificamente me refiro, e está aí gravado, ao representante do MMA, essa é uma ação estritamente privada, fecha aspas, foi ele quem falou. Então, que se encerre aqui qualquer discussão e que não se diga mais essa falácia, né, para confundir, né, senador, que tem sido dita por aí de se tratar de política pública. Não é, nunca foi. Na verdade,
quem vai dizer isso muito melhor do que eu, por todas as razões e pela autoridade que tem, é o superintendente do CAD. Isso não apenas é um acordo privado, como é um acordo ilícito. Né? E eu estou aqui, na verdade, não vou falar por ele, porque é por óbvio que ele tem todas as razões para falar melhor do que eu, mas o CAD teve a oportunidade de apreciar isso, né, por meio da sua superintendência geral, que em um arrazoado, um parecer muito consistente, como tudo que vem do CAD. O CAD, todos nós sabemos que é uma entidade muitíssimo respeitada, inclusive premiada internacionalmente, então ninguém discute, né, a competência do CAD nos dois sentidos da palavra competência, né, no sentido jurídico e no sentido coloquial, né, e o CAD teve a oportunidade de apreciar, o CAD teve a oportunidade de avaliar e dizer que isso é ilícito, né. Mas, bom, eu vou então retomar aqui as 6 afirmações que eu tinha a fazer. Tá? Não sem antes reforçar, repetir aqui o registro. Nós ouvimos. Tá? Esse é um acordo privado. Tem nada de política pública. Vamos encerrar de uma vez as afirmações inadequadas, né, a esse respeito. Pois bem, bom, então vamos lá. São 6 afirmações breves. Eu nem vou gastar meu tempo todo, senador. É um acordo privado, né, a moratória da soja. Segundo, envolve multinacionais que juntas detêm quase 90% do mercado, relembremos, em detrimento de pequenos e médios produtores, né? Então, empresas de alcance global que estão influindo sobre a nossa soberania também, senador. Terceira, cumpre todos os requisitos de um ato ilícito concorrencial. A CNA sempre achou isso, sempre, e não fez isso de forma leviana, fez um forte estudo antes e que recebeu acolhida na técnica do nosso sistema institucional, né? Quarta afirmação, não tem nada a ver com sustentabilidade e desmatamento da Amazônia, porque, na verdade, ela só se refere a uma cultura, né? Então, assim, inclusive querer que a gente... enfim, você achar que porque você proíbe o desmatamento, a cultura de soja, você está impedindo o desmatamento, isso é realmente uma lógica difícil de aceitar, né? Quinto lugar, o caso já foi adequadamente e avaliado por quem de direito, que é o CAD, né? E assim tendo sido feito, nós já temos um indicativo de que se trata, do que se trata afinal. E, por fim, nós estamos hoje no momento de suspensão, tanto do processo no CAD, quanto de outros tantos processos que estão por aí a respeito da moratória da soja, em razão de uma determinação do Supremo nesse sentido e o encaminhamento a um núcleo de solução de controvérsias para que as partes juntas cheguem a um consenso, né? Então, essas são as afirmações que eu tenho a fazer a respeito do caso. O que da CNA nós podemos dizer que nós esperamos como um desfecho, né, de tudo isso? Primeiro, a moratória ela já acabou, né? Tanto ela já acabou que ela ela não acontece já nos primeiros meses do ano, o desmatamento está reduzido igual, né? Então, quer dizer, não tem mais motivo para sustentar sobre essa ótica, e assim que assim seja. Em nome da soberania das nossas leis, em nome do respeito a essa casa aqui, que junto com a casa irmã, produziram uma lei, que é o Código Florestal, que está sendo desrespeitada. É um desrespeito, inclusive, ao parlamento, né? Então, em primeiro lugar, a CNA, ela anseia pelo respeito às normas brasileiras, à soberania nacional e às casas legislativas que elaboraram a norma que deve estar em vigor, na verdade, né? E, por fim, há uma lesão bastante consistente também, danos bastante consistentes também já mapeados, decorrentes desse acordo ilícito, né? Para além daquilo que o direito já diz, que todo dano deve ser reparado, o direito fala isso, né? Os danos precisam ser reparados. No campo do direito antitruste, o superintendente sabe isso melhor do que eu, sempre que há uma configuração de um cartel, disso decorrem as ações específicas de ressarcimento daqueles que foram lesados. Isso está na lei, né? Então, da mesma maneira, nós também esperamos
a vigência das leis, a efetividade das leis, a eficácia das leis brasileiras. É isso, 60 senador. segundos. Eu agradeço. Olha, eu fui mais rápida do que, inclusive, o meu tempo. Eu agradeço muitíssimo, parabenizo a preocupação, o trabalho que o Senado vem fazendo, não apenas nesse tema, em todos os outros, e continuo à disposição. Obrigado, Amanda. Já passo imediatamente ao Alexandre Barreto de Souza, que é o superintendente-geral do Conselho Administrativo da Defesa Econômica do CAD. Agora sim. Muito obrigado ao presidente da mesa, senador Exalci Lucas, cujo mandato muito orgulha toda a população do Distrito Federal, senador Exalci. Cumprimentar a senadora Rosana, senador Wellington Fagundes, senador Zequinha Barbosa e a todas as senhoras e senhores aqui presentes. Agradecer, senador Exalci, pela convocação do CAD, do qual orgulhosamente hoje aqui à tarde represento, para poder vir perante essa comissão do Senado, para poder esclarecer o que foi feito pelo CAD no âmbito da investigação da chamada moratória da soja. Tantas vezes ao longo da tarde, nessa audiência pública, o CAD foi citado, e agora terei a oportunidade de esclarecer para as senhoras e para os senhores o que estamos investigando, o que foi feito até agora e que em ponto se encontra o processo de investigação no âmbito do CAD, dentro do dever de prestar contas, que é o dever de todo gestor público perante essa casa, que além de atividade legislativa, também exerce uma atividade de controle da administração pública. Inicialmente, senador Exalci, eu preciso fazer uma ponderação. O processo de investigação, eu vou explicar passo a passo como ele se iniciou e qual cada passo seguiu, mas ele encontra-se em apuração. Então, não temos ainda uma conclusão definitiva, muito embora tenha sido adotada uma medida preventiva e já haja algumas convicções com relação ao que foi apurado. Mas importante estressar, importante ressaltar, não há uma decisão definitiva ainda do CAD, até porque, para cada decisão do CAD, por óbvio, se observa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Segundo ponto importantíssimo para ser esclarecido, que é definir o que o CAD faz e o que o CAD não faz. Parece comezinho, mas é importante ressaltar, o CAD não está avaliando política de meio ambiente, não está avaliando defesa do meio ambiente, que obviamente é um valor, um princípio público que deve ser perseguido pelo Estado brasileiro. Em algum momento, abrindo um pequeno parênteses, senador, chegou a ser alegado perante o CAD, como disse a professora Amanda, que a moratória da soja ela não protege o meio ambiente porque se planta algodão, cana-de-açúcar, e não nos interessa esse assunto, ainda que seja verdade ou não seja verdade. O CAD está analisando uma possível infração à ordem econômica, à luz da Lei 2.529, que rege as infrações à ordem econômica. E essa é a competência legal do CAD, assegurar um ambiente de livre concorrência, assegurar que as regras do jogo no campo econômico sejam observadas, prevenir e repreender infrações à ordem econômica. Como a questão da moratória da soja surge no CAD? Muito embora ela já tenha vigência de vários anos, ela chega ao conhecimento do CAD por meio de uma representação recebida da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, atendendo um pedido da deputada Coronel Fernanda, que acompanha essa audiência pública. Na sequência da representação da Câmara dos Deputados, senador Exalci, recebemos manifestações também da CNA e da AproSoja, levando ao conhecimento do CAD os mesmos fatos, com alguns acréscimos, que foram trazidos pela Câmara dos Deputados. E o pedido da CNA trouxe uma inovação, que foi o pedido da adoção de uma medida preventiva. Os processos no CAD eles podem ser iniciados por iniciativa própria ou por provocação. Nesse caso, o CAD foi provocado
a agir. E por se tratar de um pedido do Congresso Nacional, por meio da Câmara dos Deputados, o processo já se iniciou na fase de inquérito administrativo. São 3 fases processuais no CAD: procedimento preparatório, para se iniciar a investigação, inquérito, onde a fase inquisitorial, se busca evidências, e o processo estricto sensu, onde já há convicção de materialidade e autoria e se assegura o contraditório ampla defesa. O processo aberto na fase de inquérito administrativo para apurar um possível conluio entre agentes privados que, conforme a representação recebida, estariam agindo por meio de um acordo privado para definir as regras do jogo, senador Zequinha, no caso específico do mercado de soja. Outra coisa importante destacar: o CAD recebeu a representação, senadora Rosana, acerca da moratória da soja. Não se investiga a questão relativa à proteína. O caso temos aberto, repito, moratória da soja. A representação fazia menção a 2 associações que congregavam exatamente 30 tradings que seriam as signatárias da moratória da soja, e por meio desse acordo privado se disciplinaria as condições para a aquisição da soja. Esse é um assunto que, em tese, compete ao CAD investigar, sem a menor sombra de dúvida. Recebida a representação, constatou-se, por meio de diligências realizadas no âmbito do processo, que, de fato, o acordo existe, o acordo está em vigência, o acordo não tem a participação do setor público, conforme apurado pelo CAD. O acordo se materializa por meio de uma instituição criada, uma estrutura criada para permitir que as traders, as empresas que adquirem a soja, troquem informação entre si. E isso levanta uma bandeira amarela enorme para o CAD, quando há empresas concorrentes trocando informações entre si. Isso, por si só, já leva uma atuação do CAD, como levaria a atuação de qualquer autoridade de defesa da concorrência em qualquer país do mundo. Constatou-se que as informações trocadas são informações concorrencialmente sensíveis. Constatou-se que não há mecanismos de governança que assegurem que não há a prática de trocas de informações sensíveis ou práticas de definição das regras de mercado. Não se pode afirmar isso. As próprias empresas ouvidas pelo CAD até o momento em que a apuração encontrava-se em andamento não afirmaram, até porque é impossível fazer essa afirmação, o que motivou a Superintendência Geral do CAD a adotar uma medida preventiva, que é um remédio previsto na lei, para cessar uma prática que 60 segundos. Apresentava indícios de ser atentatório à livre concorrência. Em brevíssimo resumo, foi essa a atuação do CAD. Repito, encontramos indícios suficientes, robustos, que levaram à conclusão de que havia ali um problema. E a medida preventiva ela tem como objetivo cessar a prática, para evitar que haja materialização de um prejuízo, senador Zequinha, que depois seja de difícil reparação. Então, a ideia foi suspender a institucionalização dessa troca de informações para estancar um problema. É uma conclusão definitiva, senador Exalci? Não, não é. O processo encontra-se em andamento. Ato contínuo, foi instaurado o processo administrativo estricto sensu, intimadas as 2 associações, as 30 tradings e mais pessoas físicas, dirigentes, responsáveis pela adoção da prática em investigação no âmbito do CAD. Quando o processo encontrava-se em andamento, o processo foi aberto em agosto de 2025, senadora Rosana. Em novembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a tramitação do processo administrativo no âmbito do CAD. Na verdade, a decisão do Supremo suspende todos os processos onde se discuta as questões atinentes à moratória da soja, tanto cíveis quanto administrativos. Temos notícia de que o grupo da soja, que é esse braço, o senador Zequinha, que institucionalizava a moratória, foi descontinuado. De qualquer forma, discute-se no âmbito do processo no CAD a prática ao longo de quase 20 anos, em que houve uma prática em tese ilícita, em tese infrativa à ordem econômica.
Ainda que se chegue a um acordo na esfera civil, o acordo na esfera civil se diz a prejuízo causado por uma parte à outra. Ainda que haja um acordo na esfera civil, o problema, do ponto de vista do processo administrativo sancionador, persiste. Um acordo civil não afasta a ação fiscalizatória do Estado. Essa é uma dúvida que temos sobre como proceder ao final, se houver um consenso no núcleo de consensualidade, de negociação instaurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, obviamente, essa é uma questão que se deixa mais à frente para discutirmos e, afinal de contas, a decisão judicial, como todos sabem, cumpre-se, não discute-se, né? Para resumir, senador Exaussi, me colocar à disposição de Vossas Excelências e da sociedade para trazer esclarecimentos adicionais acerca da atuação do CAD, eu posso resumir de maneira bastante simples, dizendo que a moratória da soja, do ponto de vista da organização das traders, é um acordo entre concorrentes? Sim, isso não se discute. É um acordo privado? Sem dúvida é um acordo privado. A competência do CAD é justamente investigar acordos privados, para saber se acordos privados podem ser prejudiciais à livre concorrência ou não. Um cartel é um acordo privado. Todos os cartéis investigados e condenados pelo CAD são acordos privados. A livre iniciativa, ela existe na Constituição, ela figura na Constituição lado a lado com a livre concorrência. A livre iniciativa ela é regulada pela livre concorrência. Reafirmo, não sabemos, não podemos concluir ainda que o caso em investigação se trata de um cartel, mas eu posso garantir às Vossas Excelências que o fato de ser um acordo privado, por si só, não legitima uma perpetuação de ações que possam prejudicar a livre concorrência e a sociedade brasileira. Obrigado, senador, e me coloco à disposição da comissão. Bem, quero aqui cumprimentar e agradecer o nosso presidente da Comissão de Agricultura, nosso querido senador Zequinha, cumprimentar também meu querido senador Wellington, que foi o autor do requerimento dessa audiência, a nossa querida senadora Rosana. Primeiro, senador Zequinha e senador Wellington, eu quero aqui, primeiro, lamentar que nenhuma das empresas que foram convidadas para estarem aqui compareceu. Nós tivemos aqui a justificativa da ausência do presidente do CAD, da AGU, que justificaram a ausência, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a empresa ADM, a empresa Cargill e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, e que não responderam sequer ao convite a empresa Bunge, a empresa Dreyfus, LDC e a empresa Amage. Evidente que nós fizemos convite, né? Não tínhamos, na audiência pública você não convoca, normalmente são convidados, mas tem outros instrumentos, se for necessário, a comissão poderá adotar para que eles possam comparecer aqui. Mas eu gostaria de iniciar a minha manifestação chamando a atenção aqui para um ponto que me parece central nesse debate. A moratória da soja não pode mais ser discutida apenas a partir de slogans, narrativas ou declarações genéricas de compromisso ambiental. Nós estamos diante de um tema que exige evidência, método e responsabilidade institucional. Eu recebi o livro aqui da moratória da soja, uma avaliação baseada em evidência, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação, que traz uma contribuição importante e conclusões estarrecedoras sobre o impacto deste acordo comercial na vida de pessoas que vivem e produzem no campo e que foram, por quase 2 décadas, marginalizadas por uma estratégia dessas corporações, mesmo seguindo regularmente as leis brasileiras. O livro traz uma primeira constatação que é jurídica. A moratória criada em 2006 por entidades representativas das empresas compradoras de soja passou a funcionar como uma espécie de regulação privada, paralela ao Código Florestal Brasileiro. O acordo impede a compra de soja produzida em áreas de supressão de vegetação, posterior a 22 de julho de 2008, no bioma Amazônia,
mesmo quando essa supressão tenha ocorrido dentro dos limites autorizados pela legislação brasileira. E isso é muito sério. Estão esvaziando o poder de legislar, ignorando o fato de que o Código Florestal passou por intenso escrutínio do próprio Supremo Tribunal Federal, dispositivo a dispositivo. Presidente, enxergo neste acordo, especialmente quando vejo o apoio institucional de figuras do Ministério do Meio Ambiente, a tentativa de uma espécie de terceiro tempo. Aqueles que perderam o debate democrático agora tentam subverter o texto da lei, porque não concordam com aquilo que foi aprovado. Geralmente, essas pessoas falam muito em Estado Democrático de Direito, mas desprezam absolutamente o que ele representa quando a decisão democrática não coincide com suas convicções. Porque uma coisa é combater o desmatamento ilegal, outra, completamente diferente, é tratar como irregular quem produziu dentro da lei. A segunda constatação é ambiental. O estudo aponta que os efeitos positivos atribuídos à moratória sobre a redução do desmatamento foram, no mínimo, superestimados. A análise apresentada no livro indica a ausência de impacto estatisticamente detectável da moratória sobre o desmatamento amazônico. Em outras palavras, a narrativa de que a moratória reduziu o desmatamento só se sustenta se forem ignorados os efeitos do próprio Código Florestal, do Decreto 6.514/2008, das tecnologias de monitoramento e fiscalização do desmatamento ilegal e de todo o aparato estatal do comando e controle ambiental. Seria como afirmar que estamos todos flutuando nessa sala, desde que se considere a gravidade, a pressão e a temperatura e todas as demais forças que atuam sobre os corpos. Isso não é ciência, isso é evidência, isso é engodo. Portanto, se o objetivo é reduzir desmatamento, a pergunta correta é: estamos fortalecendo as políticas públicas adequadas ou apenas mantendo um mecanismo privado que exclui produtores e que concentra mercado e transfere renda? E a terceira constatação é econômica, e talvez seja a mais dura para quem vive do campo. O estudo conclui que a moratória impôs custos econômicos substanciais a produtores que estavam em conformidade com a legislação brasileira. A análise agregada aponta impacto médio estimado de R$ 8,70 por saca de 60 quilos para produtores situados em município monitorado após 2016. Em outra abordagem, com dados de produtores, foi identificado deságio direto de 5,40 centavos por saca, com perda anual aproximadamente de 263 mil por unidade produtiva. Então, o estudo também aponta retração de 19,1% no faturamento total da redução relevante da probabilidade de comercialização com grandes trades, chegando a 36,7 pontos percentuais nos casos de produtores que estavam com seu CPF na lista de moratória. O estudo ainda aponta uma transferência de renda dos produtores brasileiros para essas corporações multinacionais na ordem de 4 a 5 bilhões anualmente. Estarrecedor e indignante. Um escárnio e um desprezo pelos direitos civis dos nossos cidadãos em nome de interesses econômicos próprios. Isso não pode ser tratado com normalidade. Não podemos apenas passar uma régua sobre o que foi feito. Precisamos de responsabilização e do rigor da lei. Quando empresas que concentram grande parte do mercado se organizam em torno de um critério comum de compra, criam listas, compartilham informações e passam a recusar produtores com base em parâmetros que vão além da lei, nós não estamos tratando apenas de sustentabilidade, estamos tratando de concorrência, de poder de mercado e de exclusão econômica. Por isso, o debate que fazemos aqui não é contra a preservação ambiental, pelo contrário, o Brasil precisa preservar, recuperar áreas degradadas, combater ilegalidades e valorizar quem produz com responsabilidade. Mas com o discurso de preservação, não podemos aceitar abusos. Corporações nos trataram como um país de bobos, sem gestão, sem capacidade crítica e se colocaram em uma posição de intocáveis. A conclusão que extraí desse estudo é muito objetiva. A moratória da soja precisa ser analisada com rigor,
Não basta perguntar se ela tem uma boa intenção declarada. É preciso perguntar se ela respeita a Constituição, se respeita o Código Florestal, se produz benefício ambiental mensurável, se preserva a livre concorrência e se transfere renda dos produtores brasileiros para os grandes compradores globais. Essa é uma discussão que essa casa aqui, o Senado, precisa enfrentar com coragem. E é por isso que o CAD, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal precisam olhar para este tema, não apenas como uma questão ambiental, mas como uma questão de Estado, de ordem econômica, de justiça e respeito à Constituição. Convido aqui o senador Wellington para assumir a presidência, para que ele possa também fazer sua manifestação, e na sequência também a senadora Rosana. Sim. Pode continuar a mesa. Sério? Mas não é só o senador? Manda abração. Você vai ter que ir embora? Não, vou ficar disponível. Eu vou ouvir você. Tá bom. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer imensamente a toda a comissão, em nome do senador Zequinha Marinho, por nos propiciar, então, essa audiência, com todos aqui convidados, o Alexandre Barreto, em nome do CAI, que tem uma importância extremamente grande. Fiquei bem impressionado, Amanda, com a sua fala também, competente, e aqui a todos. Eu quero primeiro aqui, eu tinha um pronunciamento para fazer de abertura, e eu vou pedir aqui para o secretário deixá-lo como para constar dos anais desta reunião, tá? E depois eu faço um encerramento. E eu vou passar aqui logo a palavra à minha segunda suplente senadora, Rosana Martinelli, ela que é de Sinop, foi prefeita de Sinop, também foi senadora, assumiu aqui e que teve também muitos problemas, inclusive quando ela assumiu o mandato, estava com o passaporte suspenso, com as contas bloqueadas, exatamente porque ela, como produtora rural, também fazia as manifestações em defesa dos produtores daquela região, porque muitas pessoas não conhecem a realidade do Mato Grosso, né? Muitos acham que Mato Grosso, todo Mato Grosso está na Amazônia Legal, como uma região fiscal. Mas o Mato Grosso, nós somos um estado extremamente rico, com 3 biomas definidos, o Cerrado, com seu vigor da produção, no coração do Brasil, sendo um grande produtor hoje, todas as commodities agrícolas, já passamos a Argentina em produção de soja, hoje um grande produtor do milho e, consequentemente, etanol, maior produtor de etanol, porque temos milho em abundância, é necessário para a rotação da cultura. 82% da produção nacional de algodão está no Mato Grosso, e aí o maior rebanho bovino, como já foi colocado, foi dito aqui, e aí o maior produtor de gergelim, mas também temos o nosso Pantanal, o Pantanal mato-grossense, que é importante dizer que é mato-grossense, mas é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? A maior área alagada do mundo, e que tem ali a sua biodiversidade específica e que foi praticamente abandonado à própria sorte, exatamente por falta de uma lei. Há 6 anos atrás, tivemos mais de 4 milhões de hectares do Pantanal consumido pelas chamas, né? E grande parte da sua fauna e flora também destruída, porque uma região abandonada, Amanda, ela tende a ser assim. Então, a ocupação, se ela for ordenada, ela é bom também para a questão ambiental. Então, além do nosso Pantanal, nós temos também a Amazônia, sem falar no Araguaia, que alguns querem considerar até como também um bioma. Mas a Amazônia, que é uma região norte do Mato Grosso, e que é a nossa Amazônia mato-grossense, hoje a legislação é muito clara, só 20% pode ser ocupado, desmatado. Os 80% restante das propriedades é de responsabilidade de quem é dono
ali está cuidando daquilo. Assim como no Pantanal também, 93% do nosso território está na mão da iniciativa privada e com a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo. Como eu disse, felizmente hoje nós temos lei. Fiz o projeto de lei do Estatuto do Pantanal, que foi aprovado aqui no Senado, aprovado também na Câmara dos Deputados e já sancionado hoje. Portanto, o Pantanal, felizmente, tem lei. E nacional, é lei federal, mas também, infelizmente, agora os 2 estados já com as suas leis estaduais. Então, por isso, a senadora Rosana, com certeza, defende, e com propriedade, porque conhece muito e é uma produtora também. Por isso eu falo aqui com todo, a apresento e tenho certeza que ela vai aqui poder falar um pouco sobre a complexidade do que é a moratória da soja para todos que lá vivem. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o senador Wellington pela iniciativa de convocar. Queria registrar aqui presente também conosco uma comitiva de Campo Novo do Parecis, que está aqui, que é o vereador Baiotto, o vereador Gringo, a Luciana Dalmolin, que é secretária de Cultura, o Roberto Freitas, a Roberta Freitas, que é coordenadora de Cultura, e também o tenente-coronel Jussieri, a tenente-coronel Jussieri, que é assessora parlamentar do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Campo Novo do Parecis também é outra região com a sua especificidade, a reserva dos Parecis lá, que são milhões de hectares, e que temos lá uma das únicas alternativas, uma das únicas etnias que podem produzir, conseguiram produzir, que são os Parecis. Porque também lá as nossas comunidades indígenas vivem em dificuldade, porque tem impedimento que eles possam produzir, inclusive o alimento para poder tirar a sua sustentação. Então, tudo isso são essas divergências e dificuldades, às vezes, que as pessoas que não vivem lá não conhecem e, às vezes, querem colocar regras para a sobrevivência da nossa região. Obrigado, senador. Parabéns pela iniciativa de estar convocando essa audiência pública. Muito obrigada, presidente Zequinha, Exalci, pela aprovação. Senador, é importante valorizar todas as entidades que estão aqui, parabenizar principalmente os nossos vereadores de Parecis que estão aqui representando todo o poder legislativo, os prefeitos do interior. E também eu quero falar, não só como senadora, mas também como ex-prefeita de Sinop, do nortão do estado. Sinop é a primeira cidade considerada Amazônia Legal, mas como alguém que conhece o agro de perto, né? Que sabe o que é produzir, investir, gerar emprego e, mesmo assim, ser tratados com desconfiança. E é isso que está acontecendo, senador Zequinha. A moratória da soja virou, na prática, um mecanismo de punição contra quem está dentro da lei. Produtores que cumprem o Código Florestal. Salientando que o nosso Código Florestal, gente, é o mais rigoroso do mundo, que respeitam as regras do Brasil. Hoje, os produtores estão sendo impedidos de vender, estão sendo pressionados, Amanda, e estão sendo excluídos. Isso é inadmissível. E nós não podemos aceitar que acordos privados se coloquem acima da nossa legislação brasileira. Não podemos aceitar que grandes empresas decidam sozinhas quem pode ou não pode produzir o nosso país. Se existe uma lei, essa lei tem que ser respeitada. E eu falo isso, senhor Alexandre, superintendente do CAD. Eu participei, como senadora, da última audiência pública convocada pela deputada federal Coronel Fernanda, onde estava vereadores, presidentes de sindicatos, em todas as entidades, FAMATO, a ProSoja, inúmeros produtores rurais de Mato Grosso, Pará, Rondônia. E lá nós tivemos a presença
do presidente da Biov, o senhor André, que infelizmente hoje ele não está aqui. E nós pedimos quem que estava sendo representado, né? Como que funcionava, como que se fazia esses acordos, como foram feitos, se não... Quem estava representando? Nós, principalmente produtores e principalmente o governo. E naquela ocasião nós cobramos porque não tinha, Mando, nenhum representante do governo. Hoje fico feliz que hoje teve pelo menos o MAPA, o senhor Silvio, o MMA, o André, né, presente, e a gente já fica feliz, apesar de não concordar com o que eles falaram aqui. Que realmente... o governo deixou os produtores desassistidos. Nós não tivemos amparo legal e nem do governo, porque estamos sendo retalhados, é um boicote comercial, e é claro que esse acordo comercial é um boicote comercial, porque quando nós não éramos os maiores exportadores de soja, nós não tínhamos esse problema. Agora que nós produzimos não só soja, nós produzimos milho, carne, algodão e inúmeros outros produtos, aí realmente hoje nós somos um perigo, aí vem esses acordos comerciais, né? E naquela ocasião, naquela audiência pública, presidente Zequinha, senador Zequinha, foi falado o seguinte, que nós precisávamos entrar devagar na representatividade do poder. Porque nós falamos, por que não tem o Senado um representante? Por que não tem a Câmara dos Deputados um representante? As entidades que defendem o agro? Sabe qual que é a resposta do presidente? Falou, olha, vocês têm que comer 1 quilo de sal. Vocês têm que aprender. E eu falo aqui que essa foi a resposta que eu recebi do presidente da Biov. E as pessoas que estavam presentes naquela ocasião, está gravado. Então, nós falamos, produtor tem que ser respeitado. Nós não podemos mais admitir o que está acontecendo nesse país. E, principalmente, o produtor não ter defesa. Porque nós, em Sinop, e eu aqui quero enaltecer o trabalho do Sindicato Rural, que começamos esse trabalho mobilizando todos os sindicatos, convocando os prefeitos, e aqui eu quero enaltecer também o trabalho do deputado Catani, deputado Dilmar, deputada Janaína, né? Foram convocaram todos os prefeitos, foram no governador do estado do Mato Grosso pedindo que cortasse os incentivos fiscais dessas empresas. Porque é muito bom ter um incentivo fiscal e comprar o produto do jeito que eles querem, fazem o valor do jeito que eles querem. Então, parabéns a todo o legislativo, à Câmara, a todos os envolvidos que realmente defenderam. Que realmente a gente teve sucesso, Alexandre. Depois dessa iniciativa, o senador Wellington convocou uma audiência, foram juntamente para o STF. O senador Wellington teve uma brilhante atuação referente e está representando muito bem essa defesa da moratória da soja, que é importante para todos nós. E eu falo em nome de Mato Grosso, dos produtores, e quando se fala em agro, eu quero ressaltar que agro, gente, é o pequeno, o médio e grande. Sempre fica falando que o agro dá impressão que é só quem produz muito. Muito pelo contrário, quem mais produz são os pequenos produtores rurais. Então aqui, que são todos sendo penalizados, que abriram suas áreas e hoje não podem produzir, não podem vender a soja que produzem. Dentro da legalidade, porque tiveram licenças ambientais para isso. Porque de Sinop, do paralelo 13 em diante, nós temos que preservar 80%. E eu estou aqui falando daqueles produtores que desmataram corretamente. Não estamos falando de quem abre, que comete ilegalidade. Mas os nossos produtores estão sendo penalizados quem cumpre a lei, o nosso Código Florestal, que é o mais rigoroso do mundo. Eu saliento isso. Então, gente, nós não podemos concordar com a moratória da soja. Nós temos que acabar, senhor Alexandre, definitivamente, essa sombra que
atrapalha o agro brasileiro. Nós temos que ter segurança jurídica. Não podemos mais ficar com essa situação. Pode, até quando vai poder? Quando é que vai acabar esse processo? O STF que vai definir? Então, esse Código Florestal tem que ser respeitado. Nós não podemos. E o governo tem que se impor, sim. Tem que entrar na briga. Tem que defender produtor rural. Porque o agro é que sustenta esse país. O agro é o que movimenta esse PIB. Se hoje nós temos tendo essa produção, salvando a economia, é porque o agro está sustentando. Então, os produtores merecem respeito. E, finalizando, eu quero dizer que o jogo aqui não é somente o agro, é o respeito às instituições brasileiras. A soberania tão falada pelo governo atual, realmente nós precisamos defender, de fato e de direito, porque esse governo não está defendendo a soberania nacional, senador Wellington, e a gente precisa cobrar. Por isso, eu reitero a participação do senhor, parabenizo a atuação de convocar, não deixar esquecido essa pauta tão importante e a participação essencial do CAD. Nós temos que resolver, Alexandre, nós temos que pôr um basta. E finalizando, eu quero dizer que o agro merece respeito. E respeito começa pelo cumprimento da lei. O nosso Código Florestal, reiterando mais uma vez, é o mais rigoroso do mundo e precisa ser respeitado. Então, eu acredito que discussões como essa têm que ser realmente mais vezes até que a gente vença e tire essa sombra do agro brasileiro. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns, senadores, todas as autoridades aqui presentes, lutando pelo agro, que é o que alimenta o país e é o que sustenta a nossa economia. A minha gratidão a todos, muito obrigada pela participação, parabéns, senador Wellington, parabéns, senador Zequinha, Isalci, e principalmente aos deputados estaduais do estado de Mato Grosso que fizeram a lei e que teve resultado essa briga que hoje realmente muitas empresas hoje não estão respeitando mais a moratória da soja, estão comprando os produtos, porque alguém está comprando a soja. Então, nós temos que ser realistas, cobrar sim do governo um posicionamento, Amanda, que seja. Vem, governo, vem ajudar quem produz e quem sustenta esse país. Muito obrigada. Nós temos aqui, já estamos já no encerramento, mas eu ainda tenho algumas perguntas para fazer. E depois eu vou convidar o senador Zequinha Marinho para fazer o encerramento, ele como presidente. Mas antes eu chamo aqui o senador Carlos Fávaro. Carlos Fávaro está virtualmente, ele tem um requerimento aqui. O requerimento? Pois não. Perfeito. Aqui, ó, pronto. Ok. Olá, caro presidente, senador Wellington Fagundes. Queria parabenizá-lo pela audiência pública, cumprimentar e parabenizar também a senadora Rosana Martinelli, presidente Isalci Lucas, também membro dessa comissão, e a todos os outros membros senadores e senadoras, as entidades representativas de classe, parabenizar pelo tema. A moratória é uma punição indiscriminada, acima da legislação brasileira, e que todos nós temos que cerrar fileiras para que não surta efeito de punição aos nossos produtores. Parabéns pela audiência pública. Eu aproveito este momento, senhor presidente, para ler um requerimento de minha autoria que busca uma suspensão de audiência pública para que nós possamos tramitar uma matéria tão importante para a agropecuária brasileira, para a ampliação das oportunidades de exportação da carne bovina e formação de preços para a pecuária brasileira. Trata-se do requerimento nos termos do artigo 93, parágrafo 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, que dispensa a audiência pública na proposta de requerimento número 6 de 2026 desta comissão, destinada ao PL
6682/2025, que altera a lei número 1283, de 18 de dezembro de 1950, para prever a possibilidade de exportação de subprodutos de bovinos e bubalinos quando não houver demanda de alimentos para o país. Esse requerimento agiliza a alteração do projeto de lei de 1950, atualizando a nossa legislação, e o que facilitará a exportação e a formação de preços do bem para toda a agropecuária, especialmente para os produtores bovinos e bubalinos do nosso país. Era esse o requerimento, senhor presidente. E parabenizo mais uma vez pela audiência pública. Desta forma, o senador Carlos Fávaro inclusive, já justificou. Vamos diretamente, então, à votação simbólica. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Está suspenso, né? Está aprovado o requerimento. Eu quero registrar também aqui a presença do vereador de Brasnorte, também lá no Nortão do Mato Grosso, o Manico, e o vereador de São José dos Quatro Marcos, Jairo de Lima, presente também aqui nessa audiência. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria que vocês anotassem aqui ao Alexandre Barreto, que é do CAD. O CAD ainda poderá analisar possíveis práticas anticoncorrenciais relacionadas à moratória ou um acordo no STF pode esvaziar essa apuração? Repito, o CAD poderá analisar possíveis práticas anticoncorrenciais relacionadas à moratória ou um acordo no STF pode esvaziar essa apuração? Eu acredito que essa pergunta foi razoavelmente respondida, mas está aqui, fica ela também registrado. Uma outra pergunta para o Tiago. É possível construir um novo modelo de controle e rastreabilidade que respeite a legislação brasileira, proteja o meio ambiente e não repita os problemas da moratória? Outra pergunta, não sei se o Lucas ainda está virtualmente, mas ela poderia ser respondida também pelo Tiago. Sim, se for o senador. caso. Está também? Então, essa para o Lucas. Quem deve arcar com o custo da conformidade ambiental e da rastreabilidade? Só o produtor ou também as trades e compradores que se beneficiam desse sistema? Aí, ao Lucas, outra pergunta. Hoje, existe de fato uma negociação avançada no STF sobre a moratória da soja? Quem está participando dela e quais pontos estão sendo discutidos? E aí, um dos motivos, depois que o Lucas for responder, mas também eu quero dizer que um dos motivos dessa nossa audiência, eu já fiz um requerimento ao ministro Flávio Dino para incluir o CAD, porque a última audiência que tivemos não foi convidado o CAD. E, ao nosso ver, o CAD tem uma figura extremamente importante nessa discussão e nessa definição. Ainda aqui para a doutora Amanda, que possa esclarecer melhor, porque ela falou, mas isso é importante para as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando essa audiência. A moratória da soja está suspensa pelo STF? Essa é a decisão que está suspensa, mas a pergunta é suspensa ou não existe mais com essa decisão a possibilidade das trades quererem voltar com a moratória da soja? Então é essa pergunta, mas no sentido de esclarecimento aqui a todos. E eu quero aqui só fazer a minha fala de encerramento, e logo em seguida o senador Zequinha Marinho assume novamente a presidência, dizer aqui a todos que nos assistem e a importância de mais essa audiência,
Quando nós fizemos a outra a audiência anterior, foi exatamente provocada por uma audiência que tivemos lá no Supremo Tribunal com o ministro Flávio Dino, junto com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Aí eu destaco o presidente Max Russi, o deputado Catani, a deputada Janaína Riva e outros parlamentares que estavam lá, e também a presença da AproSoja. O próprio ministro, ele pediu que fizéssemos uma audiência pública aqui no Senado, até para dar mais embasamento à própria decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu quero ser justo nesse aspecto, porque às vezes ficam lá acusação daqui para lá e de lá para cá. Então, nesse aspecto, é importante registrar e que o diálogo nós estamos tentando fazê-lo a tempo, tanto é que essa suspensão aconteceu, vamos dizer, ao tempo possível. Mas o que todos aqui queremos é também os prejuízos que foram causados para os produtores, principalmente pequenos e produtores da soja e do boi. Por isso, a AproSoja tem uma ação junto ao Supremo de ressarcir pelo menos parte. E aí eu quero que o Lucas ou o André possam falar quanto seria mensurado esse prejuízo que hoje poderia se fazer, o cálculo, a mensuração do que foi o prejuízo nesses anos que existiu a moratória da soja, né? E principalmente quais produtores ou a classificação dos produtores que foram afetados. Todos nós sabemos que é principalmente o pequeno e o médio produtor. Então, ao encerrarmos essa audiência, eu quero aqui trazer para vocês a certeza de que estamos diante de um tema grave, sensível e de grande impacto para o Brasil. A moratória da soja e do boi não afeta apenas o setor produtivo. Ela tem reflexos diretos sobre a economia de estados inteiros, como o caso no nosso Mato Grosso, que lidera, no caso, o nosso Mato Grosso, a produção nacional e tem papel estratégico na segurança alimentar e na balança comercial do país. Mas quando eu falo segurança alimentar, qualquer país que você anda no mundo, a palavra de ordem é segurança alimentar. Então, portanto, o que vimos aqui reforça a necessidade de equilíbrio, transparência e, principalmente, segurança jurídica. Não é mais possível conviver com um cenário de incerteza em que produtores que cumprem a legislação brasileira continuem submetidos a regras privadas sem a devida clareza sobre seus limites e consequências. Defender o meio ambiente é fundamental, mas isso precisa ser feito dentro dos marcos legais, com respeito às instituições, à livre concorrência e àqueles que produzem de forma responsável. O Congresso Nacional não pode se omitir, e essa audiência mostrou que o tema exige participação ativa do Parlamento, do setor produtivo, das instituições e dos órgãos de controle. Por isso, o nosso compromisso segue sendo com o desenvolvimento sustentável, com a segurança jurídica e com a defesa do interesse nacional. E aqui, mais uma vez, quero repetir a situação do nosso Pantanal. Porque o Pantanal, no passado, foi uma região muito rica, senador Zequinha Marinho. Na Segunda Guerra Mundial, quem forneceu a proteína nobre para os soldados que estavam lá na guerra foi exatamente o charque lá do Pantanal. O Pantanal mato-grossense, ele tinha uma convivência muito harmônica da pecuária com a cheia e a seca do Pantanal. Como disse aqui a senadora Tereza Cristina, o boi bombeiro, que foi ironizado quando ela disse. Quando ela dizia aquilo, é porque o Pantanal, quando ele enche, o capim sobe para a sobrevivência do próprio capim. Quando vem a seca, ele dobra por si próprio. E aquilo, cumulativamente, anos e anos, vai formando o que a gente chama de uma macega, um colchão de capim. Então, portanto, o fogo controlado no Pantanal e o pisoteio
dos animais é necessário para o equilíbrio do nosso ecossistema. Então, por isso, quando muitos vão ditar regra e diz que não pode fazer nada, isso pode, ao contrário, acontecer o desequilíbrio de uma região, que foi o que aconteceu com o Pantanal. E o Pantanal mato-grossense hoje é uma das regiões mais desvalorizadas do Brasil, em pleno centro-oeste, onde as terras são extremamente valorizadas. Por quê? Porque foi abandonado à própria sorte. E quem perdeu com isso? Foi aqueles que tinham seus investimentos lá, mas também todo o nosso ecossistema pantaneiro, porque aconteceu um desequilíbrio. Muitas áreas que tinham a pecuária foram esvaziadas. Por isso, há 6 ou 7 anos atrás, o fogo praticamente dizimou o nosso Pantanal. Portanto, eu termino aqui agradecendo mais uma vez, principalmente aqui ao senador Zequinha Marinho, por não só permitir que a gente tivesse, mas por permanecer aqui da abertura até o final. E eu agradeço aqui, então, a presença de todos. Muito obrigado. São todos os oradores, senador, estão aqui. Gente. Bem, meus amigos, estamos encerrando nossa audiência pública e eu quero aqui agradecer a presença dos expositores, o Silvio Farnese, o André Rodolfo de Lima, o Rodrigo Gomes Bressani, o Tiago Rocha, o Lucas Luiz Costa Beber, a deputada Coronel Fernanda, que participou remotamente, agradecer também ao Armando Biancardi, agradecer a Amanda Flávio, doutora Amanda, que está aqui ainda, e doutor Alex Barreto de Souza, aqui do CAD. Quero agradecer a presença de nossos senadores, o Wellington Exalci e a senadora Rosana Martinelli. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a... Hã? Bora lá então. Faça uma consideraçãozinha aí, doutor, sobre... E depois a doutora Amanda fará a mesma coisa. Está todo mundo já querendo correr para o plenário, são 4h30. Perfeito. Muito rapidamente, senador Zequinha Marinho, presidente, acerca da pergunta feita pelo senador Wellington. De fato, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal foi bastante específica e ela suspendeu o processo administrativo em âmbito do CAD. Aguardamos a decisão final do Supremo e nos colocamos à disposição para participar dos acordos. Você estava acompanhando um debate na Comissão de Agricultura sobre a moratória da soja e do boi. Passamos a transmitir a sessão plenária do Senado Federal, que começa nesse instante. Acompanhe. Está reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Querido líder senador Randolfo Rodrigues, senadoras e senadores, me permitam fazer um breve pronunciamento em relação ao lançamento do site de História do Senado Federal. Esta presidência anuncia com orgulho o lançamento do novo site de História do Senado, disponível a partir de hoje no portal desta casa. A iniciativa marca os 200 anos da instalação da primeira legislatura da Assembleia Geral Legislativa em 1826. Marco inicial do Parlamento Brasileiro e de nossa trajetória institucional. Ao celebrar o bicentenário, o Senado Federal reafirma o seu compromisso com a memória, a democracia e o conhecimento histórico. O site foi concebido como espaço público acessível a pesquisadores, estudantes,
e cidadãos interessados no papel do parlamento na formação do Estado brasileiro. O conteúdo é amplo e organizado, querido senador Nelsinho. Destaco o novo arranjo dos conteúdos históricos sistematizados sob curadoria do consultor legislativo José Dantas Filho. A principal novidade é o especial Senado 200 anos, que reúne acervo textual com análise das constituições brasileiras, estudo sobre o Palácio do Congresso Nacional, registros de posses presidenciais e textos sobre a atuação do Senado em temas fundamentais como poder legislativo, relações internacionais, meio ambiente, direitos humanos, cultura, patrimônio, entre outros. O especial inclui ainda 8 documentários sobre a atuação do Senado na elaboração das constituições e na redemocratização, além de depoimentos de figuras centrais da história da Casa. O conjunto reflete a centralidade do Senado nos debates nacionais e resulta de trabalho coletivo coordenado pela Diretoria-Geral, com a participação do consultor legislativo Marcos Magalhães, da Universidade de Brasília, e, lógico, de equipes técnicas da nossa casa. A mesa também registra os agradecimentos a todos servidoras, servidores envolvidos. A iniciativa demonstra a importância da cooperação entre parlamento, a academia e as áreas técnicas do Senado Federal. Convido os senadores e as senadoras e toda a sociedade a acessarem um novo site e explorarem esse acervo que honra o passado e fortalece a democracia brasileira. Muito obrigado. Senador Nelsinho, Vossa Excelência pediu a palavra? Conceda a palavra ao senador Nelsinho Trade. Em Brasília, 4h34. Senadora Damares, líder Randolfo Rodrigues, Vossa Excelência, nós vamos iniciar a sessão com o pronunciamento de Sua Excelência, o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Antes de nós iniciarmos a deliberação do primeiro item da pauta, que é o projeto de lei complementar número 11 de 2026, me permita fazer uma solicitação a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência puder entrar em contato com a senadora professora Dorinha, ela é a relatora desta matéria. E se Vossa Excelência puder, em nome da mesa, explicar à nossa querida senadora relatora sobre o entendimento que nós construímos em relação à parte do texto com o governo. Se Vossa Excelência puder fazer isso antes... Perfeitamente, presidente. Assim será feito. Até para, no relatório, termos já a construção do entendimento com a relatora, que é, obviamente, muito necessário e muito importante. Perfeitamente, presidente. Assim será feito. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade, que já está na tribuna, para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, eu recebi uma provocação de produtores rurais lá do Mato Grosso do Sul, em especial quem atua na pecuária, de que o país está enfrentando um problema da falta de uma vacina de uma doença que dá no gado, chamado carbúnculo. Vacina essa que protege o rebanho e faz com que essas doenças possam ser disseminadas. Essas doenças matam rápido e causam um prejuízo direto no campo. Eu tive o cuidado de consultar o Ministério da Agricultura, através do diretor executivo,
Kleber Soares, e ele reconheceu a falta desse produto, dizendo que é um problema inerente do setor. O Ministério emitiu uma nota no sentido de proporcionar a normalidade dessa distribuição para que os produtores que precisam, devem prevenir as doenças no seu rebanho, possam assim fazer. Eu pergunto a Vossa Excelência o seguinte: onde está esse produto? Porque tem rumores que as fábricas estão represando esses produtos em função do baixo preço que ele atingiu no mercado. A gente precisa saber exatamente o que está acontecendo e evitar que uma situação como essa possa vir a se espalhar em rebanhos Brasil afora. O próprio Ministério disse que está atento a essa questão, que seria importante essa fala e que iria tomar as providências necessárias a fim de que isso possa ser sanado. Outra situação, senhor presidente, eu pensei muito em ter que falar isso, mas eu sempre, numa situação como essa, até por ser médico, eu pondero, porque as complicações diante de um procedimento médico, elas são inerentes de quem a faz. Eu vi ontem um relato emocionado do senador Magno Malta, mas uma situação aí precisa ser reconhecida e pelo menos resguardada. Nós não podemos deixar de dizer que existe uma profissional envolvida nessa questão que merece a atenção de ser ouvida, no sentido de não deixá-la abandonada à própria sorte, até porque a gente sabe que os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, são devidamente treinados para fazer procedimentos, mas que esses procedimentos, em muitas das vezes, eles têm um percentual de insucesso, de complicação. Essa questão em si, do senador Magno Malta, só para quem está me ouvindo entender, ele foi para ser submetido a um exame de contraste, e esse contraste, ao ser injetado dentro da veia do paciente, precisa estar essa veia acessada de um grosso calibre, como a gente fala, porque ele é muito viscoso, ele é grosso, esse contraste. Se você punciona uma veia de um calibre menor, ao fazer a pressão para esse contraste entrar, essa veia vai romper. Então, é uma série de circunstâncias que precisam ser analisadas e colocada essa profissional assim num resguardo para poder observar se foi uma consequência de uma punção mal feita, se a veia se rompeu na hora que foi fazer a pressão da entrada do líquido no sistema vascular, e o ato em si que precisa ser considerado. As consequências desse desacerto, na minha avaliação, é uma coisa que também precisa ser vista. Qual foi a reação da técnica, da auxiliar de enfermagem em função disso? Qual foi a reação do paciente? Tudo isso se faz necessário para a gente poder preservar
não só o paciente que sofreu e deu para ver o sofrimento que teve, em função desse descompasso, mas também da profissional que foi já afastada, que está com uma espada na sua cabeça para poder ver o que vai acontecer com ela. Consequências como essas, dentro do ambiente hospitalar, ela é corriqueira, ela é normal. Não digo normal, mas ela é habitual. Então, a gente precisa realmente olhar isso com cuidado, preservando não só o paciente que sofreu, mas também a profissional que, com certeza, não queria que isso tivesse acontecido. Isso vocês podem ter certeza disso. Eu não sei quem é, nunca vi foto, mas eu trabalho em ambiente hospitalar. Eu sei o que é isso. E, recentemente, eu fui submetido a um check-up lá também e fiz exatamente esse exame, senadora Damares. Ele é um exame que, se não tiver com uma veia de grosso calibre pega e bem pega, vai extravasar e esse contraste vai sair da veia e vai vir para o braço ou vai vir para um local onde está essa punção. O importante disso tudo, eu sempre considero aquilo que pode ser o mais importante do que tudo o contexto. O que eu penso que é o mais importante disso? Que o exame do senador não deu nada de ruim. Ele está bem, o exame depois foi refeito, deu que está tudo bem, ótimo. Muito melhor assim do que ter apresentado alguma alteração e ele ter que fazer uma cirurgia, uma coisa mais complexa. As complicações na saúde, diante de qualquer agressividade que o organismo sofre, elas existem, têm que ser consideradas e o paciente tem que ser devidamente avisado a respeito disso aí. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Nelsinho Trade. Me permitam, vossas excelências, nós temos outras matérias, senadora Damares, senador Lucas Barreto, nós temos outras matérias para deliberar, inclusive uma matéria que foi transferida da sessão de ontem para hoje. Eu quero começar, já que não carece, praticamente temos em todas as outras matérias acordo, eu queria começar pelo segundo item da pauta. Concedo a palavra ao líder senador Randolfo Rodrigues. Agora em Brasília, 4h44. Só questão de esclarecimento. Só em relação ao primeiro item da pauta, pois não. Relatoria de Sua Excelência, a senadora Dorinha Seabra, você trata o PLP 11, que é um tema em relação ao mérito, há acordo do governo. Entretanto, tem outras matérias que estão sendo debatidas dentro do PLP, inclusive algumas até de interesse de setores do governo, como do Ministério da Defesa, que precisa, pormenorizadamente, o governo balizar um entendimento. O nosso diálogo, nesse momento agora, com a senadora Dorinha e com a assessoria, inclusive, do senador Flávio Arnes, autor da matéria, é no seguinte sentido: para não perder a janela de oportunidade, que podemos até apreciar temas que sejam importantes no âmbito desse PLP, a sugestão que nós fazemos é que esse PLP seja adiado para a próxima semana, na terça ou na quarta-feira, nós enfrentaríamos o tema, votaríamos, e aí o que fosse já pacificado no governo para ser incluído dentro do PLP, já seria incluído. Se nós votássemos o PLP sem esses aspectos, sem esses dispositivos que consta do relatório da senadora Dorinha de Seabra, nós acabaríamos votando o PLP, mas perdendo uma janela de oportunidade para atender e contemplar várias outras questões, como, por exemplo, o que está sendo reivindicado pelo Ministério da Defesa. Então, o que a liderança do governo requer a Vossa Excelência, já dialogado com a senadora Dorinha, é adiar a votação do item 1 da pauta para a próxima semana, terça ou quarta-feira. Diante da manifestação do líder senador Randolfo Rodrigues, eu percebo que a assessoria técnica da senadora Dorinha está ali conversando também com a assessoria
da liderança do governo. Se Vossa Excelência, senadora Dorinha, concordar, naturalmente eu gostaria de atender o pedido da liderança do governo, porque eu estou percebendo que há algumas manifestações, inclusive do próprio governo e de Vossa Excelência e do relator, para aprimorar e aproveitar este momento do debate do PLP para fazer as adequações necessárias. Se Vossa Excelência concordar, eu faço o compromisso e eu queria que o líder do governo pudesse também chancelar esse entendimento. A pauta da deliberação da próxima semana vai ser publicada na sexta-feira, final do dia, como sempre fazemos da Secretaria-Geral da Mesa. Eu estou recolhendo as manifestações da liderança sobre outras matérias para nós deliberarmos na próxima semana. Se a relatora, a professora Dorinha, compreender que está no caminho razoável, eu já queria acertar desde já se vai ser se eu posso colocar esse PLP 11 na terça ou na quarta, para escolher logo um dia, para quando publicar, está todo mundo preparado para a sua deliberação. Com a palavra, a senadora relatora, a professora Dorinha Seabra. Senhor presidente, o que o líder manifestou foi que ele concorda com o texto inicial e que, na verdade, tanto o encaminhamento feito até a pedido, né, do Ministério da Defesa e que eu acolhi, e mais 3 emendas que o governo não teve tempo de avaliar, de estudar a própria matéria que o Ministério do Governo pediu. Então, para dar esse tempo deles se inteirarem em relação a isso e a gente ter tempo de dialogar, eu concordo na retirada em relação ao texto. Eu agora tenho um problema com a data, porque dia 12 e 13 eu não deveria estar aqui. Tudo bem, mas se Vossa Excelência concordar de retirar, eu só vou voltar quando Vossa Excelência estiver. Vossa Excelência é relatora. Tá bem, é isso, mas eu concordo. Então não vai ser na próxima semana. Não, perfeito. Claro, presidente, aí é óbvio, na conveniência da relatora, no momento mais oportuno e conveniente que a relatora já puder concluir o relatório dela. Eu concordo para não perder essa janela, porque se for possível acolher mais alguma das medidas que são propostas necessárias, né, a meu ver, então daria o tempo para o governo apresentar as considerações e se no fim não tiver acordo, a gente discute junto esse encaminhamento, mas não tem problema de retirada de hoje da pauta. Perfeitamente. Vai ficar na semana ou 19 ou 20, pode ser? Pode ser. Tá bom que vai ganhar mais tempo, inclusive. Tá bem. Então fica retirado de pauta por solicitação do líder do governo e com aquiescência da relatora. E já estamos, pedir a Vossas Excelências, senadora Dorinha, senador Flávio, eu sei que Vossa Excelência está acompanhando também, porque Vossa Excelência é o autor do projeto, e eu queria pedir também a Vossa Excelência, que está nos acompanhando, que possa participar desse debate da construção do que vai se fazer nos próximos dias em relação ao retorno desta matéria à pauta. Ok? Muito obrigado, querido senador Flávio Arnes. Então fica retirado diante desse entendimento. Os outros projetos todos, senador, queria registrar a presença aqui do nosso colega ex-senador da República, prefeito do município de Santana, Sebastião Bala Rocha. Seja bem-vindo, Bala, ao Senado Federal, à sua casa, o deputado constituinte do Amapá. E o Lucas Barreto também. Presidente, se Vossa Excelência me permite, claro. Rapidamente, obviamente fazer tal qual a mesa assim o fez, registrar e cumprimentar a presença do prefeito Bala, ex-senador, ex-deputado federal, deputado estadual constituinte no plenário da Casa. E, complementarmente, presidente, eu queria requerer a Vossa Excelência, já está sobre a mesa, um voto de a inserção na ata do dia de hoje, de voto de aplauso ao excelentíssimo senhor juiz de direito Heraldo Nascimento da Costa, juiz de direito, hoje lotado na comarca de Oiapoque, sobretudo por sua excelência, o doutor Heraldo, ter conduzido tão bem a eleição suplementar daquele município recentemente, que concluiu, presidente, no último sábado, dia 2 de maio, com a posse do prefeito eleito. E eu quero aqui registrar, presidente, eu sei dos vossos desejos para ter estado presente, mas os compromissos da presidência do Senado não permitiram. Eu queria registrar
a demonstração de altivez e maturidade política do prefeito, do então prefeito em exercício de Oiapoque, do prefeito Guido Mecânico, e a demonstração de democracia que Oiapoque possibilitou, não só com a atuação e presença do prefeito Guido Mecânico em todos os eventos de diplomação e posse, como também do prefeito eleito, como também saudar a eleição da chapa do prefeito eleito Inácio Maciel e Oscar Gisael para a Prefeitura e Vice-Prefeitura de Oiapoque. Então, peço a Vossa Excelência, pelo exitoso processo eleitoral que ocorreu no município de Oiapoque, a inserção na ata de hoje de votos de aplauso ao juiz de direito Heraldo Nascimento da Costa, que conduziu aquela eleição suplementar. Nesse tempo, peço deferimento e agradeço a Vossa Excelência. Naturalmente, a mesa defere a solicitação de Vossa Excelência e a mesa encaminhará para publicação o voto de aplauso proposto por Vossa Excelência para o juiz de direito, doutor Heraldo. Senador Lucas Barreto, Vossa Excelência solicitou da mesa para utilizar a ordem de oradores inscritos pelo tempo regimental de 10 minutos. Nós vamos votar 3 matérias ainda, que são todas de consenso. Em Brasília, 4 horas e 52 minutos. Para Vossa Excelência a palavra agora, para evitar que Vossa Excelência fique para fazer o pronunciamento no final da sessão, e Vossa Excelência utilizar os 10 minutos, depois eu entro na... Pronto, Vossa Excelência tem a palavra pela lista de oradores inscritos para fazer o seu pronunciamento, e eu informo o plenário que nós vamos iniciar a deliberação da sessão de hoje a partir do 2º item da pauta diante do entendimento construído pela relatora e pelo governo. Com a palavra, o senador Lucas Barreto. Senhor presidente, senhores, senhoras senadoras, o site G1 noticiou nesta quarta-feira, 6/5/2026, que o Supremo Tribunal Federal deverá iniciar o julgamento de ações que podem redefinir a divisão do royalties do petróleo entre estados e municípios brasileiros. A Lei 12.734 de 2012, conhecida, senhor presidente, como Lei dos Royalties do Petróleo, foi aprovada pelo Congresso Nacional com o objetivo de reequilibrar a distribuição das receitas oriundas da exploração petrolífera no país. À época, a então presidente Dilma Rousseff vetou parcialmente a matéria, mas o Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais. Posteriormente, diante da divergência entre entes federativos, produtores e não produtores, a questão foi judicializada perante o STF, permanecendo sustada até hoje sob os efeitos da decisão liminar da ministra Carmen Lúcia, com julgamento definitivo pelo plenário da Corte. Caso a lei venha a produzir plenamente seus efeitos, haverá alteração significativa na distribuição das participações especiais, ampliando a participação dos estados e municípios não produtores, sem excluir o reconhecimento da relevância econômica e operacional dos entes produtores. Ao longo dos últimos 13 anos, diversas tentativas de construção de consenso foram realizadas entre a União e estados e municípios produtores e não produtores, mas sem êxito definitivo. Como senador do Amapá, acompanho este debate há bastante tempo e percebo que poucos temas expõem de maneira tão sensível as tensões do Pacto Federativo. A discussão sobre royalties não trata apenas de arrecadação, trata sobretudo de desenvolvimento regional, equilíbrio federativo e redução das desigualdades históricas entre os estados brasileiros. Não há federação forte quando a parte dos estados e municípios parte dos estados e municípios permanece excessivamente dependente da transferência constitucionais e incapaz de construir motores
econômicos sustentáveis e duráveis. Os royalties do petróleo e outros obtidos de exploração dos minerais estratégicos devem ser compreendidos como instrumentos de desenvolvimento nacional, preservando o tratamento diferenciado aos estados produtores, mas também permitindo que regiões historicamente menos favorecidas possam participar dos benefícios gerados pela exploração de riquezas pertencentes à União. Nesse contexto, estou finalizando a elaboração de um projeto de lei no Senado Federal destinado a criar mecanismo de apoio antecipado, ou seja, empréstimo aos estados e municípios que se encontrem em processo de prospecção e futura exploração de petróleo e gás na margem equatorial no pré-sal. O Amapá já enfrenta impactos concretos desse processo. Estamos observando um crescimento migratório acelerado em municípios do norte do estado, e especialmente Oiapoque, Calçoene e Macapá. Por sua vez, sofre forte pressão urbana e social, refletida na expansão desordenada das ocupações urbanas, no aumento da demanda por serviços públicos e no crescimento do desemprego provocado pelo intenso fluxo migratório. É fundamental, senhor presidente, que os impactos econômicos, sociais e urbanos da expectativa de exploração petrolífera ocorram antes mesmo da efetiva arrecadação de royalties. Estamos em um novo estado social de pobreza, ante um futuro de incertezas. Por essa razão, defendemos a criação de um fundo de apoio aos municípios impactados pela expansão da cadeia petrolífera, permitindo a antecipação planejada de investimentos estruturantes destinados à mitigação dos impactos socioambientais e urbanos decorrentes deste novo ciclo econômico e aos eventos extremos do clima. O que buscamos não é privilégio, o que buscamos é equilíbrio federativo, planejamento regional e justiça social distributiva. Não é razoável que os estados em processo acelerado de transformação econômica e social enfrentem isoladamente os custos de expansão populacional urbana e administrativa sem qualquer instrumento prévio de compensação ou apoio federativo pela União. O petróleo da Petrobras nunca gerou tanto lucro ao Brasil quanto agora. Finalizo informando que, segundo matéria publicada pelo jornal A Gazeta, em 6 de 5 de 2026, o município de Oiapoque declarou oficialmente hoje o estado de calamidade financeira e administrativa por meio do decreto 371 de 2026, assinado pelo prefeito Inácio Monteiro Maciel. A medida válida por 180 dias decorre de grave crise econômica que compromete investimentos públicos, serviços essenciais e o pagamento de fornecedores. E esse cenário demonstra que o Brasil precisa discutir não apenas a divisão dos royalties do petróleo, mas também os mecanismos de prevenção, compensação e desenvolvimento regional voltado aos estados e municípios impactados pela nova fronteira energética nacional e descontrolada ocupação demográfica. Não podemos mais aceitar que o uso de nossas riquezas, como a energia de 4 hidrelétricas do estado do Amapá, que exportamos para outros estados, e agora a riqueza de nossas reservas do petróleo e gás possam ser exploradas pelo Brasil ao custo, novamente, de nossa pobreza. E para finalizar, senhor presidente, quero fazer um registro aqui que hoje a secretária de saúde do município de Macapá, a nova secretária, que exonerou todo mundo lá, enfermeiro, técnico, todo mundo que estava trabalhando, ela reclamou que eu havia retirado minhas emendas de Macapá. Não é verdade. Eles cadastraram as emendas, mas não fizeram o plano de trabalho. Ou seja, foi incompetência dela. Minhas emendas estão lá. Agora vamos avaliar se nós vamos voltar a colocar para Macapá, porque eles não cumprem, não sabem fazer um plano de trabalho para aprovar suas emendas. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Lucas Barreto. Projeto de lei número 636 de 2026, de autoria do deputado federal André Figueiredo, que altera a lei número 12.340 de 2010, para dar mais efetividade ao plano de contingência de proteção e defesa civil. Boa tarde, em Brasília, 5 horas e 1 minuto. Pela Rádio e TV Senado, você acompanha a transmissão da sessão plenária desta quarta-feira. De 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a relatora na CCJ foi a senadora Zenaide Maia. O relatório é favorável ao projeto com a emenda número 1 de redação que apresenta. Número 2 de 2026, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, a relatora foi a senadora Elisiane Gama. Foi favorável ao projeto a emenda número 1, com as emendas número 2 e 3 que apresenta. A presidência informa que o conteúdo da emenda número 1 está contido na emenda número 2. Desta forma, a aprovação da emenda número 2 prejudicará a emenda número 1. Informo ao plenário que não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores ou senadoras inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas número 2 e 3 em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com as emendas número 2 e 3. Como disse anteriormente, fica prejudicada a emenda número 1. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, redação final. Está encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final e esta matéria retorna à Câmara dos Deputados. Projeto de lei número 1799 de 2023, de autoria da deputada Nelly Aquino, que dispõe sobre ações para avaliação médica completa e periódica da saúde da mulher no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS e sobre a conscientização acerca da importância da prevenção de doenças e de agravos à saúde. Pareceres número 128 de 2025 da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A relatora foi a senadora Mara Gabrilli e o relator ad hoc foi o senador Flávio Arnes. Foi favorável ao projeto com a emenda número 1 de redação que apresenta. Número 26 de 2026 da Comissão de Assuntos Sociais. A relatora foi a senadora Mara Gabrilli. O relatório foi favorável ao projeto, favorável à emenda 1, na forma da emenda 2, apresentando ainda a emenda número 3 e 4. A presidência comunica ao plenário que, após análise do teor das emendas número 3 e 4, não as considera meramente redacionais. Desta forma, sua aprovação ensejará o retorno da matéria à Câmara dos Deputados. Agora em Brasília, 5 horas e 5 minutos. Emendas perante a mesa. Eu vou informar o plenário que as emendas apresentadas não são emendas de redação como foram sugeridas. Portanto, a aprovação desta matéria ensejará no retorno desta matéria à Câmara dos Deputados. Está claro? Nós não temos senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto das emendas em turno único nos termos do parecer da Comissão de Assuntos Sociais. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas número 2, 3 e 4.
O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados. Doutor Danilo, há uma solicitação da senadora Mara Gabriel. Tá bom. Projeto de lei número 2480 de 2021, de autoria do deputado Felipe Carreiras, que institui o mês da conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. Pareceres da relatora senadora Tereza Leitão, número 12 de 2026 da Comissão de Educação e Cultura. O parecer foi favorável ao projeto, com as emendas número 1 e 2 de redação que apresenta. E número 29 de 2026 da Comissão de Assuntos Sociais, favorável ao projeto e as emendas número 1 e 2 de redação. A presidência comunica ao plenário que, após análise do teor da emenda número 2, novamente não a considera uma emenda meramente redacional. Desta forma, a sua aprovação acarretará o retorno da matéria para deliberação na Câmara dos Deputados. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Consulto as senadoras e os senadores se desejam discutir a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e das emendas em turno único nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com as emendas número 1 e 2 apresentadas. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final, encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria, como disse, retorna à Câmara dos Deputados. É uma solicitação, senadora Dorinha, para a inclusão de item extra-pauta da nossa senadora Mara Gabrilli. Assim como eu tenho feito em relação a assuntos desta natureza, eu tenho concluído a deliberação e no final da deliberação eu incluo aqueles temas que não temos polêmicas ou que as lideranças não têm conhecimento para a inclusão de imediato. E este assunto tem a similaridade com outros que nós incluímos como item extra-pauta e foi uma solicitação formalizada pela senadora Mara oficialmente na manhã de hoje. Requerimento 342 de 2026, inclusive protocolou a solicitação e comunicou à presidência. Solicitação da senadora Mara Gabrilli, com apoiamento de outros senadores, que solicita a realização de sessão especial destinada a celebrar os 50 anos do teste do pezinho no Brasil e os 65 anos de atuação do Instituto Jô Clemente. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento solicitado pela senadora Mara e as sessões serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa. Outra solicitação como item extra-pauta, requerimento 343 de 2026, também de autoria da senadora Mara Gabrilli e outros senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada a celebrar os 60 anos da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado e a sessão será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa. Em Brasília, 5 horas e 10 minutos. Damares, Vossa Excelência pediu a palavra? Pedi. E pedi com o rosto muito triste hoje. Diz que está todo mundo me vendo triste, perguntando por quê. E eu estou com um laço enorme aqui.
Desde que a gente lançou a campanha Maio Laranja, e o Senado está na campanha, presidente, eu não paro de receber imagens e mensagens de estupro de crianças e de meninas. Meu presidente, aí a gente tem um projeto na mesa e é um requerimento de urgência, Danilo, é o 975. Veja só, presidente, só vou dar um exemplo. Aconteceu ontem em Barra do Garça. A mãe segurou a menina de 10 anos para o homem estuprar. A imagem foi registrada, uma menina indígena. Se essa menina engravidar e ela for, presidente, para um postinho de saúde, não vai precisar fazer boletim de ocorrência, porque o CONANDA decidiu que não precisa mais fazer boletim de ocorrência. Aí a Câmara aprovou um projeto de resolução para derrubar essa resolução do CONANDA. Não é contra o governo, não é contra ninguém. Passou com voto de direita e de esquerda. Os líderes apresentaram um requerimento aqui, que é o 975, Danilo, de 2025, para a gente pautar essa matéria que a Câmara aprovou para se obrigar ao boletim de ocorrência. Não aguento mais, presidente. Então, obrigando o boletim de ocorrência na hora do aborto da criança, da adolescente, a gente pega o bandido. Então, a Câmara acertou e a gente queria confirmar essa decisão da Câmara. É o requerimento 975 de pedido de urgência. A resolução, o projeto de decreto legislativo é o 3 de 2025. Se puder aprovar só o requerimento hoje, a gente discutir a matéria semana que vem, mas é uma decisão acertada para a gente obrigar o boletim de ocorrência em todas as meninas que forem estupradas no Brasil. Tem que investigar esse estupro, presidente. Senador Espiridião, Vossa Excelência quer falar desse assunto? Não. Deixa eu Só quero cumprimentar a senadora Damara Alves pela cruzada justa que ela empreende em torno desse assunto. Obrigado, senador. Depois eu peço pela ordem. Tá. Senadora Damares, é um projeto de decreto legislativo que foi apresentado ano passado. A Câmara... Vossa Excelência tem a assinatura de todos os líderes? Todos os líderes. Requerimento 975, Danilo, pedindo urgência dele. Só um minuto que eu vou ver quantos líderes assinaram esse projeto de decreto legislativo. Tá. Semana aqui. Boa tarde. Em Brasília, 5h13. Rádio e TV Senado na transmissão da sessão plenária desta quarta-feira. Senadora Damares, deixo de fazer um pedido e a compreensão de Vossa Excelência. Eu vou pegar esse PDL, vou encaminhar para todos os líderes partidários e vou dizer que o desejo da presidência é votar ele. Me permita apenas eu encaminhar o PDL para todos os líderes partidários e dizer que esta presidência quer deliberar esse PDL no plenário na próxima semana. Mas deixa eu comunicar aos líderes que nós estamos com uma sessão semipresencial e tem muitos líderes que não estão presentes, mesmo estando presente no painel de 69 senadores presentes na sessão. Mas como é uma sessão semipresencial e nós não temos muitos senadores e muitas lideranças presentes, eu me comprometo com Vossa Excelência, eu vou encaminhar amanhã para os líderes partidários e quero publicamente dizer a Vossa Excelência que quero deliberar esse PDL na próxima semana em plenário. Obrigada, presidente. Com a palavra o senador Espiridião. Tenho certeza de que a nossa líder, Tereza Cristina, vai ratificar a posição a favor do que Vossa Excelência solicita. Eu gostaria, presidente, também de cumprimentá-lo pela maneira como recepcionou, creio que posso falar em nome dos demais integrantes da Comissão de Relações Exteriores que lá estávamos, os embaixadores dos países do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, ou seja, de algo que hoje povoa a nossa vida. Nós estamos recebendo efeitos daquele conflito. E Vossa Excelência se houve de maneira a nos orgulhar como senadores e como presidente do Congresso os recepcionou.
E me valho ainda do ensejo, com a sua boa vontade, eu gostaria de fazer um registro de presenças. Tijucas é considerada a nossa universidade política, pelo menos a primeira. Lages, são municípios como Lages, como Tijucas, Itajaí, que marcam a história da política de Santa Catarina. E nós temos hoje a presença dos vereadores Esaú Bayer, aliás, é junto com os Galotti, os dois sobrenomes mais conhecidos da história da política da nossa querida cidade de Tijucas. Está também presente o vereador Fabiano Morfelli, o vereador Júlio César Bukowski, o procurador do município, Matheus Ganzini, as assessoras parlamentares Flávia Martins Souza e Marli Ross, e também registrar a presença aqui do maranhense mais ilustre que apareceu em Santa Catarina e lá ficou, o doutor Georgino Melo e Silva, acompanhando o nosso desembargador do Tribunal de Justiça do nosso estado, Gilberto Oliveira, e do nosso deputado e coronel Armando, que estão presentes nesta sessão. Muito obrigado, presidente. Eu cumprimento o senador Espiridião Amin. Naturalmente, sejam todos muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal e feito o registro por Sua Excelência, o senador Espiridião Amin. Senador Zequinha, Senador Zequinha, senadora Tereza, Vossas Excelências estavam inscritos e inscritas para pronunciamentos. Nós concluímos a sessão deliberativa. No caso, eu vou encerrar. Presidente Mourão, senador Ivete, estou consultando a presença de Vossas Excelências, porque nós concluímos a pauta que estava previamente estabelecida e Vossas Excelências estavam inscritos na lista de oradores para fazer uso da palavra. Se Vossas Excelências não desejarem, eu vou encerrar a sessão. Muito obrigado. Queria agradecer Vossas Excelências, cumprimentar as senadoras e os senadores. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária semipresencial do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Boa tarde, em Brasília, 5 horas. Olá, boa tarde. O plenário do Senado acaba de aprovar, na sessão desta quarta-feira, a avaliação completa da saúde da mulher pelo Sistema Único de Saúde. O SUS deve organizar rotinas de atendimento que incluam exames e acompanhamento periódico, considerando fatores como idade, condição socioeconômica, local de moradia e também eventuais deficiências. O objetivo desse projeto é ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce de das doenças que mais atingem a população feminina. E os senadores aprovaram também, nesta quarta-feira, o mês de maio, que passa a ser o mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno é uma condição de saúde mental marcada por instabilidade emocional, impulsividade e dificuldade nos relacionamentos. Esse diagnóstico tem que ser preciso e tem que ter também acompanhamento contínuo. O objetivo dessa campanha é ampliar o conhecimento da população e facilitar o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Outra matéria, a terceira matéria aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, modifica os planos de contingência de proteção e defesa civil dos municípios e cria novas exigências para esses planos de contingência. Essas mudanças têm como objetivo prevenir
desastres como enchentes e como deslizamentos de terra também. Entre essas mudanças, essas novas obrigações desses planos de contingência estão estratégias de contenção de habitações irregulares em áreas de risco e também a realização de exercícios simulados com a comunidade. Também torna obrigatórios a prestação de contas anual detalhada e também o mapeamento de investimentos em infraestrutura hídrica. Todas estas matérias retornam à Câmara dos Deputados. Essas foram, então, as matérias aprovadas nesta quarta-feira aqui pelo plenário do Senado. Você acompanha outras informações pela nossa internet e mais tarde, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Até lá. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Depois de décadas de lutas, sacrifícios e articulações dos abolicionistas modernos e 107 anos depois da assinatura da Lei Áurea, o Estado brasileiro finalmente reconhece a existência de trabalho escravo no Brasil. E a partir desse momento o Brasil se compromete a enfrentar essa situação, né, de forma a buscar a efetiva erradicação. E uma das providências foi a organização do Grupo MOVE. Entre 1995 e 2017, o Grupo Móvel libertou mais de 52 mil trabalhadores e trabalhadoras escravizados, incluindo meninos e meninas. O total das verbas trabalhistas e rescisórias pagas pelos escravagistas às vítimas foi de aproximadamente 100 milhões de reais. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Trabalho escravo aumenta no país. Distrito Federal endurece penas para condenados. Mãe de adolescente morta por namorado propõe internação maior para jovens. Trabalhadores da cultura buscam garantia de direitos trabalhistas. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. 6 de maio é o último dia para solicitar serviços como alistamento eleitoral, transferência de domicílio ou revisão de dados do título eleitoral. Os pedidos podem ser feitos nas unidades da Justiça Eleitoral ou pelo autoatendimento no site tse.jus.br, para quem já possui cadastro biométrico. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, a gente poder mostrar paisagens diferentes, e olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV.
Primeiro, eu estou muito feliz em viver esse momento. TV Senado tem uma importância muito grande na vida de todos os brasileiros, como tem importância na minha vida. E ela é importante porque a gente comunica tudo o que acontece no Brasil, a história, tudo que essa casa viveu nesses 200 anos, e a gente celebra isso com muita alegria. É muito importante essa sintonia estabelecida com a sociedade, porque existe uma marca que a TV Senado construiu durante esse tempo todo. O povo confia na TV Senado. Todas as matérias, todos os artigos, tudo aquilo que a TV Senado divulga, as pessoas acreditam, porque as pessoas se identificam com os programas, com a série histórica que a TV Senado de vez em quando apresenta, com as informações, com o jornal que comunica tudo o que acontece no nosso dia. Portanto, eu estou muito feliz em poder hoje participar nesse momento e dizer a todos vocês, parabéns TV Senado, valeu muito a pena e é muito bom conviver com vocês aqui na nossa rotina. Os 30 anos vai ser muito bem celebrado e eu faço parte dessa história. Valeu, gente! O que nós queríamos era mostrar para o mundo que no Brasil não estava todo mundo arriado, não. Que aqui existia gente reagindo e nós resolvemos nos engajar nisso aí e fomos para um treinamento. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Vocês estão com as suas contas em dia ou tem alguma atrasada? A renda média do trabalhador brasileiro aumentou em 2025 e agora em 2026 vai aumentar mais um pouquinho com a isenção do imposto de renda para a faixa de até R$5.000. Mesmo assim, 80,45% das famílias estão com dívidas. O endividamento pessoal e os cuidados que você pode ter para não ficar com orçamento negativo são o tema deste Agenda Econômica que está começando agora.
E para entendermos o que está acontecendo com o orçamento das famílias brasileiras e como pode-se evitar o endividamento, eu recebo aqui na Agenda Econômica a Alessandra Casamaior, que é planejadora financeira. Alessandra, obrigada pela sua vinda aqui ao Agenda Econômica. A gente vai ter muita coisa que ajudar aqui os nossos telespectadores, a nossa audiência, né? Com certeza, agradeço o convite aí para poder vir falar aqui em nome da Planejar. Muito obrigada. Sente-se aí. Você falou em nome da Planejar. É uma instituição que agrega planejadores financeiros, é isso? Sim, é uma instituição mundial. O Brasil hoje é o 5º em números de planejadores certificados. Estamos hoje com 12 mil planejadores no Brasil todo. Então, isso significa que a gente está com muito problema e precisa de muita gente para ajudar a arrumar as contas, ou isso é um avanço que mostra que o brasileiro está tentando se planejar melhor? Isso é um avanço, né? O Brasil estar em 5º lugar, né? Os Estados Unidos hoje tem 107 mil, e depois vem já o segundo, já vem com 30 e poucos, e a gente está num lugar de destaque muito grande. E essa certificação vem aumentando constantemente, ano a ano, a gente tem aumentado muito o número de certificadores. Isso o planejador financeiro, na realidade, ele é o médico de família das finanças, porque a gente entende o cliente e vai orientar em todos os pontos da vida dele. Orientar até a próxima geração. Tem muitos escritórios que fazem esse trabalho até de treinar os filhos dos nossos clientes, né? Dar educação financeira. Já que a gente enveredou por aí na conversa, como é que dá para uma família, né? Porque a gente tem aí várias faixas, né? Uma faixa salarial muito grande, faixa de renda muito grande, e a maioria da população brasileira, a maioria dos trabalhadores, está numa faixa de renda muito pequena. Né? Assim, a gente está aí entre... a maioria dos nossos trabalhadores recebem entre 1 e 5, 6 salários mínimos, né? Uma família, assim, consegue se planejar para não viver no vermelho? Consegue sim, mas tem que ter bastante disciplina. Né? Tem que viver de acordo com aquilo que consegue pagar, tem que escolher um aluguel num local mais distante, né? Tem que comprar marcas que sejam aquelas marcas, né? Muitas vezes do supermercado, sem nenhum tipo de grife, alguma coisa assim. Tem que fazer uma ginástica para conseguir isso, mas é possível. Não fazer contas que não consegue pagar no futuro. Agora, esses conselhos, em geral, eles valem para todo mundo, né? Com certeza. A ideia, assim, esse programa surgiu a partir da pesquisa mensal, né, que é feita pela Confederação Nacional do Comércio, que é a PEI, que é Pesquisa de Endividamento. E aí, essa pesquisa tem mostrado um crescimento do endividamento. Eu vou pedir ao nosso diretor de programação para colocar aqui no telão os resultados do mês de março de 2026. Essa pesquisa é feita há muitos anos, sai todos os meses, mas esse ano, no mês de março, ela preocupou exatamente porque a gente tem aí um crescimento do endividamento. A gente tem março e fevereiro, cresceu 0,2, né, pontos percentual, que não é um crescimento muito grande, ela vinha crescendo desde março do ano passado, mas é uma fatia muito grande das famílias endividadas, né? E quando a gente vê que tem dívida em atraso, esse número já bate quase 30%, e 12% deles não podem pagar, ou seja, isso aqui já é inadimplência. Eu queria que você diferenciasse para a gente o que é uma pessoa que está endividada, ou uma família. Uma dívida em atraso a gente sabe, mas o que é inadimplência, mas o que a gente considera dívida? Quando eu penso em endividamento pessoal, eu estou falando como um todo. Eu comprei um carro, eu estou pagando a prestação. Eu financiei um apartamento, eu estou pagando a prestação. Eu fiz uma compra no cartão de crédito e vou pagar no mês que vem. Eu estou endividada. Mas eu estou endividada se eu não tenho... É uma obrigação. Você tem uma obrigação. Não significa que você não tem dinheiro para pagar. Isso. Aquilo está dentro do seu orçamento, mas mesmo assim é uma dívida. O grande segredo é isso, eu fazer uma conta do tamanho que eu consigo pagar, para eu não começar a entrar em juros, né, que são altíssimos. Então, o endividado, se eu estou fazendo uma dívida que eu sei que eu consigo pagar no ano que vem, ou se eu me programei que a prestação do meu apartamento cabe nos próximos 10, 20 anos, se eu me programei, isso é um endividamento saudável, digamos assim, é uma obrigação que eu tenho lá.
né? Seria o passivo aí do balanço. Até porque você está gerando um patrimônio, você está se endividando para gerar um patrimônio no seu apartamento. Exato. Né? Muitas vezes eu substituí eu pagava um aluguel e substituí por um financiamento. Então, né, um carro. Eu posso comprar um carro e financiar. Ou eu posso até, hoje em dia, a gente já tem a facilidade de ter assinatura de carro por aluguel. Então, eu posso não gastar meu dinheiro, deixar meu dinheiro rendendo. Hoje a gente tem juros, hoje é o segundo maior juros do mundo que a gente tem hoje no Brasil. A gente perde só para a Turquia. Então, eu vou aproveitar esses juros, vou deixar meu dinheiro rendendo e ainda vou ter uma reserva lá de segurança. Se eu tiver uma emergência, eu uso primeiro esse dinheiro. Para quê? Para evitar cair num cartão de crédito que eu não consigo pagar, evitar cair num consignado ou num empréstimo pessoal. Por quê? Porque as taxas são muito mais altas. Agora, eu queria que a gente visse vamos abrir essa tela para uma tela que mostra o endividamento por faixa salarial. Sim. A gente está trabalhando aqui, na verdade, de 0 a 3 seria de 1 a 3 salários mínimos, 5 a 10. Na verdade, de 3 salários mínimos até 8 é o que a gente chama de classe C, não é isso? Sim. De 8 salários até 14 é o que a gente chama de classe B. Então, a gente está aqui pegando um pouco de classe C, toda a classe C e um pouco de classe B. E aí é interessante porque a gente vê que a pessoa com a dívida, né, por faixa de renda, ela de 0 a 3 salários mínimos, de 82% das famílias estão endividadas. Quando vem aqui para mais de 10, esse endividamento ainda é muito alto, mas cai para, digamos, 70%, arredondando aqui, 70%. Né? A dívida em atraso, que aí sim é a inadimplência, ela está em quase 30% para quem está na faixa até 3 salários mínimos, e ela cai para menos de 15%, ou seja, cai pela metade, né, para quem está na faixa de mais de 10 salários mínimos. E os que realmente estão inadimplentes, não têm condição de pagar, vem de 11% na faixa até 3 salários mínimos e cai para menos de 5% aqui, com mais de 10 salários mínimos. Aqui a gente percebe claramente uma questão da faixa de renda. As pessoas pegam empréstimo, estão endividadas porque o que ganha é muito pouco, né? E acaba virando uma bola de neve. E agora, dá para viver, mesmo com 3 salários mínimos, mas imagina quem tem menos, é possível se organizar com algum nível de decência de vida, porque é uma faixa salarial muito pequena, para uma família viver sem ter dívidas? É complicado, mas tem como. A pessoa tem que abrir mão de uma série de coisas, né? A gente montou uma tabela que eu acredito vai aparecer aí na frente. O lazer praticamente não vai existir, né? Porque eu vou pelo que é prioritário. Primeira coisa, eu tenho que ter um aluguel, eu vou, né, um terreno, vou construir. Muitas vezes, né, na minha casa mesmo tem um rapaz que trabalha lá, ele mesmo foi e construiu a casa dele. Então, são coisas assim que às vezes as pessoas trabalham todos os dias, trabalham em vários locais, né? Vou fazer uma renda extra, vou trabalhar um dia a mais. A família toda, os filhos, né, já estão estudando, de repente já pode fazer um estágio para ajudar na família. Todos têm que se ajudar, tem que ter um mínimo de, né, previsão para fazer compras, né, não fazer compras por impulso. Agora, o que leva uma família que ganha mais de 10, que tem, né, no conjunto mais de 10 salários mínimos, e mesmo assim ainda está endividada e não tem condição de pagar? Porque é um bom salário, né? Se você pegar acima de 10 salários mínimos, está com contas que não tem condição de pagar. O que isso fala da família? Muitas vezes eu acredito assim, a geração jovem, eu tenho meus filhos têm 19 anos, essa geração jovem consome muito. E até os adultos, eu acho que aplicativos no celular fazem as pessoas gastar muito mais. Às vezes você está aqui, estou com fome, vou pedir uma comida, você entra aqui, pede. Eu fiz uma pesquisa, ano passado eu fiz uma palestra na UNB, e aí eu fui ver onde os jovens se endividam. Aplicativos de pedindo comida, é um dos que mais gastam. Então assim, por que eu preciso pedir comida pelo aplicativo? Eu tenho taxa de entrega, o valor é mais alto. Será que não tem nada aqui perto que eu posso ir comprar? Um supermercado, uma padaria, alguma coisa que eu vá gastar menos? Levar de casa, levar de casa, muito mais saudável, com certeza, né? Outra coisa que gastam, né? Gastam demais. Bota lá, compras online, né? Fica assistindo lá, abre as redes sociais e começa lá. Aí o fulaninho tem isso, o influenciador tal comprou isso. Chegam modas e aí as pessoas acham que tem que seguir. Não, eu não tenho que seguir. Eu tenho que ser confiante. Eu tenho condição de pagar isso? Eu tenho que parar e pensar. Eu preciso realmente disso?
Né? Eu acho que assim, eu falo para minha filha, botou lá no carrinho, deixa aí no carrinho, vai dormir. No outro dia você vê se você precisa. Depois de ter respondido se precisa e se pode pagar. Né? E se pode pagar, porque muitas vezes ela fala, mãe, compra. Eu falo, não vou comprar, você paga com seu dinheiro. Nossa, decide imediatamente que não precisa mais. Esse é um bom método também, né? Com certeza. Não, isso a gente tem que fazer até em casa. Outro dia eu peguei a planilha de todos os gastos financeiros e mandei para eles. Já tem uma certa idade e já conseguem entender, com 19 anos. A partir de que idade você acha que uma família pode, né, uma mãe, um pai, podem colocar os filhos nessa realidade financeira? A educação financeira tem que vir desde muito cedo. Eu acredito que devia, inclusive, estar na escola já, essa disciplina. Mas eu acho que a partir dos 12 anos já tem como entender. Eu fui numa feira de ciências, num colégio que meus filhos estudavam, e tinha lá, assim, como se fosse uma caixa d'água. E aí ele tem várias torneirinhas. E aí vai explicando, tá vendo? O salário é isso aqui. Enchemos aqui o filtro. Tá vendo a torneirinha? Essa aqui paga isso, essa paga isso, essa paga isso. Tem uma hora que não dá, a gente precisa de mais e só vai ter no mês que vem. Então, até a criança, tem formas lúdicas de você explicar para a criança. Eu acho que a partir dos 10, 12 anos já dá tranquilamente. E depois, hoje em dia, contas digitais já se consegue abrir muito cedo. Até menos de 18 anos consegue abrir conta digital. Dá uma mesada, nem que seja, né? É complicado para quem está na faixa mais baixa, mas está um pouquinho mais em cima, nem que seja R$50, você vai gerir seu dinheiro. R$50 por mês pode gerir e definir o que vai fazer. Né? Para começar, para ter essa educação financeira, pode ser R$10 que seja, mas então aí não vai conseguir abrir, vai ser mais difícil abrir conta, mas deixa um dinheiro que ele tenha essa responsabilidade. O seu lanche, todo dia, né? Alguma coisa assim, a criança vai no supermercado, vai na venda, às vezes, né, que é próxima de casa, vai lá, o troco é seu, ele vai procurar o que é mais barato, que ele vai querer ficar com troco. Então, são coisas que a gente tem que botar. Nós temos que educar nossos filhos também muito. Eu peguei a planilha e falei, o que vocês vão cortar? Aí minha filha, nossa, mas a gente está quebrando. Eu falei, não, é porque vocês têm que ter educação financeira. Tem 1000 coisas aqui, 1000 aplicativos. Se vocês conseguem assistir todos esses filmes, vocês estão estudando, vocês fazem faculdade. Vamos reduzir os aplicativos de filme aí. Né? Então, assim, até nisso a gente pode. Às vezes tem 3, 4 que tem uma infinidade. Eu preciso de 3, 4, gente? Não preciso. Se eu economizo R$35 em média, R$40 um desse, ao longo de um ano, já é um dinheiro considerável. Posso comprar uma coisa melhor. Agora, né, a questão assim, às vezes você faz economia em Páscoa, ocasiões específicas. Quanto custa um ovo de Páscoa? Quanto custa uma barra de chocolate? Não é a mesma coisa? É tudo chocolate. Se já não é mais criança, não tem, né? Ou então eu dou um menorzinho e dou a barra, o efeito é o mesmo. Agora, isso aí você está falando para a família que está já numa faixa salarial maior, né? Eu queria falar um pouco dessa questão do endividamento. Como é que as famílias estão se endividando, né? E o que é que está facilitando esse endividamento? Né? Então, eu vou pedir o nosso diretor para colocar um outro gráfico aqui na nossa tela, que é exatamente os mecanismos de endividamento. E a gente tem, isso tudo são dados da pesquisa da CNC, a gente tem o fatídico cartão de crédito, hoje todo mundo tem um cartão de crédito, o cheque especial ainda existe. Né? A CNC fez essa pesquisa, foi até uma surpresa, mas ainda existe. O crédito consignado, que é aquele que vem descontado direto no seu salário ou na sua aposentadoria, o empréstimo pessoal, o cheque predatado, que por incrível que pareça ainda existe, e as prestações de carro ou casa, que eu deixei para o fim, para a gente falar um pouquinho, porque essa é uma dívida que pode ser considerada uma dívida boa, sim. Né? Porque está gerando um patrimônio. Então, o cartão de crédito, por que as pessoas usam o cartão de crédito se todo mundo sabe que é o juro mais alto que tem? Porque facilitam muito para dar cartão de crédito. É muito fácil hoje conseguir um cartão de crédito. Então, eu acho que até deveria ser mais difícil. E no que às vezes a pessoa consegue pagar um mês, 2, e aí já vai lá, vou aumentar o limite. Aí já começa. E igual mais um tempo atrás, as pessoas achavam que o cheque especial fazia parte da conta corrente, né? Já enxerga aquele número ali e acha que já faz parte do saldo. O cartão de crédito é mais ou menos isso. Eu tenho aqui um cheque em branco. Depois eu vou ver o que vai acontecer. Agora, esse depois, se você não pagar, você tem um juro hoje que está em quê? 15% ao mês? 15% ao mês. Eu fiz até uma conta, uma dívida de R$1.000 que você deixa de pagar no cartão de crédito, em 12 meses ele pode chegar a 5.000.
É um juros muito alto. O maior vilão em termos assim, se eu tenho uma série de dívidas, qual que eu vou pagar primeiro? Pague sempre o cartão de crédito. Por quê? Porque é a taxa mais alta, os juros mais altos que você está pagando. Você pode também trocar o cartão de crédito, se possível, pelo só de débito. Você tem o dinheiro, que é o dinheiro de plástico. Você passa lá só para debitar o que você tem na conta. Sim, hoje em dia quase tudo é pago via Pix, né? A gente até pode largar o cartão de crédito e usar o Pix, né? Pode, é muito mais prático, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, esse mês eu não consigo comprar. Tem uma promoção imperdível. Eu vou comprar porque eu tenho um cartão de crédito. Se você não tivesse o dinheiro, você não ia comprar. A promoção é imperdível, eu até falo, se você não comprar, você está tendo, está com 90% de desconto. Se você não comprar, você está com 100% de desconto. Economizou tudo, não gaste. E aí não economizou tudo, às vezes fazendo ainda conta pequena, às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu fiquei devendo pouquinho, eu fiquei devendo R$100 só, né? Qual é a diferença entre você dever R$100 ao fim de um ano, se a gente pensar em juro, e você economizar R$100 ao fim de um ano? Qual vai ser o tamanho da minha dívida se eu fechar um ano devendo R$100 em janeiro, fechar dezembro sem pagar, ou se eu tiver R$100 de economia de saldo em janeiro e eu tiver esse dinheiro rendendo até o fim do ano? A gente faz muito essa conta com 5 anos, né? Mas para dar porque o juros composto, ele faz milagres, mas ele faz milagre com o tempo, né? Então vamos pensar aí num tempo de 5 anos. Se eu economizo R$100, eu vou juntar mais de R$8 mil. Ao longo de 5 anos? Ao longo de 5 anos. E se eu estou devendo R$100? Se eu estou devendo R$100, aí já no final do ano eu já vou estar num cartão de crédito, eu vou acabar pagando juros sobre juros, eu vou estar pagando mais de 500. Então, de R$500 ao fim de um ano. E ao fim desses 5 anos, aí você já está negativado. Aí você já não vai, não consegue mais pegar o fio da meada. E até uma coisa que é bem interessante, assim, aproveitem as opções, de vez em quando saem uns feirões, né, como teve o Desenrola no início, né, há uns anos atrás, sai o feirão do Serasa, aproveitem essas oportunidades para negociar. Uma das coisas que é bastante negociado, né, que tem também muita dívida que as pessoas fazem é em telefonia. Né? Isso por quê? Rede social também. A pessoa vê o último modelo de telefone, saiu, quer comprar. Para quê, gente? O outro está funcionando? Precisa. A gente está numa sociedade de consumo, né? Exatamente. Ainda está numa sociedade de consumo. Como é que a gente trabalha... Todo mundo, né, na verdade, tem que se adaptar. E hoje a gente percebe, por exemplo, que os idosos que são aposentados têm problema de dívida, porque muitas vezes eles sustentam a família. Sim. Nas classes mais baixas, eles sustentam as famílias. Como é que a gente sai de uma forma saudável desse ciclo vicioso? Primeiro, cortando despesa. Eu acho que assim, sentar e conversar com a família inteira. Mesmo que não tenha dívidas, antes que essas dívidas cheguem, vamos conhecer quanto é gasto? Será que a família sabe quanto que gasta de água, de luz, de telefone? Será que cada um, na hora que vê o quão caro não vai poder esquecer de deixar a luz apagada, deixar acesa, ou então tomar um banho tão demorado que acaba aumentando? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. A partir do momento que você compartilha isso com a família se torna... um pouco cúmplice, né? Todos têm que fazer a sua parte. Agora, isso vale para todo mundo? Porque se você pensar numa conta de luz, e aí eu vou pedir o Paulo para colocar aqui na nossa tela essa lista básica, né, de orçamento que a gente preparou aqui, é um orçamento básico de uma família com renda de 3 salários mínimos, né? 4.863. Já não vai ter o imposto de renda, já vai subir um pouquinho mais, né? Mas vamos dizer que gaste com moradia cerca de R$ 1.500, aí um aluguel ou uma prestação do programa Minha Casa Minha Vida, que está mais ou menos nessa faixa aí, né? Alimentação, cerca de 1.800, ou seja, a alimentação se gasta mais. Energia, água e gás. Para uma família de 3 salários mínimos é um gasto muito grande. Sim. Né? Saúde, farmácia, a gente está pensando aqui em SUS e farmácia popular, porque não tem, às vezes, nem condição de outros medicamentos. Transporte público, 450. Comunicação, que aí é o celular, 150, higiene e limpeza, 193, mas a gente pode arredondar isso aí para 200, produtos genéricos. Como é que a gente consegue cortar? É falar de uma renda muito apertadinha, né? Na verdade, a gente tem que pensar em uma renda maior, né? Tem que pensar em uma renda extra. Como eu poderia, né, de repente, conseguir uma renda extra?
né? Às vezes todos trabalham já na família, né? Muitas vezes todos trabalham, mas dá para eu fazer alguma coisa no final de semana? Dá para eu fazer um bolo para vender? Tem como, sei lá, o filho, né? Uma pessoa mais nova, posso passear com os cães? Tem tanta coisa assim que dá para arranjar um trabalho extra, né? Que eu acho que a pessoa tem que pensar nisso. O que eu faço bem? O que eu consigo fazer? O que eu consigo ajudar? Né? Alguma forma de eu conseguir esse dinheiro extra. Estágios para as pessoas mais jovens. A escola aqui, a gente não está nem no orçamento, porque a gente está aqui, entrou na escola pública, mas ainda tem a questão do material escolar, do uniforme, que tudo pesa, né? Pesa. Da ida, do lanche para a escola, tudo isso tem que pesar nesse orçamento. E talvez até esse endividamento, assim, no início do ano, né? Assim, até março a gente vê esses números, é porque também tem IPVA, IPTU, material escolar, são gastos típicos de início de ano, né? Então, na faixa de endividamento tem ainda essa questão que a gente chama de sazonalidade, que é o que acontece. Isso é uma coisa a pensar também, né? Todo começo de ano você tem os impostos, tem o IPTU, tem o IPVA, são os básicos, mais ou menos, né? De quem tem um carro e de quem todo mundo mora numa casa vai ter um IPTU a pagar. E o material escolar também, que todo ano não tem jeito, não. Entendi. Agora, como é que, quando você falou em moradia aqui, aluguel mais acessível, a pessoa procurar um aluguel mais acessível para economizar um pouquinho, porque aqui ela não economiza, ela não pode economizar nem R$5 por mês, né? Então, ela não vai fazer nunca uma reservinha ali para uma emergência. Aí a gente fala em procurar um aluguel mais acessível, mas aluguel mais acessível significa morar mais longe, significa gastar mais com transporte e gastar mais tempo também. Aí, nesse caso, ela tem que pensar um lugar acessível, mais longe, mas que tenha transporte mais próximo, que ela consiga também, ou metrô, ou que, né, já olhar a questão de ônibus, tudo, que tenha próximo. Muitas empresas dão vale transporte, então aí o valor fica bem menor, né? A pessoa paga menos, porque tem o vale transporte, transporte comunitário, combinar com pessoas, vizinhos que vão para o mesmo local. São mecanismos que as pessoas podem usar. Sim. Né? Quando a gente fala em classe média, principalmente a gente pensar no Distrito Federal, em Brasília, que é onde a gente está, aqui todo mundo tem carro, né? É a brincadeira de que Brasília é a cidade que você tem corpo e 4 rodas, em lugar de 4 membros, né? Que você se desloca de carro. Mas é possível a gente trocar? É só uma questão de hábito, você acha? Apesar do transporte público ser ruim, mas dá para trocar, fazer essa troca? Acho que dá para quem já tem carro, muitas vezes dá para pensar num aluguel de carro. Ou então dá para, se fizer a conta, a gente tem até no nosso site, né, da empresa que eu trabalho, que é a Rio Claro, a gente tem lá várias calculadoras. E lá tem, vale a pena carro, alugar ou comprar? Acho que tem também no site do Banco Central, se eu não me engano. Mas, assim, são coisas que a gente tem que fazer conta. Vamos aproveitar e colocar. Você falou no Banco Central, então a sua empresa é a Rio Claro. Rio Claro Investimentos. Investimentos é rioclaro.com.br, mas é Rio Claro Investimentos. E a gente tem o site do Banco Central, que é bem interessante, né? Tem vou pedir para colocar na nossa tela, está aí, é o BCB, que é Banco Central do Brasil.gov.br. Cidadania Financeira, esse site é muito legal. Tudo a gente tem que fazer conta. Ele simula lá se você está endividado, se você quer fazer uma poupança, uma renda, poupança, né, dizendo assim, com uma economia. Tem várias possibilidades para você simular a sua situação e ele ensina a fazer no dia a dia, né? E é uma educação financeira que você consegue ter acesso gratuitamente, né? Nós temos um monte de coisa no YouTube que ensina gratuitamente. Sigam influenciadores que sejam sérios, porque isso também, muitas vezes a pessoa é tão difícil ela conseguir economizar uns R$100, R$50 todo mês, e aí ela resolve que vai colocar lá onde o influenciador colocou. E muitas vezes ele está sendo pago por alguma coisa para influenciar um produto ou não. Então, gente, não inventa muita moda, vai num fundo Tesouro Selic simples, ou no próprio Tesouro Direto, ou dentro de bancos. Usem bancos digitais. Bancos digitais, eles não cobram taxa. Então, já é uma economia. Às vezes você está pagando R$30, R$45 todo mês que você podia estar economizando, você está pagando de taxa bancária. Então, né, conta salário não tem custo. Então, é procurar realmente esses mecanismos. Se eu tivesse que dar 3 conselhos, né, para alguém que está, vamos colocar aí na faixa de 3 a 5 salários mínimos, de como você tem toda essa vida, você tem 1 ou 2 filhos, você tem todas as despesas que uma família com essa estrutura tem, né? O que
que 2 ou 3 conselhos você daria para essa pessoa ajustar suas contas, se ela tiver com dívidas que não pode pagar e começar, de alguma forma, a economizar um pouquinho por mês? Olha, quem está com dívidas, eu sentaria e conversaria francamente a família toda. Todo mundo tem que se envolver e tem que fazer sua parte de ajudar. Em segundo, ver quanto a gente consegue economizar. Cada um chegou a uma conclusão, vai economizar. O que cada um pode fazer a mais? Eu consigo fazer uma hora extra, eu consigo fazer uma marmita fitness, que agora está todo mundo querendo ficar em forma, vou vender uma marmita fitness, vou fazer alguma coisa, vou passar um estágio, tem tantos estágios bons. Eu, quando eu era mais nova, fiz estágio Banco Brasil, Caixa Econômica. Nossa, era um valor que eu tinha para mim e ainda por cima ainda tinha o Vale Refeição, na época era de papel. Gente, é ótimo, ajuda a família, tantas pessoas podem ajudar, né? E a partir daí, ver o que pode cortar. Eu vou cortar dentro daqueles R$150, com certeza tem alguma TV por assinatura, porque hoje em dia todas as casas têm, né? Um celular lá que ele fica. Então, dá para eu cortar isso aqui? Ou vamos ficar com uma só? Estou pagando taxa bancária? Eu posso cortar isso aqui? Posso ir para um banco digital onde eu não pago taxa bancária? Olhar nas pequenas coisas, é olhar a lupa mesmo todos os gastos. Cuidar nos pequenos números, né? Olhar o seu contra-cheque. Muitas vezes tem coisa sendo cobrada que as pessoas não sabem. Com idoso acontece muito isso. Eu trabalhei no fundo de pensão. Todas as semanas a gente recebia alguma carta que ele recebeu. Então, isso é muito perigoso. Não acreditem em tudo que vem. Às vezes fala, você tem alguma coisa para receber, e aí a pessoa acha que quer acreditar. Entendi. E acaba caindo em algum golpe. Olhe seu contra-cheque. Alessandra, muito obrigada pelas suas orientações, pelas suas dicas aqui na Agenda Econômica. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E agradeço também a você que nos acompanha até aqui. Este programa pode ser visto no site senado.leg.br ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, metade do século XX, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado e, com isso, produzir mais lucros e gerar mais salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. A ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. Olá, boa tarde. Agora são 18h e o Senado Notícias está no ar.
O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que torna mais rigorosos os planos municipais para prevenir desastres como enchentes e deslizamentos de terra. O texto segue agora para nova análise da Câmara dos Deputados. Os planos de contingência de proteção e defesa civil dos municípios ficam mais rigorosos e devem cumprir novas exigências. A proposta transforma antigas recomendações em obrigações. Entre elas, estratégias de contenção de habitações irregulares em áreas de risco e a realização de exercícios simulados com a comunidade. Também torna obrigatórios a prestação de contas anual detalhada e o mapeamento de investimentos em infraestrutura hídrica. As mudanças têm como objetivo prevenir desastres como enchentes e deslizamentos de terra. Os senadores aprovaram ainda projeto de lei que institui maio como o mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. A campanha pretende ampliar o conhecimento da população sobre essa condição de saúde mental. Maio passa a ser mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. É o que prevê projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado. O transtorno é uma condição de saúde mental marcada por instabilidade emocional, impulsividade e dificuldade nos relacionamentos. Exige diagnóstico preciso e acompanhamento contínuo. O objetivo da campanha é ampliar o conhecimento da população e facilitar o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Durante o mês de maio, devem ser promovidas atividades educativas, principalmente na atenção primária e secundária do SUS e nas escolas. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que define os crimes cibernéticos. De acordo com a proposta, passa a ser crime acessar de qualquer forma, sem autorização legal ou do titular, sistema informático com ou sem violação de mecanismo de segurança. A pena prevista é de detenção de 1 a 3 anos e multa. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto altera o Código Penal para atualizar a legislação sobre crimes cibernéticos, ampliar a descrição das condutas punidas e criar novos tipos penais relacionados a ataques contra dados e sistemas informáticos. De acordo com o levantamento divulgado pela empresa FortiGuard de Labs, houve 103,16 bilhões com Bravo, com B de bola, de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil em 2022. Esse número representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, em que foram registrados 88,5 bilhões de casos. Na América Latina, foram identificados ao todo 360 bilhões de tentativas em 2022. O Brasil ficou em segundo lugar entre os países da região em número de casos, atrás apenas do México, que registrou 187 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Nesse sentido, a proposição em exame promove pertinente e necessária atualização da legislação penal no sentido de dar uma descrição mais precisa às condutas e de prever penas mais adequadas para enfrentar o vertiginoso crescimento de estatísticas relativas aos crimes cibernéticos. E a Comissão de Esportes aprovou esta manhã 3 projetos de lei. Um deles quer evitar a exposição midiática de lesões de atletas. A proposta, apresentada pelo senador Jorge Cajuru, determina a inclusão de normas nos regulamentos das competições que resguardem a imagem e a dignidade dos atletas em caso de lesões. Para o relator do projeto, o objetivo é evitar a exposição indevida, a espetacularização midiática ou qualquer outro tipo de exploração sensacionalista. A exibição reiterada de cenas de sofrimento, dor ou fragilidade física pode ocasionar danos que ultrapassam o instante do evento esportivo, com repercussões morais e psicológicas para o atleta. A comissão aprovou ainda 2 outros projetos. Um deles destina recursos arrecadados com as bets para o esporte militar. Esse projeto será agora examinado pela Comissão de Assuntos Econômicos. A outra proposta permite a votação online nas eleições de organizações esportivas, com a adoção de mecanismos de segurança adequados. Essa matéria será votada em plenário.
O projeto estimula maior engajamento dos associados na vida institucional das agremiações, fortalecendo a governança e promovendo decisões mais representativas. A proposição guarda ainda coerência com o cenário atual, na qual a utilização de ferramentas digitais já se encontra amplamente disseminada em vários setores. A maior prova somos nós aqui, que estamos em regime semipresencial, né, senador Chico Rodrigues? Então, assim, hoje é uma realidade que todos devem se adequar. Esse foi mais um boletim da TV Senado. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. As próximas notícias você vê daqui a pouco às 19h30 comigo no Senado Notícias. Até lá! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos, está no ar o Ecosenado. Você vai ver nesta edição dedicada ao Dia dos Povos Indígenas. Mais de 7.000 indígenas estiveram mobilizados em Brasília para lutar por mais direitos. Uma entrevista com o coordenador da APIB sobre a mensagem ao Congresso. Nós fizemos uma agenda no âmbito do Congresso Nacional e trouxemos esses PDLs, esses PECs e PLs para as lideranças indígenas transitarem, inclusive, nos gabinetes aí dos senadores e dos deputados para poder fazer incidência política e pedir, né, o arquivamento, a extinção, enfim, o ato administrativo cabível dentro do Congresso Nacional para que não avance essas proposituras totalmente anti-indígenas. Os senadores repercutem as demandas. Tem povos que querem a exploração econômica em seus territórios e tem povos que não querem. A nossa Constituição, ela deixa muito claro que a exploração econômica do território indígena é viável, desde que aprovada a legislação específica dentro do Congresso Nacional e com a aquiescência de cada uma desses povos em relação às suas terras. É preciso que o Congresso garanta uma legislação que proteja as terras indígenas aí da exploração econômica. Nós vemos inúmeros casos de avanço do garimpo ilegal, da exploração, por exemplo, de madeira, entre outras iniciativas que acabam trazendo prejuízos grandes para o Brasil. E você vai conhecer a jovem ativista indígena Janiele Trucá. No meu povo, eu cresci com os meus lideranças falando que é muito importante que a gente acompanhe eles nesses movimentos, para que a gente entenda, que a gente aprenda como é que a gente pode dar continuidade à luta que eles começaram. E quando se trata de meio ambiente, é muito importante que as infâncias, adolescências e juventude indígena sejam ouvidas, porque nós, povos indígenas, somos os guardiões da biodiversidade. Enquanto jovem indígena, o que eu espero para o futuro é que as pessoas aprendam com nós, com os povos indígenas, a preservar o meio ambiente e que entenda que a nossa mãe terra não é negócio. E a mensagem que eu deixo para outros jovens é que ocupe espaços sem deixar de pertencer. Jamais esqueça quem você é e de onde você veio. A 22ª edição do Acampamento Terra Livre teve como lema: Nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós. A mobilização debate direitos de mais de centenas de etnias do país. Ao final do evento, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil entregou 3 cartas aos 3 poderes. A gente conversou com o coordenador executivo, Dinaman Tuxá. A APIB inicia o texto ao Legislativo apontando consequências da aprovação da Lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas em 2023. O impacto maior que nós já identificamos, além do aumento dos conflitos socioambientais e violação de direitos humanos, foi a paralisação de processo de demarcação que já estava em curso, já estava em tramitação.
Então, ela conseguiu travar ritos demarcatórios, né, no âmbito administrativo, onde a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não conseguiram avançar e de forma muito concreta, quando não há uma entrega, quando não há um avanço na demarcação, é óbvio que haverá uma disputa. E essa disputa está nos territórios indígenas, junto com os invasores, junto com aqueles que reivindicam essa área como sua, e a tendência é que haja violações de direitos humanos. Então, na prática, nós já estamos vendo a paralisação, inclusive a judicialização, né, de terras indígenas já consolidadas, que pessoas ingressaram com ação com inúmeros processos aí questionando a demarcação de terras indígenas, tentando aplicar a tese do marco temporal, mesmo com o Supremo Tribunal Federal já declarando por inúmeras vezes a sua inconstitucionalidade. As lideranças dos povos indígenas também demonstram grande preocupação com propostas que tramitam atualmente no Congresso. Dinaman destacou algumas delas. Nós temos a PEC 10, que é a PEC da atividade econômica, né, que é o libera geral das terras indígenas para toda ou qualquer atividade econômica. Nós temos também o PL 1331, que é o do garimpo em terras indígenas, que se soma àquela iniciativa do GT, né, no Senado Federal, que trata sobre mineração, que também está com uma discussão bastante avançada. O PDL 1153, contra a TI Birama-Laclanon. O PDL 51, que enfraquecimento da FUNAI, né? Aí é um PDL muito focado para tentar esvaziar as competências da FUNAI. PEC 132, que é o PL que nós denominamos de premiação de invasores. A PL da indenização, né? A pessoa invade terras indígenas e no final do processo vão ser indenizados por prática de violência, invasão e destruição dos territórios indígenas. Esses são alguns PDLs, PECs e PMs que nós destacamos dentro do acampamento Terra Livre como ponto de observação e também de incidência política. Então nós fizemos uma agenda no âmbito do Congresso Nacional e trouxemos esses PDLs, esses PECs e PLs para as lideranças indígenas transitarem inclusive nos gabinetes aí dos senadores e do deputado para poder fazer incidência política e pedir, né, o arquivamento, a extinção, enfim, o ato administrativo cabível dentro do Congresso Nacional para que não avance essas proposituras totalmente anti-indígenas. Quando perguntamos sobre como tem sido o diálogo com os parlamentares, ele contou que fizeram pedidos de reuniões com os presidentes das duas casas e que frequentemente conversam com aliados. Nós prezamos pelo diálogo, justamente para trazer o nosso ponto de vista sobre esses temas, né? E poder aclarar cada um deles o porquê e os pontos de preocupação. Nós temos pessoas que estão ali conosco no dia a dia, pensando e construindo estratégias de atuação conjunta para barrar essas atrativas do parlamento brasileiro, dessa ofensiva anti-indígena que nós vivemos sob ameaça. Então, existe uma necessidade de diálogo com todos, porque nós já vamos dialogar desde de direita, de centro, de esquerda, para garantir o arquivamento ou a paralisação da tramitação dessas proposituras. Dinaman Tuxá ressaltou que o modo de vida tradicional dos povos indígenas está intimamente ligado à conservação e preservação do meio ambiente. Nós temos uma cosmovisão de mundo, que uma relação com o nosso território está muito no sentido de fazer parte dele e não no sentido de exploração. A gente não vê o território como valor mensurado ou um espaço a ser explorado. Nós vemos como parte do nosso corpo, como parte da nossa organização social. Partindo dessa premissa, 82% da biodiversidade do mundo está dentro das terras indígenas. Isso, por si só, está muito vinculado a essa organização social dos povos indígenas. E as consequências disso é que dados científicos, aí, as principais universidades do mundo já apontaram que os povos indígenas fazem parte da solução para conter a crise climática e o aquecimento global. Mas por que isso? Porque nós temos um modo de vida muito consociado com o ecossistema. Ou seja, a nossa existência depende do meio ambiente equilibrado. Então nós fazemos parte do meio, fazemos a devida proteção. E quando nós lutamos por demarcação, nada mais é para fazer proteção do espaço que é nosso, que é a garantia da nossa reprodução sociocultural, socioeconômica, da nossa organização social. Então, as consequências do nosso modo de vida é preservação e, consequentemente, fazemos de forma muito natural
o combate ao aquecimento global e mudanças climáticas. Então, eu acho que a população e os parlamentares, em especial, já que nós estamos falando aqui para um público também voltado, que dialoga, né, ou deveria dialogar com a sociedade na construção de propositura de medidas que beneficiem a população brasileira. Então, demarcar terras indígenas e o Congresso Nacional comungar com essa ideia e fortalecer a demarcação das terras indígenas é estar fortalecendo a vida, é estar fortalecendo a biodiversidade, é estar protegendo aqueles que fazem essa proteção em benefício de toda a humanidade, não exceto a população brasileira. Então, demarcar a terra indígena é a garantia que nós teremos um meio ambiente equilibrado e protegido pelos povos indígenas e o benefício é para todos. As expectativas da articulação dos povos indígenas do Brasil é que o Congresso reavalie as propostas citadas na Carta em direção aos direitos originários e à demarcação e ao fim da exploração econômica predatória de seus territórios. Que seja revisto, inclusive, o posicionamento de alguns parlamentares. Esperamos que a presidência de ambas as casas consiga implementar e conduzir os processos da melhor forma possível, respeitando o texto constitucional. Nós não pedimos nada para além do que está previsto em lei. Nós estamos pedindo o cumprimento do texto constitucional, ou seja, demarcação das terras indígenas. E que o Constituinte foi muito claro, o direito dos povos indígenas é um direito congênito, antecede a formação do Estado brasileiro, então não tem que se aplicar a tese de marco temporal, antecede a formação do próprio Estado brasileiro. Então o que nós esperamos é que os parlamentares vão chamando a consciência, revejam alguns posicionamentos, que cesse de forma muito clara esse ataque sistêmico contra os povos indígenas e os direitos já adquiridos e conquistados a duras penas. E o que nós pedimos mesmo é o respeito. Se fala-se tanto em democracia, fala-se tanto em respeito, fala-se tanto em reciprocidade, em soberania, mas os povos indígenas que aqui estavam, que ainda permanecem, têm o seu direito ceifado ou discutido em nome de um desenvolvimento que só beneficia determinada classe da população brasileira. Nós precisamos de gestão territorial ambiental e proteção dos territórios, dos rios, dos mares, dos maretórios, que se amplie as áreas de mar e que nós façamos o combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas de uma forma realmente eficaz, que é demarcando as terras indígenas. Veja agora os comentários de alguns senadores sobre as demandas dos povos indígenas. Tem povos que querem a exploração econômica em seus territórios e tem povos que não querem. O que o Senado está discutindo? Nós vamos respeitar o pedido e trabalhar as especificidades. Por exemplo, a mineração em terra indígena tem lugar que não pode. Por conta da contaminação, as grandes empresas não podem ir até lá. Mas tem lugar que, se for regulamentado com uma mineradora séria, que ela faça a exploração sem a destruição ambiental e passando para esses indígenas um royalty, é possível se pensar. Mas nós temos povos que querem plantar, nós temos povos que querem ser agricultores. Nós temos comunidades indígenas que os jovens querem empreender, por exemplo, na área de tecnologia. Por que a gente não pode ter dentro de aldeias polo de tecnologia para os jovens? Então, é uma discussão de atividades econômicas em territórios. A nossa Constituição, ela deixa muito claro que a exploração econômica do território indígena é viável, desde que a aprovada legislação específica dentro do Congresso Nacional e com a aquiescência de cada uma desses povos em relação às suas terras. Em relação ao marco temporal, nós temos que ter uma segurança jurídica de modo que defina claramente qual é o momento em que a demarcação de terras indígenas tem que ser observada. Senão, nós vamos voltar para 1500 e consideramos todo o Brasil terra indígena. É preciso que o Congresso garanta uma legislação que proteja as terras indígenas aí da exploração econômica. Nós vemos inúmeros casos de avanço do garimpo ilegal, da exploração, por exemplo, de madeira, entre outras iniciativas que acabam trazendo prejuízos grandes para o Brasil. Somente com uma legislação dura e, sobretudo, com a fiscalização, nós podemos brecar esse tipo de avanço no Brasil.
Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon mostraram que as terras indígenas na Amazônia tiveram apenas 1,6% de devastação registradas de janeiro a dezembro de 2025, apesar de ocuparem 23% da região. O monitoramento detectou 2.741 km² de floresta derrubada na Amazônia Legal em 2025. Destas, 44 km² em terras indígenas. Segundo o Instituto, esta foi a menor área desmatada nos territórios originários desde 2017. O governo federal lançou um canal de apoio a denúncias de uso irregular de agrotóxicos. O objetivo é auxiliar o cidadão na elaboração e registro dos relatos, além de facilitar o acesso aos órgãos responsáveis pela fiscalização do uso dessas substâncias. O endereço é agrotóxico.cepad.digital. As torres e as cúpulas do Congresso Nacional receberam uma iluminação especial no dia 19, em celebração ao Dia dos Povos Indígenas. Frases como "o futuro é ancestral" sustentam o amanhã e "conhecer a terra" ganharam destaque em meio à esplanada dos ministérios, levando a reflexão sobre direitos dos povos indígenas, sua relação com a terra e a importância deles para a preservação ambiental. Abril também é o mês em que celebramos o Dia Internacional da Mãe Terra, no dia 22. Na data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, destacou os alarmes que o planeta está soando por meio de incêndios, secas, inundações, calor extremo e aumento do nível do mar, e pediu ação urgente de todos. Antônio Guterres ressaltou que o planeta está perdendo 10 milhões de hectares de florestas todos os anos e falou sobre a importância de iniciativas de educação ambiental e contato com a natureza nas escolas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e o Instituto Alana lançaram um guia para adaptação climática nas escolas. A publicação traz soluções baseadas na natureza e propõe intervenções que podem ser aplicadas de forma gradual. Com isso, o que se espera é que os ambientes se tornem mais verdes, permeáveis e ventilados. O Senado recebeu uma exposição fotográfica que retratou os Jogos Indígenas do Xingu. Fotografias de jogos esportivos, apresentações culturais e rituais tradicionais dos povos indígenas do Xingu ganham destaque na nova exposição do Senado Federal. Jogos Indígenas do Xingu, rituais pela vida ancestral. As imagens do fotógrafo e do curador da exposição, Alexandre Baena, registram o primeiro Festival de Cultura e Jogos Indígenas do Xingu, realizado no sudoeste do estado do Pará. Quando você fala dos Jogos Indígenas, você não está falando só de esporte, você está falando de cultura tradicional, cultura ancestral, você está falando daquele mercado que monta em Altamira, as margens do Xingu, com todo o artesanato dos povos tradicionais. Então você está falando de toda uma cadeia, de uma indústria cultural. O festival retratado nas fotografias é parte fundamental da cultura paraense e das tradições dos povos indígenas da região. Além de valorizar costumes ancestrais, os jogos fortalecem a integração entre as comunidades, incentivando a cooperação e a competitividade saudável. Eu acho que o mais importante é que a gente olhe que nós temos um Brasil extremamente diverso, né? Que além do português nós temos mais de 270 línguas faladas diariamente, que nós temos uma diversidade cultural riquíssima e que esse é o nosso Brasil. A exposição faz parte do projeto que leva essas imagens para além das fronteiras do estado, destacando o evento que conecta cultura, esporte e turismo e reforça a valorização dos povos originários. O respeito que devemos ter pelos povos ancestrais, pela sua história e particularmente pela sua cultura. Então acho que divulgar é um dever da nossa parte. Isso é uma coisa muito importante para nós povos indígenas, trazendo um pouquinho da tradição, do costume de 14 povos indígenas do município de Altamira. Muito obrigado, Meikman.
A Floresta Nacional é uma categoria de unidade de conservação com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, que tem como finalidades o uso sustentável dos recursos naturais e a pesquisa científica. Ela tem a proteção especial do Estado e é de posse e domínio públicos. Por isso, as áreas particulares inseridas em uma flona devem ser desapropriadas, exceto aquelas de populações tradicionais que já habitavam o local, desde que incluídas no regulamento da unidade. A visitação pública é condicionada ao plano de manejo e as pesquisas são permitidas com autorização do órgão ambiental responsável pela gestão. De acordo com o CNUC, existem atualmente 108 florestas protegidas no país. Não devemos confundir floresta nacional com floresta pública, que é toda floresta plantada ou não localizada nos diversos biomas brasileiros. Conheça agora no quadro Ecoar a Janiele Trucá. Ela tem 17 anos, é indígena de Pernambuco e fez parte da delegação para o acampamento Terra Livre. Oi, meu nome é Janiele, sou indígena do povo Trucá, localizado no território indígena Ilha da Assunção, no município de Cabrobó, no estado de Pernambuco. Tenho 17 anos, sou jovem ativista, comunicadora indígena, escritora e poetisa da resistência indígena e estudante de fonoaudiologia. Entre os dias 5 e 11 de abril, estive em Brasília para participar do acampamento Terra Livre da 22ª edição do ATL, que teve como tema "O nosso futuro não está à venda, a resposta somos nós". Essa é a segunda vez que eu participo do acampamento Terra Livre. No ano passado eu fui junto com a delegação do meu povo e esse ano eu fui junto com a delegação do Engajamundo, que é um coletivo de jovens que eu faço parte, onde a gente traz pautas socioambientais e que a nossa principal pauta é a participação da juventude. É muito importante a participação da juventude indígena nesses espaços, no espaço do movimento indígena, seja ele o acampamento Terra Livre ou qualquer outro movimento, porque somos nós que vamos dar continuidade à luta. Então, no meu povo, eu cresci com os meus lideranças falando que é muito importante que a gente acompanhe eles nesses movimentos, para que a gente entenda, que a gente aprenda como é que a gente pode dar continuidade à luta que eles começaram. Eu também faço parte do CPA, o Comitê de Participação de Adolescentes, que é a participação direta de adolescentes no CONANDA, o Conselho Nacional de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, onde junto com outro adolescente eu represento o estado de Pernambuco a nível nacional. Eu também sou conselheira jovem do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e é muito importante a gente ter representações indígenas nesses espaços, pois as nossas infâncias e adolescências também precisam ser ouvidas, onde a gente sempre está dizendo que a gente resiste para existir. E quando se trata de meio ambiente, é muito importante que as infâncias, adolescências e juventude indígena sejam ouvidas, porque nós, povos indígenas, somos os guardiões da biodiversidade. Enquanto jovem indígena, o que eu espero para o futuro é que as pessoas aprendam com nós, com os povos indígenas, a preservar o meio ambiente e que entenda que a nossa mãe terra não é negócio. E a mensagem que eu deixo para outros jovens é que ocupe espaços sem deixar de pertencer. Jamais esqueça quem você é e de onde você veio. O Ecocenado de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se despede lembrando de mais uma reportagem que marcou a história do programa nesses 20 anos no ar. Foi com o jornalista César Mendes sobre o Vale dos Dinossauros, na Paraíba. Até a próxima. Tchau, tchau. Um programa muito interessante foi esse que nós fizemos no Vale dos Dinossauros, que fica em Sousa, na Paraíba, que é o lugar no mundo que tem a maior trilha de dinossauros conhecida da humanidade. E são rastros de dinossauro, porque aí a gente ficou sabendo que existem dois tipos de fóssil. Tem aquele fóssil que é onde você tem digamos, aquele indício, aquele resto do que foi o corpo do animal, o esqueleto do animal, mas existe um outro tipo de fóssil que é o rastro do animal, onde você consegue estudar o comportamento do animal ali. Então, por exemplo, lá em Sousa você tem um rastro assim de uma pegada grande com uma pegada pequena, então assim tudo indica que era um dinossauro grande perseguindo um pequeno, né? Agora você imagina isso há milhões de anos atrás. Então isso daí em algum momento isso daí ficou submerso na Terra, né? Assim,
subterrâneo, né? E por ações assim geológicas, climatológicas, aquilo veio à tona. Então hoje você chega lá em Sousa e vê isso, está lá, você vê as pegadas. Tinha um personagem que era uma pessoa que cuidava do parque. Ele era uma pessoa assim, um personagem, sabe? O senhor barbudo, corcunda, né? E ele contava inclusive histórias de quando eles viam essas pegadas, que ele era menino, que ninguém sabia o que era. Eles achavam que era um animal assim pré-histórico que existia ali. Tinha boatos, não sei quem viu, que você via pegada, daquele troço enorme, o que é isso? Que animal é aquele? O que muda se a escala 6x1 acabar? Qual o impacto no mercado e na indústria? Como fica o pagamento das horas extras? O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Chico Macena, e o representante da Confederação Nacional da Indústria, Pablo Rolim Carneiro, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Cidadania Mulher. Dados oficiais do Ministério da Justiça mostram que 4 mulheres são mortas por dia no Brasil apenas por serem mulheres. As notícias dos casos de feminicídio aumentam e nos assustam a cada dia. Só que essa violência de gênero normalmente não começa já no feminicídio. Há um percurso que muitas vezes começa ali com comportamentos misóginos, de ódio contra as mulheres. O Senado aprovou o projeto de lei que tipifica a misoginia como crime de preconceito. A nossa convidada de hoje é a doutora Luana Davico. Seja muito bem-vinda, doutora Luana, que é delegada e professora. Eu agradeço a sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigada, eu me sinto honrada por estar aqui, batendo esse papo, né, com toda a sociedade que realmente precisa compreender melhor do que estamos falando. Sim, vamos começar então definindo para as pessoas que estão nos assistindo o que é a misoginia. Então, a definição da misoginia, ela passa por aspectos múltiplos, né? São várias coisas unidas. Mas, basicamente, a misoginia vai ser a humilhação, um menosprezo, aversão, não gostar de um determinado gênero, que é o gênero feminino. Então, a misoginia é exatamente essa preocupação, esse comportamento que despreza o gênero feminino, que inferioriza a mulher, que diminui a mulher pelo simples fato de ser mulher, que é algo muito mais além do simples combate que vivemos ao longo de tanto tempo do machismo. Talvez o machismo desague na misoginia, isso é óbvio, mas a misoginia é um comportamento que ele pode acontecer inclusive de mulheres para outras mulheres, também de homens contra mulheres e, claro, é uma sociedade que às vezes sempre está ali inferiorizando a mulher, os seus comportamentos, as suas objeções, quem ela é pelo fato de ser mulher. Certo, isso é curioso, né? A mulher pode cometer misoginia. Vamos exemplificar? Vamos. Casos reais, assim, o que de fato vai ser crime, né? Porque até então não era tipificado. Não. O que de fato caracteriza a misoginia? Exemplos reais. É importante a gente dar um contexto sobre tanta coisa que tem se falado sobre esse projeto. A misoginia e toda essa punição diferenciada quando eu menosprezo a mulher, ela já existe dentro do mundo das leis no nosso país. No Código Eleitoral, a gente já tem a conduta de misoginia, de humilhar, de ofender a mulher quando no desempenho do seu papel,
político, sendo uma senadora, sendo uma deputada, uma vereadora, a gente já tem esse contexto de menosprezo à condição de mulher. Também foi aplicada essa ideia de misoginia no feminicídio. O feminicídio também é um comportamento de morte por desprezo à condição de mulher. Então, assim, esse alarde todo que tem se trazido de uma possibilidade de banalizar o termo, não é bem por aí. Quando a gente decide que a misoginia passa a ser um preconceito, a gente já tem todo um aparato por trás, uma carga por trás para definir isso. Falando em linhas fáceis, eu simplesmente te ofender, você sendo mulher, com atributos ofensivos à sua honra, mas sem ser pelo fato de você ser mulher, não vai ser o crime de misoginia. É difícil falar, né, porque a gente só pensa em xingamentos, aqueles xingamentos mais horrorosos que você já ouviu, sou imbecil, etc e tal. Isso não é misoginia, ainda que eu coloque gramaticalmente no feminino, né? Eu deixo chamar ele de burro e passo a chamá-la de burra. Simplesmente isso não é misoginia. A misoginia ela vai ter que estar atrelado a um comportamento, a uma fala e a um dolo, a um desejo, a uma vontade de menosprezar aquela mulher. É importante a gente frisar que esse projeto de lei ele altera a Lei 7716 de 89, que é a Lei de Preconceito e Racismo no país. E os termos que estão lá também eram tidos assim, como indefinidos. Raça, o que é raça? Cor, o que é cor? O que é religião? O que é etnia? Talvez a maioria dos brasileiros nem consigam definir o que é uma etnia, o que é uma raça, qual a diferença de uma cor. Por isso a gente não pode simplesmente, pelo fato da palavra misoginia ser tão múltipla, dizer que esse projeto de lei não é importante. Então, pelo que a gente consegue entender aqui, porque tem havido, durante a discussão do projeto e também logo após a votação, muito debate, muita gente se posicionando, tanto autoridades quanto influencers, dizendo que hoje o homem não vai poder se manifestar, que numa reunião de trabalho, por exemplo, se ele discordar da mulher, a mulher pode denunciá-lo por misoginia. Isso faz algum sentido, então, diante de tudo isso que a senhora explicou? Esse tipo de discurso é para reforçar o preconceito quando uma mulher está cada vez mais alcançando seus direitos. Então, assim, nós não estamos aqui, e o Brasil, eu tenho certeza que os poderes não estão aqui para transformar homens e mulheres em inimigos. Até porque eu reforço que é possível a misoginia ser praticada por outra mulher. Assim como a gente já tem decisões no sentido de que racismo pode ser praticado por uma pessoa preta, homotransfobia pode ser praticada por uma pessoa homossexual. Então, a mulher também pode cometer esse aparato exatamente de uma sociedade que normalizou, acha bonito e assim, por muito tempo, diminuiu a mulher num papel inferior. O fato dela ser mulher transformou-a em algo inferior. Essa discussão, ela só quer o quê? Referenciar, reforçar estereótipos. Claro, para quê? Para diminuir a importância dessa luta. Essa luta, ela é muito necessária. Não simplesmente porque eu quero combater o ódio contra as mulheres, mas porque vivemos um momento de pandemia de feminicídios. O nosso país, isso é indiscutível. Você pode ter os seus problemas com a proteção à mulher, você pode dizer que tudo que a mulher faz é mimimi, você pode pegar qualquer corrente que despreze essa onda de proteção à mulher, mas você não pode negar os dados. Você não pode negar os números. E a quantidade de feminicídios nesse país, ela não está mascarada por uma palavra. Ela existe, ela é real, é o tempo todo. Nós temos 70 medidas protetivas sendo deferidas por hora no Brasil. Então, nós estamos falando de um risco que a mulher sofre pelo simples fato de ser mulher. E colocar isso na mesma balança de um homem dizer que não vai poder falar numa reunião, isso é incoerente, isso é injusto e não é verdade. Isso é uma falácia usada para desprezar os dados, porque o discurso de ódio deságua no feminicídio. O discurso de desprezo a uma mulher, ele vai escalonando até a violência contra a mulher. O homem, ele vai poder se posicionar, ele vai continuar podendo viver em sociedade com a mulher. O que ele não pode é desrespeitar.
eu não acredito que nós tenhamos homens que defendam o seu direito de desrespeitar, humilhar e menosprezar uma mulher. Porque é isso que essa lei pune. Se ele discordar, se ele discutir com uma mulher, ele não estará cometendo misoginia desde que não passe da linha do desrespeito, do desprezo, da humilhação. Então, essa falácia ela não tem qualquer ligação com a realidade. E é muito importante a gente falar que num jogo de dominó, o ódio contra as mulheres, ele deságua nos nossos números de feminicídio. E a gente está falando aí de exemplos da vida real, digamos assim, né? E nós vivemos hoje num mundo virtual também. Como é que isso se encaixa nesse tipo de crime? Há números e estudos que comprovam que, de fato, nas redes sociais, na internet, as pessoas, na maioria homens, eles conseguem colocar ainda mais esse discurso de ódio, falas desrespeitosas contra as mulheres. Isso é preocupante, é mais difícil de controlar do que esse desrespeito, digamos assim, presencial, físico? É bem mais difícil de controlar, isso não é novidade para ninguém, para nenhuma pessoa que hoje vive numa rede conectada, a possibilidade dela se esconder atrás de um fake, atrás de um perfil, atrás de uma mentira, atrás de um usuário. Então, hoje a internet, ela deu autorização não só para estelionatários fazerem o que estão fazendo, para pessoas trazerem discursos de ódio, para pessoas manifestarem discursos criminosos, mas também a permissão de que você pode fazer o que você quiser fazer e sair impune. Essa dificuldade, ela se mostra nos números, ela se mostra no dia a dia. Tem dados que eu trouxe, inclusive, já alertei, que são muito perigosos e preocupantes, principalmente para você que é mãe e pai que esteja assistindo essa aula aqui, porque aqui para mim é uma aula que vocês estão proporcionando, que é o fato de que 31% da geração Z, dos jovens da geração Z, acham que a mulher deve obediência ao homem. Isso é um dado reforçado não por causa dos estereótipos talvez religiosos que alguém pode trazer, não por causa de dados que vêm da construção dentro de casa, mas sim de um jovem conectado e conectado a esses discursos. É muito simples. O seu filho não faz mais aquela velha pergunta de onde vêm os bebês, que todo pai e a mãe fica esperando aquele momento, que horas, o que eu vou falar. Ele não vai te perguntar. Sabe por quê? Porque ele pode consultar o Google, ele pode consultar a IA. Para que ele vai passar por esse constrangimento? Então, o jovem conectado hoje, ele não tem a preocupação de ter que passar pelo desfecho de perguntar aos pais sobre alguma coisa que ele tem dúvida. E aí ele se conecta na internet, procura a resposta para aquilo. E o que engaja hoje na internet? E o que é entregue ali o tempo todo? O que a internet disponibiliza? O que os números mostram? O discurso de ódio vende. O discurso de ódio contra as mulheres, não só contra as mulheres, mas contra vários grupos, qualquer grupo. Nada une mais as pessoas do que o ódio. E esses grupos, eles faturam milhões, porque atrás de cada um daqueles videozinhos, daquelas trends, daquele reels, você vai na bio da pessoa lá, tá vendendo um curso X, um curso Y, e aquilo vem sendo consumido por uma nova modalidade de machismo. Eu falo que o machismo ele sofreu uma mutação. Hoje, os dados mostram que existe mais machismo na geração nova do que da velha. Aquela ideia de que é o tio do pavê que vai ser machista, não estou falando que não deixa de ser. Ela existe, mas você está esquecendo de olhar para o seu filho, para o jovem conectado na internet e que acessa de forma livre esse conteúdo que engaja, que as próprias redes sociais e plataformas entregam aquilo ali e que gera lucro por trás desses, vão virando aí coaches, professores, que desprezam a feminilidade e que geram esse discurso. E talvez a pessoa, Ticiane, fica muito na ideia, eu estou falando só da minha ideia de relacionamento. Não, a gente precisa dizer
que recentemente 2 jovens no México entraram e mataram 2 professoras pelo simples fato de acharem que mulher não deve trabalhar. Nós devemos lembrar do caso do aluno do Cefet que matou as 2 colegas de trabalho porque disse que não seria mandado por mulheres. Nós estamos falando de desafios na internet, de desprezo ao feminino e que vão gerar condutas e impactos futuros não só para aquele jovem, mas também para a família dele. A gente reunir toda essa conversa sobre misoginia para falar que homem e mulher vão virar guerra entre sexos é muito leviano. Nós estamos tentando combater uma pandemia de ódio que tem causado morte. Se a gente não puder combater morte com lei, a gente vai combater com o quê? Nossa, e esse dado, ele traz um alerta, ele deixa o mundo, especialmente as mulheres. E agora? O que a gente faz? Porque assim, se a gente tivesse um dado que mostrasse que os homens mais velhos são os mais preconceituosos, os que mais cometem esse tipo de atitude, tudo bem, são os mais velhos, a nova geração está vindo com outro pensamento e isso pode mudar, traria uma esperança. Mas quando a gente vê que as crianças, aliás, os jovens, pensemos nos jovens que começam com esse tipo de discurso, que começam com esse tipo de sentimento, de comportamento e segue aí como uma doutrina de vida, que eles estão imbuídos nesse tipo de comportamento, isso causa, sim, uma estranheza total e um medo mesmo, né? Há algum tipo de trabalho, a gente pode pensar em atitudes que estejam sendo tomadas e que a gente consiga, por exemplo, esse projeto de lei pode ajudar nessa transformação mesmo desse pensamento do homem como sociedade? Eu queria já reforçar de cara que, como professora, eu não sou a favor de sair utilizando o direito penal para resolver os problemas sociais. Então, em primeiro momento, quando se falou de tipificar a misoginia, como professora, eu fui contrária. Eu não acho que vá resolver aquela velha história da descrença no sistema, da sensação de impunidade e aquela ideia que a gente não pode deixar de dizer que o direito penal, ele é uma serpente que só pega os pés descalços. Aquela ideia de que quem vai ser punido pela misoginia, será que não é só o pobre? Será que a pessoa rica vai chegar a ser punida ou sempre ela vai ter uma desculpa, bons advogados, interpretações? Tudo isso eu coloco em xeque, sim. Mas como mulher, eu me reforço nisso que você acabou de falar, medo. É engraçado nós vermos uma reação sobre esse projeto de lei de algumas pessoas, eu acredito que todas desinformadas. Porque nós homens vamos ficar com medo. Será que o medo que eles sentem é proporcional ao medo que nós sentimos? Porque nem eu nem você fizemos nada para ter nascido mulher. Simplesmente nascemos. E dentro de um contexto social e um contexto biológico, nós somos sim mais frágeis, nós precisamos ali, fragilidade no sentido que eu falo de que a gente é vulnerável por nascença. Eu falo com colegas, amigos meus, que disseram que a mentalidade deles mudaram sobre a vulnerabilidade de uma mulher quando tiveram filhas. Desde a escolha do pediatra para cuidar, para tocar o corpo de uma mulher. Então, a vulnerabilidade, ela é inerente ao fato de sermos mulheres. A misoginia e esse projeto de lei compreende isso. Não é o fato de eu te ver como um lado vulnerável e te proteger que eu estou te tratando com o desejo de te menosprezar. Não. Eu estou trabalhando exatamente um sistema social de medo e pavor pelo fato de sermos mulher. O fato de ser mulher que me permite ser perseguida, que me permite ser mais vulnerável, que permite com que as pessoas me desprezem no meu ambiente de trabalho, que me permite que eu seja desprezada no meu ambiente escolar, que me permite não poder dizer não. Não quero namorar com você e receber 15 facadas, como aconteceu com aquela jovem estudante. Eu quero terminar com você e poder terminar o meu relacionamento sem que você mate meus filhos e se mate e ainda fale que a culpa foi minha, que eu te traí. Sem ter que viver exatamente naquela ideia, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Entende que todas essas falas que culminaram em feminicídios, elas têm o viés da misoginia? Então, eu estou combatendo a misoginia hoje
para que o seu filho, para que você lá na frente não seja preso por um feminicídio e não destrua a vida de todo mundo. Mais ou menos aquela história, né? Uma tentativa de cortar o mal pela raiz, porque é ali onde brota, né? Exato. Começa no discurso, começa nas palavras, começa nos xingamentos, nas humilhações, e aí depois acaba muitas vezes saindo do controle, né? Tá, inclusive viralizado um vídeo, eu não sei se vocês tiveram acesso, não foi no Brasil, tá? Porque é importante reforçar que esse combate à misoginia não é algo exclusivo do Brasil, é no mundo todo. Esses red pills, esses incels, têm formado células e agarinhados os jovens da nossa sociedade de maneira muito forte. E assim, a gente tem que parar de dar voz para quem comete esse tipo de incitação de ódio. O projeto da misoginia, ele vem exatamente de encontro a esse tipo de discurso odioso e que está se inflando cada vez mais. Nesse vídeo viralizado, um rapaz, que eu não sei de que país que é, mas não é no Brasil, ele fala que a mulher, quando ela tiver algo em desacordo com o homem, ela nunca deve questionar o seu homem. Que quando ele a decepcionar, quando ela estiver com raiva, ela deve se ajoelhar na frente dele. Porque o homem, ele pode fazer coisas com essa mulher que foi ela mesma que provocou. E a gente vive nesse espiral de que ser mulher, você é culpada por não fazer e culpada por fazer. Até a culpa do outro é transferida para nós mulheres. Se qualquer homem, a partir da aprovação e sanção dessa lei, for preso por misoginia, o que eu mais vou ouvir no desempenho da minha função é que foi ela que me fez fazer isso. Foi ela que provocou. Foi ela que quis, foi ela que aquilo. Estou falando de seres humanos que têm capacidade de decisão. Então é muito fácil eu ficar colocando isso, a culpa em fulana, em beltrana, em ciclana. E aqui eu trago até um paradoxo. Porque o mesmo coach que vende essa ideia de mulher submissa, que vende essa ideia de mulher ajoelhar perante um homem, de desprezo e diminuição do fato da mulher, ele também vai vender a ideia de desprezo à mulher. Ao mesmo tempo, vou dar um exemplo clássico. Hoje, não, a mulher tem que procurar um homem provedor, um homem protetor, para lá na frente falar que essa mulher é interesseira e encostada. Então, a gente sempre fica nessa ideia de menosprezo social, como se a gente tivesse travado uma guerra contra homens. Eu não travei guerra contra homem nenhum. Eu tenho exemplos, né, maravilhosos de homens na minha vida. Agora, não é possível que os próprios homens achem errado criminalizar quem, por causa de um discurso, quer matar a mulher. Quem acha legal menosprezar e humilhar uma mulher. É sério isso que a gente está discutindo? Você quer ter o direito de xingar, humilhar e menosprezar o outro gênero? Eu acho que não é por aí. Eu acho que essa venda na internet da misoginia sendo um projeto de lei para punir homem, ela é horrorosa. O projeto de misoginia não é para punir homem. Já falei, mulher também comete. É para proteger mulheres. Sim, aí quando a gente fala em punição, né, há uma previsão de detenção, inclusive, nesse projeto, então deve mudar aí o tempo, né, uma punição com privação da liberdade de quem cometer esse crime. A senhora acredita que isso pode inibir os misóginos de plantão? Eu não acredito que o encrudecimento de penas no país, ele sirva para alguma coisa. Eu sou bem cética nesse sentido. Eu não acho que a pessoa decide por cometer X ou Y crime, olhando o Código Penal e vendo qual é a pena que melhor se encaixa na minha vida. Mas, obviamente, a tipificação me permite, dentro do Código de Processo Penal, a proteção. A possibilidade de conseguir medidas protetivas, medidas cautelares e punição, nem que seja no âmbito do direito civil, do direito administrativo, válido. Então, realmente, a ideia aqui é impedir que discursos criminosos continuem sendo proliferados
em todos os âmbitos e em todos os lugares, como se fosse algo comum. Eu vou dar mais um exemplo para que a sociedade compreenda. Está muito na moda aquela ideia de 30 versus 1, né? 30 fulanos versus 1 ciclano. Você jamais vai ver um programa desse falando 30 vítimas versus 1 assassino. Porque isso é desprezível. Você não vai ver um agressor versus 30 vítimas de Maria da Penha. Você não vai ver isso. Isso é desprezível. Você não vai ver um racista versus 30 negros. Não vai, porque a sociedade compreende a gravidade de você permitir fazer isso ou ter alguém que pense assim. Agora, se eu entrar na internet, eu vou ter um machista versus 30 mulheres, um homem versus 30... E aí vira aquela briga de conservador, não conservador, quando não é sobre isso. Não é sobre bandeiras políticas, é sobre vida, é sobre humanidade. Quando a gente está falando da criminalização da misoginia, a gente está querendo falar não sobre o lado A, nem sobre o lado B. Eu tenho certeza que ninguém é a favor da violência contra a mulher. Mas quando você se posiciona contra um projeto desse, querendo ou não, você permite que a violência contra a mulher se perpetue. Perfeito, ótima análise. Eu agradeço muito as suas informações, a sua participação aqui no Cidadania Mulher. Se a senhora tiver alguma última consideração, a gente já está encaminhando para o final. Bom, as minhas últimas considerações é para as mulheres que estão assistindo esse programa, você mãe, você filha, irmã, quem você seja. Quero te falar que esse projeto é para proteger a vida de vocês. Acima de tudo, não deixe que essa discussão caia nas mesmices, nas falácias de diminuir os seus direitos, o direito à vida. E, acima de tudo, qualquer ato de desprezo, menosprezo, humilhação, ele já é crime tipificado no nosso Código Penal. Então, procure qualquer uma das autoridades e, se você sofre violência doméstica, denuncie, ligue 180 e permaneça viva. A medida protetiva funciona sim, e eu queria reforçar um dado que poucas mulheres sabem. A medida protetiva, aliada ao monitoramento eletrônico e ao nosso dispositivo aqui no Distrito Federal, como exemplo, o Viva Flor, nós nunca perdemos nenhuma mulher para o feminicídio. Então, essa fala de que não serve para nada é para garantir a sua desproteção. Se proteja e denuncie. Doutora Luana Davico, professora, delegada, obrigada pela sua participação no Cidadania Mulher. Obrigada mais uma vez. Nós ficamos por aqui, então. Você pode rever essa entrevista, compartilhar com seus amigos pela nossa página na internet, que é senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua companhia e continue assistindo a TV Senado. Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Neste mês, a TV Senado exibe documentários que retratam o mundo do trabalho e suas muitas transformações. Hasta la aparición del proceso de globalización, el trabajo ha sido el elemento central de estructuración de las sociedades modernas, de la modernidad.
Mostra Senadoc. Toda sexta, a partir das 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A força da mulher e o ódio contra a mulher. Conheça a expressão Girl Power e o fenômeno Red Pill. Que tal doar parte do seu imposto de renda a projetos sociais para crianças e idosos? Santa Catarina busca soluções para a crise da cebola no estado. Câmara debate a garantia dos direitos indígenas como estratégia para combater a crise climática. A primeira senadora mulher do Brasil, Eunice Miquiles, tem sua vida eternizada em filme de realidade virtual. E na Paraíba, está todo mundo se movimentando. Tem muita coisa acontecendo nas casas de leis brasileiras que você precisa saber. A gente te conta aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Você sabe o que é Girl Power e Red Pill? Uma reportagem especial da TV Assembleia do Amazonas, a TV Aleã, explica pra gente. A expressão Girl Power significa literalmente poder das garotas. O termo em inglês nasceu dentro do movimento feminista e ganhou força na cultura pop. Nos anos 90, a expressão ganhou o mundo com o grupo britânico Spice Girls, que defendia a amizade, independência e autoestima feminina. Desde então, a música virou uma ferramenta poderosa para espalhar mensagens de empoderamento. Canções de Alicia Keys, Beyoncé, Katy Perry e outras artistas ajudaram a transformar o poder feminino em um movimento cultural. Hoje o Girl Power aparece em diferentes espaços da sociedade, na política, no empreendedorismo, na arte e na forma como as mulheres aprendem a se posicionar no mundo. Aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, existe um espaço simbólico dessa história. Este painel reúne todas as mulheres que já passaram pelo Parlamento Estadual Amazonense. Cada nome representa uma conquista de um espaço que durante muito tempo foi ocupado quase exclusivamente por homens. E para muitas jovens, olhar para essas trajetórias é perceber que a política também pode ser um lugar de protagonismo feminino. Uma dessas novas vozes é a jovem parlamentar Ana Clara Machado, participante do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem me mostrou de forma mais clara a importância da política, a importância de ter voz e se fazer ouvida. Me ensinou a ser protagonista da minha própria história. Me ensinou a ser mais resiliente, responsável e, acima de tudo, ser uma multiplicadora dessas informações. Além da política, Ana Clara também se expressa pela arte, pelas redes sociais e pelo estilo que leva tranças nos cabelos. Eu estou usando um dos meus modelos favoritos no momento, não só pela praticidade, mas também pelo calor de Manaus. O empoderamento feminino também passa pela forma como as mulheres se comunicam e ocupam espaços de fala.
Para a jornalista e mentora de oratória Daniela Cardoso, aprender a usar a própria voz é uma ferramenta de transformação. A comunicação é a grande ferramenta que faz com que você consiga dizer aquilo que você deseja e também dizer aquilo que você não deseja. Para a mulher, a voz é um instrumento imprescindível para a força dela, para o limite que ela impõe na sociedade. O meu poder feminino está em eu ser livre para ser eu. Ser livre para dizer o que penso, para dizer se concordo, se não concordo. Mas, enquanto o movimento pelo empoderamento feminino cresce, também surgem no mundo digital discursos que caminham na direção oposta. Um deles é o chamado Red Pill, expressão que significa pílula vermelha. Isso porque no filme Matrix, de 1999, são apresentadas a pílula azul, que deixa você na ignorância, e a pílula vermelha, que te apresenta a verdade de como os humanos são escravizados por máquinas. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Em comunidades online, o termo foi apropriado por grupos que defendem ideias misóginas e pregam uma suposta superioridade masculina. A palavra que define a Red Pill é ódio. Eles acabam tendo ódio das mulheres, que eles colocam que as mulheres só estão interessadas em homens que têm dinheiro e tá. Para eles, todas as mulheres não passam de um produto. Com todo respeito, a tua mulher custa mais caro que uma GP. Essa cultura incentiva o ódio contra as mulheres e estimula a violência real. Uma realidade preocupante para um país que enterra 4 mulheres todos os dias. 1 em cada 4 homens de até 17 anos afirma se sentir solitário sempre. E 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. Diante desse cenário, falar sobre empoderamento feminino se torna ainda mais importante, porque o verdadeiro Girl Power não é sobre competir com homens ou dividir a sociedade. É sobre garantir respeito e igualdade para que cada mulher construa a própria história. Ao longo da história, muitas brasileiras se tornaram símbolos dessa força feminina. É impossível falar de Girl Power sem lembrar da farmacêutica Maria da Penha, mulher que transformou a sua história em uma das leis mais importantes contra a violência, que mudou a vida de milhões de mulheres brasileiras. A presença feminina está na música, nos filmes, no entretenimento e nas decisões do país. Na política amazonense, uma trajetória que simboliza essa diversidade é a da deputada estadual Mayra Dias, mulher que conquistou projeção nacional enquanto Miss Brasil 2018 e hoje representa o Estado dentro do Poder Legislativo. As meninas do interior, assim como eu, hoje vão ter mais vontade, vão querer se dedicar mais e pensar e sonhar ser uma Miss Brasil, uma Miss Amazonas. A escritora e ativista Maya Angelou disse: cada vez que uma mulher se levanta por si mesma, ela se levanta por todas as mulheres. E talvez isso defina o verdadeiro Girl Power. Poder feminino pode estar em ocupar cargos importantes, liderar ou influenciar milhares de pessoas. Mas ele também está no poder de uma mãe que acalma e acolhe o choro do bebê, em se sentir bonita e feliz com o próprio estilo, em escolher a própria profissão, em viver os seus hobbies, em se posicionar contra o desrespeito e principalmente em proteger as nossas meninas. O que aprendemos com as nossas entrevistadas é que ser forte não significa ser igual a ninguém, porque no fim das contas, Girl Power é sobre liberdade. Liberdade para viver, escolher e expressar quem realmente somos. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar,
quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida na avenida. Rio Grande do Norte mostra como doar parte do imposto de renda para fundos sociais de crianças ou idosos. Santa Catarina busca soluções para a crise da cebola no estado. Notícias das casas de leis do país. Com o tema Declare Solidariedade e Multiplique o Bem, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou uma audiência pública para debater o fortalecimento dos fundos da infância e adolescência e da pessoa idosa por meio da destinação de parte do imposto de renda. A iniciativa foi do deputado estadual Hermano Moraes, que explicou que o objetivo é conscientizar a sociedade e engajar os contribuintes nesta causa. Como fazemos todos os anos, aproveitando esse período, que é o período também da declaração do imposto de renda, para fazer um trabalho de esclarecimento à população, aos contribuintes que podem deduzir daquilo que tem a pagar a Receita Federal, pessoa física, até 6%, 1% se for pessoa jurídica em cima do faturamento. Com isso, ajudando a projetos sociais na área da criança e adolescente, e também idosos. Do total de contribuintes que já declararam imposto esse ano, 33,26 milhões de reais poderiam ter sido destinados para os fundos, mas apenas 293 mil reais é que foram destinados para cá. O juiz estadual da Infância e da Juventude destacou que esses recursos podem mudar vidas. Segundo Erval Sampaio, os direitos das crianças e adolescentes são frequentemente negligenciados e precisam ser respeitados. Ano passado foi 282 milhões, é uma mixaria dentro da quantidade de dinheiro público que a gente pode trazer de forma, eu diria, direta, rápida e objetiva para, eu diria, proteger na prática tantas crianças, adolescentes e às vezes idosos que são abandonados. E o que me dói muito como juiz, abandonados muitas vezes pela própria família. E esses fundos são, na realidade, as únicas receitas dentro do que tem o orçamento para poder garantir, eu diria, esse descumprimento da lei com relação a essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Durante a audiência que lotou o plenário do parlamento, foram apresentados dados sobre o potencial de arrecadação no Rio Grande do Norte, além de exemplos do impacto positivo dessas destinações. Por dados que colhemos junto à Receita Federal, nós temos a capacidade, se todos aderirem a essa campanha, de arrecadar até 170 milhões. Hoje não chegamos a 5 milhões, então nós temos um campo enorme para trilhar, e quem ganha é a sociedade, porque esses recursos são muito bem aplicados, os recursos são destinados com muito critério para programas que são desenvolvidos em cada parte desse estado. Depois que os fundos arrecadam esses valores, as entidades devem apresentar projetos, abrem-se editais públicos, depois os projetos, para esse dinheiro realmente chegar na população, que é o que se espera. Infelizmente, há um pequeno gargalo nesses projetos. A gente tinha aí, há alguns anos, a gente tinha na faixa de 5 milhões represados, mas a gente espera que nesses próximos anos todo esse dinheiro realmente chegue à sociedade. O Adélio começou a preparar a terra para o próximo plantio, mas ainda carrega o fardo da última colheita. A gente teve aí um desafio de um ano assim que a produtividade ajudou, mas a grande oferta que teve no mercado agora, os preços então estavam bem abaixo do preço de custo, né? O preço da cebola chegou a 70 centavos por quilo, enquanto o custo de produção foi de R$ 1,40. E ainda tirar dinheiro do bolso porque tu não retirava nem o teu custo. O pessoal chama a gente de louco, na verdade, né? Porque a gente enterra, como se diz, dinheiro. O principal motivo da crise econômica foi a super safra de cebola no Brasil. Santa Catarina, maior produtor nacional, colheu nessa última safra 610 mil toneladas da hortaliça. O estado responde por 33% da produção brasileira. Para debater a situação, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma audiência pública em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí.
A iniciativa da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Alesc foi proposta pelo deputado Mário Mota. Nós temos que encontrar alternativas que passam desde a diminuição de juros, empréstimos que possam cobrir os prejuízos atuais com prazos e com subsídios, quem sabe, dos próprios governos, e políticas públicas que direcionem a região, quem sabe, para não só a monocultura da cebola, mas encontrar outras alternativas para o futuro. Ituporanga concentra a maior produção do país. É capital nacional da cebola e também capital catarinense da cebola, título que foi concedido por uma lei aprovada na Alesc. A cidade foi a primeira a decretar em fevereiro emergência econômica na cadeia produtiva da cebola. São mais de 35 cidades que já copiaram o nosso molde de estado de calamidade também, porque isso representa, só da nossa cebola de Ituporanga, 20% da nossa economia geral vem da cebola e mais de 40% aí também, porque automaticamente sofre comércio, a própria arrecadação da administração pública também sofre com isso. O deputado Altair Silva, presidente da Comissão de Agricultura, defende a venda da cebola por quilo e não por tamanho, porque a classificação internacional nem sempre é respeitada. Temos que buscar uma entidade reconhecida que possa atestar que os níveis de medição da cebola, da granulação, ou seja, o tamanho dela, as medições estejam de acordo com os padrões internacionais. Infelizmente, quando o produtor vai vender, ele encontra padrões de classificações muito diferentes e o produtor acaba sendo lesado na venda da cebola. O deputado Oscar Gutz cobrou mais empenho do governo federal. O nosso governo federal não tem um olhar para o nosso agricultor e está na hora de sim ter um olhar diferenciado. O agricultor, infelizmente, dessa forma vai se quebrar. Não tem jeito dele continuar nas atividades dele da forma como está sendo tratado pelo nosso governo federal. A Comissão de Agricultura da Alesc vai encaminhar um documento ao governo federal com 6 reivindicações, entre elas um freio na importação de cebola do Mercosul, outro agravante da crise. Nós da EPAGRE levamos para os produtores tecnologias de armazenamento para que a gente consiga estender ao máximo o período de comercialização e o país possa depender menos de importação, especialmente da Argentina, que começa agora principalmente agora em abril e maio, Então, se tiver o produto aqui em boas condições, não é necessário importar. Enquanto isso, na roça, o agricultor catarinense segue em busca de dias melhores. Eu ainda vou até final de abril, maio para terminar essa safra, mas daqui 20, 30 dias já começa pensando na próxima safra, já começa a despesa com semente e coisa, E as agropecuárias têm que ser pagadas, as agropecuárias, então a gente vê com dificuldade, Para este agricultor, é preciso encontrar uma saída rápida. A gente sempre tem a esperança, como a gente sempre fala, o agricultor sempre a esperança é a última que morre, Uma estratégia para combater a crise climática passa pela garantia dos direitos dos povos indígenas. O assunto foi debatido em seminário aqui na Câmara dos Deputados. A realidade dos indígenas no Brasil se mantém violenta e desfavorável aos povos originários. Em um seminário na Câmara, eles discutiram violações nos territórios de diversas etnias. Alessandra Corap é liderança do povo Munduruku, na região do Tapajós, no Pará. Ela fez várias denúncias. Quando a gente olha dentro das aldeias, um buraco enorme de garimpo, água suja, peixe contaminado com mercúrio, as pessoas doentes, mulheres, crianças doentes com mercúrio, a prostituição, a arma dentro, comando vermelho, esse povo que entra, porque não existe uma fiscalização dentro dos territórios. Sem território não há clima e nosso futuro não está à venda. Com esses recados, Anastácio Caioá, liderança Atiguaçu, compara o aquecimento global a um corpo febril. Ele é pesquisador de conhecimentos ancestrais pela Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Precisamos também investir na sociedade não indígena para ser parceiro nosso, porque 46 graus de febre da terra, não há ser humano que aguenta. Assegurar os direitos dos povos originários é uma estratégia climática, disse Francisco Itamar Gonçalves Melgueiros,
da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Atualmente, nós temos aproximadamente 13 bilhões de toneladas de estoque de carbono somente dentro de território indígena na Amazônia. Então, isso é muito grande e a gente precisa manter esse carbono estocado e que os territórios indígenas e suas atividades ainda sirvam como um grande sumidouro para o equilíbrio climático. Então, a proteção dos direitos, aliado à regularização fundiária desses territórios, é essencial para a gente manter o equilíbrio climático no Brasil e principalmente nos territórios indígenas. O seminário sobre direitos dos povos indígenas foi organizado pela Comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais. O encontro reuniu lideranças indígenas de todo o Brasil, participantes da 22ª edição do acampamento Terra Livre em Brasília. A presidente da comissão, deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, falou da luta pela terra como direito fundamental. Essa segurança que a gente precisa jurídica é sim a garantia das demarcações, é sim a proteção efetiva dos nossos territórios e ele passa por diversas atuações, principalmente do que se fala de políticas públicas. Imagina a importância de uma pessoa para a vida dela virar um filme em 360 graus. É o caso da primeira mulher senadora do Brasil. Eunice Miquiles, pioneira na luta pelos direitos das mulheres, teve o privilégio de ver a sua história registrada em realidade virtual. Aos 96 anos, sempre alegre e bem-humorada, Eunice Miquiles gosta de receber os familiares e amigos com quitutes amazonenses. Dessa vez, o motivo da reunião era a visualização do filme em realidade virtual 3D, Eunice, a primeira senadora, uma dramatização que tem como protagonista a própria Eunice no período em que foi senadora pelo Amazonas, a primeira mulher a tomar posse no Senado da República. Foi recebida com flores e homenagens, mas sentiu que os homens não a consideravam uma igual. Os meus colegas me recebiam não como igual. Uma dama, uma senhora que estava lá, para ficar bonitinha lá, mas não era para dar palpite, não era para me expor, era para ficar quietinha ali. O filme de 9 minutos faz parte do projeto Visita 360 e é apresentado durante as visitas guiadas ao Congresso Nacional. Mas, para a protagonista dos eventos representados, a equipe da Secretaria de Relações Públicas do Senado levou os óculos especiais, fones de ouvido e poltronas giratórias e preparou uma sessão especial em domicílio. Amigos, vizinhos, filhos, netos e até os cachorrinhos se reuniram aqui na casa de Eunice Miquiles para mergulhar na realidade virtual e relembrar as histórias da época em que ela era a primeira senadora da República. Muito bom, muito interessante. Você sentir como se estivesse acontecendo agora, é como se estivesse vivendo naqueles momentos. Quem assiste o filme tem a sensação de estar participando da articulação política feita por Eunice para viabilizar a nomeação de Esther de Figueiredo Ferraz como ministra da Educação do governo Figueiredo, a primeira ministra mulher do Brasil. Naquele tempo, já começamos um movimento. Queríamos ter uma ministra e lutamos por isso. E conseguimos uma ministra mulher. Então já foi uma vitória que conseguimos naquela época. Nas eleições para o Senado de 1978, Eunice Miquiles foi a segunda mais votada no Amazonas e, de acordo com as regras da época, ficou como suplente. Mas o vencedor, João Bosco, sofreu um AVC e morreu apenas 3 meses depois de assumir o cargo. E o mandato foi para Eunice. Já no discurso inaugural, ela disse que era preciso melhorar a cultura patriarcal e machista. Enquanto senadora, ela apresentou, entre outros, projetos para acabar com a exigência da virgindade da mulher no casamento, preservar o meio ambiente e criar programas de planejamento familiar.
De ver uma mulher ter 4, 5, 6, 10 filhos e não ter condição nem de criar, mas liberdade religiosa, Amazonas e planejamento familiar. Meus 3. Defesa da mulher. Defesa da mulher. Nenhuma proposta da senadora foi aprovada, mas abriram portas para novas discussões e as lembranças que ficaram foram boas. Foi uma época muito rica, valorizando a mulher. Eu me sentia assim muito bem, sentindo que nós, mulheres, estávamos aparecendo. Não tem para onde correr, pelo contrário. Tem mais é que correr, andar, nadar, fazer musculação, mexer o corpo com regularidade. É o que mais os especialistas em saúde falam. Lá na Paraíba, uma lei busca incentivar as pessoas a fazerem atividades físicas. Você sabia que o combate ao sedentarismo é uma prática incentivada por lei aqui na Paraíba? Pois é. A Assembleia Legislativa criou a campanha de combate ao sedentarismo e que também incentiva a prática de atividades físicas. A iniciativa prevê a realização de campanhas, eventos e ações educativas em todo o estado, inclusive nas escolas. Hoje nós sabemos que os números são assustadores, pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade. Então a gente procura, através desse projeto, já que se tornou lei, a conscientização para o combate direto a esse mal que assola muitos brasileiros. A prática regular de exercícios é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Para você ter uma melhora na qualidade de vida, combater o sedentarismo, você tem que se adequar a uma rotina saudável. E com isso, é importantíssimo você procurar um acompanhamento profissional, uma academia para você ter esse acompanhamento da gente, dos instrutores. E aqui você vai ter a melhora de força, ganho de massa muscular e tudo isso vai contribuir para a sua saúde. A lei reforça um alerta importante. Cuidar da saúde também é uma questão de escolha e de consciência. É isso aí, pessoal. Vamos mexer o corpo e cuidar da mente, hein? E a gente fica por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Semana que vem a gente volta. Tchau! Eu já passei fome, já comi lixo em resto de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher E o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Boa noite, hoje é quarta-feira, 6 de maio e o Senado Notícias está no ar. Aprovado hoje pelo plenário, retorna para a Câmara dos Deputados o projeto que amplia a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que mais atingem as mulheres. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira a avaliação completa da saúde da mulher pelo Sistema Único de Saúde. O SUS deverá organizar rotinas de atendimento que incluam exames e acompanhamento periódico, considerando fatores como idade, condição socioeconômica, local de residência e eventual deficiência. O objetivo é ampliar a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que mais atingem a população feminina. O projeto também prevê a realização de campanhas públicas de conscientização sobre atividade física, alimentação, vacinação e exames preventivos. A intenção é reforçar o cuidado contínuo e reduzir doenças que são detectadas apenas em estágio avançado. Também foi aprovado o mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. Ele é marcado pela instabilidade crônica no humor, autoimagem, relacionamentos e comportamento. A campanha pretende ampliar o conhecimento da população sobre essa condição mental, que atinge 2 milhões de brasileiros. Maio passa a ser mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline. É o que prevê projeto aprovado nesta quarta-feira pelo plenário do Senado. O transtorno é uma condição de saúde mental marcada por instabilidade emocional, impulsividade e dificuldade nos relacionamentos. Exige diagnóstico preciso e acompanhamento contínuo. O objetivo da campanha é ampliar o conhecimento da população e facilitar o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Durante o mês de maio, devem ser promovidas atividades educativas, principalmente na atenção primária e secundária do SUS e nas escolas. Os senadores tornaram mais rigorosos os planos municipais para prevenir desastres como enchentes e deslizamentos de terra. O projeto retorna para a Câmara dos Deputados após mudanças feitas pelo plenário do Senado. Os planos de contingência de proteção e defesa civil dos municípios ficam mais rigorosos e devem cumprir novas exigências. A proposta transforma antigas recomendações em obrigações. Entre elas, estratégias de contenção de habitações irregulares em áreas de risco e a realização de exercícios simulados com a comunidade. Também torna obrigatórios a prestação de contas anual detalhada e o mapeamento de investimentos em infraestrutura hídrica. As mudanças têm como objetivo prevenir desastres como enchentes e deslizamentos de terra. A comissão mista da medida provisória, que modifica o Código de Trânsito, aprovou o relatório do senador Renan Filho com mudanças. Entre elas está a renovação automática da CNH para motoristas sem multas nos últimos 12 meses. A MP segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Um dos objetivos da medida provisória aprovada na comissão mista é desburocratizar e reduzir os custos do processo de habilitação. Isso aliado ao altíssimo índice de informalidade no trânsito
com 20 milhões de pessoas dirigindo sem carteira nacional de habilitação, devido às dificuldades da própria burocracia e aos custos elevados do processo anteriormente praticado, potencializavam os riscos de que esses condutores tivessem mais dificuldade para renovar os seus documentos de habilitação, contribuindo ainda mais para o aumento da informalidade e inconformidade no trânsito. A medida provisória também prevê que os valores de realização de exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica deverão observar o preço público fixado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Inicialmente revela-se adequado e necessário o estabelecimento de parâmetros nacionais de preço público para os exames, promovendo maior uniformidade nacional, transparência, previsibilidade regulatória, modicidade tarifária. A medida provisória possibilita ainda, ao término de validade da Carteira Nacional de Habilitação, que os condutores que estiverem cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC, tenham sua habilitação renovada automaticamente. Para ter direito a esta renovação, o condutor cadastrado no RNPC não poderá ter multas nos últimos 12 meses. Outra mudança trazida pela medida provisória se refere à emissão da CNH, que poderá ser emitida fisicamente ou digitalmente, conforme critério do condutor. A política pública fortalece o Registro Nacional Positivo de Condutores, popularmente conhecido como Cadastro do Bom Condutor, como instrumento de incentivo à condução responsável, alinhando-se às melhores práticas internacionais de segurança viária, que reconhecem os fatores comportamentais como elementos centrais para a redução da sinistralidade no trânsito. Também merece destaque a previsão de facultatividade da emissão física da Carteira Nacional de Habilitação. A ampla adesão da população brasileira à CNH digital demonstra que o documento eletrônico já se consolidou como instrumento funcional, seguro e amplamente utilizado. A medida foi aprovada com emendas. Agora, o projeto de lei de conversão segue para o plenário da Câmara dos Deputados. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a definição dos crimes cibernéticos. Pelo projeto, poderá ser punido com até 3 anos de reclusão e multa quem acessar sem autorização sistema informático, com ou sem violação de mecanismo de segurança. O projeto altera o Código Penal para atualizar a legislação sobre crimes cibernéticos, ampliar a descrição das condutas punidas e criar novos tipos penais relacionados a ataques contra dados e sistemas informáticos. De acordo com o levantamento divulgado pela empresa FortiGuard de Labs, houve 103,16 bilhões com Bravo, com B de bola, de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil em 2022. Esse número representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior, em que foram registrados 88,5 bilhões de casos. Na América Latina, foram identificados ao todo 360 bilhões de tentativas em 2022. O Brasil ficou em segundo lugar entre os países da região em número de casos, atrás apenas do México, que registrou 187 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Nesse sentido, a proposição em exame promove pertinente e necessária atualização da legislação penal no sentido de dar uma descrição mais precisa às condutas e de prever penas mais adequadas para enfrentar o vertiginoso crescimento de estatísticas relativas aos crimes cibernéticos. Outro projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia regula o direito do consumidor ao reparo de produtos que são lançados para se tornarem sem uso após um certo tempo, de maneira proposital pelo fabricante. Obsolescência programada é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em pouco tempo, de forma proposital. Ou seja, quando empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas como forma de estimular o consumidor
a comprá-las novamente. O projeto do senador Ciro Nogueira altera o Código de Defesa do Consumidor para incluir, entre os direitos básicos, a proteção contra esse tipo de ação das empresas. O texto, que vai ser analisado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, determina aos fabricantes o fornecimento de peças para reparo por um prazo mínimo de 5 anos e também prevê medidas para garantir ao consumidor a liberdade para escolher o local de reparo dos produtos. Finalmente, devemos ter em conta que os aparelhos que não podem ser reparados de modo eficaz por terceiros ou mediante utilização de peças no mercado secundário, tendo em vista as mencionadas dificuldades impostas pelos fabricantes, acabam se transformando em lixo eletrônico, em inegável prejuízo ao meio ambiente, porquanto, apesar da legislação vigente, a logística reversa ainda de baixa implementação entre nós. Na sessão para comemorar os 200 anos da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, destacou o papel dos deputados na consolidação de conquistas para a população. A sessão para comemorar os 200 anos de história da Câmara dos Deputados reuniu representantes dos 3 poderes. A cerimônia relembrou o dia 6 de maio de 1826, quando foi realizada a primeira sessão entre os deputados. Ao longo dessa travessia, a Câmara esteve presente nos momentos decisivos da história nacional. Viveu crises, enfrentou rupturas, participou de reconstruções e ajudou a consolidar a democracia. Viveu tudo isso sem perder sua função de representar o Brasil em sua diversidade e em sua complexidade. O presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou o papel da Câmara na consolidação de conquistas para a população. Nesses 2 séculos, as deputadas e os deputados trabalharam incansavelmente por um país mais próspero, mais igualitário e mais justo. Desde os primeiros movimentos em defesa da liberdade até a promulgação da nossa Constituição Cidadã em 88. Cada avanço social, cada conquista democrática, cada passo em direção à modernidade teve absolutamente neste plenário o seu ponto de partida. Senado e Câmara são historicamente e constitucionalmente casas irmãs. Quando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal trabalham lado a lado, o grande beneficiado é o povo brasileiro. O judiciário foi representado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Também estiveram presentes os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Fachin defendeu a harmonia entre os poderes. Parlamento e judiciário não se enfrentam, não se substituem, sustentam-se mutuamente como independentes para serem legítimos e como harmônicos para serem eficazes. O Supremo, portanto, vem aqui para associar-se a esta celebração com respeito institucional, reafirmando o seu dever de guardar a Constituição, de assegurar o espaço democrático em que o Parlamento exerce com liberdade a representação do povo. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República falou pelo Poder Executivo. Destacou a ação conjunta das instituições. Não tem poder executivo que dê certo sem diálogo com o Parlamento, sem construção coletiva entre os 3 poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. São 200 anos de uma casa plural de debate e que sempre estará a serviço da democracia. Viva a Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhoras e senhores. Os impactos da jornada 6x1 na mão de obra feminina foram tema de audiência pública na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher.
A escala 6x1 atinge principalmente os setores onde a mão de obra feminina predomina, como o comércio, os serviços de limpeza, hotelaria e enfermagem. Muitas vezes, essa jornada se soma ao trabalho invisível que a mulher assume dentro de casa, podendo ultrapassar 67 horas semanais. Para debater os impactos dessa jornada de trabalho na vida das mulheres brasileiras, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher realizou uma audiência pública. Por que um tema de jornada de trabalho é tão importante para as mulheres? É porque houve, nós sabemos disso, uma profunda mudança no mundo do trabalho, onde as mulheres passam a representar 51% da população em idade ativa. Não adianta a gente aprovar a escala 6x1 numa perspectiva igualitária e daí sermos sobrecarregadas sem poder usufruir dela. Ou seja, ter mais tempo para cuidar de todo mundo da família. Não é isso, a mulher também tem que ter mais tempo para cuidar dela mesma. Foi destacado durante a audiência que a jornada exaustiva da mulher funciona como um mecanismo de violência estrutural e econômica, impedindo a progressão na carreira, o acesso à educação e a autonomia financeira. E essa gestão de tempo atual, ela é um elemento de violência de gênero e provoca desigualdade de oportunidades e de permanência e entrada no mercado de trabalho no que diz respeito às mulheres. Não é possível discutir o trabalho remunerado sem discutir o trabalho não remunerado. Por quê? Porque essas duas jornadas elas estão fortemente relacionadas. Certamente tem muito menos tempo com esse regime de escala 6x1, de se dedicar, inclusive, à universidade, a estudar, a cumprir as tarefas, porque o tempo livre, um dia livre, é basicamente dedicado às tarefas da casa, às tarefas vinculadas à família. O Senado lançou um portal com toda a história da instituição, que inclui um acervo de textos e documentários. Há 200 anos acontecia a primeira sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado. O site vai ser um local de pesquisa para historiadores, estudantes e pessoas curiosas sobre a história do Senado. O portal concentra documentos sobre os 200 anos da instituição, que foi o marco do Parlamento brasileiro. Esta presidência anuncia com orgulho o lançamento do novo site de História do Senado, disponível a partir de hoje no portal desta casa. A iniciativa marca os 200 anos da instalação da primeira legislatura da Assembleia Geral Legislativa em 1826. Marco inicial do Parlamento brasileiro e de nossa trajetória institucional. Ao celebrar o bicentenário, o Senado Federal reafirma o seu compromisso com a memória, a democracia e o conhecimento histórico. O site foi concebido como espaço público acessível a pesquisadores, estudantes e cidadãos interessados no papel do parlamento na formação do Estado brasileiro. Davi Alcolumbre destacou que o site dos 200 anos também vai detalhar a atuação do Senado nas discussões e votações dos projetos mais relevantes para o país ao longo de sua existência. A principal novidade é o especial Senado 200 anos, que reúne acervo textual com análise das constituições brasileiras, estudos sobre o Palácio do Congresso Nacional, registros de posses presidenciais e textos sobre a atuação do Senado em temas fundamentais como poder legislativo, relações internacionais, meio ambiente, direitos humanos, cultura, patrimônio, entre outros. O portal dos 200 anos pode ser consultado pelo menu do site do Senado. Clique em Institucional, sobre o Senado e História. Há 200 anos, exatamente na data de hoje, foi instalada a primeira sessão legislativa do que veio a ser o Congresso Nacional.
No dia 6 de maio de 1826, na cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, foi realizada no Palácio do Conde dos Arcos a abertura da Assembleia Geral Legislativa, o equivalente a uma sessão conjunta do Congresso Nacional de instalação de sessão legislativa. A Constituição de 1824 já havia criado as câmaras dos senadores e dos deputados, mas Dom Pedro I esperou 2 anos até instalar o poder legislativo em uma sessão imperial da Assembleia Geral. Com a presença do imperador, era lida a chamada Fala do Trono, que era equivalente à mensagem presidencial que hoje se apresenta no início de todos os anos na sessão conjunta do Congresso Nacional de Instalação das Sessões Legislativas. O primeiro Senado brasileiro era composto por 50 representantes das províncias. As exigências para o cargo eram ser brasileiro nato, ter rendimento anual de pelo menos R$800 mil e idade mínima de 40 anos. Os senadores foram nomeados pelo imperador a partir de listas tríplices de cada província e o mandato era vitalício. Os senadores apresentaram o que se chamava de Carta Imperial, que era o que declarava que eles eram efetivamente credenciados para se tornarem senadores. Antes mesmo da sessão inaugural, foram realizadas sessões preparatórias para organizar a casa. Todas elas registradas e disponíveis para consulta. Eram registrados em livros manuscritos que atualmente estão no arquivo do Senado, estão inclusive em formato digital, podem ser consultados pela internet e depois transpostas para a página impressa e publicados no Diário do Senado. Tanto a sessão de 6 de maio, que foi a sessão imperial de instalação da Assembleia Geral, quanto à sessão de 8 de maio, que foi a primeira sessão em que efetivamente se reuniu aquele que se chamava a Câmara dos Senadores do Império do Brasil, todas as duas tiveram os seus registros em ata manuscrita, que logo em seguida foram publicadas no jornal chamado Diário da Câmara dos Senadores do Império do Brasil. E nós terminamos esta edição com imagens ao vivo projetadas no prédio do Congresso Nacional, em homenagem aos 200 anos de instalação do Senado. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Eu já passei fome, já comi lixo em restos de supermercado, já trabalhei na rua quando criança. A fome não é só uma dor física. A fome, ela corrompe, ela coloca em xeque a ideia que eu tenho de comunidade, que eu pertenço a uma sociedade, de que eu pertenço a um grupo. Que Brasil é este? Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A lógica fordista, a lógica anterior, digamos assim, metade do século XX, era a lógica de ampliar a produção, ganhar mercado e, com isso, produzir mais lucros e gerar mais salários. Quando vem um banco e compra essa empresa, ou compra uma parte dela, os acionistas, etc., o objetivo da empresa deixa de ser a própria atividade e passa a ser a valorização do seu estoque de capital financeiro. E para valorizar ações, quanto menos investimento ela tiver, digamos assim, mais dividendos você consegue distribuir. A ideia de expansão do capitalismo com expansão do emprego e com expansão da renda perde espaço para a ideia da expansão do capitalismo sem emprego e sem renda. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata.
Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o guia da candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O que muda se a escala 6x1 acabar? Qual o impacto no mercado e na indústria? Como